entendidos com a licença poética, né? Na verdade, está falando de altas rendas, né? E de investidores. Antecipo a Vossa Excelência que nós vamos apresentar nesse projeto emendas nesse sentido, para registrar a posição política, mas vamos também apresentar em projeto autônomo. Só no caso das bets, a retomada de uma taxação adequada dentro do patamar internacional tem um potencial de arrecadação superior a 30 bilhões de reais. Eu acho que na sociedade há um clima de compreensão dos danos que esse tipo de atividade tem produzido no nosso país e também que nós sabemos que são ganhos bilionários que essas bets têm obtido. Basta olhar o que elas têm gasto de patrocínio para clube de futebol. No mundo inteiro é assim. Os setores que produzem externalidades muito negativas para a sociedade, né, como é o caso do álcool, do fumo e de qualquer tipo de dependência, são sobretaxados no mundo inteiro. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. – 2025 tem sido um ano desafiador para a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. As notícias mais recentes são de um início de entendimento, depois que os presidentes Lula e Donald Trump se encontraram formalmente na Malásia durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Para entender melhor o atual contexto e projetar o cenário futuro da relação entre os dois países, eu converso agora com Arthur Leone, consultor legislativo do Senado. E para ficar claro para você que está em casa, o Arthur é consultor na área de relações internacionais. Arthur, obrigado por participar aqui do Cidadania. E já vou começar te perguntando aqui, porque esse tema tem chamado muito a atenção dos brasileiros. Desde 3 meses atrás, a gente está gravando esse programa em outubro, logo depois desse encontro de Lula e Donald Trump, quando a relação ficou mais esgarçada, né? Com as tarifas, lei Magnitsky para algumas autoridades brasileiras. Esse foi o pior momento mesmo, na sua visão, como um especialista da área, da relação entre Brasil e Estados Unidos? Agradeço o convite por estar aqui na TV Senado, debatendo um tema que é tão atual e importante. E eu acho que sua análise está correta. Sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais baixos do relacionamento bicentenário entre Brasil e Estados Unidos. A gente pode lembrar, inclusive, que os Estados Unidos foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do país. E hoje a gente se encontra nesse impasse econômico, comercial, político, diplomático, que tem causado transtornos para todos os setores da sociedade. E na sua visão, então, esse encontro formal dentro da cúpula de países asiáticos, esse encontro entre Lula e Donald Trump, ele ajuda a melhorar esse cenário que estava se mostrando catastrófico até então? Sem dúvida nenhuma. O caminho é o diálogo, e o diálogo num campo neutro, ele é muito mais proveitoso. Havia um receio muito grande quando o Itamaraty tentou estabelecer um diálogo entre o presidente Lula e o presidente Trump, de que houvesse algum constrangimento, como aconteceu com alguns outros chefes de estados quando essas reuniões ocorreram na Casa Branca. Então, o fato de ocorrer na cúpula da ASEAN também é um fato que deve ser louvado e contribui, sem dúvida nenhuma, para a aproximação entre os dois países. Então, é uma aproximação que não se desenha apenas com o executivo. É importante lembrar, o empresariado brasileiro desempenha e desempenhou um papel fundamental. A CNI, o próprio Senado Federal também tem contribuído nessa aproximação. Na sua visão, porque a gente viu a empolgação ali inicial, lógico que são dois políticos hábeis, né? Mas na sua visão, o pragmatismo da diplomacia brasileira conseguiu finalmente se sobressair, porque estava tendo dificuldade, né? É uma vitória desse pragmatismo, e para quem está em casa, para entender melhor, pragmatismo a política da diplomacia brasileira, ela não tem ideologia.
né? Ela trata todos os países como iguais e tem interesses econômicos e políticos para o Estado brasileiro. E se eu tiver falado alguma bobagem, você me corrige, por favor. Esse pragmatismo da nossa diplomacia, ele se mostrou bem sucedido? Sem dúvida nenhuma. O pragmatismo é uma marca da nossa política externa que acompanha o Itamaraty desde o Barão de Rio Branco. E o bolso não tem ideologia, né? O bolso do consumidor brasileiro, o bolso do consumidor americano. E essas tarifas demonstraram quão nocivas são para o consumidor médio de ambos os países. Então, esse pragmatismo reflete isso. Vamos deixar as ideologias, as divergências políticas que cada líder tenha, eventualmente tenha, de lado e contribuir para o bem-estar de nosso cidadão, de nosso país, de nossas indústrias. Existe, na sua visão, a possibilidade, por exemplo, dessas tarifas caírem para o patamar anterior de 10%, que é a tarifa média que o Trump está impondo a vários países do mundo? Eu acho que toda a população brasileira tem essa expectativa, mas fazer previsão é realmente bastante complicado. Vamos falar um pouquinho, então, dessa histórica relação, como você disse, bicentenária. São dois países que realmente, as independências são próximas, têm elementos próximos também na sua própria Constituição. São países que lidaram com a questão do racismo, né, de maneira bem contundente. Os Estados Unidos até que teve guerra para acabar com a questão racial entre Norte e Sul. O Brasil aconteceu por outro caminho, mas que também conseguiu a abolição, que não foi feita da maneira correta, mas, enfim, aconteceu. A gente está lidando com esse fenômeno até hoje. Como é que é essa relação Brasil e Estados Unidos? É uma relação bicentenária que resistiu ao tempo. Primeiro dizer isso. São duas grandes democracias do Ocidente, multirraciais, como você bem sublinhou, que guardam grandes afinidades culturais, ideológicas e civilizatórias. Os Estados Unidos, quando lança a doutrina Monroe, lá no início do século XIX, é curioso notar que o Império do Brasil, foi o primeiro país a aderir à doutrina Monroe. Vamos explicar para quem está em casa o que é a doutrina Monroe? A doutrina Monroe foi uma política norte-americana de estabelecer que os assuntos americanos, do continente americano, deveriam ser tratados pelos americanos. Pelos americanos aqui falam do continente, todos os cidadãos aqui. Era uma política, portanto, isolacionista, evitando intromissão europeia em assuntos do continente, mas ao mesmo tempo intervencionista, porque reservava aos Estados Unidos um papel de polícia continental. Foi uma política, portanto, que perdurou por algum tempo, inclusive, com algumas adaptações. Foi boa para eles, né? Mas para os outros países das Américas não foi lá das melhores. Não tanto. De fato, existem algumas condicionantes das relações internacionais no continente americano. Você tem grandes assimetrias de poder militar, assimetrias econômicas, e você tem um país, de fato, que atua de modo mais ofensivo, ao passo que outros atuam de modo defensivo e até com interesses restritos às suas localidades imediatas. Na sua visão, a gente tem um dizer popular de que os Estados Unidos gostam de tratar principalmente a América Latina, né? Ou seja, do México até chegando à América do Sul, como quintal. Isso é um reflexo direto do que aconteceu ali lá atrás com a doutrina Monroe? Pode ser. Foi uma política de intervenção, mas isso não se sustenta na realidade. Os Estados Unidos têm claras diretrizes para a política externa no que se refere à América Latina. E ela se assenta sobre 3 pilares: o econômico comercial, o pilar de governança democrática e de segurança. Essas são 3 prioridades que sempre acompanharam os governos americanos, sejam eles republicanos, sejam eles democratas. De fato, recentemente, desde o primeiro mandato de Trump, um outro pilar foi incorporado à política externa americana em relação à América Latina, que é a necessidade de conter a influência de atores extra-regionais, considerados pela política americana como nocivos. Para ficar bem claro, para quem está em casa, a China, né, em especial. Perfeito. China, mas também Rússia, Irã, Turquia. Washington especificamente aduz que esses países, por exemplo, sustentam o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Alguns desses países, praticamente todos, eles fazem parte do que a gente chama de Sul Global, do qual o Brasil faz parte também. E o Sul Global são os antigos países em desenvolvimento, que a gente gostava de dizer. E é um conceito que vai mudando, até porque não dá para chamar a China mais como um país em desenvolvimento, né? Um país extremamente desenvolvido e rico.
Mas com a organização desses países, e até em quase blocos como o BRICS, que ainda não é um bloco, mas existe pretensão de se tornar, quem sabe daqui a uma década talvez, os Estados Unidos estão se sentindo ameaçados? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma preocupação por parte dos formuladores de política externa americana. Muito embora o BRICS não tenha o objetivo de confrontar a ordem mundial vigente, mas reformá-la, tornar as instituições financeiras, as instituições políticas e multilaterais mais representativas, dando peso aos países africanos, aos países latinos. Mas, para os Estados Unidos, são blocos de grande influência em que China e Rússia exercem grande liderança. Então, de fato, há uma percepção de que esses mecanismos podem servir a outros interesses. Essa movimentação recente, né, de julho para cá, e que os Estados Unidos tentaram penalizar o Brasil de maneira mais dura, coloca o Brasil também dentro desse grupo de países que os Estados Unidos veem como ameaça, ou na verdade eles achavam que dava para trazer o Brasil de volta para o antigo quintal latino-americano? De fato, não. O Brasil ainda não está dentro desses estados. Inclusive, eles são nominados em documentos americanos como ameaças à segurança nacional norte-americana. É um momento baixo do relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, e que pode ter sido influenciado também por informações equivocadas, porque, por exemplo, o Brasil mantém um déficit comercial com os Estados Unidos. Há muitos anos. Há muitos anos. Ou seja, a gente compra mais deles, para ficar claro para quem está em casa, né, do que eles da gente. Exato. Os Estados Unidos são um grande investidor estrangeiro direto aqui no país, presença em variados setores, assim como o Brasil também investe lá nos setores de óleo e gás, setor de frigorífico. Então, é um relacionamento comercial de duas mãos, onde a força da indústria brasileira se une à sofisticação do mercado norte-americano. Então, sem dúvida nenhuma, essa aplicação de tarifas tem danos profundos para a economia de dois países. E aí você falou um pouquinho de informações equivocadas, entra a questão ideológica, não é? O grupo que hoje está na oposição e há essa tentativa de voltar ao poder, eles passaram informações a respeito de questões internas aqui, né? Do caso com relação ao julgamento do então presidente Bolsonaro, que agora já é ex-presidente da República, e isso acabou afetando. Mas, na sua visão, quando o Trump falou das tarifas e das outras sanções ao Brasil, esse era o principal motivo mesmo? Que ele chegou a falar do nome de Bolsonaro? Ou tinha outros pontos ali que estavam ocultos, mas que para ele pesavam mais? Perfeito. Analistas de relações internacionais costumam dizer que os interesses são outros. E eles passam desde a desdolarização da economia, o receio de desdolarizar o comércio internacional, a aproximação do Brasil com outras potências regionais, saindo da órbita de influência de Washington mais diretamente. Então, há essa tese, e ela tem bastante força, de que outros interesses, de fato, estariam relacionados a esse relacionamento ter atingido esse nível tão baixo como nós temos presenciado hoje. Arthur, eu vou te pedir, nem quis te interromper para deixar você terminar o raciocínio, mas para explicar para quem está em casa o que seria essa desdolarização. Bom, o comércio internacional hoje, ele tem uma moeda comum que é o dólar. Todas as transações, elas são feitas por meio do dólar, através do dólar. E isso tem um custo, para os países, especialmente os países em desenvolvimento. E uma série de iniciativas existem e estão em discussão para buscar meios alternativos ao pagamento em dólar. Essas iniciativas já existem em alguma medida regionalmente, localmente. O Brasil realiza comércio com alguns países da América do Sul, do Cone Sul, por meio do sistema de moedas local. Então, não há necessidade de fazer essas conversões. Mas, a nível global, esse debate ainda é incipiente. E, certamente, os interesses dos Estados Unidos seriam bastante afetados, bastante influenciados. Portanto, não convém aos Estados Unidos permitir que um movimento desse ocorra. Mas é importante ressaltar também que na última cúpula do BRICS, que foi aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, a desdolarização não esteve em pauta. Então, embora tenha tido toda essa repercussão, a desdolarização não foi uma pauta do grupo do BRICS na última cúpula. Maravilha. Outro ponto também que falam bastante, eu queria perguntar para você, é do interesse dos Estados Unidos nas ditas terras raras. A China tem a maior quantidade comprovada já, e o Brasil é o segundo país a ter
uma grande quantidade já. Só que a China já explora isso, já tem o conhecimento e a tecnologia para explorar. O Brasil ainda não. Nem os Estados Unidos têm, mas eles têm muito interesse nisso. Vamos explicar para quem está em casa. Bom, quando a gente fala de transição energética, você tem que falar de terras raras. São os minerais fundamentais para construções de baterias, placas solares. Então, a nova corrida, a geopolítica do século XXI é a corrida pelas terras raras. E o Brasil, de fato, como você bem sublinhou, abriga muito desses minerais. E eles são fundamentais para a construção de foguetes, placas solares, baterias de veículos elétricos. Não só o Brasil, Bolívia, Chile. Então, há um movimento global para conquistar essas minas, empresas estrangeiras dominando essas áreas de produção. Isso é uma preocupação de toda a política externa de todo o país. Os Estados Unidos têm uma lista de minerais críticos que consideram essenciais à segurança nacional. Então, você já tem um relacionamento entre minerais críticos e a própria existência e sobrevivência do Estado. O Brasil detém muitas terras raras, de fato, e também há essa especulação de que poderia ser o interesse dos Estados Unidos quando se fala desse relacionamento bilateral e poderia eventualmente compor parte de um acordo, um acesso facilitado, alguma solução nesse sentido que envolva esses minerais raros que são fundamentais não só para os Estados Unidos, mas como também para todas as economias do mundo. Vamos voltar mais especificamente para Donald Trump, que está com menos de um ano no poder, mas assim, é tanta notícia a respeito, parece que ele já está há mais tempo, né, desde que voltou a governar os Estados Unidos. Na sua visão, a maneira que ele tem atuado na política externa, ela tem... Deixa eu deixar mais clara até a pergunta. Ela tem uma estratégia ou ele tenta fazer a negociação como os empresários à moda antiga? Ele blefa jogando pôquer para tentar conseguir algo mais do que ele realmente acharia que conseguiria? Tem estratégia? Você que entende de relações internacionais, me diz. Essa é a grande questão atual. Mas, sem dúvida nenhuma, Donald Trump, ele é um hawkish. Ele tem uma orientação de política externa agressiva e seguindo as tradições do Partido Republicano, em alguma medida, isolacionista. Isolacionista em relação às instituições internacionais, né? São duas grandes tradições que inspiram a política externa americana, o isolacionismo e o intervencionismo. Um intervencionismo pontual, seletivo e judicial, mas um isolacionismo que se refletiu em inúmeros momentos e hoje eu acho que isso aparece de modo mais acentuado, porque o direito internacional, os organismos internacionais, a Organização Mundial do Comércio, todas essas instituições que foram conformadas sob liderança dos Estados Unidos, inclusive, se encontram muitas vezes inoperantes para lidar com os desafios que têm se apresentado atualmente. Então, se há estratégia, bom, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Mas você puxou um outro gancho que eu já ia falar aqui, que é do multilateralismo. Será que ele consegue sobreviver a 4 anos desse esforço do Trump de acabar com ele e retomar as relações bilaterais entre as nações? Olha, o multilateralismo de fato tem sido atacado de uma maneira que poucas vezes vimos desde a conformação desses organismos após a Segunda Guerra Mundial. A gente tinha um sistema internacional bastante estável, sólido e, de alguma maneira, capaz de lidar com desafios de segurança, os desafios do comércio internacional. Mas o multilateralismo já vem sendo enfraquecido há algum tempo. A gente pode lembrar que foi na administração do governo Obama que o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, que é o pilar jurídico, é o órgão judicial da OMC, ele foi bloqueado porque os Estados Unidos recusaram-se a nomear mais um árbitro. Se não há a nomeação desse árbitro, o mecanismo não funciona. Então, ele já vem se deteriorando há algum tempo. É difícil dizer se vai sobreviver, mas esperamos que sim. Porque isso é importante até para poder igualar os poderes das nações mais frágeis, né, com as mais poderosas, né? Para quem está em casa, para ficar mais claro para você, a gente, quando fala multilateralismo, a gente está falando da ONU, Organização Mundial do Comércio, essas várias entidades que reúnem as várias nações, os vários países globais e que são muito importantes nesse sentido. Vamos voltar um pouquinho agora para o início do programa, quando eu falei contigo a respeito desse encontro formal do Lula com Trump
na cúpula da ASEAN. E eles dois saíram já falando, os dois falando juntos, que o grupo Brasil e Estados Unidos, né, na verdade, o corpo diplomático brasileiro, com a equipe do Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, eles já iam começar a fazer reuniões. Você está otimista? Qual é a expectativa? Não precisa prometer nada na resposta, mas eu queria que você falasse o que é que a gente pode esperar. O que a gente viu foi que uma das demandas do governo brasileiro foi, além da redução das tarifas, também a retirada de sanções a algumas autoridades sancionadas sob a Lei Magnitsky. A gente espera que isso de fato ocorra. Primeiro porque o Poder Judiciário do Brasil é independente e, quando se fala de direito internacional, atos judiciais são atos de império. Portanto, gozam de imunidade de jurisdição. E, por outro lado, sobre o aspecto econômico-comercial, é o que é mais conveniente para a economia dos dois países. Se a gente for lembrar, há 2 dias atrás, o Senado americano aprovou uma resolução que derruba as tarifas de Trump. Muito embora haja expectativa de que essa medida não venha a ser aprovada na Câmara dos Deputados americanas, porque costuma votar de acordo com o governo Trump, isso já demonstra que os legisladores americanos, sejam eles republicanos, sejam eles democratas, estão preocupados com o impacto das tarifas, estão preocupados com a deterioração do relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Não só os legisladores, o empresariado americano, o empresariado brasileiro. Então, eu acho que é bem possível reverter esse cenário e voltar à normalidade. Outro ponto que foi tratado foi a questão da Venezuela. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, contextualizasse essa situação atual. Tem muita gente achando que os Estados Unidos estão passando muito do ponto no que estão fazendo com a Venezuela. É curioso notar que, durante o encontro, o presidente Lula se ofereceu para mediar a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. E se a gente voltar atrás, o Brasil também já foi mediador. Os Estados Unidos também já se ofereceram para mediar o conflito da Guerra do Paraguai. Então, veja como a história se entrelaça novamente. Venezuela e Estados Unidos tinham relações extremamente íntimas e maduras, especialmente no governo de Rafael Caldeira. Se você perceber, o esporte mais popular na Venezuela, inclusive, é o beisebol, não é o futebol. A Venezuela era a principal fornecedora de petróleo bruto para os Estados Unidos. Então, havia um intenso relacionamento comercial, político e diplomático entre os dois países. Após a ascensão de Hugo Chávez, de fato, o relacionamento começa a se deteriorar. Com Nicolás Maduro também, as tensões se elevam e os Estados Unidos chegam a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Os representantes de Maduro, então, deixam Washington. De fato, o relacionamento esfriou bastante. E Trump está com estratégia de pressão máxima na Venezuela, relembrando tempos em que havia intervenções americanas em países latino-americanos. A gente pode lembrar do Panamá, Granada, entre outros episódios que com certeza o continente não quer testemunhar novamente. Mas você acredita que a situação pode se escalar lá na Venezuela, ou você acredita que o pior já passou e entra nessa estratégia do Trump de sempre blefar e não chegar ao limite da ameaça? O movimento que Donald Trump faz na região próxima à Venezuela é preocupante. É o envio de navios, de aeronaves. De fato, ninguém sabe o que ele pode fazer em seguida. Sem dúvida, a declaração de guerra depende do aval do Congresso americano, mas uma intervenção pontual eventualmente poderia ser justificada sem a necessidade desse aval do Congresso e poderia trazer grandes consequências para a região, sem dúvida nenhuma. Antes da gente terminar, você está otimista? A gente vê o mundo num cenário assim que às vezes nos preocupa, né? A gente vem do pós-Segunda Guerra, com a construção de todos esses órgãos multilaterais e um esforço com os direitos humanos ganhando força, a ascensão em vários, isso a gente está generalizando, né? Mas em vários países a ascensão dos povos, né? Erradicação de uma série de doenças, melhoria de condições de vida. Você acredita que esse ciclo virtuoso do multilateralismo que nasceu pós-Segunda Guerra, ele está morrendo e a gente está entrando no novo ciclo mundial e a gente ainda não está percebendo isso? Olha, eu acho que sua análise tem um fundo de verdade, sim.
Hoje a gente vê, houve a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, o conflito em Gaza entre Israel e a faixa e o Hamas, conflito com o Hezbollah no Líbano, essas tensões no Mar do Caribe, são vários conflitos ao mesmo tempo, demonstrando a inefetividade, em alguma medida, das instituições multilaterais. Então, é um momento bastante delicado para o direito internacional, para os organismos internacionais e acho que isso fortalece a tese de que essas instituições devem ser reformadas, porque elas não são mais capazes de atender os desafios que se apresentam no nosso tempo. Só para ficar claro para quem está em casa, reformada não quer dizer acabar com elas. Elas têm que ser, na verdade, recriadas. Exato. Se adequar aos tempos atuais. Elas foram criadas no contexto de 1945. As ameaças à segurança em 1945 eram umas, as ameaças ao livre comércio eram outras e não persistem mais. Os atores mudaram. Então, de fato, essas instituições merecem ter uma representatividade mais adequada. Arthur Leone, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Murilo Hinojosa, o governo tem o controle dos subsídios que oferece para as empresas privadas? De forma objetiva, esse controle ainda é uma lacuna importante no orçamento público. Existe sim uma melhora recente, a gente observa novas concessões de benefícios tributários em que o governo estabelece prazo, estabelece contrapartidas, então acho que estamos numa evolução positiva, sim. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, apelidado de Baiano, foi condenado a 250 chibatadas nas costas. Indignados com o castigo, 2.379 marinheiros se amotinaram, liderados pelo marinheiro João Cândido, e tomaram os 4 maiores navios de guerra da Marinha. Foi nesse momento que o Brasil soube que os marinheiros, que eram 90% negros, eram constantemente punidos e castigados com chicotes e grilhões. Apesar da anistia, 141 marinheiros foram exilados no Acre e 18 foram presos. Só 2 homens ficaram vivos. Um deles, João Cândido Felisberto. Até hoje, os descendentes daqueles oficiais estão impedindo que o João Cândido seja posto no livro dos heróis da pátria. Salve o navegante negro. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz.
Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 3 de novembro. O Senado Notícias está no ar. Depois da operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a CPI do crime organizado vai ser instalada nesta terça-feira. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado vai investigar o modus operandi das organizações criminosas, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região do Brasil, em especial facções e milícias. A CPI será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. A proposta é do senador Alessandro Vieira. A CPI do crime organizado, que o Senado vai instalar agora na próxima semana, tem objetivos claros. Fazer um diagnóstico técnico da realidade do crime organizado em todo o país, essa tragédia que nos afeta cotidianamente, mostrar soluções que já existem dentro e fora do país e, ao final, entregar para a nossa sociedade, para o nosso país, um compromisso de solução desses problemas. É plenamente possível e o Brasil não merece ficar eternamente refém de criminosos. O presidente do Senado anunciou a instalação da CPI na próxima terça-feira. Em nota, Davi Alcolumbre informou que a comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. Segundo Davi, é hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país. A instalação da CPI acontece após a operação das polícias civil e militar contra o crime organizado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A ação resultou em mais de 120 mortos e 100 pessoas presas. A senadora Damares Alves falou na Comissão de Direitos Humanos sobre a ação das polícias no Rio de Janeiro. As cenas que nós vimos são gravíssimas. Nós vimos cenas de guerra. Explosivos foram jogados, casas foram incendiadas, houve tiroteio. Tudo que nós queremos saber, quando essa operação foi planejada, com 2.500 policiais. Ninguém é ingênuo de saber que uma operação dessa não teria danos colaterais. Qual foi o item pensado em criança para esta operação? O Conselho Tutelar foi junto com a polícia? Crianças foram acolhidas durante a operação? Como foi feito o trabalho junto às escolas? Porque crianças estavam em aula. Escolas foram atingidas? Os professores foram orientados? Qual foi o protocolo acionado para conter os danos às crianças do antes
durante e agora pós-operação. E na sexta-feira à noite, o governo enviou para o Congresso o chamado Projeto de Lei Antifacção. O texto atualiza a Lei de Organizações Criminosas e cria a figura da facção criminosa, termo que até agora não existia na legislação brasileira. As penas serão de 8 a 15 anos de prisão se a atuação da organização visar ao controle de territórios ou atividades econômicas, violência, coação ou ameaça. Homicídios cometidos por ordem ou em benefício de facções criminosas poderão levar a penas de 12 a 30 anos, passando a ser enquadrados como crimes hediondos. Ainda sobre segurança, o Senado aprovou na semana passada um projeto extra-pauta com novos critérios para prisão preventiva e audiência de custódia. O texto seguiu para a sanção presidencial. De autoria do ex-senador e atual ministro do STF, Flávio Dino, o projeto aprovado estabelece critérios objetivos para a audiência de custódia e a decretação da prisão preventiva. O texto prevê que a prisão poderá ser decretada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal para evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo. Entre os critérios sugeridos para a prisão preventiva estão o modus operandi, ou seja, o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou a participação em organização criminosa. O texto também estabelece critérios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como, por exemplo, haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais, ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça, se houver risco de fuga ou se o preso oferecer perigo de perturbação do inquérito ou da instrução criminal. É preciso ter mais rigor nas audiências de custódia para evitar que se torne uma porta giratória para criminosos. E o mérito do projeto é estabelecer que ao juiz é obrigatório, nessa decisão, acompanhar cada um desses pontos. Isso nós entendemos que vai levar, deve ter o efeito salutar de diminuir essas solturas. Agregamos aqui também a coleta do perfil genético de quem foi preso em flagrante e levado em audiência de custódia, que é uma coleta da moderna impressão digital e que vai aprimorar também a investigação criminal no nosso país, ou seja, tem um aspecto bastante moderno nesse projeto. Uma temática do parlamento brasileiro e da sociedade, a cobrança desta agenda de modernização e de proteção dos brasileiros na agenda de segurança pública. Já houve a sua tramitação na Câmara e tenho convicção que será uma resposta desta Casa do Parlamento Brasileiro. Semana começa com audiência pública e sessão especial no plenário. De terça a quinta, sessões especiais, sessão solene do Congresso, audiências públicas e exame de projeto nas comissões. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública prevista para debater a Política Nacional de Assistência Estudantil para os povos indígenas. Às 10 horas, uma sessão especial está marcada no plenário do Senado para comemorar os 65 anos da Consultoria Legislativa do Senado. Logo mais às 2 da tarde está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 4 da tarde, a CPMI do INSS tem reunião prevista para ouvir Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Nesta terça-feira, a partir das 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada para, além de definir emendas da comissão ao orçamento de 2026, deve debater em audiência pública projeto que limita o preço pago pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica pela parcela da potência e a energia elétrica vinculada a essa potência que cabe à União. Às 10 horas desta terça, uma sessão especial é prevista no plenário do Senado para comemorar os 135 anos do Tribunal de Contas da União. E às 11 horas de terça, deve ser instalada a CPI do crime organizado, com eleição de presidente e vice e definição de relator. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Na pauta, além da definição de emendas da comissão ao orçamento de 2026, exame de projetos.
Um deles institui a Política Nacional de Saúde na Escola. Às 11 horas desta quarta, o Congresso deve se reunir em sessão solene para homenagear Nossa Senhora de Nazaré e o evento que a celebra em Belém do Pará, o Círio de Nazaré, considerada a maior manifestação católica do Brasil. Às 2 horas da tarde de quinta-feira, está marcada a sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 70 anos da Universidade Federal da Paraíba, o UFPB, e os 45 anos do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da capital João Pessoa. A CPMI do INSS vai tomar o depoimento hoje, a partir das 4 horas da tarde, de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Na semana passada, a comissão ouviu Domingos Sávio de Castro, sócio de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, em empresas de call center. Ele negou que estivesse envolvido no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas, mas, de acordo com investigações, a organização criminosa teria desviado mais de 500 milhões de reais. O quê? Domingos Sávio de Castro compareceu à CPMI do INSS munido de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Falou que a atividade das empresas de call center eram lícitas e que não tinha nenhuma ligação com desvios do INSS. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. O relator questionou o depoente sobre acusações de estelionato e organização criminosa, originadas após a investigação de descontos indevidos em contra-cheques de funcionários públicos. O senhor foi condenado por organização criminosa? Sim. Qual foi a pena que o magistrado imputou ao senhor por esse delito? 3 anos e 6 meses. O senhor está cumprindo essa pena? Não, eu recorri. O relator também questionou Domingos Sávio sobre a ligação de uma das empresas dele, a Calvox, com a entidade Unaspub. Olha que coincidência. A Unaspub teve o ACT em 27 de abril de 2022. Um mês depois, o senhor cria a Calvox para operar para Unaspub. Não teve outro cliente. O senhor, para criar a Calvox, o senhor conversou antecipadamente com o pessoal da Unaspub? Não. Não? Não. Então me diga como é que o senhor conseguiu esse contato com a Unaspub. Eu conhecia o pessoal da Unaspub. O parlamentar questionou a ligação do depoente com Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS. Domingos explicou que o conhece há muitos anos, que são do mesmo bairro. O relator perguntou sobre as relações profissionais entre os dois. O senhor relator, bom, a pedido da minha orientação da minha advogada, eu permaneci em silêncio agora. Vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Mas o senhor estava indo tão bem. Alfredo Gaspar também questionou o depoente sobre a entidade da qual ele é procurador, a ABAPEM. A ABAPEM fez um acordo de cooperação técnica com o INSS em 8 de novembro de 2023. CGU e PF disseram que ela nunca prestou serviço nenhum, que 100 milhões foram integralmente retirados do bolso de aposentados e pensionistas. Eu pergunto, é o senhor que a população lesada pode olhar e dizer, aquele me tirou 100 milhões de reais, é o senhor? Não. O relator exibiu um organograma com o nome das empresas e pessoas ligadas ao depoente como careca do INSS e ressaltou que os valores desviados ultrapassam 500 milhões de reais. Estamos falando de 500 milhões de reais roubados de aposentado e pensionista. E aqui está um dos cabeças. Chega com habeas corpus, fica calado, não responde nada. Montaram uma organização criminosa dentro e fora do INSS.
A CPMI do INSS ouviu também Henrique Galvão. Ele pilotava aeronaves para Vinícius Ramos, presidente de uma ONG ligada à associação envolvida nas denúncias de descontos indevidos em aposentadorias. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse que vai pedir a prisão temporária de Vinícius Ramos e Silas Vaz, que foram convocados, mas não têm sido localizados pela Polícia Legislativa. Investigado no esquema de descontos indevidos, Vinícius vendeu 2 aviões para Silas 2 meses após a operação da Polícia Federal. Silas é beneficiário do Bolsa Família. O piloto Henrique Binder Galvão foi ouvido como testemunha. Ele foi chamado para falar na CPMI porque pilotava 2 aeronaves que seriam de propriedade de Vinícius Ramos, presidente do Instituto Terra e Trabalho, ONG ligada à Conafer, associação envolvida nas denúncias de fraudes em descontos indevidos de aposentados. As aeronaves, na verdade, estão em nome de Silas da Costa Vaz, assessor da Conafer e morador da periferia de Brasília. Uma das aeronaves fazia serviços para a Confederação. O Silas da Costa Vaz é um morador aqui de Brasília, que está como proprietário dessas 2 aeronaves. O senhor já esteve com ele? Não, vi as reportagens, mas desconheço. Desconhece? Não conheço. Alguma vez, por telefone, ele tratou com o senhor sobre voos para essas aeronaves? Nenhum. Membros da comissão suspeitam que emendas parlamentares teriam sido repassadas para a compra desses aviões. O senhor Vinícius Ramos compra essa aeronave em janeiro de 2025, fica com ela até junho de 2025, ele compra do antigo proprietário por R$1 milhão e revende por R$2,5 milhões para o senhor Silas Vaz, em junho de 2025. Dia 4 de junho faz essa operação. Outra informação que nós temos aqui é que o senhor Euclides Petersen manda R$1,5 milhão para esse Instituto Terra e Trabalho no dia 13 de dezembro de 2022 e mais R$1 milhão em emendas parlamentares no dia 20 de dezembro de 2023. São R$2,5 milhões e a matéria dá a entender que haveria ligação com a compra dos aviões. O senhor Silas Vaz, que é assessor da Conafer, o Carlos Roberto, que estava aqui, ele consegue em junho de 2025, coincidentemente 2 meses depois de... Aliás, nem 2 meses, foi 4 de junho, início de junho, a operação é deflagrada no final de abril. Coincidentemente, o senhor Silas Vaz consegue, pouco mais de 1 mês depois da operação deflagrada pela Polícia Federal, comprar um avião que tinha sido vendido 6 meses antes por R$1 milhão, comprar por R$2,5 milhões e outro avião por 700 mil. Então, da noite para o dia, um secretário da Conafer que recebia Bolsa Família, que mora no Recanto das Emas, consegue comprar 2 aeronaves por R$3,2 milhões, um Cessna e um Beech Aircraft. Tanto o senhor Silas Vaz quanto o senhor Vinícius já foram convocados, contactados pela Polícia Legislativa e não retornaram às nossas solicitações. Esses devem ser, inclusive, parte de um requerimento que eu vou apresentar na próxima semana, se tivermos a deliberativa, de pedido de prisão temporária, para que eles apareçam aqui e venham prestar esclarecimentos. Outro depoimento à CPMI foi do ex-diretor de governança do INSS, Alexandre Guimarães. Ele negou ter recebido vantagens indevidas para favorecer entidades envolvidas nas fraudes dos descontos de aposentadorias e pensões. Para o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, Alexandre Guimarães terá que provar que não foi cooptado pelo careca do INSS. Alexandre Guimarães ocupou o cargo de diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS de 2021 a 2023. Ele é apontado como suspeito de receber mais de R$300 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, por meio de sua empresa Vênus Consultoria. A empresa teve bens e ativos bloqueados pela Justiça após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. No depoimento à CPMI,
CPMI, Alexandre alegou que, apesar do cargo ser uma indicação política, ele foi escolhido por critérios técnicos. O senhor está me dizendo que em 2017 assumiu a diretoria de gestão de pessoas através do senhor André Moura, que era do PSC. Agora, 2021, o senhor volta e teve uma reunião com outro deputado do PSC. Como é que o deputado do PSC, Euclides, encontrou o senhor também? Através do currículo também. Sendo muito sincero, sabe, senhor Alexandre, o Brasil tem milhares de pessoas capacitadas com currículos impressionantes. Que uma vez o nome do senhor tenha chegado pelo currículo, eu acho bem provável. Agora, a segunda vez também com outra pessoa, o mesmo partido e o nome do senhor chegar através de currículo, aí eu vou dizer, já dá para tirar na loteria, porque eu acho muita coincidência. Alexandre Guimarães disse que, enquanto ocupou o cargo de diretor de gestão de pessoas do INSS, não tomou conhecimento sobre descontos associativos de entidades e sindicatos. Ele explicou como conheceu o careca do INSS. Eu conheci o Antônio, me convidaram para ir lá na distribuidora da QI15, quem é de Brasília conhece. O que é isso? Eu não sei. É um bar, tá? E lá o Antônio estava lá e foi quando nós nos conhecemos. Que ano foi isso e quem lhe convidou? Eu já estava como diretor de governança, foi início de 22, se não me engano. Mas o senhor, como diretor do INSS, que foi assaltado pelo senhor Camilo, o senhor disse que foi chamado para um bar ou para um encontro e lá tratar de exportação de frutas, não é isso? Eu fui lá inicialmente para tomar uma cerveja com meus amigos. E lá eu encontrei o Antônio e a conversa, que eu não tenho, foi para esse lado. Eu falei que ia estudar, se tivesse informações necessárias para que a gente pudesse estruturar um papel desse, e tirei adiante. O que eu estou vendo aqui é uma corrupção enviesada. O que eu estou vendo aqui é um vínculo que não deveria ter existido entre um diretor do INSS e um chefe de organização criminosa. Mas o senhor não está aqui com habeas corpus, não vou me aproveitar dessa situação, mas, infelizmente, me parece que o senhor foi cooptado também pelo senhor careca do INSS. Se foi ou não, o senhor juridicamente, o senhor vai ter a oportunidade de provar. Senadores da Subcomissão Temporária do Senado para acompanhar os embargos de terras pelo IBAMA realizaram diligência na semana passada em Rondônia. Uma audiência pública reuniu agricultores. O debate é sobre a contenção de danos ambientais e a regularização fundiária. A gente mexe com gado, aí vai vender um gado no frigorífico, tá bloqueada a ficha. A gente trabalha com leite, vai plantar alguma coisa também, tá bloqueado porque a gente não consegue vender e comprar sementes, comprar adubos, comprar as coisas porque a terra tá em embargo. A gente é visto muitas vezes como vilão e não como alguém que produz alimento para a população em geral. Esse choro não é um choro de uma pessoa que está casada. Isso é um pai de família que luta. É difícil. A gente, se fosse talvez um bandido, talvez a gente tinha até mais valor, que eu falo, os órgãos estão tratando a gente como bandido. Esses foram relatos de produtores rurais afetados por embargos do IBAMA, editados por decreto com a justificativa de impedir a continuidade de danos ambientais nas propriedades. As declarações foram apresentadas durante a audiência pública da Subcomissão de Terras da Comissão de Agricultura do Senado, realizada em Rondônia, e que reuniu autoridades e representantes do setor produtivo para debater os impactos dessas restrições. Perca de lavouras, desvalorização da terra. Quando a terra está numa situação dessa, vocês sabem
que imediatamente o preço do hectare, ou do alqueire, como vocês chamam aqui, né, vai lá para baixo, acaba. Insegurança jurídica e ameaça a subsistência de famílias inteiras. O presidente da subcomissão, senador Jaime Bagatoli, lembrou que essa medida tem indícios de inconstitucionalidade, já afetou mais de 7 mil propriedades rurais em todo o estado e tem inviabilizado o sustento de famílias. O embargo deve se restringir exclusivamente à área onde se verificou a infração ambiental, vedando sua extensão a outras porções do imóvel. É uma iniciativa que busca compatibilizar a efetividade da fiscalização ambiental com o respeito aos direitos dos cidadãos, especialmente aos produtores rurais, que não podem ser penalizados de forma indiscriminada ou sem a devida apuração dos fatos. Existe, na minha visão, um verdadeiro preconceito por parte desse determinado segmento de políticos do nosso país, que eu não preciso dizer quem são, em relação ao campo brasileiro. Incapazes de entender que essa é a vantagem comparativa que Deus deu ao Brasil. O procurador da República em Rondônia apresentou sugestões de medidas para proteger a atividade do produtor rural. A solução que eu proponho a gente pensar, o fortalecimento da SEDAM para fazer as autuações, ocupar esse espaço e fazer as regularizações ambientais rapidamente, o fortalecimento da Emater, do Senar e de outras instituições de assistência técnica, a regulamentação do processo administrativo sancionador para que ele seja mais pedagógico, menos punitivo, e a criação de um fundo para que as multas ambientais possam preencher esse fundo e serem destinadas ao próprio produtor para regularização ambiental e para assistência técnica. O objeto dessa audiência, a questão ambiental, ela, de alguma forma, ela afeta também os trabalhos do INCRA em função da necessidade de uma regularidade ambiental para se poder fazer a regularização fundiária. Felizmente, a nossa legislação nesse ponto avançou e ela consegue destacar para a regularização a parte que é embargada do resto da propriedade para que não impeça que se efetive a regularização. Entre as medidas legislativas adotadas há o projeto de decreto legislativo de autoria do senador Marcos Rogério, que susta os efeitos do decreto que determina os embargos. Que diante dessa omissão, repito, esses embargos aleatórios, embargos EAD, embargos à distância, tivessem acontecido e fazendo o que está fazendo com todos os senhores e as senhoras aqui. Aconteceu por omissão, por negligência, por falta de conversar. A medida provisória que busca equilíbrio no setor elétrico e energia mais barata foi aprovada nos plenários da Câmara e do Senado e agora segue para a sanção do presidente Lula. Antes, passou pela Comissão Mista de Deputados e Senadores. Logo na abertura da reunião, o líder do PMDB na Câmara resumiu o acordo para a aprovação da MP na Comissão Mista Especial. O texto, na sua grande maioria, tem uma concordância quase que geral aqui nesta comissão. Portanto, alguns pontos ficaram a serem discutidos e ajustados e dois são os principais. O que aborda a compulsoriedade ou qualquer que seja o trecho que trata o PLV do que diz respeito às termoelétricas. E ajustar sobre a questão das pequenas centrais hidrelétricas. O ajuste adotando o IPCA para o INCC para os investimentos e o IPCA para os contratos, o que causa um equilíbrio nos futuros leilões a serem, digamos assim, disponibilizados de possibilidades de concorrências para novos contratos. Nos termos aqui apresentados pelo líder Isnaldo, o governo tem acordo na retirada dos dispositivos relativos às termoelétricas e apoia também o requerimento para votação em globo dos destaques. Mas as sugestões incorporadas ao texto não agradaram a todos os parlamentares da comissão mista. No que diz respeito às renováveis assumir a conta das térmicas a gás, das renováveis assumir a conta pelo risco
hidrológico, inclusive das hidrelétricas, né, que já estão inclusive amortizadas, né, e também do financiamento da implantação das baterias em todo o setor. A gente fazer o entendimento do que foi aqui colocado, tanto pelo senador Randolfo como pelo deputado Isaldo, mas buscando e observando a compreensão da necessidade que nós temos de fazer a compensação para a estabilidade do setor das renováveis. O relatório do senador Eduardo, ele fortalece as energias alternativas, as fontes alternativas. O conjunto do relatório tem mais pontos positivos do que pontos a ser destacados. O projeto de lei de conversão resultante das modificações feitas na medida provisória foi aprovado por 22 votos a favor e 2 contrários. O Senado aprovou a criação de um sistema digital para agilizar compras governamentais. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. A proposta atualiza a lei de licitações e inclui o sistema de compras expressas como ferramenta de contratação de bens e serviços. O sistema digital deve agilizar as compras governamentais e padronizar procedimentos, além de ampliar a concorrência, especialmente para micro e pequenas empresas, e proporcionar ganhos de escala ao governo, com a redução de custos e de tempo nas aquisições. O texto define regras para fornecedores, prazos de pagamento de até 30 dias e possibilidade de uso da plataforma por toda a administração direta e indireta. A redução da burocracia para a aquisição de bens e serviços comuns padronizados enseja relevantes ganhos à eficiência e economicidade, com redução dos gastos públicos e a maior celeridade dos processos de contratação. Cumpre ressaltar que o PL 2133 de 2023 prevê o uso de sistema de compras expressas apenas para bens e serviços que, além de comum, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado nos termos do artigo 6º, inciso 13º da Lei de Licitações e Contratos. Os senadores também aprovaram a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A iniciativa torna permanentes as medidas de prevenção sobre a depressão, amplia as ações educativas que devem ser mantidas durante todo o ano e reforça a conscientização de crianças e adolescentes com o apoio da comunidade escolar. O texto prevê capacitação de profissionais de saúde, apoio a familiares, divulgação de serviços da rede de atenção psicossocial e combate ao estigma associado ao transtorno depressivo. As ações serão implementadas pelo SUS. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que torna permanentes as mudanças propostas pelo Poder Executivo no imposto de renda de pessoas físicas. É o caso, por exemplo, da isenção de imposto para quem recebe até R$ 5.000, proposta que está em tramitação no Senado. O texto segue para a sanção presidencial. A medida altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e retira o limite de 5 anos que existia para mudanças nas alíquotas do imposto de renda da pessoa física. Com a nova regra, reduções e isenções poderão ter validade por tempo indeterminado. Na prática, isso significa que o Executivo poderá manter políticas de isenção ou de redução de alíquotas por tempo indeterminado, sem precisar renovar a autorização a cada ciclo orçamentário. Essa alteração é considerada essencial para viabilizar o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Proposta que já foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Deputados e está em análise aqui no Senado. Durante a votação, o Congresso também aprovou um adendo de plenário ao projeto. O texto determina que, se for preciso conter gastos, o governo deve usar o limite mínimo da meta fiscal como referência. A regra reforça o controle sobre as contas públicas e garante segurança jurídica na execução do orçamento, evitando brechas para ampliar despesas sem compensação. Para o ano de 2025, permanece a regra até agora utilizada de considerar o limite inferior do intervalo de tolerância da meta fiscal para estabelecimento de limitação de empenho e movimentação financeira. Então, nós estamos inovando, nós estamos dizendo que a meta não é o centro,
A meta é embaixo. Não é isso? Assim me explicaram agora há pouco. E assim está no projeto. Assim está no projeto de lei. Dando ao governo do Lula mais 30 bilhões de tranquilidade para gastar sem que seja acusado de não ter atingido o centro da meta. A Comissão de Direitos Humanos recebeu, semana passada, várias crianças de diferentes cidades, acompanhadas dos responsáveis, para falar sobre direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens. No mês das crianças, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou uma audiência pública diferente. Crianças de várias idades, acompanhadas de seus responsáveis, puderam reivindicar diretamente os seus direitos. Elas falaram sobre violência, saúde, racismo, bullying, diversão, educação, entre outros temas. Um dos meus direitos favoritos são o que toda criança tem, que ter um tempo de lazer, porque eu acho que é muito importante para a criança poder crescer saudável e bem-sucedida. O poder público que tem que continuar nos ajudando com coisas adaptadas, com inclusão e acessibilidade, para transformar o nosso Brasil a ser um país melhor. Quando a criança está lá triste, sofrendo bullying, a gente vai lá e ajuda ela, né? Se ajudar ela. Avisa a diretora. Vacina, ela previne doenças. Quanto mais vacina, então ela vai diminuir a taxa de mortalidade. Ok, toda criança tem que se vacinar? Toda criança tem que ser vacinada. Tem. E os pais têm que levar para vacinar? Tem que levar para vacinar, é obrigatório. A gente inaugura com essa audiência um novo tempo para as crianças no Senado. As crianças vão continuar ocupando o Senado Federal. As crianças vão falar direto com os senadores agora. As crianças terão voz no Senado Federal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, agricultura, assistência social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital. Nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura.
saindo já no governo do presidente Jair Bolsonaro para assumir pela primeira vez a Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até 2022. Em outubro de 23, já no governo Luiz Inácio Lula da Silva, recebi o convite do presidente Alessandro Stefanuto para assumir pela segunda vez a Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até abril de 2025. Há uma divergência de acréscimo patrimonial entre a PF e a CGU. Uma fala em 6 milhões, a outra fala em 18 milhões. Ambas estão erradas, equivocadas, ou realmente houve um aumento patrimonial? Excelência, o que eu posso falar dessa matéria é que tudo será esclarecido. Se o senhor não tinha essa participação, por que o senhor trouxe esse processo da CONTAG contrariando determinação legal? Eu falo da inclusão em lote. Porque eu entendo que é de baixa complexidade. O processo já tinha tramitado pela Procuradoria anteriormente. Tinha parecer favorável ou contrário? Tinha um parecer da Procuradoria contrário à questão do lote. E a situação fática mudou. A situação temporal também mudou. Já vinha-se a CONTAG fazendo o pedido há certo tempo. Murilo Hinojosa, o governo tem o controle dos subsídios que oferece para as empresas privadas? De forma objetiva, esse controle ainda é uma lacuna importante no orçamento público. Existe sim uma melhora recente, a gente observa novas concessões de benefícios tributários em que o governo estabelece prazo, estabelece contrapartidas, então acho que estamos numa evolução positiva, sim. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Quer entender tudo sobre as eleições do Brasil?
Sabia que você pode consultar um monte de dados sobre eleições passadas? Por exemplo, resultados das eleições desde 1933, o eleitorado de alguma eleição do seu município ou estado, prestação de contas de partidos e candidatos, informações sobre mesárias e mesários, ou até sobre o uso das urnas eletrônicas. Essa transparência existe e tem endereço certo: o Portal de Dados Abertos. A reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos, Legislação Participativa, da terceira sessão legislativa ordinária, 57ª legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 115/2025, CDH, de minha autoria e de outros. Debater a Política Nacional de Assistência Estudantil para Povos Indígenas. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, em senado.leg.br, E-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal E-Cidadania, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Formação da mesa. Participarão presencialmente, os quais eu convido a tomar assento à mesa os seguintes convidados: Adilson Santana de Carvalho, diretor de Políticas e Programa de Educação Superior do Ministério da Educação. Presente. Seja bem-vindo. Chegou no horário, muito bem, que nem eu. Edilson Baniva, coordenador-geral de Articulação de Políticas Educacionais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Presente? Muito bem. Roselene Cruz de Araújo, indígena da etnia Tuxá, diretora de Política de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, MEC. Já está, deve estar vindo. Já informaram que ela está chegando. Eliel Benítez, diretor de Línguas e Memória Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Está aqui, muito bem. Participarão também por videoconferência Bianca. Está aqui. Mudou. Está presente, melhor ainda. Seja bem-vindo. Bianca Borges, presidenta da União Nacional de Estudantes, a UNE. Arlindo Baré, representante da União Plurinacional de Estudantes Indígenas. Esse vai estar por vídeo. Informo que cada painelista terá o tempo de 10 minutos. E, nesse momento, eu faço uma apresentação, em nome da presidência da comissão, de todos, e já que a nossa audiência pública, está sendo transmitida ao vivo, é importante que as pessoas saibam qual o debate que vamos travar aqui para fortalecer a assistência estudantil aos povos indígenas, a Política Nacional de Assistência. Senhoras e senhores, esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem por objetivo debater a Política Nacional de Assistência Estudantil, com foco nas necessidades e especificidades dos povos indígenas, à luz da Lei 14.914, de 2024, que instituiu essa política, e da Lei 15.169, de 2025, que prioriza a assistência estudantil na destinação de recursos do Fundo Social proveniente dos royalties de petróleo e do gás natural.
A nova legislação confere segurança jurídica e institucionalidade à assistência estudantil como política permanente, voltada a garantir condições de permanência no ensino superior e profissional, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade. Entre as ações previstas estão os auxílios para moradia, alimentação, transporte e outras necessidades básicas. A chamada Lei dos ROIs, por sua vez, destina recursos do Fundo Social à assistência estudantil, com prioridade para estudantes beneficiários de ações afirmativas, entre elas, naturalmente, os povos indígenas, conforme previsto na atualização da Lei de Cotas, que aprovamos há pouco tempo nas duas casas, no qual tive a alegria, de uma fui relator, outra fui autor. Não vou entrar no detalhe, senão fica muito eu. Em matéria de cotas, eu não tenho como não estar sempre participando. Trata-se de um avanço significativo que, no entanto, exige debate direto com as comunidades indígenas sobre a efetividade e a operacionalização do acesso a esses recursos, sobretudo diante das dificuldades específicas enfrentadas por estudantes indígenas nas universidades e institutos federais, como barreiras territoriais, racismo institucional e ausência de estrutura de acolhimento. A audiência proposta tem por finalidade ouvir lideranças indígenas, estudantes, representantes das universidades e institutos federais, do MEC, MPI, FDE e especialistas a fim de avaliar desafios e construir caminhos para uma assistência estudantil mais adequada às realidades indígenas. Será também uma oportunidade para o monitoramento da implementação da nova legislação, fortalecendo assim o controle social e o aperfeiçoamento da política pública. Esse é um resumo do que vai ser a nossa audiência de hoje, que de imediato eu passarei a chamar os oradores, os convidados, os painelistas. Começo com Adilson Santana de Carvalho, diretor de Políticas e Programa de Educação Superior do Ministério da Educação. 10 minutos, é com o senhor. Tá bom. Bom dia a todos e todas aqui presentes, pessoal que está acompanhando online também pela transmissão do Senado. Inicialmente, eu queria cumprimentar aqui a mesa, começando com o senador Paulo Paim. O senador é um parceiro de longa data em diferentes frentes aqui da luta pela promoção dos direitos humanos. A gente já teve na frente do combate ao trabalho escravo. O senador, como mencionou, foi autor da primeira versão da Lei de Cotas e depois foi um parceiro muito significativo, muito importante nessa revisão da lei no ano de 2023. Obrigado pelo convite, senador. Cumprimentar também a nossa presidenta da UNE, a colega Bianca Borges, os colegas aqui de governo, Eliel Benites e Edilson Baniwa. Bom, gente, eu preparei uma apresentação. Para ficar mais fácil seguir o roteiro, eu vou tentar, o meu grande desafio é ficar dentro do tempo. Estou olhando o relógio aqui, vamos lá. A ideia é dar uma... Esse troço aqui não está passando? Aponta para lá? Pronto. Passou, agora passou demais. Calma aí. Bom, a ideia é dar um panorama aqui, senador, tanto das políticas de acesso quanto de permanência, mas antes dar um panorama geral de como é que a gente encontrou essas políticas quando começamos no governo em 2023. Basicamente, assim, depois da saída da presidenta Dilma, a entrada do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, a gente encontrou um quadro bastante complicado, assim, o orçamento estava muito deprimido dessas políticas. Eu fiquei
palavra estarrecido, mas muito admirado de ver, quando cheguei em 2023, que a lei de cotas, senador Paim, que havia sido aprovada em 2012, com o decreto de 2012, a implementação da lei de cota nesses anos, ela tinha sido, para dizer o mínimo, muito incompleta. Eu vou entrar um pouco nesse detalhe e dizer o que a gente fez. E, além disso, a gente tinha também uma estrutura de pessoal bastante difícil, assim, muita gente tinha saído do MEC e a implementação dessas políticas públicas enfrentava ainda essa dificuldade. Além disso, um quadro assim mais geral, de muita queda na participação dos estudantes na procura do ensino superior. Esse gráfico que eu estou colocando na tela é o gráfico da participação no Enem, e dá para ver claramente aí, depois de atingir aí um pico em 2016, a queda foi muito alta, senador, de participantes do Enem. E a gente sabe que a participação do Enem é a porta de entrada na participação de outros programas de acesso à educação superior, como ProUni, SISU, FIES. O gráfico ali já mostra também que a gente, a partir de 2023, quando assume o governo, começa a mudar esse gráfico e o cenário já é um pouco melhor. Cada vez mais participantes do Enem, portanto, participantes do SISU, ProUni, FIES. Esse gráfico aí também, que é do Censo da Educação Superior, ele mostra que tem melhorado também a quantidade de estudantes que terminam o ensino médio e, a partir daí, fazem o Enem. Esses números, em 2022, era, na média do Brasil, 51%, em 23 já passou para 56%, e os números do censo desse ano, mas que pega de 2024, já mostra que pulou para 64%. Isso é resultado já de um processo melhor de comunicação, programas como o PED-MEIA, que garantem a permanência do estudante no ensino médio, também ajudam a promover esse processo de entrada no ensino superior. Bom, no caso das políticas de acesso, o ponto principal, como eu mencionei, é a questão da lei de cotas. A gente olhou, senador, que tinha uma situação muito ruim, que o estudante de cotas, muitas vezes, pela forma como a lei vinha sendo implementada, ele tinha uma situação pior do que se ele não participasse da lei de cotas. O que eu quero dizer com isso? O desenho da forma como o MEC implementava a lei de cotas, o estudante tinha que escolher, na hora de se inscrever, ou cota ou ampla concorrência. Só que se ele se inscrevesse para ampla concorrência, para cota, e ele não passasse, mesmo tendo nota para ampla concorrência, ele ficava preso. Isso, entre outras coisas, né? O decreto dizia que tinha que arredondar para cima na divisão entre cotas, entre o estudante de escola pública e o estudante que não era de escola pública, a garantia de pelo menos uma vaga para as cotas, que isso estava no decreto, o remanejamento das vagas, aquela vaga que não foi ocupada pelo cotista, tentar oferecer entre os cotistas. Então, tudo isso eram necessidades de implementação que redundaria, o que a gente viu que redundou, num maior acesso aos estudantes cotistas às vagas do ensino superior pelo SISU. E a gente fez esse processo e o resultado é um pouco isso aí. Isso aqui é os dados já do SISU de 2025. A gente teve, só com remanejamento, uma diferença de mais de 7% na taxa de ocupação na chamada regular. Quer dizer, a gente teve em 2024 a oferta de 264 mil vagas no SISU, mas só 239 mil foram selecionados. Por quê? Porque não havia o remanejamento das vagas. Quando a gente implementou isso em 2025, a taxa de ocupação preliminar subiu para quase 100%, 97,37%. Isso em números. Isso redundou também em mais aprovações, principalmente dos cotistas. Eu destaquei ali em amarelo, a aprovação na média foi esse 6, 7% aí, mas os cotistas foi 10%, e o cotista de baixa renda teve um aumento de seleção de cotistas de 19%. Isso é muita coisa. Aqui, a ocupação, quer dizer, você selecionou pelo SISU, o estudante tem que ir lá na universidade fazer a matrícula. Essa taxa aumentou nos cotistas que passaram em amplas, aqueles que tinham nota para ampla, mas não eram selecionados em ampla, portanto, ele prendia a vaga. Quando a gente fez esse processo, teve um aumento muito grande, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, e a taxa de
matrícula desses cotistas aumentou 125%. Senador, esse número aqui é muito interessante. Esse número 9.223 era o que um estudo científico, um estudo acadêmico mostrava, que era a quantidade de estudantes que tinha nota para passar em ampla, mas ficava preso em cota porque não era feito o remanejamento das vagas. Então, em 2024, a gente já fez, já corrigiu essa distorção e a gente deu acesso a 12.498 estudantes. Em 2025, que além de implementar essa medida, a gente também fez o processo de remanejamento, a gente colocou para dentro, ou garantiu o direito, a 27.515 estudantes. Juntando os 2 anos aí, senador, 40 mil estudantes que tinham direito a acessar as vagas das universidades pela lei de cotas e pelo SISU, que não estava fazendo isso porque o algoritmo estava implementado de maneira incorreta, em contrário à lei e ao decreto. Bom, em relação à permanência, eu estou vendo que eu tenho 1 minuto e 45 só, dando um pouquinho mais, tá bom. Um quadro geral, senador, hoje a gente paga bolsa para 16 mil indígenas e quilombolas. Dividindo isso aí mais ou menos pela metade, é mais ou menos 8 mil indígenas que são atendidos. O governo aumentou em 2023 de 900 para 1.400 essa bolsa, porque a gente entende que é essencial para a permanência dos nossos estudantes indígenas. Além disso, a gente paga bolsa também para cerca de 15 mil estudantes que entraram pelo ProUni. A gente aumentou essa bolsa de R$400 para R$700 em 2023. E como o senhor mencionou aí, foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula, a Lei 14.914, que é a lei que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil, que a gente está no processo de regulamentação. E, para nossa felicidade, também foi aprovada aí em 2025 agora, e sancionada também pelo presidente Lula, a Lei 15.169, que permite a destinação de recursos dos royalties do pré-sal para os estudantes da assistência estudantil. Isso é um quadro geral. Vou pular esse slide que eu estou com pouco tempo. Aqui, senador, para ter uma noção do quadro que a gente tem pela frente. Isso aqui são dados aí do censo cruzados com o CAD único. A gente tem cerca de 871 mil estudantes que são cadastrados no CAD único e que estão matriculados na rede federal, estadual e municipal da educação superior. Cerca de 280 mil é Bolsa Família, portanto, é aquele recorte de renda muito baixo. E 516 mil ganha menos per capita, menos de um salário mínimo. Então, a gente tem um universo muito grande de estudantes com necessidades que a gente precisa atender. No caso Isso aqui é um quadro dos estudantes indígenas. A gente tem hoje cerca de 46 mil estudantes indígenas no total, sendo 13 mil na rede federal. Como a gente atende hoje apenas cerca de 8 mil, por questões de limites orçamentários, a gente tem uma quantidade significativa que a gente precisa avançar. Além disso, chama a atenção que tem muitos estudantes indígenas também na rede privada de educação superior e que precisa também de assistência. Isso aqui estou terminando, tá, senador? Mais 1 minuto no máximo aqui. Isso aqui é um pouco mostrar o esforço do governo federal em melhorar essa questão orçamentária. A gente já conseguiu, isso aqui é o orçamento do pagamento da Bolsa Permanência. A gente teve um aumento aí desde 23 de mais de 100%, hoje está cerca de 381, que é mais ou menos isso que está na PLOA do ano que vem. Esse aqui é o gasto na ação 4002 da assistência estudantil de maneira geral. A gente também tem feito, o governo tem feito, o presidente Lula, o ministro Camilo tem feito esse esforço de aumentar a capacidade de financiamento da assistência estudantil. Bom, para finalizar, isso aqui é o número de bolsas que a gente paga hoje para estudantes indígenas, em média, né, porque esse número varia de mês a mês, mas tem também aumentado, mas é isso, senador, tem aumentado, mas ainda é muito aquém do que a gente precisa fazer. E a gente conta aqui com a sua parceria de sempre com o Congresso Nacional para que a gente viabilize recurso orçamentário. Bom, por fim mesmo, a gente terminou essa semana as últimas reuniões do GT
de regulamentação da PNAES. Agora a gente vai preparar o relatório e os normativos e a gente espera que com isso a gente tenha estruturado do ponto de vista jurídico e normativo o sistema da Política Nacional de Educação de Assistência Estudantil. E o desafio maior que fica, senador, é o financiamento da política, e para isso a gente conta com esse caminho de recurso da lei do pré-sal e com o apoio de sempre do senhor e do Senado do Congresso Nacional. É isso, muito obrigado. Desculpa ultrapassar o tempo. Muito bem, senhor Adilson Santana de Carvalho, diretor de Política e Programa de Educação Superior do Ministério da Educação, CESUMEC, que fez uma bela exposição, mas como a gente fala sempre, fizemos muito, mas há muito por fazer. E pode contar com essa comissão e os espaços aqui no Senado, onde nós estivermos, para ajudar na questão orçamentária. Passo a palavra agora à senhora Bianca Borges, presidenta da União Nacional dos Estudantes, a nossa UNE. Seja bem-vinda. Muito obrigada, senador. Quero igualmente cumprimentar todos aqui os colegas que estão na mesa, também meu colega do Movimento Estudantil, que deve estar nos acompanhando por videoconferência, logo mais vai dar a palavra também. Em primeiro lugar, senador, parabenizá-lo aqui pela iniciativa e pela parceria nas pautas dos estudantes. Isso é, sem dúvidas, fundamental, assim como é fundamental debater a assistência estudantil nos dias de hoje e ainda mais com um recorte importante dos estudantes indígenas. O Adilson mostrou aqui dados importantes que nos ajudam a dar o panorama desses estudantes hoje, da inserção no ensino superior, mas fato é que nós temos ainda muitos desafios, né? Acho que, em primeiro lugar, colocar aqui o imenso avanço e vitória que significa, em primeiro lugar, a criação da lei de cotas e a sua renovação mais recente, mas também colocar que, felizmente, se nós muito avançamos da democratização do acesso ao ensino superior, e isso eu diria não só nos últimos anos a partir da lei de cotas, mas nos últimos 20 anos, inclusive, com a expansão da rede federal do ensino, outras políticas que foram fundamentais nesse sentido, hoje o principal desafio que nós vemos dentro das universidades é assegurar a permanência desses estudantes que, pela primeira vez na história, se veem no ensino superior, veem o ensino superior como um sonho possível, mas que ainda enfrentam principalmente barreiras materiais para se manter no espaço das universidades. Então, por esse motivo mesmo, a importância do tema da audiência, de que colocar também aqui a importância da sanção do Plano Nacional, da Política Nacional de Assistência Estudantil como lei. O PNAES já vinha há quase uma década, se eu não me engano, sendo cumprido exclusivamente como decreto, e a sua efetivação como lei para nós é fundamental e representa uma conquista. O reconhecimento de que a permanência estudantil, que compreende moradia, alimentação, transporte, mas também aspectos imateriais dessa permanência, né, como o acolhimento cultural, psicológico, é parte essencial da democratização do ensino superior. Mas, justamente, a efetivação do PNAES depende que os recursos cheguem de fato e que cheguem à altura do tamanho do desafio que nós temos hoje nas salas de aula do Brasil. Depende de que a especificidade das demandas dos estudantes e das estudantes indígenas sejam enxergadas e sejam consideradas também, e de que haja uma estrutura de acolhimento que vai muito além da mera distribuição de bolsas, embora isso seja também fundamental, mas que se trata também dos aspectos imateriais e simbólicos do que é o acolhimento no ensino superior, do que é você ter a sua cultura reconhecida e acolhida também nas instituições de ensino, que a gente vem tentando romper paradigmas, mas que muitas vezes estão baseadas em concepções e currículos, inclusive, que são eurocêntricos. Então, acho que esse é um aspecto importante da gente considerar aqui. Eu tinha um dado aqui, Adilson, não sei se ele está correto, que eu tinha levantado, que o censo do INEP indicava que a gente tinha cerca de 70 mil estudantes indígenas no ensino superior, está correto? 46 mil, né, pelos dados que você apresentou ali. É um contingente bastante significativo.
Outro dado que eu levantei também do INEP é de que em 2025, o número de estudantes autodeclarados indígenas que se inscreveram no Enem cresceu 89%, mais ou menos, mostrando um salto importante da retomada das matrículas do Enem, que nós entendemos como uma retomada do reconhecimento do papel do Enem como um exame nacional fundamental para acesso ao ensino superior, e acho que também um reconhecimento da correção dessas distorções, né, que estavam fechando as portas da universidade para tanta gente logo ali no sistema de ingresso através do SISU. Então, esses são dados muito importantes, mas que mostram também o tamanho do desafio que nós temos para a garantia da permanência, né? O Adilson mesmo apresentou aqui um dado, e acho que a gente precisa reconhecer que, infelizmente, e mesmo os estudantes que estão atendidos pelas políticas, Adilson, tem uma tendência muito maior de permanecer em vulnerabilidade, porque não é só a oferta da Bolsa que resolve essa situação de vulnerabilidade, né? Porque são barreiras persistentes que afetam os estudantes indígenas. Em primeiro lugar, muitas vezes, a distância entre o seu local de moradia e as universidades ou institutos federais, a deficiência de políticas de moradia, de alimentação, de transporte, de alimentação adequada, que infelizmente persiste em muitas das instituições federais de ensino no nosso país. O aspecto imaterial e simbólico, mas que é igualmente importante, que é o apoio para o acolhimento cultural, a língua, a identidade, e um racismo institucional e falta de políticas específicas das universidades adotadas para a realidade dos estudantes indígenas, que também é um aspecto que não há como não levar em consideração, assim. Então, acho que tem aqui alguns principais eixos de atenção. O Adilson mencionou, em julho desse ano, inclusive na ocasião do 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes, foi sancionada pelo presidente Lula uma nova lei que garante a prioridade para estudantes indígenas, quilombolas e estudantes PPI de modo geral, na destinação de políticas de assistência estudantil. Algo que é fundamental, mas que, novamente, exige que a gente pense a permanência estudantil de maneira mais ampla e não só dentro da prioridade que essa política estabelece, que ainda é insuficiente para a gente atender a esse grande contingente de estudantes que nós, felizmente, temos hoje dentro das universidades. Garantir que os recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil e do Fundo Social sejam destinados e executados com transparência e participação de organizações da sociedade civil e das entidades indígenas também. Nós, das entidades estudantis nacional, UNE, UBS e NPG, temos um pleito e um requerimento protocolado para que possamos nos somar ao comitê gestor do Fundo Social, do Pré-Sal, para inclusive conseguir ter a transparência e participar das discussões que são feitas ali naquele espaço, mas nós entendemos que é fundamental a ampliação, considerando também as entidades que são representativas das e dos estudantes indígenas, e estabelecer um monitoramento específico desse recorte dos estudantes indígenas, né, para além de quantos ingressam, quantos estão efetivamente chegando ao final e concluindo a sua graduação. Infelizmente, não só entre as e os estudantes indígenas, e na verdade os estudantes cotistas têm apresentado um nível de conclusão superior aos estudantes da média geral, mas tem nos preocupado muito a evasão do ensino superior de modo geral. Acho que se olhar de modo mais específico para os estudantes indígenas e quilombolas, é possível que a gente encontre também fragilidades que precisam ser enfrentadas e que precisam ser acolhidas pelas políticas aqui que nós debatemos. Então, isso aqui, sem dúvida, é fundamental. Analisar também as taxas de evasão, de retenção desses estudantes e, talvez, sonhando um pouquinho mais além, pensar também a vida deles depois da universidade, né? Como é que está a inserção no mercado de trabalho, na pós-graduação. Esses são todos objetivos que, sem dúvida, também fazem parte do que a gente tem como sonho de universidade, né? Quando a gente pensa em universidade, a gente não está falando só dos 4, 5, às vezes 6 anos que aquele estudante está
vai passar ali no ambiente educacional em si. A gente defende a universidade como passaporte para o futuro e como eixo estruturante de novas perspectivas de vida. E não existe nada mais trágico do que a gente pensar desse sonho sendo abandonado no meio, ou de pensar que esse sonho não se concretiza depois da conclusão do ensino superior. Então, isso para a gente aqui também é fundamental. Acho que só para ir fechando mesmo, posicionar aqui e, mais uma vez, dialogar com a preocupação do senador e parabenizá-lo, porque a assistência estudantil ela não pode ser vista de modo genérico, né? Ela não pode ser um grande pacote, ela precisa reconhecer as vulnerabilidades dos diferentes grupos e acho que também pensar aqui a importância das instituições de ensino também pensarem a assistência estudantil na ponta e a assistência para além das bolsas, né? Mas a assistência do que é garantir a integração, garantir centros de convivência, garantir acompanhamento psicopedagógico e tantas outras medidas para que essas e esses estudantes se vejam de fato acolhidos na universidade. Parabéns, senhora Bianca Borges, presidenta da União Nacional de Estudantes UNE, que faz um resumo do antes, durante e depois, né? Não é só preparar para a universidade, para entrar numa política de cota, ter o auxílio permanência, mas e depois também na colocação no mercado de trabalho, enfim, ao longo da vida de todos nós, né? Parabéns pela exposição. Com a palavra o senhor Adilson Banivar, coordenador-geral de articulação de políticas educacionais indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, MPI. Recuap Kawak, senador Paulo Paim, Recuap Kawak Adilson, Recuap Kawak Umbassara Ilhéu, Recuap Kawak Bianca Borges. Bom dia, estou saudando vocês na primeira língua minha, sou o professor Adilson Baniva, e eu queria iniciar dizendo como é importante esse diálogo, essa audiência para tratarmos de um assunto, né, que é de grande relevância para todos nós, né? E destacar, senador e colegas aqui da mesa, reconhecer que as políticas de ações afirmativas têm tido esse avanço, né? Mas apenas em algum item. Eu tenho acompanhado uma década e meia, né? Inclusive eu sou fruto das políticas de ações afirmativas, né? Eu tenho acompanhado de perto alguns avanços, mas, sobretudo, muitos desafios ainda. Destacando o avanço é o acesso, né? Eu acho que o acesso, né, tem tido muito avanço, né? Hoje tem mais de 100 e poucas universidades que abriram espaço para nós enquanto indígenas, né? Tanto na graduação, tanto na pós-graduação. Então, não deixa de ser um grande avanço, né? No entanto, nós temos também muitos desafios, né? E quando se trata de desafio, eu vou destacar que desafio tanto de concepção, né, mas também desafios de materialidade. Então, desafio de concepção, o que eu trato aqui é justamente verificar que nessa uma década e meia de política de ações afirmativas, né, que eu acompanho, a gente tem percebido que na questão do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, né, a gente tem percebido que no ensino a gente não tem avançado muito, né? Você percebe as universidades, a gente tem avançado muito pouco na questão do ensino. Temos poucas temas, né, indígenas dentro dos nossos ensinos, né? Então, acho que o ensino precisa avançar bastante nessa perspectiva, né? Quando você pega a questão das atividades de pesquisa, idem, né? Nós temos avançado muito pouco nas atividades de pesquisa para nós enquanto povos indígenas, apesar de que nós já temos muitas referências, né, para utilizarmos em várias áreas, mas você percebe que ainda se utiliza muito referências não indígenas, né? Então, a gente precisa avançar isso, né? E no terceiro tripé, que é a questão das atividades de extensão, que para mim eu sempre prezo que é um braço direito, né, muito forte, com o qual a gente, enquanto indígena, né, se possa se conectar com os nossos territórios, né?
a partir das atividades de extensão, também a gente não avançou muito, né? Você pega as universidades hoje, né, não tem disponibilizado, né, eu digo como experiência isso, né, não tem disponibilizado recurso, senador, né, para que a gente possa ir lá nos nossos territórios, né, fazer a pesquisa, depois voltar para cá para compartilhar nossas experiências. Então, eu acho que na questão da pesquisa a gente precisa, na atividade de extensão, precisamos avançar isso, né? Nós temos grande desafio hoje, porque se a gente não fortalece as nossas atividades de extensão, nós teremos problemas, né? Que você fica 4, 5 anos na universidade, né? Tendo referências que não são indígenas, você também não consegue avançar do ponto de vista mais científico, né? E destacar muitos desafios do ponto de vista material. Acho que no primeiro momento, senador, o que nós estamos fazendo aqui, né, acompanhando também dentro do Ministério dos Povos Indígenas, é a luta para a sobrevivência material, né? Que é muito claro isso, lutar pela Bolsa, né? A bolsa é uma das sobrevivências materiais, né? É muito importante o aumento, né, que a gente verificou isso. Na minha época era 900, Adilson, quando eu entrei, né? Agora foi para 1.400, né? Já é um pequeno avanço, mas a gente precisa avançar no valor também, né? Salário mínimo. Quase um salário mínimo agora. Na minha época era 900, né? E para viver 900 na época aqui em Brasília, né, era impossível, ainda é impossível, entende? Mas a gente precisa avançar nos valores, né? A gente tem visto isso, né? O que a gente tem recebido, eu tenho andado... senador Paim, nesse um ano que estou no Ministério, tenho andado em 5 regiões do Brasil para visitar algumas universidades, inclusive algumas onde tem maior indígenas, né? Por exemplo, a Universidade Federal Fronteira Sul tem em torno de 600 e poucos indígenas. E uma boa parte são ticunas, lá do Amazonas, né? Estão lá. E outras universidades, como a Unicamp, agora que eu fui para lá, tem em torno de 400 alunos, a UFSCar, enfim, outras universidades, né? Tem muitos indígenas, mas o que a gente tem recebido, né, com relação à questão mais prática, né, a Casa do Estudante, né? A gente precisa pensar, né, o Ministério dos Povos Indígenas junto com o MEC, enfim, precisa pensar um recurso para construir, né, a Casa de Estudante. A gente tem recebido muita demanda a isso, né, para a construção da Casa de Estudante, para a construção de espaços também, que a gente chama de espaço de convivências culturais, né? Eu acho que exemplo disso é o UNB, né? Eu fui fruto da UNB, né? Então esse espaço que hoje está lá, que chama Maloca, a gente lutou muito para que pudesse sair a Maloca. Ainda não saiu a Casa de Estudante, mas a Maloca saiu. Mas um grande, né, avanço que a gente teve também nessas questões E outro ponto que a gente tem buscado é mais na questão do ensino superior, porque para mestrado e doutorado a gente tem avançado um pouco os espaços, né? No entanto, também a gente tem um grande desafio nessa perspectiva, de bolsas, né? A CAP tem uma bolsa para mestrado e doutorado, mas quando se leva em contexto do Brasil, né, sobretudo da Amazônia brasileira, você, né, tem uma bolsa aproximadamente de R$ 2.500, né, que é muito pouco para a Amazônia brasileira, né? Eu, quando estava fazendo meu mestrado, né, eu só dava para me chegar até... Eu sou de São Gabriel da Cachoeira, né, só dava para me chegar em São Gabriel da Cachoeira, na minha cidade, mas não tinha... A bolsa não dava condições de eu comprar gasolina para me chegar lá na minha aldeia, que é 200 litros de gasolina, R$10, né? Coloca isso na ponta do lápis, né? Então, é muito desafio, né, para quem faz o mestrado e doutorado. Então, a gente precisa dialogar com a nossa... encaminhamento que a gente vai ter que dialogar com a CAPES, né, para que seja uma bolsa diferenciada para indígenas, né, e até mesmo criar uma linha de bolsas, né, dentro da CAPES para esse apoio ali. Então, a gente precisa avançar nessa parte do ensino superior, do mestrado e doutorado, né. E nós estamos, agora, senador, né, com um pouco dessa experiência, nós estamos buscando dialogar com as universidades, com uma proposta de institucionalizarmos as políticas de ações afirmativas, né, no quesito indígena, que a gente entende que as universidades, enquanto não institucionalizarem as políticas de ações afirmativas, né, pode entrar um reitor que é a favor nosso, digamos assim, né, cuida bem da gente, mas troca de reitor, né, não funciona. Então, o nosso caminho que a gente consegue enxergar agora, né, discutirmos, né, junto com os coletivos indígenas, a institucionalização das políticas de ações afirmativas, né, garantindo um pouco também nessa perspectiva de recursos, né, para isso. E outro também,
colega Dilson, a gente precisa também institucionalizar a Bolsa Permanência, né? Ele é apenas um programa ainda, né? E eu acho que a gente precisa avançar nessa questão também de institucionalização. E, por último, para fechar minha fala, a gente tem recebido, senador, muitas demandas com relação à questão de apoio, né? De bolsas para os nossos parentes estudantes que estão nos institutos federais, mas, sobretudo, nas universidades estaduais, né? A gente tem tido muita dificuldade nisso. Nós temos muitos estudantes indígenas que estão nas universidades estaduais, mas que não recebem bolsa, né? Então, a gente estamos também dialogando para dar apoio também aos nossos parentes, né, indígenas que estão nas estaduais. Por fim, eu queria nos colocar aqui à disposição para ir construirmos essas políticas de ação afirmativa de forma mais aproximada possível, né, para nós enquanto povos indígenas. Obrigado, Coecaturete, Matiatsa. Muito bem, senhor Adilson Baniwa, coordenador-geral de articulação de políticas educacionais indígenas do Ministério de Políticas dos Povos Indígenas. Muito bem. Ele deixa muito claro que está pegando a questão financeira de novo, né? Tanto para doutorado como na Bolsa Permanência, né? Que é muito pouco. Foi na linha que você falou, né? Mas vamos em frente, que depender de nós, vamos ajudar. Com a palavra, o senhor Arlindo Baré, representante da União Plurinacional de Estudantes Indígenas. Videoconferência. Vamos ver se ele está na tela. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, senador. Eu queria primeiro agradecer pelo convite e saudar aqui os componentes da mesa, né? Em primeiro lugar, o senador Paulo Paim, o parente Edilson Baniwa, que acabou de falar, o senhor Adilson Santana, né? Diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação. Queria também saudar a nossa parenta, professora Rosilene Cruz de Araújo, diretora de Políticas de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, MEC, a senhora Bianca Borges, presidente da União dos Estudantes, e o parente Eliel Benite, diretor de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. A minha colaboração vem no sentido de reforçar a fala, principalmente do professor Edilson, mas também alinhado ali com a fala da nossa colega presidente da UNE. Tivemos muitos avanços com relação à política de cotas, né? Um avanço importante na lei de cotas, posteriormente na lei de cotas no serviço público, logo em seguida a lei de cotas na residência médica, porém essas cotas trazem esses desafios que já foram elencados e muito bem elencados pelo professor Edilson Baniwa, mas a nossa preocupação com o movimento estudantil sempre foi na garantia da participação direta, efetiva, na construção dessas políticas, né? E a nossa presença faz um total sentido de garantir exatamente as nossas percepções, as nossas concepções, principalmente a nossa vivência e convivência no ambiente universitário. A nossa preocupação também vem em relação aos dados, né? O INEP de 2022, segundo o INEP de 2022, éramos 68.252 estudantes indígenas, né, presentes no ensino superior. Dentre eles, 25% estavam nas instituições públicas. Agora, no censo de 2025, somos 46.410. Isso significa que, né, para além daquilo que foi elencado, né, anteriormente, com relação às políticas de acesso, vimos uma grande redução de indígenas acessando a educação superior, né? Muitos motivos, inclusive, para essa redução. O contexto político anterior, né, as políticas de assistência e permanência que devem ser, de alguma maneira, construídas a partir da nossa presença, né, e considerando
essa diminuição do censo de 2022 para 2025, vem a grande preocupação, né? Como é que está o acolhimento dos estudantes indígenas na educação superior, né? Como é que está sendo construído orientações institucionais que garantem efetivamente a presença desses estudantes, principalmente estudantes que vêm de regiões diferentes, como é o caso de indígenas que vêm da região norte, né, Amazonas, para estudar na região sudeste, na região sul. Então, a gente precisa levar muito em consideração isso, não só no sentido de garantir que esse estudante venha atrás da busca dos seus sonhos, mas efetivamente que esses sonhos se tornem realidade, né? Trazendo mais uma vez essa preocupação do porquê da diminuição desse acesso dos estudantes indígenas na educação superior. E a outra, que é bem importante, para além daquilo que, né, a lei já garante, o PENAS ele tem essa responsabilidade, né? Para além de discutir, eu diria assim, o financiamento da própria política, mas que ele precisa garantir a nossa participação direta nessa discussão, nessa possibilidade de garantir que, a partir do financiamento, a gente consiga efetivamente garantir que essa política chegue de forma diferenciada, né, de forma acolhedora para os estudantes indígenas. Esses sujeitos que hoje estão acessando a universidade precisam ser, de certa forma, não só acolhidos pela universidade, mas acolhidos na formulação dessas políticas. E, a partir disso, a gente entende que, né, o programa de assistência estudantil, o programa de bolsa permanência, o programa de alimentação saudável na educação superior, o programa estudantil de moradia, o programa de apoio ao transporte de estudantes, o programa que inclui a acessibilidade na educação, programa de permanência parental, programa de acolhimento nas bibliotecas, né? Principalmente o programa de atenção à saúde mental dos estudantes, né? É uma coisa que tem chegado, tem sido discutido nos nossos seminários, nos nossos eventos, essa preocupação com a saúde mental dos estudantes, né? E é importante trazer uma coisa, e parabenizar também pelo convite, porque eu entendo que sem a nossa presença, né, principalmente os estudantes que estão sentindo essas dores, né, que estão vivenciando, né, convivendo, né, a partir dos seus contextos, nessas universidades trazem consigo muitas coisas importantes nessa construção. Então, trazer aqui a importância da nossa participação, né, na discussão, nos debates, na formulação também, por que não, a partir disso, levar a nossa proposta na construção, efetivamente, dessas políticas. E para finalizar, né, eu trago aqui o anseio do movimento estudantil indígena que a gente esteja nesses espaços, efetivamente, para poder colaborar nessa construção a partir da perspectiva do movimento estudantil indígena, que está muito organizado hoje no Brasil. Obrigado. Muito bem, senhor Arlindo Bagé, representante da União Plurinacional de Estudantes Indígenas, que na sua fala, no seu conjunto, me lembrei de uma frase, uma chamada, uma marca, né, que eu fui autor também do Estatuto das Pessoas com Deficiência. O Estatuto dos Povos Indígenas eu só não fui porque eles não quiseram ainda, senão eu já seria também, viu? Eu sei que não há um consenso entre vocês. E no longo do debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles diziam: Paim, tudo com nós, nada sem nós. E é mais ou menos a fala também do nosso Arlindo Bagé, né? Por isso ele enfatizou a importância deles terem sido convocados para estarem nessas discussões. Eu passo a palavra agora à senhora Rosilene Cruz de Araújo, indígena da etnia Tuxá, diretora de Política de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, que ela vai falar por vídeo. Videoconferência. Bom dia a todas as pessoas, me escutam? Escutamos sim, perfeito. Bom, primeiro quero cumprimentar a mesa em nome do nosso querido senador Paulo Paim, né? Parabenizar pela iniciativa em trazer para essa audiência um tema de grande relevância para os povos indígenas.
e ratificar, na verdade, a fala de todas as pessoas aqui que me antecederam, né? Do nosso diretor Adilson, do nosso coordenador Edilson Baniwa, do nosso querido Arlindo Baré, dizer que a lei de cotas de 2012 ela foi um marco na história do acesso e permanência de estudantes indígenas na universidade. O período que antecede a lei de cotas é um período que invisibiliza, na verdade, não dá acesso, né? Então, nós éramos muito poucos os que conseguiam chegar na universidade. Então, a lei de cotas ela é um marco. Então, no acesso, né, os povos indígenas têm acessado o ensino superior, as universidades, né, as instituições de ensino superior, os institutos, têm cuidado, né, têm mostrado o interesse em dar esse acesso, mas nós temos um grande desafio que é a permanência, né? Tirar as pessoas dos territórios e levar para os grandes centros para estudar numa universidade pública tem sido um desafio imenso. E aqui, olhando muito para o que o diretor Adilson traz enquanto dados, é importante a gente olhar esses dados, porque não se constrói políticas públicas sem olhar para os dados. Então, quando a SECADI ela retorna no ano 2023, né, com esse governo Lula, a gente retorna já recebendo os estudantes indígenas pautando, né, a permanência na universidade. E a parceria que a SECADI desenvolve hoje junto à CESU, né, as duas secretarias do Ministério da Educação, tem conseguido realmente olhar e qualificar os dados que são apresentados no âmbito do acesso e da permanência dos estudantes indígenas na universidade e tem tentado qualificar, né, essas entregas. Então, como bem foi colocado o diretor Adilson, a primeira iniciativa que o Ministério da Educação, que o nosso, né, ministro Camilo encampou foi o valor da Bolsa Permanência, ele está muito abaixo do que realmente dê conta da necessidade de permanência na universidade. Então, ela saiu de um valor de R$ 1.900 para R$ 1.400, que ainda não é, né, o ideal, ainda não é suficiente, mas já qualifica bastante do lugar onde a gente encontrou. E uma coisa que o MEC vem fazendo nesses 2 anos e meio, quase 3 anos, é tentar universalizar a oferta do programa Bolsa Permanência para todos os estudantes indígenas que estão na universidade. Né? É um desafio muito grande, porque o déficit era muito grande, né? Mas nós já conseguimos universalizar em muitas das instituições de ensino superior, só que a educação é aquela coisa boa, né? Que ela cresce muito. Então, a cada ano nós recebemos mais estudantes indígenas na universidade e essa universalização acaba ficando um pouco distante, porque nós temos um outro desafio que é lidar com o orçamento, né? Lidar com o financiamento. Quando o Arlindo Baré diz que é preciso, né, pensar a institucionalização disso e trazer isso enquanto política pública e não enquanto programa, isso faz com que a gente garanta um orçamento fixo para dar conta dessa universalização. Mas nós acreditamos que, né, a gente vai conseguir fazer isso, né? Hoje, nós já temos um número grande de pessoas indígenas que estão na universidade aguardando esse acesso, né, aguardando essa universalização, mas nós realmente precisamos de um orçamento que garanta isso. Então, isso está muito a cargo, né, da secretaria responsável, que é a CESU, né, nós estamos aqui com o diretor Adilson, mas é importante também dizer do lugar que a SECADI se coloca hoje, né? A SECADI é uma secretaria do Ministério da Educação, que tem feito muitos diálogos com os povos indígenas para tentar qualificar e trazer uma educação com equidade, a educação básica nos territórios, mas que nós sabemos que o ensino superior é um caminho para chegar nessa educação escolar com equidade, com qualidade nos territórios. Hoje, o Censo Demográfico da População Indígena mostra que nós crescemos muito para fora do território. E a gente percebe que um dos motivos desse crescimento para fora dos territórios é justamente
a insuficiência de oferta contínua de educação básica nos territórios. Então, os jovens saem dos seus territórios para buscar o ensino médio, por exemplo. E um dos motivos de não ter uma oferta contínua nos territórios da educação básica é justamente ter formação qualificada, né, ter formação para professores indígenas. Se a gente for olhar, né, o histórico da educação escolar indígena, nós vamos entender também que esse processo é fruto de um processo, podemos dizer assim, pós-constituinte, onde o Ministério da Educação assume a educação básica, mas assume também o desafio de formar professores, porque até então não existia, né, eram poucos as pessoas indígenas formadas em diversas áreas do conhecimento. Então, para se expandir a educação básica, precisa se expandir a formação de professores. E a SECADI, nesse momento, tem feito um investimento, um esforço muito grande para garantir a formação de professores e que isso, de fato, qualifique a oferta da educação básica nos territórios. Então, nós lançamos mão da parceria com a CAPES, lançamos um Parfor Equidade, onde nós tivemos, né, 32 novos cursos para dar conta da formação de professores, além do apoio via ProLinde, que a SECADI já desenvolve, né, para tirar da invisibilidade esses cursos de formação intercultural em licenciaturas e pedagogias interculturais indígenas para professores. Então, esse é um trabalho que a SECADI tem feito com muito louvor, porque ainda é a nossa carência, ainda é a nossa necessidade. A formação de professores é uma carência para que a gente possa, de fato, qualificar a educação básica nos territórios. Mas é importante dizer também da parceria das instituições de ensino superior, né, que têm sido grandes parceiros junto à SECADI, junto à CESU, para pensar esse acesso, para pensar essa permanência, para pensar esse apoio, né, às pessoas indígenas para se qualificarem enquanto formação continuada, enquanto formação inicial em suas bases. Então, olhar para os cursos interculturais no âmbito da instituição de ensino superior é pensar também uma política de institucionalização desses cursos. Então, isso é importante. Para além disso, né, a lei de cota ela traz uma perspectiva muito boa, porque realmente ela garante o acesso, né? Nós temos muitas pessoas indígenas que acessaram a universidade a partir da lei de cotas e que as universidades elas têm qualificado cada vez mais a sua permanência. Mas um grande desafio tem sido realmente o financiamento, o orçamento, porque a participação de pessoas indígenas na universidade não é um processo barato, né? É um processo caro para as famílias dessas pessoas, para a instituição de ensino superior que está acolhendo, porque realmente sair dos territórios indígenas para acessar a universidade é esse processo caro, que temos buscado muito na perspectiva de qualificar esse acesso e essa permanência. Hoje, os povos indígenas estão acessando as universidades em diversos lugares do país, então isso fica ainda mais caro, porque é tirar pessoas da Amazônia para ir para o Nordeste e vice-versa. Então, isso a gente viu no contexto da pandemia quanto isso foi doloroso, levar essas pessoas de volta ou manter essas pessoas naquele espaço, né? Porque realmente a permanência precisa ser qualificada, né? Mas parabenizar pelo trabalho que a CESU vem desenvolvendo, pela SECADI, pelo Ministério da Educação, né? Eu acho que o ministro Camilo tem feito um esforço muito grande, né, de garantir o acesso e a permanência de estudantes indígenas na universidade. O reconhecimento desse avanço é importante, o reconhecimento de que hoje nós temos um crescimento significativo de acesso e de permanência de estudantes indígenas na universidade. É claro que ainda precisamos qualificar muito essa permanência, porque, como eu disse, é um processo caro, né? E a gente vai bebendo na fonte das experiências das instituições de ensino superior, né? Nós temos muitas instituições com experiências muito boas de acolhimento, mas nós temos também experiências desastrosas que precisam ser qualificadas, né? E que, consequentemente, vem a evasão, vem a desistência. 15 segundos. Então, é importante dizer também
que olhar para essa experiência, né, da institucionalização, do acesso e da permanência... Só para orientação da nossa convidada, eu dei o mesmo tempo que eu dei aos outros, mais 5 minutos, ok? Fique à vontade. Obrigada, senador. Então, só para finalizar, é importante dizer que nós precisamos sim olhar para esse acesso e para essa permanência, né, dos estudantes indígenas na universidade. Nós precisamos qualificar esse acesso e essa permanência porque nós entendemos que precisamos sim, né, crescer ainda muito mais com esse acesso e essa permanência, pois a educação escolar dos povos indígenas carece de pessoas qualificadas nas diversas áreas do conhecimento para cuidar da educação escolar nos territórios. Para além disso, né, olhar para as áreas de saúde e para as áreas de gestão territorial é de extrema relevância para a educação dos povos indígenas, né? Os territórios indígenas precisam dessas pessoas qualificadas, precisam desses sujeitos que atuam na educação, que atuam na saúde, que atuam na gestão territorial. E atuam também nos direitos, na garantia dos direitos dos povos indígenas. Então, são estratégias que ajudam-nos a pensar a vida no território, pensar o bem viver, pensar as estratégias didáticas pedagógicas e também pensar como que o território pode qualificar a vida das pessoas indígenas em seus respectivos territórios, conforme orienta a relação dessas pessoas com o território. Então, a universidade é esse caminho, né? A escola é esse caminho. Então, trazer esse debate no âmbito de uma audiência pública como essa, senhor senador, é de grande relevância para que nós possamos, de fato, qualificar essas entregas e trazer, de fato, uma entrega de uma educação equitativa para os povos indígenas. Obrigada. Muito bem, senhora Rosilene Cruz Araújo, indígena Etnia Tuxá, diretora de Política de Educação Escolar Indígena no Ministério da Educação. O conjunto da fala muito, muito boa, meus parabéns, mas eu falava com você, né? E você me lembrava os dados que você tinha dito, nem eu sabia. São 46 mil estudantes vindos dos povos indígenas, somente 8 mil têm direito à Bolsa Permanência de R$ 1.400. De fato, é preocupante para aumentarmos a qualidade, inclusive em todas as áreas onde estão os povos indígenas, no campo da universidade. Vamos em frente agora com a palavra o senhor Eliel Benítez, diretor de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui, senador. A gente agradece em nome do Ministério dos Povos Indígenas esse ato aqui, para a gente possa dialogar essa pauta importantíssima. E cumprimento dessa forma o senador Paulo Paim, o Adilson da CISU, também o Edilson Banil, nosso companheiro lá do Ministério dos Povos Indígenas, né? E também a companheira da UNE, né? E Rosilene Tuxá, que está online, e o Arlindo Baré, também do Movimento Estudantil Indígena. Eu fico bastante feliz, né? Cumprimentar também o pessoal que está assistindo online. A gente sabe que os estudantes estão participando, vendo ali online, para estar acompanhando o debate aqui. Eu quero começar a falar a partir das falas anteriores, né, em termos de pontos fundamentais para que possa garantir a políticas afirmativas em relação ao estudante indígena, mas eu quero partir de uma premissa, senador, em relação à questão da diversidade dos povos indígenas no Brasil, né? Então, hoje, pela Constituição, né, Federal e também na situação hoje no Brasil, nós temos, segundo os dados agora pelo IBGE, né, 391 povos diferentes uma das outras, com línguas e culturas diferentes, né? Diante disso, né, consideramos também, nas últimas décadas, os povos indígenas consideram o ensino, a escola indígena, o ensino superior indígena, como uma das grandes estratégias para garantir a sua diversidade, né?
Então, e essa diversidade é uma estratégia também para a gente possa viver na democracia, na diversidade, na cultura no Brasil, diante de um processo histórico de violência, de apagamento cultural no Brasil. Então, a história dos povos indígenas ele é marcado por esse processo de apagamento na perspectiva de construir um país, uma língua, uma cultura. Nas últimas décadas, né, os jovens indígenas, né, colocam na sua perspectiva no ensino superior uma das alternativas, um dos caminhos estratégicos para a reafirmação da sua autonomia, para a reafirmação da sua cultura, língua e a contribuição do jovem em relação aos seus povos, né, às suas comunidades, né, para contribuir nesse processo. Então, pensar uma política afirmativa, né, em relação ao ensino superior, na perspectiva dos povos indígenas, né, nós temos que considerar essa lógica, essa perspectiva, né, o porquê dos povos indígenas estão buscando o ensino superior como uma das grandes alternativas, como uma das grandes respostas também para os seus povos, diante de um processo histórico de violência. E quero considerar muito, nas falas anteriores, como Edilson Baniva colocou, em relação à necessidade de a gente melhorar, né, as políticas afirmativas que já têm iniciado, e graças, né, a gente considera muito isso em nome do Ministério dos Povos Indígenas, como a Bolsa Permanência, em relação à porta de entrada, né, do ensino superior. Nós precisamos melhorar ela, a porta de entrada. Mas, porém, existe também a permanência, que é posterior, né? Então, nós temos que melhorar a política de entrada, a permanência e também de que maneira ela possa estar voltando, né, ou seja, atuando a partir da formação em relação às suas comunidades e os territórios. E eu quero considerar, a partir disso, alguns pontos importantes, né, que uma delas, nesse processo da elaboração das políticas afirmativas, né, em relação aos povos indígenas, ela tem que partir dessa ideia de que nós temos que garantir a diversidade, né, porque se a gente pensar uma política, né, com muita boa intenção, mas também tem um caráter de homogeneização das pessoas, então a gente está fazendo uma boa intenção, mas continuando uma velha política de homogeneização das culturas e línguas. Então, esse cuidado a gente tem tomado no Ministério dos Povos Indígenas, como através da orientação da ministra Sônia Guajajara, ouvindo os acadêmicos indígenas, o estudante indígena, né, acompanhando o Encontro Nacional de Estudante Indígena, para a gente pensar uma política afirmativa a partir dos estudantes, né? Essa é uma ideia muito importante, porque hoje, né, temos que sempre buscar ouvir, né, os povos indígenas, qualquer situações de ação política referente a que envolve os povos indígenas, que inclusive está na lei de 169, né, para a gente possa ouvir a perspectiva, principalmente dos estudantes jovens indígenas. Outro ponto importante, quero considerar na minha fala em relação a razão dessa questão da presença indígena também no ensino superior, em relação à construção permanente no campo dos saberes, né? Porque historicamente os povos indígenas foi sendo colocada no processo contínuo de apagamento dos saberes dos povos indígenas. Isso é secular. Hoje, com o advento do estudante indígena no ensino superior, é interessante, é importante construir nas universidades novas metodologias de ensino, né? Novas formas de pensar uma ciência interculturais. E nesse ponto que é importante a presença indígena no ensino superior, e isso na graduação, no pós-graduação, porque toda a base de conhecimento acadêmico, ele vem da Europa, ele vem não da América do Sul, não dos povos indígenas. Então, nós precisamos reverter esse pensamento, né? O pensamento que nós temos que referenciar dos saberes dos ancestrais, dos mais velhos, dos territórios, para que nós possamos fazer o diálogo dos saberes. E esse diálogo dos saberes,
é a construção permanente de novos valores em relação à nova geração de pessoas que nós queremos produzir para a sustentabilidade do nosso país e do planeta. Hoje, os povos indígenas têm trazido, com seus conhecimentos, né, nos debates políticos, né, a questão da mudança climática, crise humanitária, questão do território, enfim, toda uma pauta hoje que atravessa a sociedade a partir da sua ancestralidade. Então, a presença indígena na universidade, ela traz também uma contribuição fundamental para a própria ciência, para o próprio avanço de várias áreas, na área de saúde, na área de gestão territorial, na área do direito, na área de educação, enfim, várias áreas que vai contribuindo e vai mexendo toda a estrutura do pensamento, que inclusive esse pensamento mais anterior, tradicional no sentido ciência, que se resulta hoje no desequilíbrio do planeta, nos equilíbrios ambientais, nas crises climáticas e regionais aqui no Brasil. Então, hoje há uma contribuição fundamental, né, dos estudantes indígenas nesse processo do avanço da ciência na perspectiva da sustentabilidade. Então, nesse sentido que trago a minha mensagem, né, a partir da importância das políticas afirmativas, né, que foi destacada aqui na mesa, mas em que sentido isso pode resultar para o bem para a sociedade. Hoje, por exemplo, nós estamos discutindo, né, no âmbito dos jovens indígenas, acadêmicos indígenas, em relação a que tipo de cidade queremos, né, em termos, quando encontra-se comunidades indígenas no contexto urbano, né? Que tipo de aldeia nós queremos na cidade? São outros debates atuais, né? A questão da diversidade, né? Estamos colocando com outra perspectiva para a própria sociedade como um todo. Então, o Ministério dos Povos Indígenas traz, né, no debate, né, com as comunidades, com os jovens indígenas, além de pensar uma política afirmativa estruturante, né, ela tem que estar permanente, mas também o porquê que isso é importante, para que a sociedade possa compreender, né, a importância dos povos indígenas no âmbito também da ciência, do ensino superior e levar adiante seus conhecimentos ancestrais. Obrigado e entrego a palavra. Muito bem, senhor Eliel Benítez, diretor de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, que falou muito da importância da diversidade. Achei importante você lembrar a todos nós o que eles fazem para o apagamento, né, das nossas histórias, da história dos povos indígenas, a importância das ações afirmativas e a questão do meio ambiente também, né? O quanto que os povos indígenas fazem essa defesa e com muita competência. Nós terminamos aqui a fala dos nossos painelistas, e pela orientação que nós temos nesse momento, eu devo ler alguns questionamentos que vieram do E-Cidadania. O E-Cidadania está aqui. Perguntas. João do Rio Grande do Sul, terra de Sepete Araju, viu? É bom lembrar que nós colocamos como herói na pátria a iniciativa minha aqui no Senado e do Marco Maia lá na Câmara, os dois gaúchos. João do Rio Grande do Sul, como a nova lei de assistência estudantil pode ser adaptada às realidades culturais dos povos indígenas? Se vocês puderem dar uma cópia para cada um dos convidados presentes, e eles podem escolher a pergunta que eles vão responder, ok? Arthur de Santa Catarina, como serão definidos valores mínimos por região, custo de vida, haverá indexador anual? Luan, São Paulo, quais ações afirmativas serão adotadas para garantir a educação aos povos indígenas? Comentários. Ana do Rio de Janeiro. É preciso mapear as necessidades dos estudantes indígenas para identificar demandas prioritárias e distribuir recursos conforme o custo de vida.
Elisama, do DF. Acredito que ouvir os próprios estudantes indígenas é essencial para que as políticas não sejam apenas sobre eles, mas construídas com eles. Continua. Letícia, Distrito Federal, quais são os dados da evasão estudantil indígena que justificam essa proposta de lei? Nicolas, do Maranhão, a educação de povos indígenas pode, de alguma forma, prejudicar a preservação de suas identidades culturais? É uma pergunta, não é uma afirmação. Janaína, de Minas Gerais, os livros de história do Brasil serão modificados para que todos tenham acesso à história original do Brasil, com ênfase na cultura indígena? Miqueias, do Paraná, a política será permanente ou depende de dotação orçamentária anual sujeita a cortes? Janari, de Tocantins, quais políticas públicas visam os direitos à educação, à integração dos povos indígenas no Brasil? Vocês vão receber, tudo que eu li aqui vocês vão receber, todos que estão na mesa. Emília, do Amazonas, essa elaboração deve incluir consulta pública a indígenas presencialmente no plenário, além de consultar os já formados e líderes. Degila, do Ceará, permitir a manutenção das políticas assistencialistas para os indígenas é um fomento de equidade social e educacional no nível superior. Vicente de Goiás, excelente debate. A permanência dos povos indígenas é essencial. É essencial que eles ocupem esses espaços. A iniciativa é ótima. Está cumprimentando a audiência pública, a fala de vocês. Cristiano, do Rio de Janeiro, devemos muito aos povos originários. Todo o apoio à cultura e à educação será sempre muito bem-vindo. E aí termina. Como cada um de vocês já está de posse de documentos que aqui li, tanto comentários como perguntas, agora vocês poderão escolher que pergunta gostariam de responder. Fiquem bem à vontade. E eu já, indo nessa parte da nossa audiência pública, eu pergunto se alguém aqui da mesa já escolheu alguma pergunta que gostaria de responder. Se não escolheram ainda, fique à vontade que eu consigo ir enrolando aqui. A Bianca, então. A Bianca, a quem eu já passo a palavra. Bianca, tu vai fazer comentários e aproveita que as tuas considerações finais. Como são perguntas, e depois você pode fazer um comentário, nós vamos dar, então, aqui 5 minutos, mas com mais 3, então dá 8 minutos. Ok? Fique à vontade, 8 minutos. Obrigada, senador. Brevemente, assim, cumprimentar todo mundo que deixou esses questionamentos aqui, são todos muito importantes. E eu começo pelo questionamento que foi colocado pelo Nicolas, do Maranhão, que ele perguntou se a educação dos povos indígenas pode, de alguma forma, prejudicar a preservação das suas identidades culturais. Eu acho que isso vai de encontro com algo que eu tentei colocar aqui, mas que o Edilson colocou de modo muito melhor, mas que diz respeito justamente ao ambiente acadêmico que se tem na universidade hoje, né, Edilson? Em que, infelizmente, muitas vezes a gente ainda tem um currículo e métodos de ensino com referências que são extremamente eurocêntricas. Eu acho que, quando nós debatemos a assistência, a gente precisa passar também desses critérios que são os mais objetivos, materiais, e pensar nesses critérios imateriais também. Porque a universidade, ela não é um território que já está dado, né? Ela não pode ser vista como algo estático, como algo já consolidado. E quando nós falamos de política de cotas, eu acho importante posicionar isso, a gente não está falando, não se trata só da universidade beneficiar as pessoas que estão ingressando. Muito pelo contrário, né, senador? O senhor sabe
que quem se beneficia da política de cotas é a universidade e a sociedade de modo geral, que vai ter muito mais setores contribuindo com os seus saberes, sejam saberes originários, sejam saberes que são oriundos do fato de terem outras vivências, outra bagagem cultural e que vão contribuir com a nossa sociedade e com a própria construção do conhecimento científico e acadêmico a partir dessas vivências. Então é importante que as universidades também estejam abertas a isso, porque se trata, na verdade, da universidade cumprindo com o seu papel, né? Então, Nicolas, acho que a educação, o acesso à educação superior não deve, de forma alguma, prejudicar a preservação da identidade cultural e que a universidade tem que ser, inclusive, uma aliada da preservação dessa identidade, desses conhecimentos e que nós precisamos urgentemente, assim, ter maior abertura nas universidades para conseguir debater currículo, para conseguir estimular, seja no eixo de ensino, pesquisa ou extensão, também as iniciativas dos povos indígenas e relacionadas à preservação e à identidade indígena de modo geral. Miqueias, do Paraná, colocou aqui também uma pergunta, né? Política será permanente ou depende de dotação orçamentária anual sujeita a cortes? Essa tem sido uma grande batalha, né, Miqueias, que a gente trata quando nós falamos da política nacional de assistência estudantil. Nós, da União Nacional dos Estudantes, temos defendido que o PNAE se torne uma política de Estado, mais que um projeto de lei, mas que justamente a blinde das intenções ou mal intenções de governos de ocasião, porque permanência estudantil é um direito que não tem que depender de ser reconhecido por um governo ou de outro, né? Olha os danos no processo educacional brasileiro que a gente teve nos últimos anos por causa de governos que não acreditavam na educação, não investiam na educação e principalmente não viam as diferentes realidades que existem no ambiente educacional. Então, nós acreditamos que as políticas de permanência estudantil, elas precisam ser permanentes, elas não podem depender de dotação orçamentária anual sujeita a cortes e que isso é fundamental para a sua plena efetivação e para o pleno cumprimento do papel do Estado em nos ofertar educação pública, gratuita e de qualidade. E só concordar aqui com a Elisama, do Distrito Federal, que colocou: acredito que ouvir os próprios estudantes indígenas é essencial para que políticas não sejam apenas sobre eles, mas construídas com eles. Acho que colocar uma concordância aqui e inclusive agradecer, né, porque é justamente, Elisama, a partir de iniciativas como essa audiência pública convocada pelo senador Paulo Paim, que a gente consegue ter esses espaços de escuta. Nós tivemos também o grupo de trabalho que o Adilson mencionou de regulamentação da política nacional de assistência estudantil, e temos outros espaços participativos que têm possibilitado essa participação, que sem dúvida é fundamental, mas a gente reivindica também que na fiscalização dessas políticas a gente tenha também grupos que tenham representatividade da sociedade civil, dos estudantes e das estudantes indígenas, do movimento estudantil de modo geral, assim como temos reivindicado essa participação no fundo gestor do Fundo Social do Pré-Sal. Acho que são essas considerações. Já agradecer aqui, parabenizar mais uma vez a iniciativa do senador. Muito bem, Bianca. Bianca, que é líder da UNE, presidenta. E você disse uma frase aí que eu sou obrigado a comentar positivamente. Porque quando a gente fala em política de cota, alguns dizem: pô, inventou de novo com política de cota essa negra que não bola, é indígena, é deficiente, enfim. E você acha que os brancos também não precisam? E pior que na política de cota está previsto para brancos pobres também, tá ou não está? Eu tenho casos que vieram me procurar, eu até conto às vezes, um dos nomes é Luana, né, uma menina loira, e a mãe dela era aposentada e ganhava um salário mínimo por invalidez. O sonho era ser veterinária. E vieram me procurar, lá no Rio Grande do Sul, isso. Digo: mas por que ela não vai? Não, porque dizem que é só para negro e bebê. Né? Eu digo: não, está assegurado também para os mais vulneráveis. Como ela ganha um salário mínimo e é aposentada por invalidez, vá lá na Universidade Federal que ela vai entrar. Resultado, a guria está no 2º ano já de... E conseguiu, inclusive, a sua permanência, viu? Está no 2º ano como veterinária. É uma alegria só. Aqui no Senado, para não dizer que eu falei só de lá, vou falar daqui, tem outra pessoa que vinha com o meu nome, Luana também. Lá Luana e aqui Luana. Pobre, de Santa Catarina, negra, fez faculdade política de cotas,
Foi a salvação da vida dela. O pai morreu muito cedo, ela vivia só com a mãe e ela outra irmã. E depois fez concurso, por quê? Para consultora do Senado. Consultora do Senado, que eles estão nos ouvindo, eles são top. Sabe o que é top? Salário quase salário de senador. Não é igual, mas quase. Hoje ela dá assistência para nós todos aqui no plenário do Senado. Né? Então mostra que a política, a frase que eu quero pegar a tua não é nessa historinha que eu estou contando. É quando você diz que tem que entender que a política de cota beneficia toda a sociedade. Toda a sociedade. Todos são beneficiados, porque esses estudantes que teriam dificuldade enorme para fazer uma universidade, por exemplo, né, estão numa disposição da sociedade. A forma de combater a violência no nosso país passa pela política de cota. Parabéns pela tua fala aí, que eu queria te dar um elogio e estou aqui agora. A todos os convidados, eu achei muito importante a sua fala. Vamos em frente. Concedo a palavra ao senhor Edilson Baniwa, coordenador-geral da Articulação Políticas e Educacionais Indígenas no Ministério de Indígena. Por favor, é com o senhor. Os mesmos 8 minutos. Eu queria agradecer pelas perguntas, né, dos parentes e parentas, destacar três pontos importantes aqui. Primeiro, com relação à fala do Nicolas, né, do Maranhão, que também trata da questão da educação de povos indígenas, pode, de alguma forma, prejudicar a preservação de suas identidades culturais, né? Eu acho muito importante essa pergunta, Nicolas, porque nós, no Ministério dos Povos Indígenas, eu estava destacando hoje, a gente defende 2 caminhos para as políticas de ações afirmativas. Um caminho que é mais da valorização, né, das ciências indígenas, e outro é mais a questão, como destaquei hoje, material, bolsa, moradia e outras coisas. Né? Eu tenho destacado a minha fala e tenho observado que essa parte, né, material, né, tem avançado um pouco, sim, precisa avançar mais, como já falei hoje, mas o que a gente precisa avançar, que é a nossa grande preocupação, é a questão da valorização das nossas ciências, né, dentro das universidades. Está muito claro para a gente até agora que os nossos saberes ainda conseguiram avançar muito pouco, né, nos saberes das universidades, né, seja ela na graduação, seja ela na pós-graduação. Então, à medida em que a gente luta pela materialidade nossa, né, de sobrevivência na universidade, mas se a gente não luta também, né, e se também a universidade não abre espaço para reformular seus programas, né, de graduação, de mestrado, né, em várias áreas, você não consegue avançar, né, no diálogo com as nossas ciências. Né? As nossas ciências estão ainda pouco avançando, e se à medida que as universidades não, como falei, não reformulam seus programas, enfim, as suas ações, né, ela pode, né, sim, prejudicar, né, os nossos saberes, pode prejudicar as nossas identidades. Então, isso é muito perigoso, né? Então, a gente sempre tem avançado e discutido isso, orientado isso, né, para lutar pela materialidade, mas também lutar para que as nossas ciências também sejam reconhecidas, sejam valorizadas dentro dos programas de graduação e pós-graduação. A Emily do Amazonas, essa elaboração deve incluir consulta pública a indígenas presencialmente no plenário, além de consultar os já formados. Sim, eu concordo também, Emily, que todas as políticas públicas, né, pensado, né, para os povos indígenas deve ser dialogado conosco, né? Então, isso tem que ser óbvio. Então, acho que esse momento, né, que o senador está trazendo para a gente é um momento muito importante, é um momento de ouvir-nos, né, mas não somente nós que estamos nas instituições públicas agora, como governo, mas também ouvir as representatividades, né, como o próprio Arlindo colocou aí, o parente Baré colocou ali, né, de ouvir, né, sobretudo a UPEI, que trabalha no dia a dia, enfim, com as demandas, né. Então, é dessa forma que se constrói as políticas de ações afirmativas, né, mais aproximado possível, né, para ter menos erro, digamos assim, né. A mesma coisa também, acho que já responde a pergunta do João, do Rio Grande do Sul, né,
como a nova lei de assistência estudantil pode ser adaptado à realidade cultural dos povos indígenas, né? Ouvindo também, né? Dialogando e, como falei, a gente consegue chegar o mais aproximado possível, né? Dessas leis que estão sendo construídas. E, por final, senador, eu queria só destacar um ponto importante, que eu acabei esquecendo na minha fala, de um grande desafio que a gente precisa avançar, né, diretor Adilson, né, nessa perspectiva de como a gente melhorar esse acesso às bolsas, né? As bolsas estão sendo expandidas, a gente reconhece bem isso, mas a gente verificou que ainda continua tendo muita demora para os parentes receberem essa bolsa, né? Tem uns parentes que chegam 1 mês, 2 meses, né, até 3 meses sem receber a bolsa, então isso muitas vezes, né, acaba fazendo com que a desistência, né? Então acho que a gente precisa achar caminhos menos burocrático possível para a gente poder, né, facilitar isso, né? E outra coisa também que a gente está também dialogando com as universidades, a gente sabe também que já existem universidades, né, que já criaram dentro dessas próprias estruturas uma coordenação, né, um departamento, né, de política de ações afirmativas. Isso é muito louvável, isso é muito importante, tá? No entanto, outros ainda não têm esse espaço, né? A criação dentro da universidade, esses espaços, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, aqui na Universidade de Brasília, né, tem uma coordenação que trata das questões indígenas lá. A gente percebe que poderia ser um dos caminhos para outras universidades que não têm, né, que têm as políticas de ações afirmativas, mas não tem uma coordenação dentro dela. Porque esse é um dos caminhos, porque dentro dessa coordenação pode haver uma grande possibilidade de trazer, que a gente chama de trazer as interculturalidades ali dentro, né? Construído por pessoas como antropólogos, linguistas, pedagogos, enfim. É uma equipe multidisciplinar que tem uma viabilidade, uma possibilidade de fazer esse acolhimento no primeiro momento, e que ela não seja apenas naquele momento, mas tem que ser permanente de acompanhamento. Então, algumas coisas que a gente também está dialogando isso com as universidades. E, por final, senador Paim, agradecer, né, pelo convite, e nós colocamos à disposição para ir construindo essas políticas de ações afirmativas para os povos indígenas. Muito bem, senhor Adilson Baniuá, coordenador-geral da Articulação de Políticas Educacionais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, que destacou, além da sua fala no primeiro momento, a importância das coordenações dentro das universidades de ações afirmativas, né? Que nem todas têm, mas algumas já têm e têm dado certo, que o senhor falou, né? Então fica aqui essa recomendação. Muito bem. Vamos em frente, agora eu passo para aquele que abriu os trabalhos. Com a palavra, o senhor Adilson Santana de Carvalho, diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação. Obrigado, senador. Agradecer também aí os colegas que mandaram as perguntas e os comentários, muitos comentários, muitas perguntas interessantes. O tempo é curto, tentar me concentrar em alguns, até porque os colegas de mesa aqui já passaram por alguns pontos. Começando aqui pelo questionamento do Luan, de São Paulo, ele pergunta: quais ações afirmativas serão adotadas para garantir a educação aos povos indígenas? Acho muito oportuna a pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar. Como senador, pegando o gancho também da fala do senador, a lei de cotas é uma política de ação afirmativa. Ela se aplica... e é interessante esclarecer isso. A lei de cotas é lei de cotas para inicialmente estudante de escola pública. Dentro do grupo de estudantes de escola pública, que são estudantes que têm, em geral, maior vulnerabilidade, dentro desse grupo é que a gente tem subcotas, cotas para estudantes de baixíssima renda, dentro do grupo de escola pública, e daí estudantes pretos, pardos, indígenas, e recentemente com a reforma de 2023, também para estudantes quilombolas. E não é a única também a ação afirmativa. Essa se aplica à rede federal, não necessariamente, não é obrigatório para a rede estadual nem municipal e nem para o setor privado, para quem está nas instituições privadas. Mas existem, a gente tem outros programas de promoção, de democratização do acesso, como o ProUni, que é focado
em estudante, de novo, de escola pública, e dentro do ProUni a gente tem cota para preto, pardo e indígena, ainda não tem para quilombola. O FIES, que é o outro programa principal de democratização do acesso do Ministério da Educação, a gente não tinha até 2023 cotas dentro do FIES. Além de criar o FIES Social, que a gente tem uma condição especial de financiamento para os estudantes do CAD Único, a gente criou também cotas dentro do FIES. Então, hoje a gente tem os 3 programas com políticas de ações afirmativas. E, além disso, as instituições têm programas próprios. Então, a gente tem uma rede, uma quantidade muito grande de programas que ajudam, Edilson, nesse processo de democratização do acesso. Mas, como a gente comentava, o acesso é o primeiro passo. O segundo passo, e muitíssimo importante, é a garantia da permanência. E aí entram todos os programas que agora estão institucionalizados na Lei 14.914, que é a lei da PNAES, que a gente está no processo de regulamentação, e o grande desafio além de criar como a Bianca colocou, além de criar uma estrutura que dê sistematicidade, que dê organicidade para os programas, que é o programa de assistência ao transporte, programa de assistência à moradia, programa de assistência a acesso à biblioteca, à alimentação, que é muito importante. Além de dar essa estrutura para a organicidade da política como um todo, é importante que isso seja, de fato, uma política de Estado. E aí, o segundo ponto, que eu já passo para o questionamento do Miqueias, do Paraná, ele pergunta que se a política será permanente ou depende de dotação orçamentária. A política é permanente porque ela está criada em lei. Então, é uma lei, até que seja revogada, e a gente espera que nunca seja, temos uma política nacional de assistência estudantil. Mas a garantia do financiamento desses programas é o grande desafio. E o ministro Camilo tem repetido, tem colocado em pauta, Bianca, a ideia de, para o financiamento das políticas educacionais, a gente não ter o constrangimento de todo ano passar por contingenciamento. Então, criar uma estrutura, acho que o ministro tem conversado aqui com o parlamento, não sei se conversou especificamente com o senador Paim sobre isso, mas a ideia é tirar as políticas de financiamento da educação dessas discussões anuais de constrangimento por política fiscal. Então, e a política de assistência estudantil está aqui dentro. Então, a ideia que a gente tem, é isso que o ministro Camilo tem lutado, é uma situação em que a gente tem uma garantia de que as políticas de assistência estudantil têm um financiamento garantido. E o passo, senador, que é um dos motes aqui da nossa discussão, da aprovação das alterações na Lei 15.169, de permitir que sejam financiadas as políticas de assistência estudantil pelo fundo do pré-sal, isto é importantíssimo. E a gente conta aqui com o parlamento, conta com a parceria de sempre do senador, para que tenha garantia de que no orçamento, não só pela fonte do Tesouro, que é o tradicional, mas também pela fonte do Fundo Social, que a gente tenha uma garantia de que teremos financiamento adequado para as políticas de assistência estudantil. Por fim, a pergunta aqui da Letícia, do Distrito Federal, os dados da evasão estudantil indígena que justificam a proposta de lei. Assim, eu não tenho... eu não trouxe, Letícia, dados específicos aqui da evasão dos estudantes indígenas, mas a gente tem a evasão como um grande desafio na educação superior. A gente, como a gente comentou aqui durante a audiência inteira, uma vez que você promove o processo de acesso, o segundo passo são as políticas de garantia da permanência. Se a gente não tiver, especialmente para esses grupos que são mais vulneráveis, políticas que garantam a permanência, a gente não atinge o objetivo que a gente quer,
que é, o final das contas, como a Bianca lembrou, a graduação, e não só isso, a inserção no mercado de trabalho para que a educação seja, de fato, esse vetor de transformação social que a gente precisa. Então, a gente não sabe, não sei especificamente no caso dos estudantes indígenas, mas o que a gente sabe, o que a gente vê, é que quando tem política de assistência, que é o caso dos estudantes do ProUni, a permanência é muito maior. Então, o nível a taxa de graduação, de conclusão, é muito maior. Então, a gente não tem dúvida que a garantia de políticas, de ações que garantam a permanência, que garantam a graduação, isso vai ter um efeito, que é o efeito que a gente espera, da graduação e da transformação efetiva dessas vidas. Então, o tempo esgotou, senador, só aproveitar o restante do tempo. 2 minutos. Só para agradecer mais uma vez aqui ao senador pela oportunidade de discutir, nos colocar dentro do MEC, dentro da CESU, à disposição para os colegas que estão aqui e para quem está de fora também. A gente acredita, esse governo é o governo que acredita no diálogo, a gente teve um esforço muito grande de reabertura desses espaços de diálogo e dizer isso, que a gente continua à disposição para que a gente construa isso juntos, para que a gente chegue no objetivo que todo mundo quer, que é ter a educação como vetor fundamental de desenvolvimento e de construção da nação que a gente quer, que seja justa, que seja inclusiva, que seja democrática e que dê oportunidade para todos. Muitíssimo obrigado. Muito bem, senhor Adil Santana de Carvalho, diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação, CESU-MEC, fez um resumo, né, da abrangência das políticas afirmativas, claro, principalmente na política de cota. Não precisa nem comentar, porque você foi muito feliz aí. Quem tinha dúvida agora não tem mais. Passamos a palavra agora para o senhor Arlindo Baré, representante da União Plurinacional de Estudantes Indígenas. Obrigado, senador. Eu queria só reforçar as falas anteriores, mas voltar principalmente da importância da participação hoje do movimento estudantil indígena. Como falei, que está com um esforço muito grande de construir uma rede, respeitando aquilo que o professor trouxe, né? O professor Eliel trouxe, respeitando a diversidade que existe hoje no Brasil, mas que essa diversidade também tem um reflexo importante nas universidades, a exemplo da Unicamp, que tem 60 povos, 27 línguas. É importante que, ao construir essa política, garantir que essa diversidade também seja ouvida, tenha participação direta nessa construção, né? E agradecer mais uma vez pelo convite. Então, esse espaço já se configura num espaço que o movimento estudantil tem reivindicado, que é a participação direta, né, na construção dessas políticas, e a partir dessa participação podemos contribuir com aquilo que a gente tem ouvido, né, vivenciado, presenciado, não só no dia a dia da universidade, mas também nos eventos que nós, como estudantes indígenas, temos, né, como principal palco aí para discutir as demandas dos estudantes indígenas na educação superior hoje. Então, só reforçar todas as falas, mas principalmente garantir que nessa presença seja efetivamente, né, uma presença constante nesses espaços. Obrigado. Muito bem. O senhor Arlindo Baré, representante da União Plurinacional de Estudantes Indígenas, que fortaleceu uma discussão como essa aqui na Comissão de Direitos Humanos, para que todos saibam as oportunidades que é possível e as dificuldades que também ainda nós temos, né? Mas vamos em frente. Agora, com a palavra, a senhora Rosilene Cruz Araújo, indígena da etnia Tuxá, diretora de Política e Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, MEC, para suas considerações finais. Obrigada, senador Paim. Eu vou me atentar a 2 pontos que eu considero de grande relevância. O primeiro, da Elisama, que coloca a importância de
escutar os povos indígenas e dizer que o Ministério da Educação tem feito isso, né? Tem feito muito isso. O Ministério da Educação, ele retomou as comissões, né? Nós temos muitas comissões portariadas com a participação da sociedade civil. E, em especial, aqui tem uma, que é uma portaria conjunta, SECADI, CESU, com a participação dos povos indígenas. O nosso querido Arlindo faz parte de uma delas, dos povos indígenas e quilombolas, justamente para acompanhar, né, o fluxo de informações sobre o programa Bolsa Permanência, as atualizações, as reformulações, né, tudo isso é debatido no âmbito dessa comissão, que é uma comissão portariada, que é um grupo de trabalho portariado, né, justamente para garantir que as informações cheguem à sociedade civil. Então, sobre esse ponto, Elisama, eu posso dizer que nós fazemos isso muito bem, porque nós estamos justamente olhando sempre para o que orienta a Convenção 69 da OIT sobre a escuta livre, prévia e informada aos povos indígenas. O outro ponto é do Nicolas, né? Existia um momento em que os povos indígenas, eles escondiam, né, as suas formas próprias de ver o mundo, inclusive a língua, né, a exemplo dos Funiô, que esconderam a língua EAT por muito tempo, para que justamente essas coisas não se perdessem e se fortalecessem entre os povos. Hoje, no contexto mais contemporâneo, nós acreditamos que a escola, a universidade tem esse potencial político de valorização das identidades, das culturas e das línguas. Então, não dá mais para fugir disso. Os povos indígenas querem, sim, a inserção das nossas identidades na universidade. E a universidade precisa fortalecer esses espaços de debate, porque é o que vai dar vazão aos povos indígenas no Brasil, porque há ainda, né, um olhar estereotipado sobre os povos indígenas no contexto mais contemporâneo. Então, a universidade, a escola tem esse potencial político de valorização das identidades, de mudança de cultura. É preciso mudar a cultura da universidade, né? Essa cultura que foi e é ainda muito eurocêntrica, né? A presença indígena nessa universidade, ele consegue mudar essa expectativa, né? Para que a gente possa dar maior visibilidade às nossas identidades, às nossas culturas, às nossas línguas e fortalecer isso nesse contexto que é o Brasil contemporâneo. Bom, parabenizar mais uma vez o senador Paim por essa iniciativa. Esses espaços são de grande relevância para as nossas discussões, para os nossos embates políticos, porque nós fortalecemos nesses espaços, com esses debates, com esses questionamentos todos que são levantados aqui, porque o órgão público e a sociedade civil precisa desse diálogo, precisa dessa relação de confiança para que possamos qualificar cada vez mais as nossas entregas políticas. Obrigada. Muito bem, Rosilene Cruz Araújo, indígena da Etnia Tuxá, diretora de Política e de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, que fortaleceu o debate nesse espaço. Dialogar é preciso e saber escutar. Eu lancei um livro lá em Porto Alegre, no Coração dos Direitos Humanos. Eu levei 1000, mas eu aguentei da 1 até as 7 da noite. Foram mais ou menos 750 livros, um por um, mão por mão. Mas por que eu falei isso nessa hora? Porque ali eu tive a oportunidade de escutar cada um, porque é um livro que eu imprimo aqui no Senado, cada um tem o seu gosto de imprimir o que quiser, né, numa cota X, e eu todo ano coloco um livro. E foi muito importante o que eu ouvi de cada abraço. Eu digo, o preço aqui é um abraço. É só um abraço. Só um abraço. Que muita gente queria dar beijo. Beijo no rostinho, tudo bem. Estou descontraindo. Foi um momento muito gracioso para mim. Eu, quando estou junto com... Não, beijo de homens e mulheres. Eu não preciso achar que eu estou querendo aparecer aqui, não. Porque o bom para mim é o contato, o abraço, né, com as pessoas e eles me falando um pouquinho de cada um, as suas coisas. Então, essa linha do escutar, do falar, é que nos faz com que a gente se encontre com o nosso povo efetivamente. E se preparem que o ano que vem é Política com Alma. O nome do livro está sendo já elaborado, simplesmente é Política com Almas. Vamos lá.
Com a palavra, o senhor Eliel Benítez, diretor de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Obrigado pelas perguntas, o pessoal que mandaram para nós responder. Eu quero só apontar, a partir da fala do Luan de São Paulo, em relação a políticas afirmativas, que também já foi bastante destacado e apontado aqui pelos demais colegas da mesa, né? E em relação à importância, né, da políticas afirmativa, nós temos que, assim, de uma forma resumida, melhorar a entrada, da porta de entrada, que é o Adilson colocou em relação a alguns pontos de políticas afirmativas de entrada. Acho que é importante, eu considero essa parte como porta de entrada na universidade, melhorar essa porta, aí pensar essa políticas afirmativas nessas frentes, né? E, nesse sentido, é fundamental dialogar com as instituições, as universidades federais e, principalmente, com o estudante indígena, né? Como seria isso, né? Porque não é bom a gente padronizar, mas uma padronização a partir de diversidade de realidade no Brasil, norte, sul, leste, oeste, os biomas, os povos, como o Arlindo colocou, exemplo bem concreto ali na Unicamp. Nós temos uma experiência também, considerar bastante a experiência exitosa das universidades, né? No caso, temos aqui da UNB, nós temos também, no meu caso, Mato Grosso do Sul, tem uma UFGD, Universidade Federal da Grande Dourado, tem uma faculdade indígena, né? E temos, interessante destacar essas experiências exitosas, né, que tem iniciativa da própria universidade para absorver essas experiências, né, e dialogar com os estudantes indígenas para apontar caminhos ou diretrizes nacionais sobre políticas afirmativas de entrada. E pensar nessas questões também a permanência. E nessa questão da permanência, considerar essa diversidade dos povos, a sua espiritualidade, o seu jeito de ser, né, no contexto da universidade. Por isso que foi colocada a questão dos problemas psicológicos, né? Existem casos de violência, racismo, que tem chegado também no Ministério Indígena, de denúncia sobre racismo, efetivamente violência contra o estudante indígena, ataques, né? Hoje convivemos, né, no campus, muitas vezes, com extremismo também, né? Então é fundamental essa política da permanência, pensar toda essa conjuntura de proteção, de promover uma proteção ao estudante indígena, pensar a qualidade de vida no sentido, a partir da ótica do estudante indígena. Então, esses debates é fundamental. E aqui também quero considerar a importância, né, a partir da fala da Janaína de Minas Gerais, que quero destacar a importância também de a gente levar saberes e culturas indígenas para a sociedade mais ampla também. Por isso, esse desconhecimento, ele vai endossando o racismo, né? Então, quebrar esse racismo físico ali nas relações no âmbito da universidade é preciso superar. Mas aí tem um ponto que é importante, quero para destacar, para finalizar, em relação ao racismo epistemológico, né? Hoje se vê muito conhecimento indígena quando adentra no contexto das universidades, como ele vai abaixando o nível de qualidade do ensino. Então, se pensa muito, porque existe um racismo epistemológico nisso, ou seja, temos que avançar numa perspectiva intercultural, no diálogo dos saberes. Então, eu quero destacar esses pontos para que nós possamos efetivamente, né, construir na universidade onde os saberes os estudantes indígenas, tanto não indígenas, possam transitar entre a epistemologia indígena e não indígena. Então, essa é a perspectiva que nós buscamos para que nós possamos construir, de fato, valores da sociedade futuras que tenham
efetivamente um caráter intercultural. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento de reflexão, de contribuição, senador Paulo Paim, para que nós possamos somar, em nome do Ministério dos Povos Indígenas, essa construção fundamental dessa política afirmativa em relação ao estudante indígena no Brasil. Muito obrigado. Muito bem, senhor Eliel Benítez, diretor de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, que aqui no final falou algo importantíssimo, né? Que é para a superação do preconceito, do racismo, né? Que pega negros, brancos, quilombolas, indígenas principalmente, e outros setores também da sociedade, por N motivos. E a forma de combatermos isso é tendo atuação com políticas públicas que ajudam muito. Eu vou terminar, mas sou obrigado a dizer o que eu vou dizer agora. Eu falo muito que nós aprovamos nos últimos tempos, no mínimo, 20 leis. Eu tive a alegria de ser autor ou relator dessa maioria, né? Mas tem que também dar um mérito a uma outra pessoa, senão o pai fica falando dele e não fala como é que foi construído isso, né? Primeiro, são leis que vieram de baixo para cima. Segundo, por que aprovamos nos últimos tempos? Porque o presidente Lula chegou ao poder. Porque antes não aprovava, não. Todas foram depois que chegou Lula, Dilma e Lula. Então, eu quero, nesse momento, dar os meus parabéns a toda a equipe do presidente Lula, todo o time do presidente Lula, que vocês fazem parte, né? Porque quando há uma lei polêmica, eles vêm para cá. Vem ou não vem? Eles estão aqui, participam, discutem, a gente vai para o plenário junto, e aí vamos aprovando, né? Quando os ministros podem, eles vêm também, né? Mas quem vai sancionar lá no final e incentiva... Eu me lembro de um deles, que é o Estatuto do Idoso, mas são mais de 20 leis, olha o que eu estou dizendo. Que eu recebi um telefonema em casa de uma assessora do presidente. Ele disse, senador, tu atende o presidente Lula? Como eu digo, eu quase ri, né? De como atende? Claro, passa o homem aí que eu vou atender na hora. Ele disse, como é que está o Estatuto do Idoso, pai? Eu digo, não, está bem, mas precisa um reforço. Então, deixa comigo, vamos botar todo o meu time em campo, os ministérios, e vamos aprovar. Dito e feito, em um mês, o Estatuto do Idoso estava aprovado. Então, vida longa a todos aqueles que defendem a nossa gente, o nosso povo, né? E que juntos estamos chegando. E vida longa à democracia, e queira Deus que a gente avance cada vez mais para poder dizer lá na frente que não são 20 leis no combate ao racismo, preconceito, sempre, mas são 30, são 40, são 50, tantas quantas o nosso povo assim entender que é chegada a hora. E aqui estamos falando dos povos indígenas, que são os grandes defensores da vida, permito que eu diga isso, lembrando a questão do meio ambiente e também interagir com todos os setores da sociedade, com a capacidade histórica que vocês têm. Encerramos aqui a nossa audiência pública. Parabéns para todos. Cumprido o objetivo. mas indissociáveis em essência, porque mesmo antes da existência da consultoria de orçamentos como órgão independente, o assessoramento ao orçamento era prestado dentro da consultoria legislativa, numa estrutura que viria a ser a consultoria de orçamentos. Então, a gente tem... a consultoria de orçamentos nasceu do seio da própria consultoria legislativa, pouco mais de 30 anos atrás, e traz no seu DNA a mesma vocação de servir ao parlamento com rigor técnico, independência e compromisso com o interesse público. Ao longo dessas décadas, a CONLEG e a CONOF trilharam caminhos complementares. A CONLEG dedica-se à formulação e interpretação das normas, oferecendo aos senadores um suporte técnico-jurídico preciso e competente, com vistas à boa legislação.
A CONORF, por sua vez, atua principalmente sobre o território concreto da execução das leis, o orçamento, buscando assegurar que as decisões políticas traduzam em resultados reais para a sociedade. No meio disso, temos o elo entre as consultorias, as políticas públicas, ponto de convergência entre norma e ação, entre princípio e resultado, entre o ideal e o possível. É nesse espaço que a atuação das duas consultorias se encontra e se potencializa, num diálogo permanente entre o jurídico, o econômico e o social. O Senado Federal, ao criar e fortalecer as consultorias, fez uma escolha de grande alcance histórico, a escolha de valorizar a técnica a serviço da democracia. Ao longo do tempo, consolidou-se nessa casa um modelo de assessoramento profissional, institucional e apartidário, que confere ao Parlamento a necessária autonomia técnica, elevando a qualidade das decisões legislativas. Ao olharmos para o futuro, a pergunta que se impõe é: o que o Senado Federal precisa fazer agora para continuar fortalecendo as consultorias? Como preservar e expandir esse patrimônio de competência, independência e espírito público construído ao longo de décadas? As histórias das consultorias mostram que as instituições não se fazem de improviso, mas de propósito, constância e compromisso. E é com esse mesmo espírito que devemos seguir, firmes na defesa da técnica, da responsabilidade e da transparência como fundamentos da democracia. Que as próximas gerações, temos agora muitos colegas novos, quem eu também parabenizo, que as próximas gerações conduzam as consultorias com a mesma energia intelectual, mesmo zelo institucional e a mesma fé no serviço público que moveram aqueles e aquelas que nos antecederam. Porque, no fim das contas, o que dá sentido à nossa missão é a certeza de que, ao servir bem o Senado Federal, nós servimos bem ao Brasil. Parabéns à Consultoria Legislativa do Senado Federal e a todos os consultores legislativos, consultoras legislativas e servidores da Consultoria Legislativa que construíram e constroem esse reconhecido centro de excelência. Muito obrigado. Concedo a palavra, nesse instante, à senhora Gabriele Tatiti Pereira, advogada-geral do Senado Federal. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senador Rodrigo Pacheco, a quem parabenizo pelo seu aniversário, desejando muita luz, muita saúde e muito sucesso sempre. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, quem me acolheu muito gentilmente nesta casa em 2009, quando aqui cheguei, juntamente com o doutor Luiz Fernando Bandeira, que era advogado-geral à época. Cumprimento meus queridos amigos, o Danilo Aguiar, secretário-geral da mesa, Ilana Tromka, diretora-geral, Flávio Luz, consultor-geral de orçamentos, Roberta, coordenadora-geral da Consultoria Legislativa, e o nosso querido consultor-geral Paulo Dantas, em nome de quem cumprimento todos os consultores e consultoras do Senado Federal, seus familiares, servidores desta casa, demais autoridades presentes. Hoje é dia de celebrar uma história que nos enche de orgulho. Os 65 anos da Consultoria Legislativa do Senado Federal, uma unidade que, ao longo de mais de 6 décadas, tem se afirmado como um órgão essencial ao assessoramento da atividade legislativa brasileira, seja pela diversidade da formação técnica de seus integrantes, seja pela elevada qualificação dessa formação técnica com que ingressam no cargo por meio do concurso público.
Desde sua criação, a Consultoria Legislativa vem cumprindo com sua nobre missão de oferecer suporte técnico e político-legislativo de excelência aos senadores, às senadoras e aos colegiados do Senado e do Congresso Nacional. Em cada nota técnica, em cada parecer, em cada texto de projeto de lei, em cada trabalho está presente o compromisso com a qualidade da produção legislativa e com o fortalecimento da democracia. Na maioria das vezes, o trabalho da consultoria acontece nos bastidores, longe dos holofotes, mas é justamente nas reuniões preparatórias, no silêncio dos estudos e na precisão das palavras que se constrói a base técnica para o assessoramento dos agentes políticos e para as grandes decisões do Parlamento brasileiro. E esse assessoramento é prestado a todas as senadoras e a todos os senadores, independentemente de suas filiações partidárias, ideológicas ou pautas. Um dos grandes valores da CONLEG está em levar o conhecimento técnico a todos os legisladores, sem distinção, respeitando a pluralidade do parlamento. Com esse espírito, a consultoria cresceu, se modernizou e acompanhou as mudanças do Senado e do Brasil. De pareceres escritos à mão até o uso de inteligência artificial e ferramentas digitais. A trajetória da consultoria mostra que é possível unir tradição e inovação, experiência e renovação, com o objetivo de aperfeiçoar o processo legislativo e contribuir para a construção de políticas públicas mais justas, transparentes e eficazes. Ao longo de suas jornadas, consultores e consultoras têm ajudado a transformar ideias em leis, debates em políticas públicas e desafios em soluções. É um trabalho que exige preparo, mas, sobretudo, sensibilidade para compreender que, ao final do processo político decisório, existem seres humanos que esperam por serviços públicos eficientes. Nessa linha, quero ressaltar um elemento que, penso, é um grande diferencial desse grupo para além da elevada qualidade de suas formações técnicas, o elemento humano. A simplicidade, a gentileza, a disponibilidade de ajudar e construir coletivamente, a afetividade. Ainda que não sejam aferíveis no concurso público, essas habilidades emocionais são, pode-se dizer, a cereja do bolo que torna tão grandiosa a convivência e a parceria de trabalho com o Paulo, com as Robertas maravilhosas que a CONLEG tem, com o Tancredi, com o Danilo, com a Cleide, com o Bandeira, com o Paulo Mon, com o João, com o Santi, com o Vitor, Leandro, Ricardo, com todas e com todos vocês. E é por estimar tanto essa troca diária que agradeço, de coração, por fazer parte das comemorações dos 65 anos da CONLEG, representando a advocacia do Senado. Que nossas unidades continuem parceiras e unidas no propósito de servir ao Senado, aos senadores e às senadoras com responsabilidade e com integridade. Parabéns a todas e a todos que ajudaram a construir a história da consultoria, aos pioneiros que lançaram as bases dessa unidade, aos que a consolidaram e aos que hoje a mantêm viva e indispensável ao Senado. Que este marco de 65 anos inspire as novas gerações a continuar trilhando o caminho da excelência, da ética e do serviço público de qualidade. Viva a CONLEG! Muito obrigada.
Concedo a palavra ao senhor Paulo Henrique de Holanda Dantas, consultor-geral do Senado Federal. Excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, nosso eterno presidente e requerente dessa sessão, o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que muito nos prestigia com essa presença, aos meus colegas, Danilo, secretário-geral da mesa, e Ilana, diretora-geral, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais membros da mesa. Servidores e servidores dessa casa, meus colegas consultores e consultores legislativos e todos os demais presentes aqui. Nesse dia especial de celebração, a mensagem que eu gostaria de transmitir pode ser resumida em uma palavra: gratidão. Se a consultoria legislativa do Senado Federal existe há 65 anos, é porque dispõe da confiança das senhoras senadoras e senhores senadores na qualidade do nosso trabalho de assessoria técnica especializada. Confiança também nos nossos valores profissionais de credibilidade, tempestividade, discrição e, em algumas situações, de criatividade para traduzir as ideias parlamentares em textos normativos. Às senhoras senadoras e senhores senadores, nosso muito obrigado. Eu queria agradecer também às assessoras e assessores das senadoras e senadores, muitos dos quais estão presentes aqui, eu vejo vocês daqui, pela relação de parceria que temos cada vez mais cultivado. Vocês são as pessoas que estão lado a lado da gente nas urgências, nos grandes projetos e nos momentos de maior tensão. Por isso, vocês entendem como ninguém a sensação do dever cumprido ao se aprovar uma matéria à qual dedicamos horas e horas de trabalho. Então, eu deixo aqui, em nome da Conselho Legislativo, o nosso carinho e a nossa admiração a vocês. Mas é preciso assinalar também que esse dever não seria cumprido sem o apoio dos colegas de outros órgãos da Casa. Todo o pessoal da SGM, desde o Danilo, passando pelas comissões, o nosso colega Marquinhos, até a redação final. O apoio administrativo de contratações e infraestrutura propiciados pela DGE. Então, muito obrigado, Ilana, Tancredi. O apoio aos projetos de inovação fornecido pelo Henrique, Pandino e todo o pessoal do Nainova. Os sistemas, os softwares e o suporte de informática do Prodazem, que aumentam a eficiência das nossas atividades. As ações de capacitação que nos são fornecidas pelo ILB, que também nos propicia a oportunidade de ministrar cursos e disseminar o conhecimento adquirido. Por falar na difusão de conhecimento, eu não posso deixar de mencionar a nossa contínua colaboração com a Secretaria de Comunicação Social do Senado, a SECOM, por meio da participação das consultoras e consultores em matérias e coberturas da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, e também com a gráfica do Senado, que fez um trabalho primoroso nas publicações impressas, Esses dois órgãos, junto com a SGM, tiveram um papel fundamental na realização desse evento. Um agradecimento especial ao pessoal das Relações Públicas, a Ludmila, chefe de gabinete da SGM, que apoiou a iniciativa desde o primeiro dia, e a gráfica do Senado, que se desdobrou para conseguir entregar em curto prazo esses belos livros que estão aí sobre cada mesa. Como o presidente Rodrigo Pacheco já anunciou, esse livro é um esforço coletivo para resgatar e preservar alguns episódios marcantes vividos pelas consultoras e consultores legislativos nesses 65 anos. Então, cada página mostra que por trás dos pareceres e relatórios existem pessoas e que gostariam de compartilhar suas histórias também. Por fim, eu gostaria de parabenizar os homens e as mulheres que fizeram e fazem a consultoria legislativa. Técnicos, analistas, consultores, estagiários, comissionados e terceirizados. Todos reunidos em torno de um propósito único: fazer do conhecimento um instrumento a serviço do interesse público. O trabalho na consultoria legislativa é desafiador, mas gratificante. Quantas e quantas vezes não chegamos em casa à noite e recebemos uma ligação do coordenador ou do consultor-geral pedindo um parecer ou uma nota para a manhã seguinte. Tenho certeza que os colegas da CONOF e da Advocacia do Senado também viveram já situações parecidas. Então, cada demanda atendida por vocês foi um tijolo colocado para construir a reputação da Conleg.
cada sacrifício pessoal, de tempo longe da família, muitas vezes aos finais de semana e feriados, não passou despercebido. Cada parecer, cada estudo, cada discurso nosso resulta de diálogo, revisão e aprendizado compartilhado. Também merece ser destacada a contribuição das colegas e dos colegas que, ao longo da história, conduziram a gestão da consultoria legislativa, seja como coordenadores de núcleos, seja como consultores gerais. Então, nós ficamos muito felizes que vários estão aqui presentes. O ministro Bruno, Paulo Mon, Danilo, Roberto Assis, só para citar os mais recentes, temos mais aqui. Tivemos a sorte de contar com diretores dotados de enorme competência e talento, que souberam enfrentar os desafios que cada época apresentava. Encerrando a minha fala, eu gostaria de dar os merecidos créditos a algumas pessoas. A ideia inicial dessa série de eventos comemorativos foi da Roberta Assis. Durante o período em que ela esteve à frente da Conleg. E o projeto foi tocado magistralmente pelo Rafael Silveira. Rafael, que foi e é professor de muitos aqui presentes, em conjunto com a Lesf. Muito obrigado, Cleide, que é presidente da associação. E a Janaína também, que eu vi por aqui. Por viabilizar esse lindo encontro de tantas gerações. Por último, eu não poderia deixar de registrar também que hoje é um dado especial para 3 pessoas, mas por um outro motivo, né, já citado aqui o aniversário do presidente Rodrigo Pacheco, que muito nos honra por compartilhar da gente nesse dia tão especial para o senhor. Do nosso colega consultor Ricardo Barros, aniversário dele também. E também da minha filha Clara, que faz 10 anos hoje. Então, ficam meus parabéns a eles. Então, encerrando aqui essa minha fala, eu gostaria de aproveitar esse momento para entregar uma placa em homenagem ao senador Rodrigo Pacheco, como reconhecimento pelo apreço que o senhor tem e sempre demonstrou pela Consultoria Legislativa. Então, muito obrigado. Ao cumprimentar o nosso consultor-geral do Senado, o doutor Paulo Dantas, eu gostaria de agradecer a homenagem que a mim é rendida pela Conleg nos seus 65 anos, com o recebimento desta medalha da Conleg, 65 anos, e também de uma bela placa que tem os seguintes dizeres: ao excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, em celebração aos 65 anos da Consultoria Legislativa do Senado Federal, pelo apoio e parceria institucionais, pelo destacado exercício como parlamentar e pela determinante defesa do Estado Democrático de Direito, quando ocupou a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional. Meu muito obrigado. Neste momento, farei a entrega de uma placa e de uma medalha comemorativa em reconhecimento à dedicação e à contribuição significativa para o fortalecimento da Consultoria Legislativa do Senado Federal ao longo desses 65 anos aos ex-consultores gerais. Excelentíssimo senhor ministro Bruno Dantas, senhor Danilo Augusto Barbosa de Aguiar, senhor Abelardo Gomes Filho, senhor Dirceu Teixeira de Matos, senhor Sérgio Francisco Pires de Oliveira Pena, senhor Paulo Fernando Mon e Souza, senhora Roberta Maria Correia de Assis, senhor Paulo Henrique de Holanda Dantas, atual consultor-geral.
Neste momento, convido o senhor Paulo Henrique de Holanda Dantas a fazer entrega da placa às seguintes personalidades: senhora Ilana Trombica, senhor Flávio Diogo Luz, senhora Gabriele Tatite Pereira, senhor Gilberto Guerzoni Filho, representando os consultores legislativos em atividade, senhora Cleide de Oliveira Lemos, representando os consultores legislativos aposentados, senhora Ângela de Almeida Martins, representando os analistas legislativos lotados na consultoria legislativa, senhora Daniela Ribeiro, que será representada pelo servidor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão do Senado Federal. Também o senhor José Ricardo Soares Viterbo, representando os técnicos legislativos lotados na consultoria legislativa. Convido os homenageados a se dirigirem à frente para que possamos realizar a entrega das homenagens. Após as belas e justas homenagens promovidas nesta sessão especial, nessa bela manhã no Senado Federal, eu gostaria de renovar os agradecimentos a todos que estiveram presentes, renovar os parabéns a todos os consultores e consultoras, os de hoje na ativa, os aposentados que tanto contribuíram para o Senado Federal e para o Brasil nas suas atividades. Esse reconhecimento pelos 65 anos da Conleg é um reconhecimento a todos os senhores, a todas as senhoras. Desejo vida longa à consultoria legislativa do Senado Federal,
a indispensável consultoria legislativa do Senado Federal e tenho como cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, agradecendo as personalidades que nos honraram com a sua participação. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, Agricultura, Assistência Social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital. Nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Como eu tinha vários poemas sobre bananas podres, eu falei assim, eu vou fazer um livro de colagem usando os poemas sobre bananas podres. Tá, isso aqui é como se fosse na quitanda de meu pai, onde tinha as bananas podres e tal. Aí eu fiz essas figuras aí. Tá. Aí fui fazendo, e aí como São Luís é a cidade dos prédios de azulejo, aí eu comecei a fazer isso aqui como se fosse sobrado de azulejo lá de São Luís. É assim que você vê São Luís? Não, isso não... Cara, a arte não mostra a realidade, a arte inventa. Isso aqui não existe, só existe aqui. Certo? Isso aqui, isso não existe. A arte existe porque a vida é pouca, porque a vida não basta. O cara faz arte para botar mais coisa, não é para revelar a verdade, que isso aí é coisa para filósofos. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal terá uma nova vaga a ser preenchida pelo presidente da República. A escolha reacende o debate sobre o tempo de permanência dos ministros na corte e a criação de mandatos fixos. O senador Plínio Valério é o autor de uma PEC que prevê que os ministros do Supremo tenham um mandato de até 8 anos. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Que bom estar aqui de volta, Carla. Senador, o senhor foi um dos primeiros parlamentares a começar a tratar dessa questão dos mandatos, do tempo de mandato dos ministros do Supremo. Queria que o senhor falasse para a gente o que motivou essa iniciativa. Em março de 2019, eu já cheguei aqui querendo apresentar a autonomia do Banco Central, que a gente acabou conseguindo, CPI das ONGs, acabamos conseguindo, violência contra a mulher na escola, que a gente conseguiu. Faltou só a PEC do fixando mandato de ministro,
que está emperrada ainda. Porque nós entendíamos lá atrás que era necessário, a gente já percebia o começo da usurpação do judiciário em cima do legislativo. Então a gente achava que se o ministro entrasse sabendo que vai sair daqui a 10 anos, 12 ou 8, ele não teria esse comportamento que eles têm hoje, de semideuses, de achar que podem fazer tudo, que só vão sair aos 75 anos. O que ficou comprovado, cara. Eu acho que é importantíssimo fixar mandato. O tema vem agora graças ao Barroso, que mesmo chorando disse que ele era favorável que o mandato fosse de 12 anos. É muito bom a gente voltar a esse tema reconhecido por um ministro que acaba de sair. Pois é, no discurso dele, né, de despedida lá no Supremo, ele mencionou esse modelo alemão em que os mandatos duram até 12 anos. Você acha que essa referência pode fazer com que o tema ganhe mais força agora? Eu acho que sim, embora continue encontrando resistência aqui. Conversei com o senador Alexandre Otto, com o nosso Otto Alencar, ele resiste um pouco ainda a essa ideia. A Tereza Cristina, que está com o relatório, ela está com o relatório, acho que pronto, né? Embora eu não tenha conhecimento desse relatório. Eu acho que é pertinente, porque partiu de um ministro dizendo aquilo que a gente está querendo. Então, reforça sim. Eu, que não gosto do comportamento do ministro Barroso, acabo aproveitando de uma frase dele para continuar. Eu acho importante, Carla, olha só, nós estamos falando agora na nomeação de um novo ministro. Vamos dizer que seja o Messias, o famoso Messias. Ele deve ter 43 a 45 anos. Ele vai passar, no mínimo, 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Não é nem a idade que você tem. Ele vai passar 30 anos no Supremo. Então, isso é muito para um ser humano. Isso é muito para alguém que vai julgar. É muito para um profissional estar naquilo. Eu acho justo, até porque a lei não vai retroagir, não prejudica quem já está aí. Não é revanchismo, não é nada. É uma coisa sensata. Eu acho que a sensatez recomenda fixar mandato de ministro do Supremo. O senhor publicou um artigo, um jornal, né, de grande circulação, e o senhor menciona que a vitaliciedade contribui para a esclerose do pensamento jurídico e para decisões monocromáticas, monocráticas, isso, prolongadas, que o mandato, a fixação de um mandato pode ajudar a que o órgão seja mais plural. Sim, primeiro porque quando um tribunal ele é constituído de, no caso dele, 11 membros. Então, ele é um colegiado. E você acaba tendo essas decisões, eu chego lá, só vou sair aos 75, eu vou ficar mais 20 anos, você acaba tomando decisões suas, monocráticas. E como ali está virando um compadrio, deixou de ser um colegiado, está sendo corporativista, eu faço o que quero e você faz o que quer, concorda comigo, concordo contigo. Então, essas decisões monocráticas, elas estão exorbitando, elas estão extrapolando, atropelando o sistema, todo o sistema de uma democracia. E quanto mais você faz ali, olha só, o poder de quem é supremo, né? Esse nome supremo nem deveria, mas está ali. Aí ele começa a se achar. Então você tem ministro ali que se acha semideus. Então, desde março de 2019 que eu digo, um ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. Ele tem muito poder, mas o poder da lei é maior do que ele. Ele tem que entender que ele está ali para dissipar dúvidas que, porventura, duas partes litigiosas tenham. Então, ele vai lá na Constituição e vê o que a Constituição diz. Agora, não, eles nem querem saber da Constituição. Cada um tem uma Constituição na cabeça, cada um faz o que quer. Havendo mandatos fixos, haveria uma oxigenação maior também sim. de ideias? Renova, né? Como você falou, oxigenação, isso é renovação. Então, você tem que estar renovando. Eu sou a favor até, por exemplo, um senador da República, 2 mandatos, né? Você não poder ficar eternamente ali vereador, eternamente deputado estadual, eternamente. Eu acho que você teria que fixar aquilo a partir de 2 mandatos, sei lá, de tantos anos, você tem que tentar outras coisas, tem que oxigenar. E é o caso ali, precisa renovar, que aquilo ali vira uma cooperativa. Você está ali convivendo com a pessoa há 20 anos, todo dia na mesma hora, você botou uma decisão monocrática, todo mundo respeitou. Eu acho que sim, a palavra correta é que você usou, oxigenação. O senhor falou da questão de que não valeria para os atuais ministros. Como seria essa transição? A partir de agora, vamos lá, se a lei estivesse vigorando, o André Mendonça, né, o Dino e agora, quem for agora, já valeria para eles, mas não vai valer. Né? Até o ministro Dino, quando esteve aqui, disse, mas senador,
eu discordo do senhor, no debate que a gente teve, o senhor vai criar ministro de primeira e segunda categoria, os que estão para sair já não têm o mesmo poder dos que estão lá dentro. Não é nada disso, todo mundo tem seu poder. Ora, não é porque só resta 1 ano e meio de mandato meu no Senado, que eu pretendo renovar, que eu vou deixar de ser senador. Então, essas coisas caem por terra. É para quem não quer, é quem quer arrumar desculpa. Como é que seria essa transição? Os que entram agora, se a lei estivesse vigorando, teriam aquele mandato fixo, que estão vão até 75 anos. E ficam sem compromisso. Por exemplo, você tem ministro que a vida dele é em Portugal. Você tem ministro que a vida dele era em Nova York, né? E já não é mais. Então, não é justo, não está certo. É por isso que a nossa democracia está com um Estado pleno de direito no Brasil, já não existe mais. O judiciário usurpou o poder do legislativo. E é assim que a gente está convivendo. Então, o cachimbo, o uso contínuo do cachimbo me torta a boca. Senador, o senhor falou que o relatório está com a senadora Tereza Cristina, o senhor não conhece ainda o texto, mas o senhor está disposto a aceitar alterações, por exemplo, mandato de 10 anos, 12 anos, existe aí uma conversa nesse sentido? Existe. Ela me passou uma coisa que, assim, passagem que realmente eu não ousaria até não concordar, que era limitar em 55 anos. Ora, se você limita, aí a Carla entra aos 55 anos, vai ficar ministra ainda o quê? 20 anos? A idade de entrada seria... A idade de entrada, fixar. Eu sou a favor de você fixar um mandato mesmo. 12 anos, como disse o ex-ministro Barroso, porque na Alemanha já é assim, na justificação a gente mostra isso. Então, eu botei 8, mas para ser discutido 10, 12, até 15 é razoável, mas o ideal mesmo seria entre 8 e 12. Eu acho que é suficiente. A gente tira pelo mandato de 8 anos aqui. A gente avalia se quer renovar ou não, aí dá 16, né? Eu acho que quem tem 2 mandatos, quando chega no 16º ano... Senador, o senhor apresentou essa PEC em 2019, a gente já fez algus programas sobre esse tema, porque toda vez que vem uma nova vaga, o tema volta ao debate e junto com ele também surgem críticas em relação à forma de escolha, né? O senador Lazer Martins, na época, apresentou também uma PEC para mudar o critério de escolha. Se não me engano, era uma lista tríplice e o presidente escolheria dentro dessa lista e aí faria essa batina aqui no Senado. O senhor acha que dentro desse texto caberia a inclusão, caso alguém apresentasse emenda também para mudar esse critério de escolha? O Cajuru tem uma emenda também nesse sentido, né? Ele já fala no colegiado, escolher. Eu acho que o senador Flávio Arnes apresentou. Eu acho que deveria juntar tudo, mas eu sou prático, porque eu vim da Câmara Municipal. Eu fui vereador, lá que a gente aprende o que vai exercitar aqui. Então, eu estou naquilo que é possível. Autonomia do Banco Central, coluna vertebral, mandato de 4 anos para a diretoria atual. De modo que, quando o presidente eleito assuma, ainda restem 2 anos daquele mandato. E esse também é isso, fixar mandato. Aquele pormenor de escolha, eu acho que dificulta o caminhar nisso. Nós colocamos que vagou, o presidente tem 1 mês para escolher. O presidente agora vai passar mais de 1 mês para escolher. Mandou para o Senado tem até 2 meses para votar. A gente fixou, para que não fique um colegiado de 11 composto por 10. Né? Uma Câmara composta por 4 tem só 3. Então, fixa aquela coisa bem simples. Claro que é preciso colocar lá essas coisas todas, mas imagina só em fixar o mandato num tempo determinado já está aí. Então, imagina se eu quiser tirar do presidente a prerrogativa. Na minha PEC, o presidente tem a prerrogativa de indicar, só que ele tem tempo para indicar. E está com essa dificuldade toda. Então, eu sou muito prático em relação à política. Eu vou naquilo que é a espinha dorsal, porque isso a gente consegue navegar. Esse outro a gente não navega. É porque há muitas críticas, inclusive dentro do meio jurídico, em relação às escolhas, que são muito ligadas aos presidentes. Isso é uma crítica recorrente. Você tem também aí uma coisa que poderia ser feita, mas só complica. Eu pensei nisso, mas não quero complicar mais. É um presidente que já escolheu, que lá no mandato passado escolheu tanto, já não poderia mais escolher, porque o presidente vai ficar dono do Supremo. O presidente Lula já manda no Supremo, vai continuar mandando, porque ele já indicou 2 agora, Zanin e talvez o Messias. Se você pegar lá atrás o que ele indicou, já dá maioria. Então, um presidente que porventura volte a ter mandato, mas já indicou 2, 3, não poderia mais indicar, mas isso complica, porque aí nós teríamos sim um tribunal representativo de várias correntes, de várias ideias, e não só de uma fonte. Essa fonte do PT, que está lá com a Dilma, com o Lula, já tem mais da metade, ou quase totalidade indicada, com exceção desses 2, do presidente Bolsonaro.
Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que fazer muitas correções, Carla, mas primeiro fixar mandato. Eu acho que isso é fundamental. Eu sou ministro, eu sou aqui um juiz, eu sou advogado, eu sou o puxa-saco do presidente, aí eu sou indicado ministro. Aí eu acabo me achando. O presidente Figueiredo dizia, numa entrevista, que ele não queria ser presidente. Para quem não conhece, quem não lembra, o presidente Figueiredo foi o último presidente, né, da ditadura militar. E ele dizia que não queria, mas no dia que ele subiu a rampa, que ele viu tudo aquilo, aí ele gostou. Então é o caso do ministro, né? Senador, para a gente finalizar, o senhor sente clima? Acha que é possível votar essa proposta ainda nesse mandato? Eu sinto clima para discutir, para tentar fazer com que a CCJ coloque em pauta. Eu não sinto clima para aprovar. Quando tiver esse governo, o pessoal já vai encontrar dificuldade. Eu sinto só um clima para que nós possamos voltar a discutir. E quero dividir isso com você, né? A gente já discutiu tanto isso aqui. Quando a gente conseguir colocar em pauta, dizer, Carla, conseguimos colocar, você e eu, nós conseguimos colocar em pauta. Então, acho que tem clima para tentar colocar na CCJ, fazer com que a senadora Tereza Cristina apresente seu relatório. Agora, para votar, para aprovar, não vejo. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Chamou, eu venho. Tá certo. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Continue sintonizado aqui na TV Senado e até o próximo argumento. Murilo Nojosa, o governo tem o controle dos subsídios que oferece para as empresas privadas? De forma objetiva, esse controle ainda é uma lacuna importante no orçamento público. Existe sim uma melhora recente, a gente observa novas concessões de benefícios tributários em que o governo estabelece prazo, estabelece contrapartidas, então acho que estamos numa evolução positiva, sim. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O nosso país possui mais de 200 milhões de habitantes. Todos eles querem coleta de água pluvial para reaproveitamento, para não inundar a sua rua. Cidades importantes do mundo, como Paris, Buenos Aires, Jacarta, reestatizaram os seus serviços de água. O Brasil está seguindo no outro modelo. Não vai ser um modelo único, vai ser um mix. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Meu treinador olhou pra mim e falou assim, marcha. Eu marchei, ele falou assim, pronto, essa é a sua prova. Minha experiência em competição, eu fico muito nervosa, então eu não gosto muito de competir. Parece que quando eu vou competir, eu pego todo o meu treino, eu vou usar em um dia só. Então eu fico muito nervosa de fazer alguma coisa errada, de não usar o que eu treino aqui. Eu comecei com 8 anos e eu comecei nas maratoninhas, que eram umas etapas da corrida caixa. Que quem ficasse em primeiro lugar ganhava uma bicicleta. Nisso, eu ganhei 14 bikes. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Está na Constituição Federal. É dever do Estado incentivar práticas desportivas. O Brasil, das leis Zico e Pelé, agora conta com a Lei Geral do Esporte, que contempla desde a prática esportiva de crianças e adolescentes, passando pela excelência esportiva, a aquisição de hábitos saudáveis. O Bolsa Atleta é o símbolo maior do apoio ao alto rendimento. E para avaliar as políticas públicas do esporte, foi criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos. O que marca esse avanço foi a Constituição de 88, quando a gente ali garantiu o esporte como um direito, no artigo 217 da Constituição. Mas ainda temos lacunas importantes, né? Temos um Sistema Nacional de Esporte que ainda não foi implantado, temos um Plano Nacional de Esporte que está em discussão ainda nas casas do Congresso. Aqui no Senado, a Comissão de Esporte vem debatendo em audiências públicas a formação esportiva dos jovens no Brasil. A senadora Leila é presidente da Comissão de Esporte e nos conta agora, depois desses ciclos de debates, qual é o grande desafio? Eu sei que são vários. O maior desafio, dentre eles, é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. A formação, quando a gente fala de formação esportiva, a gente está falando, para além da formação, a oportunidade de um jovem experimentar atividade física. Porque até ele se tornar um atleta ou até ele ser um atleta, o caminho é muito longo. E esse caminho todo ele começa em alguns espaços, dentre eles dentro da escola. E a gente vê que está cada vez mais limitado, restrito esse acesso, essa oportunidade das nossas crianças, principalmente nos primeiros anos, né, escolares, de experimentarem o esporte como uma brincadeira, como uma forma pedagógica, uma forma também de ampliar a sua questão motora. Ele já tem um potencial e a gente não reconhece. Como fazer? Quando a gente pensa no atleta dentro de um município, dentro da sua comunidade, é aí que a gente precisa agir. Porque justamente isso, eu até lembro de uma fala do presidente Lula, ao criar o programa Bolsa Atleta, que ele fala isso. O programa Bolsa Atleta foi criado para justamente oportunizar esses atletas que ainda não são reconhecidos e precisam de uma ajuda ali para chegar. Hoje temos um programa que é o Revelar Talentos, que justamente vem para preencher esse gargalo, onde tem uma base, onde não tem recurso e onde o governo consegue aportar recurso para esses atletas que estão em fase ainda de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. O programa só tem 1 ano, mas nós já tivemos, inclusive, com um aporte dobrado do governo para esse novo ano que iniciou. O governo precisa incentivar e fomentar o desenvolvimento do esporte desde a base, desde as crianças, porque vai formando, inclusive, atletas dentro de várias modalidades, de acordo com a aptidão, com a tendência, né, com incentivo, né, seja a partir da escola, seja nos clubes, nas associações, porque os grandes atletas, na sua maioria, eles vieram do esporte de base. Investir no esporte é investir na vida, né? Dar oportunidade, sobretudo para que nossas crianças e adolescentes tenham, não é, um futuro diferenciado.
toda criança e todo adolescente que tem uma caminhada voltada para o esporte, ele tem uma vida diferente, ele tem uma vida muito mais equilibrada, ele tem um comportamento de fato mais diferenciado. Eu vejo que o poder público hoje, ao priorizar esse setor, ele está priorizando o futuro do Brasil, ele está priorizando uma geração de fato com valores diferenciados. Queria entender um pouquinho mais do Revelar Talentos. O Revelar Talentos é um programa voltado para a base, que a gente chama dentro dos serviços da excelência esportiva de especialização e aperfeiçoamento. Não é o atleta ainda de inclusão social, mas já é o atleta que vai ali treinar como se fosse uma escolinha, né? Uma palavra mais conhecida. Então, ali já tem uma modalidade específica, uma quantidade de atletas específicos que vai ter um treinamento sistematizado, periodicizado, com competições, apoiado pelo programa. Como oportunizar esse jovem, essa criança, a descobrir o seu talento através do esporte e também transformar a vida dele através do esporte. Né? Então, eu acho que primeiro seria no âmbito escolar, né? Mais clubes também com mais apoio para poder esses alunos, depois que eles saírem do âmbito escolar, e a gente poder fazer um trabalho da base até o alto rendimento. Então, é muito difícil, que é uma política pública de um país gigante, mas quando a gente tem a oportunidade de trazer o debate sobre isso, já é importante para a gente poder fazer essas crianças descobrirem o seu talento através do esporte. Ele é medalhista olímpico, ele é campeão mundial recentemente, mas isso não começou assim. Quais foram as dificuldades? O Caio, ele começou no futebol, né? Então, assim, como pai, a primeira dificuldade que eu tive foi tirá-lo do futebol, porque eu sabia que ele era um grande talento na marcha. Eu descobri isso quando ele tinha 10 anos. Nós nunca interferimos na questão do futebol. Nós só pedimos que ele desse uma chance para a marcha. No dia que ele deu, ele se tornou um marchador, e o futebol pode ter perdido um grande jogador porque ele era muito aplicado, mas a marcha atlética ganhou o seu Pelé, o seu fenômeno brasileiro. Eu vinha de uma família, né, de esportistas, meu pai treinador de atletismo, a minha mãe marchadora, então esse ambiente para mim sempre foi normal, comum, o esporte de alto rendimento, principalmente a marcha atlética. Meu pai viu que eu sabia fazer a técnica, né, não sei que dia que eu aprendi, e ele percebeu que eu tinha preparo físico, me convidou para fazer um teste, comecei a me destacar, e foi aí que eu comecei a fazer a marcha atlética. Aí tem os primeiros desafios de você estar na adolescência, né, as suas escolhas, o apoio moral, que é muito difícil no Brasil, né, as pessoas não entendem, a escola, a população em si. Eu acho que esses foram os primeiros obstáculos, assim, que no início da carreira eu tive que aprender a lidar. A gente vai dizer assim, o menino é bom, você sabe, cara, isso é coisa de pai. Aí nós tivemos que investir. Então o começo foi um pouco dificultoso pela questão financeira, mas a partir do momento da primeira Olimpíada, as portas começaram a se abrir. Como é que você identifica um atleta que tem um potencial para ir para uma seleção brasileira, por exemplo? Flexibilidade, força, amplitude nos movimentos, explosão para saltar. E depois a gente vem realmente pela questão emocional, né? Porque assim, um esporte de alto rendimento requer muito. Hoje, a segunda causa de morte entre jovens e adolescentes no Brasil é o suicídio. E nós encontramos no esporte uma porta de saída para a depressão, ansiedade, para doenças mentais. Então, trazendo o esporte para a criança cada vez mais cedo, nós podemos, com certeza, isso é comprovado, garantir também a saúde mental. O esporte ele é uma das ferramentas mais fantásticas do mundo, né? Ela tem o poder, né, do cara se autoconhecer, de fazer sua formação de identidade através do esporte. Como? Respeitando o adversário, o treinador, né, a autoridade, sabendo sobre foco, determinação, saber perder, saber ganhar. Eu acho que o esporte tem essa ferramenta gigantesca e aí criam muitos campeões, mas ainda mais grandes cidadãos. Esse ano, posso te dizer que foi um ano para mim que o mental importou muito, porque
eu não estava conseguindo desempenhar em competições. Estava treinando muito bem, chegava na competição super bem mentalmente, só que chegava lá, o resultado não saía. E aí isso a longo prazo foi me deixando para baixo, sabe? Eu fiquei um período bem para baixo e aí eu tive que ir atrás, né, de acompanhamento psicológico, porque senão acaba que a gente tenta ser forte, tenta ali se virar, mas é só um profissional mesmo para conseguir te realinhar, sabe? Tanto de apoio que a gente realmente precisa, tanto em um colégio, tanto na faculdade, tanto o apoio familiar que a gente precisa às vezes. Às vezes a gente não dá conta de tudo, precisa do Fabiano, coitado, ficar puxando o Fabiano para ajudar a gente psicologicamente. As atletas precisam entender sobre essa questão de gerenciamento emocional, de regulação emocional, né, que é como a gente chama na psicologia. A questão da emoção da frustração, que é tão comum no esporte, né? E a depender da idade, por exemplo, aqui na ginástica rítmica, nós temos atletas muito novas, né, de 7, 8 anos, que naturalmente não sabem lidar com frustração, ninguém nasceu programado para isso. E na competição, o esporte é muito pedagógico com isso. Permite muitas possibilidades de frustrações e alegrias. Quando eu era pequena também, eu jurava que eu ia conseguir entrar. Pra mim, eu ia, entendeu? Só que eu vi que eu cresci, vi que as coisas são diferentes. Eu acho que o esporte ele é muito importante porque, além dele ser meio que uma distração para sua mente, porque, por exemplo, se você tira uma nota ruim na sua prova, se você briga com alguma amizade, é meio que um outro ciclo social, uma outra opção para você, entendeu? E além disso, o esporte ele é muito bom pro seu corpo, porque ele regula os seus hormônios, você tem um sono mais regulado, você sente mais apetite, é muito bom o esporte para tudo, no geral. A marcha atlética, ela me traz uma paz. Quando eu tô marchando, eu me sinto eufórica, é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu consigo transmitir, apesar de ser sofrido, é cansativo, mas eu sinto alegria, eu termino o treino assim, nossa, dever cumprido. A gente está numa era em que tudo é performance, né? Dentro e fora do esporte. Então, se a gente for pensar que elas estão envoltas por essa pressão também externa, são uma geração que está muito voltada para a rede social. Então, mesmo quando elas não estão buscando ali algo, se alimentar visualmente ali de informações de esporte, elas acabam trombando com essa necessidade de performance em tudo, né? O que com certeza fortalece essa ânsia por querer encontrar resultado aqui também. E você imagina também os pais, né, que também estão vivendo esse mesmo mundo, essa mesma atmosfera, nesse mesmo contexto de pressão de performance, a forma com que eles precisam aprender de entrar em equilíbrio com a cobrança paterna e entrar em equilíbrio com aquilo que, de fato, as filhas deles podem entregar esportivamente. Então, nesse contexto, pode se tornar um caos aí mental em que a gente, de fato, precisa intervir. Esse trabalho psicológico, assim, eu acho que é um dos mais importantes que a gente acaba fazendo dentro de um ginásio. A gente encontra crianças aqui de realidades sociais totalmente diferentes. Como eu falo, cada casa é um universo, é um mundo diferente. Então, a gente realmente tenta entender o esporte dessa forma, assim, que ele te abre portas. Eu não me comunicava muito com as pessoas, aí depois que eu entrei no atletismo, eu comecei a me comunicar muito mais. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização, né, de um instrumento educativo fantástico, né? A gente está vendo aqui, né, os atletas aqui correndo, né, a professora ensinando. A gente está num outro ambiente, né, mais descontraído, que não é aquele ambiente, às vezes, da sala de aula, mais fechado, mais sisudo, mais restrito. Então, o esporte ele é um instrumento formativo, é um instrumento educativo, ele pode ser um espaço de socialização, é um espaço de humanização, da gente ver qual o potencial, que potencial nós podemos chegar, né? Pode ser, inclusive, um espaço de criatividade, de reflexão, né? Então, acho que o esporte ele tem muitos instrumentos para garantir uma formação humana mais integral, né? Olhar para o sujeito de forma integral. Eu tenho procurado, através do meu mandato, criado espaço, ginásio, quadra, campus, e com certeza isso tem ajudado muito diminuir a violência lá no meu estado. Incentivar o esporte é também educar as nossas crianças. Por isso, inclusive, eu fiz um projeto de lei para que todas as nossas escolas sejam abertas aos finais de semana, para que a criança tenha proteção junto com a família e aí utilizar o esporte, a cultura, o lazer. E todas as escolas, do modo geral, são espaços exatamente para esse exercício. Olha, a prática esportiva ela é um benefício
geral para o cidadão, né? Então, quando a gente fala da formação, ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho, como o trabalho em equipe, passar por adversidades, né? Tomar decisões rápidas e, obviamente, perpassa pela saúde. Todas as minhas colegas, a partir dos ensinamentos que o esporte passou, que é lidar com frustração, a questão de lidar com as diferenças, a questão do foco, da disciplina, que o esporte é muito focado nisso, em educar, preparar, promover a cidadania. Todas elas tiveram norte. E até mesmo dentro do esporte conseguiram bolsas de estudo para jogar e estudar numa universidade lá fora. Então, assim, é esse entendimento do esporte como uma política pública que promove saúde, que constrói atletas e mentes fortes, que a gente não trata com a devida seriedade. Talvez seja a importância de eu estar aqui hoje, nesse momento, fazendo esse debate. Qual é o gargalo? Ou são vários os gargalos? Eu acho que é a segunda opção, são vários gargalos, né? Acho que um primeiro notório tem a ver com as nossas escolas, né? A escola é o lugar normalmente onde a gente tem o primeiro contato com a prática esportiva. E boa parte da população brasileira tem esse contato nas escolas públicas, né? Que é onde está a maior parte dos estudantes hoje. E nossas escolas públicas têm várias deficiências, infelizmente, né? Entre elas a questão de infraestrutura esportiva. A outra tem a ver também com questões de formação, valorização profissional do professor de educação física, que é essa pessoa que vai fazer esse primeiro contato, né, nas escolas públicas. Então isso também poderia ser um outro gargalo. O investimento nos profissionais que trabalham com essas crianças, né? Porque o esporte, ele vai além do alto rendimento, né? A gente está trabalhando ali com seres humanos em formação. E para desenvolver essas crianças, realmente é estrutura física, material apropriado, né? Que assim, no caso da ginástica rítmica é tudo muito caro. Então, às vezes a gente tem uma criança que é um mega talento, mas a gente não consegue desenvolver ela justamente pela questão financeira. Sabe quem é que faz o atletismo? Quem é que sustenta o atletismo brasileiro? São os treinadores. Então, se eu fosse uma autoridade, e que atletismo se faz com dinheiro, esporte se faz com dinheiro. É o treinador que leva o garoto para a competição. Ele gasta do bolso dele, ele dá alimentação para a família, para que o garoto se alimente. Então, dê uma bolsa treinador, para que ele possa custear as suas despesas e a do atleta também. No dia que o Brasil der uma bolsa para o treinador, o nosso atletismo vai dar um salto assim 3 vezes maior do que já acontece hoje. O atleta é caro, é bastante caro. Tênis é caro, a sapatilha é cara, o cuidado é caro. Entendeu? Você cuidar do seu corpo e a gente que exige a máxima do nosso corpo todos os dias. Então tem que ter aquela recuperação que um corpo ideal não que tem, né? A gente fala que quando um menino tá ali brigando para sair do sub-20 para ir para adulto, ele pode ser o campeão sub-20, mas se ele for competir com um adulto no primeiro ano, ele não vai ganhar, porque a galera que está no adulto já está muito mais tempo. E é nessa faixa de idade que aí ele vai parar e vai falar, caramba, eu preciso ajudar lá em casa. Eu vou continuar meu sonho aqui, sustentar 1, 2, 3 anos sem ganhar nada, ou eu vou ter que abrir mão e trabalhar por fora para conseguir. Então, aqui na nossa equipe nós já tivemos vários atletas que tiveram que parar nesse período de tempo, justamente por causa disso. E se tivesse esse incentivo para conseguir sustentar, eu acho que chegariam muitos mais atletas no futuro. Quando foi implementada a Bolsa Atleta, muitos atletas de alto rendimento tiveram a possibilidade de avançar nas suas carreiras por conta de termos esses recursos. Inclusive, o governo federal vem, ano a ano, majorando o valor dessas bolsas e o importante é que esse valor cresça sempre com a linha de melhorar a condição que essa bolsa propõe e, ao mesmo tempo, que ela tem uma amplitude maior. Para mim, faltou o Bolsa Atleta. Em 2004, o programa foi lançado. Então, efetivamente, ele começa a ser pago em 2005. Eu começo em 1997, né? Então, o Bolsa Atleta teria feito muita diferença no meu começo de carreira. Eu lembro, meu primeiro tênis, minha família não tinha condições de comprar. Minha mãe pediu um cartão emprestado
e parcelou em 12 vezes para eu ter um tênis para poder treinar. Então, são coisas hoje que o atleta tem uma bolsa nacional, que é o Bolsa Atleta, já tem bolsas estaduais também que hoje copiaram o programa nacional e também soma com a bolsa nossa aqui. Eu não sou da época do Bolsa Atleta. E o que é o Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta é a infraestrutura mais para o atleta, desde que ele está começando, aquele que já está se destacando, até o atleta olímpico. Então, de fato, houve essas melhorias que a gente não pode simplesmente desprezar. São melhorias que, de fato, trouxeram resultados, porque vocês viram os últimos resultados olímpicos e paralímpicos, está aí, está escancarado. Mas você mesmo falou para a gente, quantos ficam pelo caminho? Nós somos patrocinados pela Caixa Econômica Federal. É a patrocinadora master do caso, né? É ela que nos propicia o hotel, a alimentação, a passagem aérea e que faz com que até ajude financeiramente pelo menos 20 atletas, tudo da base, né? Os grandes atletas, eles são ajudados pela Bolsa Atleta. Eu não tenho grana para segurar o Caio em Brasília. Se tiver uma oferta muito forte, eu não tenho como segurar. Na verdade, todo esporte começa com um jovem apaixonado por um ídolo, por uma geração e porque foi ofertado. E a gente tinha a oferta da educação física no contraturno. E eu comecei a experimentar não só o voleibol. Eu joguei handebol, eu joguei basquetebol, eu treinei atletismo, eu brinquei de atletismo, enfim, e brinquei na rua, como eu te falei. E acho que dei muita sorte nesse processo, de pessoas gostarem de mim, de me ofertarem uma bolsa de estudo. E dali o mundo se abriu, porque eu comecei a praticar, participar de inúmeros campeonatos, sendo convidada. E o caminho para a seleção de base, seleção brasileira de base, foi algo muito natural. E aí, depois vocês já sabem de tudo, né? Assim, 3 Olimpíadas, Mundiais. Eu escolhi atletismo, eu digo que eu não escolhi, ele me escolheu, né? Eu tentei muitos outros esportes, tentei judô, natação, dança, balé, só que eu não me encaixei, apesar de gostar muito, de amar, assim, sempre acompanhei todos os esportes. É como se eu não pertencesse a eles, né? Aí um dia, o professor Senna foi na escola da minha mãe, ela é professora, para falar, né, sobre o trabalho social, sobre os treinos que ele fazia aqui. E minha mãe se interessou, aí ela me trouxe até aqui e foi amor à primeira vista. Eu pisei na pista, eu me arrepiei toda e falei, nossa, aqui é meu lugar. Quando eu pisei mesmo, eu falei, meu Deus, parece que eu pertenço a esse lugar, como se o meu destino fosse estar aqui, sabe? E aqui é uma família, essa equipe, o caso, né, é uma família, todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, torce. Pode ser de qualquer modalidade que seja, marcha atlética, arremesso de peso, disco, corrida. A gente é muito unido. O Caio é uma inspiração. Cansei de treinar com ele e ele é um cara, assim, fora da curva, sabe? Muito bom, muito bom. Vivo perdendo para ele até hoje, mesmo na corrida, o Caio é muito forte. Quando a gente tem alguém de um nível tão alto, nós não queremos estar abaixo daquilo, né? Então, todos os dias nós chegamos, olhamos para ele e pensamos, eu também quero viver aquilo, eu também quero fazer história igual ele, entendeu? A equipe nos treinos, ajudando nos treinos, incentivando, isso incentiva bastante, isso que acho que traz o resultado. Tem uma atleta que eu gosto muito, 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 que é a Sofia Raffaelli. Assim, não, ela, assim, nem tem como me comparar com ela, porque ela é, nossa, ela é incrível, mas eu vejo que ela faz tudo com muito amor. Eu vejo ela fazendo a série e dá pra ver que ela tem paixão nisso. Nesse quesito nacional, principalmente pra mim, é a Babi Domingues. Eu acho ela, assim, incrível, ela é histórica, porque ela foi a primeira brasileira da história da ginástica rítmica a se classificar primeiramente para uma Olimpíada com o Mundial, a ganhar uma medalha no Mundial e a ir para uma final olímpica. Nenhuma brasileira nunca fez isso e, tipo, ela conseguiu tornar aquilo que parecia um pouco impossível no possível. A Babi mostrou que pode ser, sim, uma campeã olímpica ou uma ginasta olímpica, mesmo não tendo 100% esses fisiotipos, essas características internacionais. É uma ginasta que representa muito o Brasil, mostrando as características brasileiras. Ela abriu muitas portas para todo mundo, sabe? Acho que ela fez os sonhos não parecerem tão impossíveis. Fui campeã sul-americana sub-23 ano passado também, no final do ano, as medalhas de ouro. Voltei agora mês passado do brasileiro sub-20 com 2 medalhas de ouro, 800 e 1.500. Aí foi o que me classificou para o sul-americano do mês que vem. Já fui campeã brasileira
Vice-campeã brasileira, já ganhei bronze também. Sou campeão brasileiro sub-18, tenho 2 medalhas sul-americanas na categoria sub-18 e uma na categoria sub-20. Já viajei para a Copa do Mundo de marcha também, em Oman. Hoje em dia, sou 14 vezes medalhista brasileiro, 5 vezes campeão brasileiro, sou medalhista sul-americano no 1500 e esse ano eu fui vice-campeão ibero-americano no 2000 com obstáculo e sou vice-campeão sub-20. Estamos muito ansiosas pra gente conseguir uma medalha e cada esforço, cada, trabalho que a gente vem fazendo vai, indo com a gente também, né? E a gente quer muito um primeiro lugar. Não ia abrir o meu parênteses, há 3 anos estamos pegando o 2º lugar no torneio nacional. Vamos ser primeiro, por favor. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, agricultura, assistência social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital, nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós não queremos só água, esgoto, coleta de água, coleta pluvial e administração de resíduos sólidos nas grandes cidades. O nosso país é um país continental, o nosso país possui mais de 200 milhões de habitantes e todos eles querem gestão do lixo, querem coleta de água pluvial para reaproveitamento, para não inundar a sua rua. Saber que ainda quase 40 milhões de brasileiros, como eu e você, não dispõem de uma bica, de uma torneira, de um chuveiro para tomar água. Que muitas vezes precisam se deslocar até locais, inclusive insalubres, com água barrenta, com água suja, para poder banhar-se, para fazer comida para os seus filhos. É impensável que uma nação tão maravilhosa, tão rica como a nossa, tem ainda esse problema tão basilar, um problema de infraestrutura, um problema, acima de tudo, de saúde e de dignidade. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano.
Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Divórcio unilateral em cartório, herança de patrimônio digital e o reconhecimento dos animais como seres com sentimentos. Essas são algumas das novidades do novo Código Civil que está em debate aqui no Senado. Para explicar o que pode mudar, o TV Senado Live recebe hoje o pós-doutor e doutor em Direito Civil, Flávio Tartucci, e a advogada Laura Porto, especialista em Direito Digital. Cibele Nunes, minha colega, já está ligada aí nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. E eu vou começar já com uma pergunta, doutor Flávio, que a gente recebeu da Helena, lá de São Paulo. Ela pergunta assim, de que forma, né, esse novo Código Civil pode refletir as mudanças sociais e tecnológicas sem perder sua coerência e segurança jurídica? Bom, excelente pergunta. Bom dia a todos que nos assistem. É uma grande honra estar aqui com a doutora Laura, estar aqui com a Sara, Cibele também, competentes jornalistas aqui da TV Senado. E a Helena manda uma excelente pergunta a respeito das mudanças que nós tivemos no direito civil nos últimos anos e como é que nós podemos ter alterações da reforma do Código, eu prefiro falar reforma do que novo Código, sem perder a segurança jurídica. Bom, o que a gente pretende na reforma, e por isso não é um novo Código, é implementar aquilo que foi debatido no direito civil nos últimos 20 anos. A gente mantém a estrutura do Código, parte geral, parte especial, os mesmos princípios, os mesmos regramentos, muitos artigos essenciais não foram alterados, mas a gente procura na linha da melhor jurisprudência, quer dizer, aquilo que os tribunais brasileiros decidiram nos últimos anos, e da melhor doutrina, colocar na lei aquilo que foi pacificado nos últimos anos. Quer dizer, a gente visa, com essas mudanças também, trazer segurança e estabilidade. Tá certo, doutor Flávio. Só lembrando, pessoal, o doutor Flávio e a doutora Laura, eles participaram da comissão de juristas. Essa comissão, né, eles apresentaram uma proposta, essa proposta virou um projeto e agora foi instalada uma comissão de senadores para analisar essa proposta. A gente vai detalhar ela melhor, porque eu já tenho outra pergunta aqui, também de São Paulo. O João quer saber da doutora Laura o seguinte: como é que o novo código vai regular a herança de bens digitais e contas online de valor econômico? Acho que ele quer saber assim, vamos supor, uma pessoa tem uma rede social lá monetizada, né? A pessoa é influenciador digital. Como é que fica isso? A família tem direito a essa conta? Bom dia, Sara. Bom dia, Cibele. Bom dia, meu querido professor Tartucci. João, que fez essa excelente pergunta a todos que estão aqui participando, assistindo esse programa com esse tema tão relevante da atualização do Código Civil. Eu agradeço muito pela pergunta, porque esse é um dos temas muito caros para nós da comissão de juristas que fizemos essa proposta de atualização do Código. Como o professor Flávio falou, é uma atualização, não é um código novo, então nós estamos justamente nos propondo a trazer o Código Civil, que é o código mais importante para nós, né, para o cidadão, para o século XXI.
E esse código se propôs justamente a criar um livro direcionado ao direito digital. Então, hoje, né, todas as nossas relações foram para o mundo digital e dentro desse livro do direito digital nós temos um capítulo específico para falar do patrimônio digital, um tema tão relevante, tão atual, porque hoje, justamente, né, nós temos contas digitais, nós temos moedas digitais, nós temos milhas aéreas, nós temos um mundo infinito de bens digitais que simplesmente não tem nenhuma regulamentação e os herdeiros não têm acesso a nenhum desses bens, principalmente os patrimoniais, né, que tem um dinheiro, um valor agregado. Então, nós nos propusemos a regulamentar o que é o patrimônio digital e definir a forma de sucessão desse patrimônio. Então, a importância da atualização digital do nosso Código Civil. Tá certo, doutora Laura. Bom, Cibele, a gente já tem aí enquetes, né, para poder dar o resultado, é isso? Isso, Sara. Vamos mostrar a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos para as pessoas qual tema do novo Código Civil mais chama a sua atenção. E a maioria das pessoas responderam que são as mudanças no direito de família, 63% das pessoas. 16% das pessoas responderam que são os direitos dos animais e 21% das pessoas responderam que são o direito digital. E aí eu queria fazer uma pergunta para o nosso advogado, que é a seguinte: o que está previsto de mudança na questão sucessória de herança nas famílias? Muita gente tem essa dúvida. Excelente. Realmente esse é um dos temas mais palpitantes da reforma do Código, que é a questão da sucessão do cônjuge e também daquele que vive em união estável. Porque hoje a sucessão é muito confusa. Essa foi a posição que acabou prevalecendo na comissão de juristas e, por isso, a gente propõe a retirada do cônjuge e, com isso, também do convivente, que vive em união estável, do rol dos herdeiros necessários. Não vai deixar de ser herdeiro, só deixaria de ser herdeiro necessário. Eu já estou falando deixaria, porque esse tema já começou a ser debatido no Senado. E quando aparece aí direito de família, na verdade é direito das sucessões que está gerando mais debate, é herança, né? E parece que já está sendo buscado um texto alternativo, talvez para manter o cônjuge como herdeiro necessário, aí vai ter que incluir quem vive em união estável também, e também manter dentro do possível a chamada concorrência sucessória. Foi uma proposta que nós fizemos inicialmente, de tirar essa concorrência. O que quer dizer isso? Hoje, quando alguém falece, os filhos recebem herança, mas junto com o cônjuge ou com aquele que vive em união estável, né? Então, toda vez que a gente fala cônjuge, tem que incluir também quem vive em união estável, porque o Supremo Tribunal Federal assim entendeu. Então, esse tema realmente foi muito debatido, tem sido muito debatido, e talvez, pelo que eu tenho de notícia já nessa tramitação na Comissão Temporária no Senado, a gente tem um texto alternativo àquilo que foi mandado pela Comissão de Juristas. E então é interessante vocês todos que nos assistem acompanhar esses debates, né? Eu acredito que esse seja, sem dúvida alguma, o tema mais polêmico de toda a proposta de reforma do Código Civil. Pois é, doutor Flávio, lembrando, pessoal, que essa comissão temporária, né, aqui do Senado, que é presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, ela é transmitida pela TV Senado, pelo YouTube da TV Senado, então você pode acompanhar, né, a íntegra dessas reuniões e tudo que está sendo debatido aqui, até porque é importante a gente consultar a fonte oficial, né, para a gente não cair aí em mensagens enganosas sobre esse assunto. E, Laura, mais uma vez de São Paulo, o pessoal de São Paulo aqui está participando muito. A gente tem aqui uma pergunta sobre criptoativo. O Arthur quer saber se o código está tratando disso, né? Os criptoativos são aí as criptomoedas, moedas digitais, né? Muito bem, o pessoal de São Paulo já está animadíssimo aqui com o Código Civil, muito bom.
Essa pergunta é muito importante porque nós temos 2 pontos aqui. Primeiro que o Código Civil, e é muito importante que isso diga, porque nós recebemos uma proposta para regulamentar criptoativos e não cabe ao Código Civil essa pauta em específico, né? Os criptoativos em específico não podem estar regulamentados dentro do Código Civil. Mas o que está regulamentado dentro do Código Civil, que aí já linka com a pergunta anterior, é a sucessão de bens que são puramente digitais. Então, o que é importante eu dizer aqui? Nós separamos os bens digitais em 3 bens, né? Em 3 espécies, basicamente, que são os puramente personalíssimos, os puramente econômicos e os que são híbridos. Então, os híbridos seria, já linkando mais uma vez na pergunta anterior, por exemplo, uma rede social de uma pessoa muito famosa, que ela movimenta muito dinheiro ali, então nós temos uma característica que tem um valor patrimonial muito grande agregado e ainda tem junto uma questão personalíssima, que é o Instagram da pessoa, né? E aí nós fizemos essa regulamentação. Os criptoativos caberiam aí na última classificação, que são os puramente patrimoniais. Então, nós não trouxemos uma regulamentação falando criptoativos, porque isso, como eu disse, não cabe, né? Não é o locus do Código Civil regulamentar os criptoativos, mas nós trouxemos sim, como eu já informei, a forma da sucessão desses bens que tem um valor patrimonial agregado. Porque hoje nós não temos a forma dessa sucessão. Então, a pessoa vai falecer, isso não vai passar para os herdeiros. Então, o que nós regulamentamos dentro dos bens digitais é, sim, que tudo que tenha valor patrimonial agregado seja transmitido para os herdeiros, o que hoje não acontece, causando, inclusive, uma segurança jurídica extrema dentro do Brasil. Então, mais uma vez, mostrando a necessidade dessa regulamentação. Tá certo, Cibele. Nós vamos mostrar mais uma enquete agora. Outro tema que a gente recebeu bastante dúvida foi em relação aos animais. E nós perguntamos para as pessoas, porque o novo código ele reconhece os animais como seres com sentimentos e eles passam a ter direitos e garantias. Nós perguntamos se as pessoas concordam com isso e a maioria respondeu que sim, 75% das pessoas. Apenas 25% disseram que não. E aí eu vou emendar com uma pergunta para o Dr. Flávio, do João de São Paulo. Ele quer saber o que está previsto como garantia para os animais nesse novo código. Excelente pergunta. Esse é um dos temas mais palpitantes. Inclusive, ontem, lá na audiência pública, João, nós tivemos esse assunto sendo debatido. Nós chegamos num texto intermediário. Os animais não são tratados no projeto como coisas, mas também não são tratados como pessoas. São tratados como seres sencientes, seres dotados de sensibilidade. Então, a gente acaba seguindo outras legislações de outros países, como, por exemplo, o Código Alemão, no artigo 90, até há uma coincidência, porque no Código Alemão é o artigo 90A do BGB, o Código Alemão, que fala que animais não são coisas e que, na falta de legislação, eventualmente, são aplicadas as mesmas regras quanto às coisas no que couber. É igual o que nós estamos adotando. Lá, olha que coincidência, lá é o artigo 90A, aqui na nossa proposta é o 91A, né? Então, a gente segue uma tendência internacional de se reconhecer que animal coisa não é, mas pessoa também não, está muito distante do tratamento de pessoa, num texto equilibrado para que, no futuro, seja criado um estatuto próprio a respeito da situação jurídica do animal. Eu até gosto de falar situação jurídica, não falar de direitos propriamente, mas no futuro pode ser que tenhamos esse reconhecimento. Mas, doutor Flávio, vamos complementar aí a questão dos animais. Parece que vai ter até uma regulamentação em relação à guarda compartilhada. Como é que fica isso? Porque, por exemplo, hoje, se o casal, né, às vezes está lá casado, aí tem o bichinho, e aí separa, né? Com quem que fica a guarda, quem é que paga a ração, o veterinário, a vacina? O código trata desse tipo de situação? Ele trata, sim, Sara, mas ele não trata propriamente em regra de guarda. Ele trata na regra de despesas, dos deveres relacionados aos animais, os deveres dos cônjuges ou dos conviventes, no artigo 1566. Há quem diga que é guarda propriamente dita. Eu tenho minhas dúvidas, mas há uma previsão, sim, sobre compartilhamento de despesas em relação a animais na proposta do 1566. Tá certo.
Laura, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial? Porque, assim, já está aí, né? As pessoas já estão usando, ela está presente na nossa vida, a gente já está recebendo um monte de vídeo aqui feito com IA na rede social. Como é que o código está tratando essa questão da inteligência artificial, sendo que há também outro projeto, né, em debate aqui no Congresso que regula a inteligência artificial? O código trata de IA? É diferente do outro projeto que está aqui no Senado, está na Câmara, né? Foi aprovado no Senado, mas está na Câmara. Excelente pergunta. E é bem isso, né? Partindo desse pressuposto inicial que a inteligência artificial está aí e nós precisamos regulamentar e lidar com ela de alguma forma, né? Todos estamos usando. E o projeto de inteligência artificial, né, na verdade, que já foi aprovado no Senado Federal, também é de relatoria do nosso querido presidente, senador Rodrigo Pacheco. E o que aconteceu? A própria pessoa que relatou esse PL de inteligência artificial também participou das discussões conosco ali dentro da comissão e nós trouxemos uma regulamentação em aspectos gerais. Então, nada do que tem dentro do capítulo de inteligência artificial, então existe um capítulo só para falar de inteligência artificial, ele está em dissonância com o que está nesse PL que foi aprovado já no Senado e como você disse, está na Câmara agora para ser aprovado e será aprovado com provavelmente algumas alterações da Câmara dos Deputados. Nós trouxemos aspectos gerais e trouxemos pontos muito relevantes que não estão nesse PL, porque ele trata da pessoa natural. E, mais uma vez, como eu disse, o locus é muito importante nessa questão legislativa. O lugar de colocar alguns temas, de fato, não é no PL de inteligência artificial, e sim no Código Civil. Então, um dos pontos extremamente relevantes que nós colocamos, que não poderia, de fato, estar dentro desse PL que já foi aprovado no Senado, é, por exemplo, a utilização da imagem da pessoa, tanto viva como falecida, por meio da inteligência artificial. Eu lembro que no meio das discussões da atualização do Código Civil, nós tivemos uma propaganda com uma pessoa falecida, com a sua filha cantando ao lado dela, e isso gerou uma grande discussão social e uma grande discussão social ética também, podem usar minha imagem quando eu falecer? Não podem. Quem vai autorizar o uso da minha imagem? E se utilizarem de forma econômica, como aconteceu, por exemplo, nessa propaganda? Eu quero que façam isso. E um ponto muito relevante que ele precisa também ser falado é o respeito ao legado da pessoa falecida. Então, eu faleci e eu tenho que respeitar o meu legado em vida, né? Como isso é feito? Então, nós, como eu disse, não temos nenhuma regulamentação sobre isso hoje. Também não temos nesse PL de inteligência artificial que já foi aprovado. E esse é o lugar aqui para ter essa discussão, que é o Código Civil. Tá certo, doutora Laura. Inclusive, né, essa propaganda ainda tinha uma clareza, né? Não, isso aqui é feito com inteligência artificial. A questão é que hoje está tudo tão sofisticado que está cada vez mais difícil da gente perceber o que é real e o que é IA, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. E vou dar um salve aqui ao pessoal do TikTok, que a gente já tem mais de 3.000 pessoas aqui participando da nossa live. Vou chamar a Cibele, que ela tem mais uma enquete, né, Cibele? Isso, nós temos uma enquete para mostrar para a doutora Laura. Nós perguntamos para as pessoas se elas são contra ou a favor desse capítulo sobre direito digital que está previsto no novo Código Civil. E a maioria das pessoas disseram que são a favor, que o item é necessário e urgente, 74%. Apenas 26% das pessoas discordaram, acham que ainda é cedo para regular esse tipo de situação no Código Civil, doutora Laura. Que enquete maravilhosa, né? Mostra como a sociedade está acordada para o tema. Porque é o que nós falamos aqui, não adianta nós negarmos as revoluções tecnológicas. A nossa vida hoje, foi muito digitalizada, principalmente com o advento da pandemia. Nós nos hiperdigitalizamos, como alguns especialistas gostam de dizer. E o fato é que, né, nós hoje não temos mais soluções para o que o mundo digital nos impõe. É muito importante trazer um ponto aqui, que o Código Civil que nós temos hoje em vigor, muitos falam, né, professor Tartus, a gente passa muito por isso, não é um código novo, né, não é um código de 20 e poucos anos, para que atualizar?
O texto desse Código Civil, ele ficou 30 anos em tramitação no Congresso para aprovação. Então, nós estamos falando aqui de um lapso temporal de pelo menos 50 anos de atraso já legislativo para lidar com a nossa realidade. Então, 50 anos atrás, o mundo digital não era a realidade que nós temos hoje. Logo, as soluções que nós temos hoje não são mais suficientes. Então, trazer uma regulamentação para o século XXI é super relevante. Tá certo. Doutor Flávio, fiquei sabendo que vai ficar mais fácil também fazer o divórcio. É verdade que eu vou poder chegar sozinha no cartório e pedir o divórcio? Sim, hoje você já consegue fazer isso no judiciário. Aquele chamado divórcio liminar, ou divórcio por tutela de evidência, que é um termo técnico, não precisa se preocupar, né? A proposta é levar isso para o cartório. Da maneira que foi mandada pela Comissão de Juristas, é o chamado divórcio unilateral, nós não temos condicionantes para esse divórcio na proposta da reforma do Código Civil. Porém, também já se debate se seria o caso de se colocar algumas condicionantes. Por exemplo, caso de violência doméstica, que é um exemplo típico de aplicação desse divórcio unilateral que mostra que ele é necessário. Ou uma hipótese em que o cônjuge desapareceu, ou até faleceu, não se tem notícias, né? Então, também ele está ausente, né? A gente fala no direito civil, ele está ausente, local incerto e não sabido, né? Então, também seria o caso. A gente já começou a debater isso também no âmbito do Senado, se seria o caso ou não de se colocar alguma condicionante para esse divórcio unilateral. Mas sim, há uma proposta, há uma notificação também. Eu vi gente dizendo, não, isso é o divórcio a jato, surpresa. Não, tem uma notificação, você pode pedir, mas a outra parte será notificada a respeito dessa concessão do divórcio unilateral. Tá certo. Doutora Laura, uma dúvida também sobre esse capítulo do direito digital é a questão de até que ponto vai regular as plataformas ou não vai estabelecer regras. Por exemplo, no caso de remoção de conteúdos, a gente tem algo nesse sentido? Importantíssima pergunta essa. E nós temos, então, aqui 2 pontos dessa pergunta. Nós trouxemos um capítulo só para falar das plataformas, porque as plataformas hoje não têm nenhum tipo de regulamentação, não tem nenhum tipo de responsabilidades. Então, nós trouxemos um capítulo só para falar do que as plataformas têm que fazer para estarem adequadas, né? Todo um accountability, o que a plataforma tem que fazer de relatório, de ver ali o que está acontecendo no ambiente digital dela, para ela estar em conformidade conosco, né, que somos as pessoas naturais, que estamos ali sendo regulamentadas e protegidas dentro desse ambiente digital. E outro ponto é remoção de conteúdo. Nós trouxemos dentro de um capítulo que fala de direitos e deveres da pessoa natural a remoção do conteúdo em específico. Então, o que acontece hoje, né? Nós não temos nenhum tipo de regulamentação e hoje retirar um conteúdo do ar que não tenha nenhuma relevância social, que já tenha passado um lapso temporal muito grande, você simplesmente não consegue. Eu gosto de equiparar isso com o direito penal. Você vai ali, né, comete um crime, você cumpre a sua pena perante a sociedade, você sai ali da sua pena livre, né, para continuar seguindo a sua vida social. No mundo digital nós não temos isso, nós temos, eu brinco, com uma pena perpétua, né, tudo que está hoje em um site, no mundo digital, está escrito em pedra. Então nós não temos hoje a oportunidade de retirar aquele conteúdo. Então nós trouxemos a retirada do conteúdo do ar com critérios super objetivos. Então aqui é importante dizer que não se equipara a um direito ao esquecimento que já foi regulamentado pelo nosso STF, ainda que em âmbito totalmente analógico, né, fora do mundo digital. Então o juiz vai analisar, vai ver os critérios. Se não tem uma questão relevante social, esse conteúdo poderá ser retirado do ar para não ficar ali escrito em pedra e você poder se livrar daquele conteúdo que afeta, no fim das contas, só você, né, a sua vida pessoal. Tá bem. Sibeli, temos mais enquete?
Isso, doutor Flávio, vamos falar agora de uma ideia que dividiu bastante o nosso público na enquete, que é a ampliação da ideia de família. Então, nós perguntamos para as pessoas sobre a socioafetividade, que o texto passa a reconhecer a filiação por afeto e não apenas por vínculo biológico. E aí nós tivemos um resultado bastante dividido, 57% das pessoas são a favor, mas 43% das pessoas são contrárias. Eu vou trazer uma pergunta do Patrick, de Roraima. Ele diz o seguinte: o que está previsto para guarda compartilhada, reprodução assistida e filiação socioafetiva nesse novo Código Civil? 3 temas, eu precisaria de meia hora para cada um, mas vamos lá, vamos tentar ser bem sintético, 3 temas, realmente, eu vou seguir a ordem da pergunta, tá? Sobre a guarda compartilhada, a gente não altera no projeto de reforma, porque a gente decidiu que é preciso esperar o que o Congresso Nacional fará em relação à lei da alienação parental. Então, nós não temos propostas sobre guarda compartilhada, guarda alternada e as outras modalidades de guarda. A gente só substitui a expressão poder familiar por autoridade parental, que é o termo mais utilizado hoje, inclusive em direito comparado. Então, guarda compartilhada, nós não temos proposta, porque estamos esperando o que o Congresso Nacional fará, inclusive essa casa, com a lei da alienação parental. Reprodução assistida, eu acho que é um tema urgente, não tem nada na lei hoje. A matéria é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CNJ, em matéria ética e matéria administrativa, então nós precisamos tratar desse assunto. E para tirar um pouco esse receio, há um grande receio hoje em relação à parentalidade socioafetiva. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do tema 622 que a parentalidade socioafetiva é forma de parentesco civil, mas o que a gente traz é segurança jurídica para a parentalidade socioafetiva. Então, uma regra que é inserida é que o fato de alguém ser enteado em relação ao padrasto ou madrasta, por si só não gera o vínculo socioafetivo, não gera a chamada posse de estado de filho. Por quê? Porque, como julgou o próprio STF, nós precisamos ter a presença dos elementos da posse de estado de filho. Reputação, fama, né? Tratamento e, eventualmente, até a utilização de um sobrenome, de um nome social, né? Então, para deixar as pessoas mais tranquilas, a gente adota parâmetros para a parentalidade socioafetiva e colocamos uma regra que padrasto ou madrasta por si só não é pai e nem mãe. Você precisa ter a prova dos elementos da posse de estado de filho. Tá certo, doutor Flávio. Pois é, esse é um assunto, inclusive, que eu acredito que deve ter gerado muita mensagem enganosa na época lá da comissão de juristas, né? Então, a gente tem que... Pessoal, eu vou deixar aqui um recado para vocês, é isso. Muito bom a doutora Laura estar aqui, o doutor Flávio, para a gente poder, né, ver a mensagem oficial, a mensagem original, eles que estudaram, eles que fizeram lá a proposta, eles que debateram, para a gente não ser levado aí nas plataformas a gente vai lá e acredita em um post que a gente recebe pelo WhatsApp, pelo um app de mensagem. Então, é importante a gente se informar melhor e a gente ir atrás das fontes oficiais para a gente não acreditar aí em mensagens que podem estar querendo te enganar. E hoje a gente tem muito isso nas redes sociais. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa emissora. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até mais. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, Agricultura, Assistência Social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital, nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas.
Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil tem uma grande dívida com artistas negras. A Bahia ela é conhecida através de artistas brancos, né, que falam sobre a Bahia, que falam sobre o que é negritude. A gente vê muitas poucas produções de mulheres falando sobre si mesmas, sobre o que é ser, o que é ter nascido, o que é estar na diáspora, né, o que é essa cidade para si. Eu não entendo. Agora eu estive numa residência em Madrid, nunca tive minha obra em um museu de arte daqui do Brasil. Muito menos da Bahia, sabe? Os corpos negros só são bem-vindos a partir de uma mirada branca sobre nossa cultura, sobre nossa religião. E nisso é que está a dívida. Porque onde é que estão as artistas negras? Estamos aqui, somos muitas artistas. Isso é uma forma também de marginalização, de visibilidade. E, enfim, eu acho que uma hora ou outra isso vai cair, porque o mundo está começando a se perguntar por nossa existência, né? Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A segurança pública é o centro dos debates da sociedade nos dias atuais. Em 2026, esse tema deve ganhar maior relevância devido ao ano eleitoral. Em 2025, no mês de agosto, o governo chegou a ensaiar a publicação de um plano chamado Plano Real da Segurança Pública, que deveria ter chegado ao Congresso na forma de um projeto de lei. E tramita também no Congresso Nacional a PEC 18 de 2025, chamada PEC da Segurança Pública, aprovada pela Câmara dos Deputados e que deve chegar ao Senado também nos próximos meses. Para falar sobre esse assunto, nós receberemos agora o advogado criminalista José Souza Lima. Ele vai comentar a segurança pública e as propostas do governo para 2025. Zé Lima, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Marcelo, é uma alegria e uma honra estar presente aqui nesse programa, especialmente quando nós falamos em tempos de fake news, né? Sempre uma alegria prestigiar e participar de programas sérios, programas que, enfim, que trazem notícias, que trazem conteúdo de forma responsável. É uma alegria para a gente estar aqui, espero contribuir com esse bate-papo. Então vamos lá, você que está na área do direito criminal, que tem um contato com essas questões da segurança pública, primeiro vamos falar um pouco sobre esse chamado Plano Real da Segurança Pública. Há quem diga que há um certo jogo de marketing nisso, mas o fato é que as políticas públicas voltadas à melhoria da segurança pública, garantia de que nós possamos ir e vir nas nossas cidades sem a preocupação constante de sofrermos assaltos, outros tipos de crime, é uma questão que precisa ser resolvida. Nesse plano, chamado Plano Real da Segurança Pública, o foco é o crime organizado, especialmente os bandidos que pertencem a facções criminais. Um dos pontos é evitar a progressão da pena, ou diminuir, ou enrijecer, ou endurecer as regras,
para a progressão da pena de bandidos que sejam ligados às facções criminosas, caso do primeiro comando da capital, o Comando Vermelho ou outras facções que têm surgido pelo país. Na sua opinião, uma medida como essa e as outras que vamos trazer aqui, isso ajuda a melhorar a segurança pública? Esse é um ponto importante. Quais seriam os impactos que uma medida como essa poderia trazer para a melhoria da qualidade de vida no sentido da segurança pública brasileira? Perfeito, Marcelo. Para falar de segurança pública, é sempre importante a gente compreender ele na sua dimensão constitucional, né? Nós estamos falando de um direito fundamental das pessoas de viverem numa sociedade segura. E dentre esse rol de direitos fundamentais elencados pela Constituição, a gente tem alguns que são os pontos mais sensíveis da sociedade, tais como saúde, educação e, em especial, a segurança pública. A sociedade, de fato, clama por uma segurança mais efetiva, para que todos nós, enfim, convivamos de forma harmoniosa numa sociedade mais segura, em que essa sensação de segurança saia do nosso cotidiano. E eu vejo, respondendo propriamente sua pergunta, com bons olhos o governo federal, o poder legislativo, as instituições se movimentando, pensando em soluções, pensando em alternativas para a gente, enfim, trazer uma maior qualidade de vida e uma maior segurança para as pessoas. E pensar em segurança pública, a gente vai comentar aqui ao longo da entrevista, como você já adiantou, sobre alguns pontos específicos. A impressão que eu tenho, Marcelo, é a de que não dá para a gente pensar especificamente, é um problema muito complexo, em que não dá para a gente pensar especificamente numa eventual alteração de progressão de regime para determinados crimes como a solução para todos os nossos problemas. Isso, obviamente, esse plano real, como você adiantou, ainda não chegou efetivamente à sociedade, ao legislativo. A gente precisa... para ter uma compreensão mais clara do que virá a ser isso, a gente precisa, de fato, se debruçar. Mas eu vejo com bons olhos o fato de tá se tratando como um plano real, algo em referência a um plano econômico que deu certo, e esse plano, em tese real, da segurança pública nos remete a uma ideia de medidas estruturantes, Essas medidas estruturantes, por exemplo, a gente tem uma questão que tem sido muito debatida também nesse sentido, que é a unificação dos bancos de dados, especialmente das polícias. Nós recebemos aqui já 2 representantes da Associação de Delegados de Polícia no Brasil, da ADEPOL, e esse é um dos pontos chaves, né? Unificar o sistema de segurança pública como um sistema único de segurança pública. Qual é o estado da arte desses bancos de dados, dessas informações hoje, e como que a falta dessa unificação interfere na melhoria da qualidade da segurança pública, até na solução de crimes, nos processos judiciais que depois vão responsabilizar aqueles que cometem os crimes, você que está dentro dessa área. Perfeito, Marcelo. Dentre essas medidas estruturantes que estão sendo pensadas e discutidas no Legislativo e no Executivo, esse banco de dados eu penso que é uma dos grandes avanços que nós temos no que concerne à política pública de segurança. Hoje, nós temos um sistema único de segurança pública instituído por lei, ele foi editado em 2018, mas eu penso que de 2018 a 2025 pouco se avançou em implementar os propósitos desse sistema único que foi instituído por lei ordinária. A meu sentido, nós estamos falando aqui da PEC, né, da PEC da Segurança Pública, em que o governo, enfim, manda essa proposta de alteração da Constituição para dentro do Legislativo como uma forma de constitucionalizar esse sistema único de segurança pública. E aqui há uma diferença, embora esse sistema já exista e o governo esteja propondo constitucionalizar, a diferença fulcral é que essa constitucionalização, isso
é trazido para dentro de um texto constitucional e se torna um compromisso efetivo do Estado com a sociedade, ou seja, eventuais governos, essas transições de governos, o governo de situação, ele teria uma dificuldade muito grande em não implementar esse compromisso constitucional a partir do que está ali constitucionalizado. Então, para resumir a resposta, eu penso que esse Banco Nacional é um dos grandes avanços que a gente está tendo e que vai ajudar muito a organizar a cooperação de todas as autoridades envolvidas na segurança pública para que se tenha uma execução de um programa mais coordenado, mais colaborativo, a partir de dados efetivos, de quais são essas organizações criminosas, quais são os crimes que têm assolado determinadas regiões. Até porque, Marcelo, a gente tem visto e observado, a partir de processos judiciais, a partir, enfim, de análises empíricas, que o crime organizado ele acabou por transpor as fronteiras de um determinado estado ou município. Hoje essas organizações têm uma atividade em âmbito nacional, quiçá internacional. No caso especialmente do crime organizado, as facções criminosas, elas começam ali por Rio e São Paulo e depois avançam, inclusive principalmente criando tentáculos em Norte, Nordeste, onde acabam sendo um grande problema para a segurança pública nacional. Agora, falando em PEC, já que você trouxe um pouco esse assunto, a questão da constitucionalização, a PEC 18 de 2025, que é a PEC da segurança pública, foi apresentada também pelo governo ao Legislativo, está tramitando aqui no Congresso Nacional, foi aprovada pela Câmara dos Deputados pouco antes de o governo lançar para a imprensa essa ideia do Plano Real de Segurança Pública, que por enquanto ainda está, me parece que ainda está no plano das ideias, mas a PEC tem um ponto que foi destacado no momento da aprovação pela CCJ da Câmara dos Deputados, que foi a retirada da exclusividade da competência da União para legislar sobre segurança pública. Como é que está essa questão hoje? Eu queria que você passasse um pouco para os nossos espectadores. Hoje, a União ela tem exclusividade para legislar sobre isso? Seria uma mudança caso ficasse só com a União essa competência? E a partir da sua experiência no direito criminal, você entende que a competência para legislar sobre segurança pública deve ser compartilhada com estados e municípios? Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta relevante, importante, muito pertinente com esse tema que nós estamos discutindo aqui. Basicamente, a Constituição Federal aponta que é obrigação do Estado promover a segurança pública por meio de todos os seus entes. Essa é a previsão constitucional que nós temos hoje. Ele não define claramente quem seria o responsável. E diante dessa falta de definição propriamente no dispositivo constitucional, essa PEC veio justamente para sanar essa falta de clareza e dizer, olha, a competência seria privativa para a União de legislar sobre essa determinada matéria. Basicamente, o sistema que foi apresentado pela PEC, em que a União teria essa competência privativa, mas essa competência seria exercida de forma conjunta com os estados por meio da participação nos conselhos. A redação que se tem hoje, que foi aprovada pela CCJ do Senado, excluiu essa possibilidade da União legislar de forma exclusiva sobre segurança pública, de modo que o processo legislativo ainda vai caminhar, essa matéria vai ser submetida ao Senado, mas eu penso que talvez a melhor forma de tratar a segurança pública é a forma em que nós temos hoje, em que estados, municípios e todos os entes da federação tenham a sua capacidade de gerir as suas disposições nos limites da sua competência constitucional, tendo a União como um grande guarda-chuva que, de fato, ajuda a coordenar esse trabalho e legisla naquilo que é pertinente a ela.
Essa é a minha opinião. Voltando na questão do endurecimento de penas para os criminosos, especialmente aqueles ligados a organizações criminosas e a essas facções. Existe um dilema que me parece que com esse plano real começa a ser um pouco afastado, que é o dilema direitos humanos versus a segurança pública, né? Ou você prioriza os direitos humanos ou você endurece as penas para os criminosos. É o que vem na esteira daquela discussão sobre a saída, que alguns criminosos têm direito no final de ano, em datas comemorativas, especialmente feriados religiosos, e principalmente da questão da progressão da pena que nós falamos aqui no começo da entrevista. Como você considera que essas duas coisas devem ser equilibradas numa balança, né? Até que ponto essa defesa dos direitos humanos, ela faz sentido quando se trata de criminosos que, na prática, no seu dia a dia, dos seus delitos, não consideram os direitos humanos daqueles que são vítimas. Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta também muito importante e eu diria até sensível. Na sociedade tem-se essa compreensão de fato, a sociedade de um modo geral tem essa compreensão de fato de que se você está privilegiando a dignidade da pessoa humana, você está afrouxando o combate ao crime organizado e se você... do pano quente, né? Você está botando pano quente na cabeça de bandido, tem essa história. Exato. Ou se você, eventualmente, tem tido algumas políticas um pouco mais arrojadas, você estaria vulnerando a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais. Então, a minha compreensão enquanto advogado é de que a gente precisa encontrar um equilíbrio, de modo que nós temos dois direitos fundamentais em jogo, que não possuem hierarquias, que não há um melhor que o outro, que um é a paz social, que é de fato a sociedade viver em um ambiente seguro, e outro é a dignidade da pessoa humana, em que as pessoas, mesmo condenadas, mesmo aquelas que transgridem, não possam suportar penas de caráter desumano, cruel. Então, para responder efetivamente essa sua pergunta, eu penso que outras soluções devem ser pensadas, como estão sendo pensadas pelo Executivo, pelo Legislativo, para que se diminua o impacto, especialmente do crime organizado na vida da sociedade, mas isso deve ser feito com equilíbrio para justamente não caracterizar eventuais penas de caráter desumano ou cruel. Esse ponto que você toca da progressão da pena é um ponto extremamente sensível no seio social, mas que do ponto de vista da dogmática penal e constitucional é extremamente relevante. Porque você segrega alguém que transgrediu, impõe uma pena em se tratando de crime organizado, facções criminosas, essas penas são altas, e a sociedade, o Estado precisa oferecer condições para que esse cidadão que foi apenado, que foi segregado, ele retorne de forma gradativa ao seio da sociedade. Com o quê? Com o objetivo dele ir se adaptando, dele ir entendendo como que a sociedade está, que ele transgrediu, que ele estava fora e que para ele voltar para esse seio da sociedade ele precisa, enfim, entender como aquilo. Então, essa progressão é algo relevante. Eu não estou dizendo que não dá para se discutir aumento de critérios, estabelecer critérios mais objetivos para que haja progressão de pena. É preciso que se pense soluções, mas sempre com esse viés de que a progressão de regime, as saidinhas, isso é uma forma com que o Estado tem a obrigação de garantir que esse cidadão, que um dia de fato vai sair do sistema, ele possa, de forma gradativa, ir se integrando à sociedade. Esse seria o ideal, né? Que cada pessoa que comete um delito, os criminosos, fossem para o sistema penitenciário no sentido de corrigir essas pessoas, de trazê-las de volta à sociedade em condições de respeitar as regras do jogo e de não cometer mais delitos. Mas é uma reclamação constante, especialmente das forças policiais. Esse problema do criminoso, aí a gente sai um pouco aqui até da esfera do crime organizado, desses crimes de maior potencial ofensivos, para delitos de menor gravidade,
Mas o que acontece com uma grande frequência é que os policiais prendem o criminoso chega depois de ter cometido um crime, às vezes em flagrante, dias depois ele está de volta. Essa é uma queixa que as forças policiais militares têm, policiais civis têm. E como está equilibrado esse jogo? Você que tem essa vivência, existe um ponto de equilíbrio ou a gente precisa endurecer um pouco mais para que as regras sejam realmente respeitadas e o crime comece a encontrar limites? Essa pergunta, essa sua reflexão e pergunta é fantástica, Marcelo. A gente tem... Eu me recordo de uma frase do ministro Gilmar Mendes em que ele diz: no Brasil prende-se muito, mas prende-se muito mal. E essa frase do ministro Gilmar faz todo sentido, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem a maior população carcerária do mundo. Infelizmente, uma das maiores, mas infelizmente as pessoas que estão custodiadas nesse sistema prisional são basicamente pessoas negras, pessoas do baixo clero do tráfico de drogas e pessoas envolvidas em crimes patrimoniais. Ou seja, nós temos uma população carcerária absurda tratando de pessoas que cometeram transgressões em alguma medida sem um grande valor jurídico. Então, eu estou te colocando isso para dizer o quê? De fato, talvez esse olhar desse Plano Real de Segurança Pública, dessa PEC, que me parece que está focada no crime organizado, nacional, transnacional, talvez seja o que nós, de fato, estejamos precisando para corrigir essa distorção de que o direito penal, a política de segurança pública, seja focada para aqueles que causam o maior mal à sociedade. E não esses criminosos de condutas penalmente irrelevantes, que de fato são custodiados, vão para o sistema carcerário, por vezes, quando obtêm algum benefício de saída, de progressão, voltam a delinquir nesses exatos crimes que eles foram segregados. E para quando se tem essa delinquência nesses benefícios, a lei já tem um tratamento adequado, que é a cassação do benefício. Então, eu espero ter respondido a tua pergunta. Bom, agora tem um outro ponto desse Plano Real da Segurança Pública que diz respeito justamente à proteção de membros do Poder Judiciário. Seriam leis mais duras no sentido de proteger juízes, procuradores, que muitas vezes são os que tratam desses crimes maiores, que têm pessoas ligadas às facções criminosas sob as suas decisões e que sofrem ameaças e, como já vimos, infelizmente, alguns casos chegam a sofrer atentados e, inclusive, alguns com o resultado de morte de pessoas do judiciário. Como você vê essa questão no dia a dia ali da justiça? Essas ameaças acontecem? Você já teve alguma experiência de alguma pessoa conhecida sua, ou de saber que alguma pessoa realmente vinha sofrendo ameaça por parte do crime? E como uma lei poderia melhorar a proteção a essas pessoas, dando mais garantia para que as decisões judiciais sejam tomadas sem o medo de represálias e principalmente de outros crimes? Perfeito, Marcelo. Essa tua pergunta também é interessante a gente fazer a reflexão, porque a partir da nossa Constituição de 88, houve uma preocupação do nosso constituinte originário de dar condições a juízes, a promotores, de exercerem as suas funções sem o medo de uma eventual retaliação. E essas garantias que se tem no texto constitucional, elas foram remetidas justamente ao Estado, dando ali ao juiz, ao promotor, a garantia da inamovibilidade, né, da garantia do vencimento do subsídio, a garantia de que o juiz ou promotor, enfim, ele possa exercer o seu papel ali sem qualquer tipo de interferência externa ou receio de interferência externa. Essas garantias constitucionais que nós temos hoje funcionam muito bem, mas me parece que, de fato, há a necessidade da gente pensar na proteção
física, pessoal e das famílias de todos esses agentes que trabalham com o sistema de justiça, especialmente o sistema de justiça criminal. Não é incomum a gente se deparar com notícias de tentativas de assassinato, planos para constranger juízes, promotores, intimidações. Nós, advogados, inclusive, somos também, em alguma medida, alvo dessas organizações criminosas. Então, é de fundamental importância que se pense em soluções para que todos esses atores envolvidos no sistema de justiça possam exercer a sua função, especialmente os que estão na função pública, né, possam exercer livre de qualquer tipo de constrangimento por receio, enfim, de eventualmente enfrentar uma grande facção criminosa que pode ceifar sua vida ou de sua família. Num contexto geral, considerando essa proposta do governo, que ainda não foi apresentada, mas já foi lançada aí, de certa forma, à imprensa, e a PEC da Segurança Pública, considerando o que já tem sido apresentado, se aprovados, você acredita que isso teria um impacto positivo na segurança pública? Tem alguma observação que você teria a partir da sua experiência? De maneira geral, qual é a sua opinião sobre esses planos que estão postos para a mudança na nossa segurança pública? Bem, Marcelo, a gente, toda a política pública que é implementada, a gente precisa de fato de um tempo, né, para ver o engajamento das autoridades nos compromissos em que o plano foi trabalhado. A gente precisa ver como as instituições, como o Poder Judiciário interpreta esses planos. Mas, de um modo geral, eu penso que esses dois planos, tanto a PEC quanto a esse possível plano real que está sendo cogitado, ele traz basicamente eu destacaria 3 pontos que eu acho interessante. Primeiro, a coordenação da União, não como uma competência privativa, como uma restrição, mas uma coordenação efetiva da União, por meio do Ministério da Justiça, no sentido de fomentar essa colaboração com todos os estados da federação, com todos os entes da federação. É de fundamental importância. A Polícia Civil de São Paulo precisa ter um instrumento de compartilhamento de informações com a Polícia Civil do DF. A Polícia Civil do Rio de Janeiro precisa ter um banco de dados em que ela possa consultar um eventual crime que esteja ocorrendo, que atravesse as fronteiras do Rio de Janeiro e vá parar, por exemplo, no norte do país. Então, eu penso que esse é um grande avanço. O segundo grande avanço que eu acho particularmente interessante é a criação de uma polícia federal ostensiva, que a proposta da PEC é justamente transformar hoje a Polícia Rodoviária Federal em uma polícia ostensiva, que terá a competência de fazer esse trabalho de patrulhamento ostensivo nas estradas, nas hidrovias, nas ferrovias, que são exatamente os lugares onde escoam o principal produto dos crimes organizados, especialmente das facções, né, nacionais e transnacionais. Então, esse eu penso que é um segundo grande ponto e um grande avanço. E o terceiro ponto que eu destacaria é que essas políticas públicas de segurança, o crime organizado se transforma todo dia, a todo momento, são novas ferramentas, são novos atores. O fato de o governo, o poder legislativo estar pensando nisso, eu acho isso de forma muito positiva. Eu acho que é uma coisa muito positiva e que terá que ser feito de forma permanente. Essa observação, essas constatações, esses dados precisam ser trabalhados de forma permanente para que, de fato, a gente faça um enfrentamento do crime organizado de uma maneira efetiva e que isso se transforme num ambiente social melhor para toda a sociedade. No final das contas, é o que todo mundo espera, né? Que as medidas e a proposta de emenda constitucional resultem em uma sociedade mais segura, onde nós temos maior liberdade de ir e vir, com menos preocupação em relação à nossa segurança.
Bom, José de Souza Lima, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Foi uma honra e uma alegria fazer esse bate-papo com todos vocês, com todos os telespectadores aqui da TV Senado. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, Agricultura, Assistência Social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital. Nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, um barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, semana começando e o Senado Notícias também. O Congresso vai analisar o projeto do governo de combate às facções criminosas. O texto, que tramita em regime de urgência, eleva penas e regulamenta novas ferramentas de investigação. A mega operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro reacendeu o debate sobre segurança pública, organizações criminosas e o controle territorial nas comunidades. Em resposta a esses acontecimentos, o presidente Lula assinou o projeto de lei antifacção e enviou a proposta ao Congresso Nacional. O texto altera a lei das organizações criminosas e cria a figura penal de facção criminosa. Hoje, a pena para quem integra ou financia organizações criminosas varia de 3 a 8 anos. Com o projeto, passa a ser de 5 a 10 anos de prisão. E em homicídios ligados a facções, pelo projeto, as penas variam de 12 a 30 anos. A proposta cria ainda a figura penal de organização criminosa qualificada, quando há controle de territórios ou atividades econômicas com violência, e a pena varia de 8 a 15 anos de prisão. Outra inovação é permitir a infiltração de agentes, criação de empresas fictícias e o monitoramento de comunicações nas conversas entre presos e advogados quando houver indícios de crime, para colher provas e desmantelar facções. O projeto também cria o Banco Nacional de Facções Criminosas, que vai reunir informações sobre líderes, integrantes e áreas de atuação. A proposta faz parte de um conjunto de ações do Ministério da Justiça para fortalecer a capacidade do Estado no enfrentamento ao crime organizado. O que as facções fazem nesse país é uma questão de quase uma guerra, né?
explorando, inclusive, as comunidades mais pobres. O projeto foi enviado aqui para o Congresso Nacional em regime de urgência e será analisado primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. Se a Câmara não votar a proposta em 45 dias, a pauta do plenário ficará trancada. Se a proposta for aprovada após esse prazo, já chegará aqui ao Senado, trancando a pauta. E para investigar as facções criminosas, o Senado vai instalar amanhã uma CPI que deve ter como relator o senador Alessandro Vieira. A comissão foi criada para investigar a atuação de facções criminosas e milícias em todo o país, em especial após a mega operação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. O colegiado vai reunir informações sobre a estrutura e o financiamento dessas organizações criminosas, além de propor medidas legislativas para fortalecer o combate ao crime organizado. A iniciativa partiu de requerimento do senador Alessandro Vieira, que deve ser o relator da CPI, e foi confirmada pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. E a Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública a Política Nacional de Assistência Estudantil para Indígenas. O objetivo é buscar formas de garantir a permanência de estudantes indígenas no ensino superior e profissional. A aplicação da lei aprovada em 2024, que prevê auxílios para moradia, alimentação, transporte e outras despesas básicas a estudantes indígenas do ensino superior, foi discutida durante a reunião. É para que o Fundo Social garanta um ensino de qualidade aos povos indígenas, respeitando naturalmente a sua história, o seu passado, a sua cultura, né? E eu entendo que é muito positivo esse debate, porque qualifica, inclusive, aqueles que estão instruindo, levando a educação adequada, respeitando a cultura deles, as crianças indígenas. A lei que trata dos royalties do petróleo e gás permite que parte do recurso seja destinado a ajudar estudantes, dando prioridade aos indígenas e a quem precisa de apoio no ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, cerca de 8 mil estudantes indígenas são atendidos pelo programa hoje. O governo ampliou os valores das bolsas e de outros benefícios para garantir melhores condições de permanência. Hoje a gente paga bolsa para 16 mil indígenas e quilombolas. Dividindo isso aí mais ou menos pela metade, é mais ou menos 8 mil indígenas que são atendidos. O governo aumentou em 2023 de 900 para 1.400 essa bolsa, porque a gente entende que é essencial para a permanência dos nossos estudantes indígenas. A representante do movimento estudantil afirmou que a permanência nas universidades ainda é um dos principais desafios para quem consegue entrar pelos programas de cotas. Hoje, o principal desafio que nós vemos dentro das universidades é assegurar a permanência desses estudantes que, pela primeira vez na história, se veem no ensino superior, veem o ensino superior como um sonho possível, mas que ainda enfrentam principalmente barreiras materiais para se manter no espaço das universidades. O representante do Ministério dos Povos Indígenas destacou que, além da questão financeira, é necessário fortalecer a produção de conhecimento e a presença indígena no ambiente acadêmico. A gente tem percebido que, na questão do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, né, a gente tem percebido que no ensino a gente não tem avançado muito, né? Você percebe as universidades, a gente tem avançado muito pouco na questão do ensino. Temos poucas temas, né, indígenas dentro dos nossos ensinos, né? E os 65 anos da Consultoria Legislativa do Senado foram comemorados em uma sessão especial hoje de manhã no plenário do Senado. A homenagem foi pedida pelo senador Rodrigo Pacheco, que presidiu a sessão e ressaltou a contribuição da consultoria legislativa para os trabalhos do Senado. Se tive algum êxito na presidência do Senado ao longo dos meus 4 anos, atribuo muito ao papel da consultoria legislativa nos muitos projetos que aprovamos. O atual ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que foi consultor-geral do Senado, também apontou a importância do trabalho feito pela consultoria. Em cada projeto de lei, em cada ajuste fino da técnica legislativa,
Cada um de nós aprendeu aqui que o rigor é uma forma de respeito ao cidadão. A clareza do texto normativo evita litígios, dá previsibilidade, incentiva investimentos, protege direitos. Em um vídeo produzido pela TV Senado e exibido na sessão, um pouco do trabalho e história da consultoria criada para prestar assistência técnica à mesa, às comissões e aos senadores, elaborar projetos, realizar estudos e pesquisas sobre temas de interesse público. Um trabalho que foi sendo aprimorado ao longo do tempo, modernizado, estendido para todos os órgãos da Casa. Quando uma lei nasce bem redigida, clara, justa e possível, é porque antes houve um consultor legislativo analisando cada linha, estudando cada impacto, equilibrando ideias e princípios. Quando o Senado age com eficiência, embasado em dados e rigor técnico, é porque a consultoria está presente, servindo de bússola, de memória e de razão. Cada página mostra que por trás dos pareceres e relatórios existem pessoas, todos reunidos em torno de um propósito único: fazer do conhecimento um instrumento a serviço do interesse público. E confira agora a agenda desta tarde e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Às 4h, a CPMI do INSS tem reunião prevista para ouvir Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Nessa terça-feira, a partir das 9h, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada. Além de definir emendas da Comissão ao Orçamento de 2026, deve debater em audiência pública projeto que limita o preço pago pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. Às 10h dessa terça, uma sessão especial é prevista no plenário do Senado para comemorar os 135 anos do Tribunal de Contas da União. E às 11h de terça deve ser instalada a CPI do crime organizado, com eleição de presidente, vice e definição de relator. Às 9h desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Na pauta, análise de projetos e a definição de emendas da Comissão ao Orçamento de 2026. Às 11h desta quarta, o Congresso deve se reunir em sessão solene para homenagear Nossa Senhora de Nazaré e o evento que a celebra em Belém do Pará, o Círio de Nazaré, considerada a maior manifestação católica do Brasil. Às 14h de quinta-feira está marcada a sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 70 anos da Universidade Federal da Paraíba, o FPB, e os 45 anos do Hospital Universitário Lauro Vanderlei da capital João Pessoa. E as fake news não param. Um discurso do senador Randolfo Rodrigues na tribuna do plenário e transmitido pela TV Senado foi usado em uma montagem falsa. E muitas informações manipuladas sobre a operação policial no Rio de Janeiro. Quem conta isso melhor é a jornalista Sara Reis, que é da equipe do Senado Verifica. Olá, Sarinha, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Isa. Bom, obrigada pela oportunidade e boa tarde aí para você também que está em casa assistindo e acompanhando aqui a nossa coluna do Senado Verifica. Pois é, pessoal, a gente tem que falar sobre o aumento das fake news e também sobre o uso da inteligência artificial, né, que fica aí criando conteúdos e alterando conteúdos existentes. Lembrando que fake news são aqueles conteúdos falsos manipulados que parece notícia, tem cara de notícia, mas não é. E olha só essa história. Há poucos dias, um vídeo do discurso do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, na tribuna do Senado, transmitido pela TV Senado em 2015. Gente, há 10 anos esse vídeo foi transmitido. Ele foi editado, retirado de contexto e a montagem mostrava trechos recortados do pronunciamento para dar a entender que o senador era contra a exploração de petróleo na margem equatorial. Mas a verdade mesmo é que no discurso original, o senador apenas protestava contra a instalação de uma empresa francesa
lá no estado vizinho, no estado do Pará. Ele tinha preocupação que isso pudesse prejudicar o estado dele, o Amapá, né? O senador é do Amapá. Vou pedir para o pessoal colocar na tela, porque a gente fez essa verificação, Isa, lá no Senado Verifica. Olha só, como era uma atividade parlamentar, um discurso do senador em plenário que foi totalmente retirado de contexto, editado e manipulado, a gente fez essa checagem. Vocês podem conferir lá no nosso site, no senado.leg.br/verifica, né? E o senador Randolfo Rodrigues, inclusive, ele já anunciou que está tomando medidas judiciais e policiais contra esse crime. Mas esse é só um exemplo. Isa, você quer ver outro exemplo de um assunto que está sendo muito alvo de fake news, de vídeos manipulados, de inteligência artificial? Quero sim, porque eu estou vendo que as pessoas estão voltando assim 10, 15, 20 anos para pegar a notícia e manipular, né? Exatamente. Esse vídeo mesmo, gente, 10 anos atrás, eles foram lá, recortaram. Então, a postagem começava com inteligência artificial, pegava um vídeo da TV Senado original, mas totalmente recortado, retirado de contexto, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A mega operação policial, gente, que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, que resultou aí na morte de mais de 120 pessoas, muitas imagens alteradas por inteligência artificial, infelizmente, né? Essas imagens foram espalhadas nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Então, gente, olha só, presta muito atenção nesse tipo de compartilhamento, porque a gente tem uma tendência, é uma notícia muito triste, é uma crise, é uma situação de crise, e a gente fica muito abalado, né, diante disso. São muitas emoções, a gente fica com medo, fica uma situação de pânico. Então, é muito comum que a gente seja levado a compartilhar sem refletir, sem ter, né, ali uma consciência, será que isso é fato, será que não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas situações de catástrofe, situações de pânico, porque a gente se sente ameaçado, então é normal a gente querer ajudar, né? Então, a gente tem aquele ímpeto ali de falar, não, vou ajudar, vou passar essa mensagem para frente, só que a gente não está ajudando. A gente pode estar, ao compartilhar esse tipo de mensagem, a gente pode estar gerando mais caos, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque no fim das contas, pessoal, quem fabrica, manipula esse tipo de informação, acaba se aproveitando desses momentos de fragilidade, né? Que a gente, especialmente nesses momentos de crise, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E olha só, uma das fake news espalhadas, né, em meio ao momento de crise de segurança enfrentada pela população do Rio de Janeiro, foi de que teria ocorrido um arrastão na Central do Brasil, que é a maior estação ferroviária da capital fluminense, né? Então, durante a operação, foi espalhada essa fake news e, assim, embora tenha até havido um tumulto no lugar, não foi por causa da operação, né, lá policial do Rio de Janeiro, e informações como essa acabaram prejudicando muitas pessoas que só queriam voltar para casa, né? Então, a gente acaba instalando um verdadeiro caos e a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de compartilhamento. Pessoal, por isso que eu peço para vocês, fiquem muito atentos, não ajudem a compartilhar o caos, porque a gente precisa, né? A gente quer ver as pessoas que a gente gosta em segurança e às vezes a gente não está ajudando, a gente está colocando as pessoas em mais insegurança. E eu trouxe aqui, Isa, vou mostrar para vocês, a gente preparou aqui um material para ajudar vocês. Caso vocês recebam uma mensagem duvidosa, a gente tem 2 passos simples aqui que podem ajudar a checar se uma informação é confiável. Bom, vou pedir para o nosso diretor passar para a próxima tela. Olha só, gente, antes de tudo, confirme o autor e a origem, né? Ah, e alguém mandou. Não, pergunta assim, de onde essa informação surgiu? Ele cita um veículo de imprensa? Então, assim, se você recebeu esse conteúdo, vá até um site oficial, né? Vá até uma agência de notícias, coloca lá no Google, né? Você recebeu um print, será que esse conteúdo está publicado em algum outro lugar, né? E ele não tem fonte nenhuma? Nossa, gente, sinal de alerta no máximo, viu? Porque se tiver...
geralmente, né, a desinformação, ela tem fontes genéricas, né? Ela não fala qual é a fonte, ela fala... De acordo com pesquisa, sem falar de onde é a pesquisa. Né? Segundo especialistas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Olha, se não tiver fonte, pode ficar atento que pode ser uma fake news. Vamos passar, então, para o próximo passo? Olha só, joga lá no buscador, né? A gente tem o Google, né? A gente geralmente vai lá, faz nossas pesquisas. Gente, se for uma notícia importante, ela vai estar publicada em algum outro lugar. Pesquisa o assunto, né? Qualquer coisa, copia aquele título da notícia ou uma palavra-chave e cola no site de busca como o Google, o Bing. Confira os resultados, né? Veja se aquilo foi publicado em outros portais, em agências de checagem. E aí, se você fez todo esse checklist, não encontrou nada parecido, gente, alerta máximo que pode ter algum problema por aí. Vamos passar para o próximo slide. Então, na dúvida, né, não compartilhe. Lembre que você pode ser o ponto final de uma corrente de desinformação. Isa, eu vou deixar aqui nossos contatos, porque caso você receba alguma mensagem duvidosa sobre o Senado, sobre a atividade parlamentar, sobre um projeto, né, que foi aprovado. Tem muito projeto que o Congresso aprova que não tem nenhum cabimento. A gente vai lá, checa, fala, nossa, o Senado nunca discutiu algo sobre isso, mas é importante você ajudar a gente nesse combate. Então, ó, nossos contatos são, anota aí, nosso WhatsApp, gente, se você quiser só mandar uma mensagem de texto, a gente recebe e responde para você. 61 98 190 0601. E você também pode ligar de graça para a Ouvidoria do Senado, 0800 061 2211. É só falar, olha, eu quero fazer uma checagem, quero falar com o pessoal do Senado, verifica. Eles mandam para a gente a mensagem, a gente checa para você e manda a resposta. Sarinha, só lembrando para quem está em casa que não é relacionado a qualquer notícia, né? Tem que ter a ver com notícias legislativas, senão as pessoas começam a mandar todas as fake news que elas geralmente recebem. Elas mandam, mas a gente realmente tem uma política de uso, né? Então, a gente faz a verificação do que é relacionado à atividade legislativa, ao Senado Federal, aos projetos que estão em debate aqui. E caso você mande, né, alguma dúvida sobre outro órgão, a gente acaba encaminhando também você para falar com essas outras instituições. E eu agradeço muito aqui o espaço, espero lá que você não compartilhe e, na dúvida, fale com a gente. E a gente agradece demais a você e também espero que quem está em casa aprenda que não dá para compartilhar, mesmo aquele vídeo que ficou legal, aquela opinião que tem tudo a ver com o que você está pensando, que você fala, nossa, nem acredito que isso aconteceu. Checa antes de divulgar, porque você pode estar, sem querer, espalhando uma coisa que não é verdade e está deixando as pessoas mais desesperadas, mais nervosas. A mentira nunca é o melhor caminho. Pois é, e lembrando, pessoal, tem as agências de notícia, né? As agências de checagem. Então, geralmente, elas são muito rápidas. Se você tiver na dúvida, se você colocar ali na internet, colocar no buscador, provavelmente o buscador vai trazer a checagem. Então, é muito legal que essas agências, elas trabalham já há mais de 10 anos, né? Então, é só ir lá, vai estar lá e é aquilo, faz o caminho inverso, vê se não está em outro portal, verifica se é aquilo mesmo, verifica se aquela imagem existe na internet. Geralmente, as fake news, elas são checadas e rapidamente você vai saber que elas não são verdadeiras. E aí você acaba aí não ajudando, contribuindo para gerar mais caos, né? A gente não precisa de mais caos, a gente precisa de paz, né? Principalmente ano que vem, que é ano de eleição. E aí que as pessoas vão querer gerar o caos mesmo, né? Então vamos procurar a paz, que é sempre melhor. Sarinha, obrigada demais. Volte mais vezes, porque é sempre muito esclarecedor e muito importante. Obrigada. E a CPMI do INSS vai ouvir hoje, a partir das 16h, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Ele é presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Na semana passada, a comissão ouviu Domingos Sávio de Castro, sócio de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, em empresas de call center.
Ele negou que estivesse envolvido no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas, mas, de acordo com investigações, a organização criminosa teria desviado mais de 500 milhões de reais. O quê? Domingos Sávio de Castro compareceu à CPMI do INSS munido de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Falou que a atividade das empresas de call center eram lícitas e que não tinha nenhuma ligação com desvios do INSS. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. O relator questionou o depoente sobre acusações de estelionato e organização criminosa, originadas após a investigação de descontos indevidos em contra-cheques de funcionários públicos. O senhor foi condenado por organização criminosa? Sim. Qual foi a pena que o magistrado imputou ao senhor por esse delito? 3 anos e 6 meses. O senhor está cumprindo essa pena? Não, eu recorri. O relator também questionou Domingos Sávio sobre a ligação de uma das empresas dele, a Calvox, com a entidade Unaspub. Olha que coincidência. A Unaspub teve o ACT em 27 de abril de 2022. Um mês depois, o senhor cria a Calvox para operar para Unaspub. Não teve outro cliente. O senhor, para criar a Calvox, o senhor conversou antecipadamente com o pessoal da Unaspub? Não. Não? Não. Então me diga como é que o senhor conseguiu esse contato com a Unaspub? Eu conhecia o pessoal da Unaspub. O parlamentar questionou a ligação do depoente com Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS. Domingos explicou que o conhece há muitos anos, que são do mesmo bairro. O relator perguntou sobre as relações profissionais entre os dois. Senhor relator, bom, a pedido da minha orientação da minha advogada, eu permanecer em silêncio agora. Vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Mas o senhor estava indo tão bem. Alfredo Gaspar também questionou o depoente sobre a entidade da qual ele é procurador, a ABAPEM. A ABAPEM fez um acordo de cooperação técnica com o INSS em 8 de novembro de 2023. CGU e PF disseram que ela nunca prestou serviço nenhum, que 100 milhões foram integralmente retirados do bolso de aposentados e pensionistas. Eu pergunto, é o senhor que a população lesada pode olhar e dizer, aquele me tirou 100 milhões de reais, é o senhor? Não. O relator exibiu um organograma com o nome das empresas e pessoas ligadas ao depoente como Careca do INSS e ressaltou que os valores desviados ultrapassam 500 milhões de reais. Estamos falando de 500 milhões de reais roubados de aposentado e pensionista. E aqui está um dos cabeças. Chega com habeas corpus, fica calado, não responde nada. Montaram uma organização criminosa dentro e fora do INSS. E a CPMI do INSS ouviu também Henrique Galvão. Ele pilotava aeronaves para Vinícius Ramos, presidente de uma ONG ligada à associação envolvida nas denúncias de descontos indevidos em aposentadorias. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse que vai pedir a prisão temporária de Vinícius Ramos e Silas Vaz, que foram convocados, mas não têm sido localizados pela Polícia Legislativa. Investigado no esquema de descontos indevidos, Vinícius vendeu 2 aviões para Silas 2 meses após a operação da Polícia Federal. Só que olha só, o Silas é beneficiário do Bolsa Família.
O piloto Henrique Binder Galvão foi ouvido como testemunha. Ele foi chamado para falar na CPMI porque pilotava 2 aeronaves que seriam de propriedade de Vinícius Ramos, presidente do Instituto Terra e Trabalho, ONG ligada à Conafer. A associação é envolvida nas denúncias de fraudes em descontos indevidos de aposentados. As aeronaves, na verdade, estão em nome de Silas da Costa Vaz, assessor da Conafer e morador da periferia de Brasília. Uma das aeronaves fazia serviços para a Confederação. O Silas da Costa Vaz é um morador aqui de Brasília, que está como proprietário dessas 2 aeronaves. O senhor já esteve com ele? Não, vi as reportagens, mas desconheço. Desconhece? Não conheço. Alguma vez, por telefone, ele tratou com o senhor sobre voos para essas aeronaves? Nenhum. Membros da comissão suspeitam que emendas parlamentares teriam sido repassadas para a compra desses aviões. O senhor Vinícius Ramos compra essa aeronave em janeiro de 2025, fica com ela até junho de 2025, ele compra do antigo proprietário por R$1 milhão e revende por R$2,5 milhões para o senhor Silas Vaz. Em junho de 2025, dia 4 de junho faz essa operação. Outra informação que nós temos aqui é que o senhor Euclides Petersen manda R$1,5 milhão para esse Instituto Terra e Trabalho no dia 13 de dezembro de 2022 e mais R$1 milhão em emendas parlamentares no dia 20 de dezembro de 2023. São R$2,5 milhões e a matéria dá a entender que haveria ligação com a compra dos aviões. O senhor Silas Vaz, que é assessor da Conafer, o Carlos Roberto, que estava aqui, ele consegue em junho de 2025, coincidentemente 2 meses depois de... Aliás, nem 2 meses, foi 4 de junho, início de junho, a operação é deflagrada no final de abril. Coincidentemente, o senhor Silas Vaz consegue... pouco mais de 1 mês depois da operação deflagrada pela Polícia Federal, comprar um avião que tinha sido vendido 6 meses antes por R$1 milhão, comprar por R$2,5 milhões e outro avião por 700 mil. Então, da noite para o dia, um secretário da Conafer que recebia Bolsa Família, que mora no Recanto das Emas, consegue comprar 2 aeronaves por R$3,2 milhões, um Cessna e um Beech Aircraft. Tanto o senhor Silas Vaz quanto o senhor Vinícius já foram convocados, contactados pela Polícia Legislativa e não retornaram às nossas solicitações. Esses devem ser, inclusive, parte de um requerimento que eu vou apresentar na próxima semana, se tivermos a deliberativa, de pedido de prisão temporária, para que eles apareçam aqui e venham prestar esclarecimentos. E outro depoimento à CPMI foi do ex-diretor de governança do INSS, Alexandre Guimarães. Ele negou ter recebido vantagens indevidas para favorecer entidades envolvidas nas fraudes dos descontos de aposentadorias e pensões. Para o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, Alexandre Guimarães terá que provar que não foi cooptado pelo careca do INSS. Alexandre Guimarães ocupou o cargo de diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS de 2021 a 2023. Ele é apontado como suspeito de receber mais de R$300 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, por meio de sua empresa Vênus Consultoria. A empresa teve bens e ativos bloqueados pela Justiça após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. No depoimento à CPMI, Alexandre alegou que, apesar do cargo ser uma indicação política, ele foi escolhido por critérios técnicos. O senhor está me dizendo que em 2017 assumiu a diretoria de gestão de pessoas através do senhor André Moura, que era do PSC. Agora, 2021... o senhor volta e teve uma reunião com outro deputado do PSC. Como é que o deputado do PSC, Euclides, encontrou o senhor também? Através do currículo também. Sendo muito sincero, sabe, senhor Alexandre, o Brasil tem milhares de pessoas capacitadas com currículos impressionantes. Que uma vez o nome do senhor tenha chegado pelo currículo,
Eu acho bem provável. Agora, a segunda vez também com outra pessoa, o mesmo partido e o nome do senhor chegar através de currículo, aí eu vou dizer, já dá para tirar na loteria, porque eu acho muita coincidência. Alexandre Guimarães disse que enquanto ocupou o cargo de diretor de gestão de pessoas do INSS, não tomou conhecimento sobre descontos associativos de entidades e sindicatos. Ele explicou como conheceu o careca do INSS. Eu conheci o Antônio, me convidaram para ir lá na distribuidora da QI15, quem é de Brasília conhece. O que é isso? Eu não sei. É um bar, tá? E lá o Antônio estava lá e foi quando nós nos conhecemos. Que ano foi isso e quem lhe convidou? Eu já estava como diretor de governança, foi início de 22, se não me engano. Mas o senhor, como diretor do INSS, que foi assaltado pelo senhor Camilo, o senhor disse que foi chamado para um bar ou para um encontro e lá tratar de importação, exportação de frutas, não é isso? Eu fui lá inicialmente para tomar uma cerveja com meus amigos. E lá eu encontrei o Antônio e a conversa, que eu não tenho, foi para esse lado. Eu falei que ia estudar, se tivesse informações necessárias para que a gente pudesse estruturar um papel desse, e tirei adiante. O que eu estou vendo aqui é uma corrupção enviesada. O que eu estou vendo aqui é um vínculo que não deveria ter existido entre um diretor do INSS e um chefe de organização criminosa. Mas o senhor não está aqui com habeas corpus, não vou me aproveitar dessa situação, mas, infelizmente, me parece que o senhor foi cooptado também pelo senhor careca do INSS. Se foi ou não, o senhor juridicamente, o senhor vai ter a oportunidade de provar. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, Agricultura, Assistência Social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital, nós fizemos agora, recentemente, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Murilo Nojosa, o governo tem o controle dos subsídios que oferece para as empresas privadas? De forma objetiva, esse controle ainda é uma lacuna importante no orçamento público. Existe sim uma melhora recente, a gente observa novas concessões de benefícios tributários em que o governo estabelece prazo, estabelece contrapartidas, então acho que estamos numa evolução positiva sim. Agenda Econômica, nesta terça,
8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O nosso país possui mais de 200 milhões de habitantes. Todos eles querem coleta de água pluvial para reaproveitamento, para não inundar a sua rua. Cidades importantes do mundo, como Paris, Buenos Aires, Jacarta, reestatizaram os seus serviços de água. O Brasil está seguindo no outro modelo. Não vai ser um modelo único, vai ser um mix. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Quer entender tudo sobre as eleições do Brasil? Sabia que você pode consultar um monte de dados sobre eleições passadas? Por exemplo, resultados das eleições desde 1933, o eleitorado de alguma eleição do seu município ou estado, prestação de contas de partidos e candidatos, informações sobre mesárias e mesários, ou até sobre o uso das urnas eletrônicas. Essa transparência existe e tem endereço certo: o portal de dados abertos do TSE. Bora falar sobre isso? Roda a vinheta, diretor. Os dados abertos estão disponíveis para quem quiser consultar. Jornalistas, pesquisadoras e pesquisadores, cientistas políticos, juristas, para o público em geral. É um lugar para estudar, investigar, saber mais. O objetivo da ferramenta é facilitar o acesso a informações oficiais e fortalecer a transparência da justiça eleitoral. E o portal também ajuda a combater a desinformação, especialmente durante as eleições, porque lá tem tudo documentado. E também é um recurso importante para quem trabalha com pesquisas e estudos acadêmicos sobre a justiça eleitoral. Vem comigo que eu vou te mostrar o portal na prática. Logo na página inicial, a gente encontra uma ferramenta de busca que facilita o acesso aos dados desejados. Do lado direito da tela estão os 3 principais menus: conjuntos de dados, organizações e grupos. No primeiro, é possível consultar resultados de eleições desde a criação da Justiça Eleitoral, com detalhes sobre apuração de votos e até dados de pesquisas de boca de urna. Já na área de organizações, o público tem acesso a informações publicadas por diferentes assessorias e secretarias do TSE. E no menu Grupos, o usuário pode reunir e catalogar dados relacionados a um projeto específico ou tema de interesse, tipo comparecimento e abstenção e pesquisas eleitorais. E tem mais: se alguém sentir falta de algum dado, identificar algum problema ou tiver alguma dúvida, é só acessar o menu Contato no portal de dados abertos. Então é isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, hein? E lembre-se, quanto mais você souber e pesquisar, melhor e mais consciente vai exercer o seu direito. Sessão não deliberativa, 3/11/2025. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Muitíssimo obrigado, meu querido amigo, irmão, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima. Quero cumprimentar também aqui o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Os demais senadoras, senadores, alguns presentes, outros que estão a caminho de Brasília. Mas eu quero saudar também os funcionários dessa casa, assessores,
E você, minha irmã brasileira, meu irmão brasileiro, que está nos acompanhando aqui nessa segunda-feira, dia 3 de novembro. Olha, finalmente, e nós temos que celebrar um Estado que se levanta e enfrenta o que tem que enfrentar. É para isso que existe o Estado, para garantir a lei, a ordem, para todos. E há quantos anos a gente sabe dos desmandos que acontecem, com todo respeito às outras cidades, os outros estados brasileiros. E eu digo isso como um cearense que amo a minha terra, mas pense no lugar bonito, aquele Rio de Janeiro. Um cartão postal do Brasil, lugar mais conhecido do Brasil no mundo, né, com tanta explosão cultural, um povo fabuloso, hospitaleiro, mas que há décadas vive sob domínio do crime. Ou alguém discorda de mim? Há décadas, mais de 20 anos, você vê se proliferar nas comunidades do Rio de Janeiro o crime, sem uma ação efetiva do Estado. Então, senhor presidente, nós estamos vendo finalmente uma atitude firme e corajosa das polícias do Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento ao império do crime comandado por facções. Uma mega operação foi realizada no dia 29 de outubro, reunindo 2.500 policiais. Essa foi a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, com mais de 100 mandados de prisão nos complexos da Penha e do Alemão. Ao final da operação, foram contabilizados, infelizmente, ninguém gostaria de ver mortes, são vidas, mas o enfrentamento é necessário e tivemos aí 120 mortes, 121 na realidade, sendo 4 policiais, verdadeiros heróis de guerra. Porque o que aconteceu no Rio, o que acontece no Rio de Janeiro é guerra. Foram apreendidos mais de 100 fuzis de grosso calibre. A turma, eu tive lá recentemente no Rio de Janeiro, o pessoal não tem receio de andar na rua, em certos locais, com fuzil à mostra. Locais que a polícia não entra há décadas. Tem que ser retomado. Tem que ser retomado. Claro. Nós precisamos, antes de mais nada, senhor presidente, entender um pouco da história da formação do Comando Vermelho, que junto com o PCC de São Paulo, são as 2 maiores organizações criminosas do país, com ações internacionais, inclusive. Sua origem se deu na década de 70, dentro do sistema prisional da Ilha Grande, mais precisamente na colônia penal Cândido Mendes, que abrigava presos comuns, ladrões e assaltantes, ao lado de presos políticos, olha que interessante, detidos pelo regime militar. O objetivo estratégico dessa junção era o de enfraquecer a organização e abater o moral dos presos políticos. Mas os efeitos foram justamente opostos. Com o convívio, houve troca de conhecimento e experiências com a consolidação gradual de laços de camaradagem entre eles. Muitos dos presos políticos, oriundos do movimento de luta armada, tinham recebido, inclusive, treinamento de guerrilhas em Cuba. Tinham experiência em organização clandestina, disciplina, manejo de recursos financeiros e comunicação segura. O nome inicial da organização criminosa foi, abro aspas, Falange Vermelha, numa espécie de homenagem ideológica às orientações recebidas do movimento político, com forte influência das ideias comunistas. Daí a escolha do, abro aspas, vermelho. A partir de 1980, a organização passa a adotar como denominação, abro aspas, o Comando Vermelho, com foco no tráfico de drogas e o crescente domínio das comunidades mais pobres que vivem sob os morros do Rio de Janeiro, um território ideal para a proteção contra investidas policiais. Vários fatores contribuíram para o seu crescimento.
A ausência do Estado nessas comunidades economicamente mais pobres. Superlotação e falhas do sistema prisional. Rentabilidade do tráfico de drogas que permitiu o fácil acesso às armas de fogo. Aos poucos, o grande negócio passa a ser o domínio territorial, superando os ganhos financeiros com as vendas das drogas, pois agora faturam mais com cobrança de taxa de segurança a todos os moradores, extorsão dos comerciantes e empresários, vendas exclusivas de serviços essenciais como gás de cozinha e outras taxas adicionais impostas para a realização de qualquer evento público. Até a internet é dominada por essas facções hoje, não apenas no Rio de Janeiro, mas em vários lugares do país, e eu vou mostrar aqui. O crime não quer ficar mais restrito ao tráfico de drogas, pois enxerga a oportunidade de funcionar como um governo paralelo, através do clima de terror. Por isso que são terroristas, é terror. Implantado pelo uso indiscriminado das armas. O direito de ir e vir do cidadão é negado. É um clima de medo. E foi revelado as declarações das mães de muitos dos que foram mortos, falando que não queriam que o filho entrasse no crime, que ele escolheu isso. É impressionante como é que o governo Lula não declara essas facções como terroristas ainda. Vários países já fizeram, Paraguai, Argentina, ao redor do mundo, muitos outros. E o governo Lula continua sem bater firme com relação a essa necessidade para salvar o Brasil. Não existe na América do Sul nenhum país onde as facções criminosas dominem territórios em áreas urbanas, como existe aqui, na proporção que existe aqui no Brasil. Só em áreas rurais, como é o caso das Farc, que durante décadas praticaram narcoterrorismo na Colômbia. A gente sabe, teve séries, Pablo Escobar, tantas outras situações mostrando isso. No Brasil está ocorrendo um verdadeiro êxodo urbano só registrado, senadora Damares, em situações de guerra civil. Atualmente existem 88 facções atuando em nosso país. Segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado já está faturando mais com atividades legais do que com o tráfico. Só no ano de 2022, o Comando Vermelho e o PCC, as duas organizações criminosas mais poderosas, movimentaram 147 B de bola e de índio, bilhões de reais na exploração de bens lícitos, enquanto que no tráfico de cocaína o movimento foi de 15 B de bola e de índio. Olha só, quase 10 vezes mais já o legal, porque o Estado deixou, permitiu. Segundo estudos realizados em 2022 pela Confederação Nacional da Indústria e pela Fiesp, e pela Firjan também, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o volume total econômico movimentado por essas facções estava estimado em 400 bilhões de reais. E aumentou muito mais com as bets, tá? Tá aí as manchetes dos grandes veículos de comunicação tradicionais do Brasil, mostrando que essas bets liberadas com as digitais do governo Lula, que diz proteger os mais pobres, essas bets estão fazendo com que o crime organizado lave dinheiro aos montes, aumente seus lucros aos montes. É isso que está acontecendo no Brasil. Piorou a situação. Em pesquisa recente, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Folha de São Paulo, olha só, através do Datafolha, mostrou que atualmente 23,5 milhões de brasileiros vivendo em áreas dominadas pelas facções. Já estima que esse número chega a 60. Está sendo rápido, como está se alastrando. Por isso que tem que ter uma ação, do Estado.
Esse é um mal que vem se alastrando por estados brasileiros, como no Nordeste. Os estados do Nordeste, em função da omissão dos governos do PT, com destaque para a Bahia e o Ceará, o meu Ceará, que possuem as cidades mais violentas do Brasil. Inclusive, nós tivemos uma ação esse final de semana, senadora Damares, no Ceará. Parabéns aos policiais militares que fizeram uma operação num contexto bem menor do que do Rio de Janeiro, operação de sucesso também, e que nós tivemos lá no Ceará. Eu não vi ninguém falar em chacina, porque a guerra não é técnica, é narrativa. Porque o governo é do PT lá, não se fala em chacina. São 7. Já que o governo do Rio de Janeiro não é do PT, aí vem aquele estrondoso. Quer dizer, é uma questão ideológica, partidária. Infelizmente, no Brasil, isso está virando. Mas olha só, que eu quero relembrar aqui. De novo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 12, me digam se isso é coincidência, dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 estão na Bahia e no Ceará, que são estados administrados por quem? Pelo PT. Isso não é coincidência, senhor presidente. Dos 12, 10. Os mais violentos do Brasil. O primeiro do Ceará, Maranguape, terra do Chico Anísio. Há muito tempo que cidades do interior e bairros inteiros de Fortaleza estão dominados por facções. Chacinas, extorsões, expulsão de moradores já se tornou rotina, uma inaceitável rotina. Recentemente chamou muita atenção a operação de desocupação, onde moradores do conjunto residencial Cidade Jardim 1 se retiraram às pressas de suas residências, escoltados pela polícia militar do governador do PT. É humano. Chegar ao cúmulo de mandar a polícia, não, escolta para sair das suas casas, para entregar para o tráfico. Parece brincadeira, parece piada, mas não é. É trágico. Pacatuba, cidade localizada na região metropolitana de Fortaleza, também sofre com pressão das facções e os moradores tiveram que abandonar suas residências às pressas, sob a ameaça de morte, assistido pela omissão do governo petista. Morada Nova tem um distrito inteiro chamado Uiraponga, que é fantasma a cidade. Ninguém tem coragem de morar mais no distrito inteiro. Escolas abandonadas, igreja, tudo. Porque os traficantes, aqui não. Aqui é uma zona aqui que ninguém aceita morar. É tudo abandonado. Já foi veículo de comunicação do Brasil mostrar isso. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, essa é mais uma demonstração inequívoca da falência do governo estadual diante do crime, pelo menos no meu estado. Dentre seus vários negócios legais, o crime resolveu controlar, inclusive, a venda da água de coco na orla de Fortaleza. Água de coco, que a gente exporta para o mundo todo, de Paraipaba, no Ceará. Está chegando em Fortaleza, está sendo dominada pelas facções criminosas. No Ceará, é cada vez maior a participação do crime nos processos eleitorais. Chegou lá, senhor presidente. Tal situação foi reconhecida pelo próprio presidente do TRE Ceará, desembargador Raimundo Nonato da Silva, que fez a seguinte declaração estarrecedora. Abro aspas. O Estado legal foi engolido pelo Estado marginal. Fecho aspas. Presidente do TRE. Olha a situação da Terra da Luz, que querem porque querem transformar em terra da sombra, em terra das trevas, mas nós não vamos deixar. Estamos chegando numa situação crítica. Até a política, nós estamos vendo como está sendo dominada. Várias prefeituras do interior. Não fica longe daquelas séries do Netflix.
o que está acontecendo no Brasil. Ou a gente acorda, ou entrega de vez e acaba com o país. A quem interessa isso? É a pergunta que o cidadão de bem faz. Tudo isso me levou, senhor presidente, desde o mês de março desse ano, a pedir uma intervenção federal na segurança pública do estado do Ceará. Está lá meu pedido, com material robusto, justificando o terror dos meus conterrâneos, para irem trabalhar, para ter o mínimo de lazer. Mas nada foi feito pelo presidente Lula, que diz gostar do Nordeste. Nada foi feito, está engavetado o pedido de intervenção. O governador nenhum pio, não querem dar o braço a torcer. Porque pelo menos a Força Nacional de Segurança, estando mais presente com a intervenção federal, o meu povo, a população cearense, ficaria um pouco mais tranquila. Mas não querem dar o braço a torcer. E recentemente, o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Lewandowski, foi ao Ceará, enquanto estava acontecendo a mega operação, no dia seguinte, de todo o Brasil olhando para o Rio de Janeiro, sabe onde é que estava Lewandowski? Recebendo o prêmio de cidadão cearense na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E sabe qual foi a fake news que ele disse? Vergonhosa. O Ceará é referência em segurança pública. Quando os números mostram do seu próprio governo que é uma tragédia humana o que está acontecendo no Ceará. É difícil. Essa turma não entende nada de segurança que está aí, presidente. Essa alienação do ministro da Justiça ajuda a explicar sobre a omissão do governo Lula diante da necessária e ousada mega operação ocorrida no Rio de Janeiro, planejada, estratégica. Ontem, no Fantástico, nós vimos como é que foi. É um governo que considera o policial um opressor e o delinquente uma vítima do sistema. Um sistema corrupto e corruptor que protege o criminoso e pune o cidadão de bem. Isso não pode continuar, pois o resultado final é catastrófico, com o Brasil podendo se tornar, de vez, um verdadeiro narco-estado. Os governos devem se inspirar em exemplos bem-sucedidos em outros países. Pelo menos 2 casos emblemáticos, senhor presidente, devem ser estudados para possível aplicação no Brasil, ambos utilizando o princípio da tolerância zero. O primeiro é a experiência de Nova York, em que o prefeito Rudy Giuliani aplicou na década de 90 a célebre teoria das janelas quebradas. O segundo é o caso de El Salvador, em que o presidente Bukele aprofundou em seu governo, a partir de 19, uma estratégia semelhante à tolerância zero, num combate maciço e militarizado ao crime organizado. Conseguiu resultados extraordinários, tanto em El Salvador como em Nova York, naquele período. O Estado voltou a tomar conta. Senhor presidente, se o senhor me der mais 1 minuto, eu me comprometo a encerrar, porque amanhã é uma data muito especial para o Brasil. Precisou acontecer tudo isso no Rio de Janeiro para que essa casa se movesse e colocasse em prática, o Senado Federal, um pedido que eu venho fazendo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que é uma CPI do crime organizado, para investigar o narcotráfico no Brasil. Eu tentei logo no início, consegui as assinaturas em 2022, protocolei, não foi deliberado pela mesa, terminou a legislatura, não fizemos. Eu avisei. Depois, conversei com o deputado Meira, de Pernambuco, da sua terra, seu nascimento, e ele foi atrás das assinaturas lá para uma mista, já que aqui no Senado não estava saindo. Nós fomos atrás de uma mista. Ele foi atrás das assinaturas lá, eu fui atrás das assinaturas aqui, nós conseguimos de novo, aqui. Lá faltaram 20 assinaturas. De novo não foi feito. E agora, finalmente, o Senado se move num requerimento do senador Alessandro Vieira, que amanhã nós estamos instalando
a CPI desse crime organizado. E eu sou membro dessa CPI, quero trabalhar para buscar a verdade, para buscar essa solução, senhor presidente. Então, é fundamental que o brasileiro apoie essa CPI, acompanhe os trabalhos, assim como da roubalheira do INSS, que hoje tem mais uma sessão mostrando a tragédia dos aposentados, pensionistas, roubadas, que o governo Lula esperou 2 anos. Teve que ter uma matéria do Metrópolis para agir. Embora que ele já soubesse há muito tempo, pelos documentos internos. Então, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de deixar um pensamento de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um humanista nato, um pacifista, aclamado por todos os brasileiros. Abro aspas. Triunfar não quer dizer avançar sem erros ou falhas. É preciso seguir adiante, confiando na justiça divina que a todos nos observa e retribuirá a cada um segundo suas próprias obras. Sejam quais forem os obstáculos, prossegue à frente, estendendo o bem, senhor presidente. Então, precisa enfrentar o crime, claro, mas precisa de política pública, sem dúvida nenhuma, porque já está tendo hoje sentimento de gratidão da população com certas facções que chegam, que levam certos benefícios para uma fralda para a criança, um leite especial para outro alérgico, que o Estado não está chegando. O Estado tem que levar, sabe o quê, senhor presidente? Tem que levar não apenas a assistência social, mas também tem que levar lazer, tem que levar esporte, para tirar os adolescentes do caminho equivocado do tráfico, porque aí eles são presas fáceis do crime. Que Deus abençoe a nossa nação e que tenhamos outros exemplos de bem-sucedidos para o enfrentamento ao crime organizado. Que Deus salve o Brasil. Obrigado, presidente. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência faz um pronunciamento aqui muito oportuno, até porque nós vivemos um momento de pânico da população brasileira em relação a essa questão da segurança pública. Obviamente, os fatos precipitados no Rio de Janeiro, no último final de semana, nos dias da última semana, de uma forma clara, de uma forma muito visível para a sociedade brasileira, demonstra exatamente que já passou da hora, e já passou há muito tempo da hora de serem tomadas decisões no sentido de que o Estado brasileiro possa agir para conter, na verdade, essas facções que tanto têm amedrontado, assustado e colocado em desespero parte da população brasileira. E o pior, praticamente em todos os estados da federação. Isso, na verdade, nos preocupa a todos nós, parlamentares, porque representamos a sociedade brasileira, mas é necessário que nós tenhamos o dever, mas, acima de tudo, o compromisso e a iniciativa, o governo tem um compromisso e a iniciativa de fazer uma nova modelagem na segurança pública e copiando, por que não, exemplos muito bem sucedidos em alguns lugares do mundo, como Vossa Excelência citou aqui, o Janelas Quebradas em Nova York, com Giuliani, deixando praticamente os turistas e a população de Nova York em paz, andando com você, Vossa Excelência, como eu, com outros que tivemos a oportunidade de ir algumas vezes, e caminhar pelas ruas 10, 11 horas, meia-noite, despreocupado, porque a polícia está em todos os lugares. Nós verificamos que essa CPI do crime organizado, que Vossa Excelência vem se dedicando a que fosse aberta já há vários anos, uma hora chega e amanhã será instalada essa CPI do crime organizado, o que não é nenhuma novidade se chegar a fatos estarrecedores como assim está sendo na CPMI do INSS.
né? Portanto, é o Estado brasileiro ocupando esse espaço, é o Parlamento brasileiro tomando a iniciativa de uma forma muito dura, muito clara, de uma transparência como uma janela sem vidros, para que a sociedade saiba o que é que esse Senado, afinal de contas, está fazendo, o que é que o Congresso Nacional está fazendo em defesa daqueles que nós representamos. Portanto, sempre que Vossa Excelência se manifesta aqui, muitas vezes duro para alguns, mas o fato é a notícia, e com fatos que são fatos reais e de interesse da população brasileira. Então, quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência, ao final do discurso, sempre faz uma citação a esses grandes ícones do espiritismo brasileiro, como o Chico Xavier, né, que triunfar não quer dizer avançar sem erros e falhas. Isso é próprio da natureza humana, em qualquer lugar do planeta. Mas a obstinação, a persistência, no sentido de levar realmente o nosso trabalho, o nosso apoio para que possa melhorar a vida das pessoas, esta é uma obrigação de cada um de nós. A gente vê aqui parlamentares, e por acaso hoje Paulo Paim, a senadora Damares, que tem esse coração enorme, né? Vossa Excelência, o senador que na verdade representa o Distrito Federal e que hoje é uma referência na defesa desses interesses também, senador Isalci Lucas, mostra que é um corte nos senadores, né, um corte extremamente positivo em defesa aqui, em uma segunda-feira, desses postulados que são tão caros para a sociedade brasileira, mas, acima de tudo, são necessários, fundamentais e urgentes para que haja uma reação para melhorar e proteger a vida dos brasileiros. Portanto, parabéns a Vossa Excelência. Passo a palavra à senadora Damares Alves, do Republicano do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Presidente, boa tarde. Eu quero agradecer ao senador Paim, que trocou lugar comigo. Estou numa agenda ali com médicos. Mas é uma honra, presidente, vir à tribuna quando o senhor está presidindo a mesa. Eu fico fazendo questão, é ele que está presidindo, eu vou correr lá. Cumprimento os demais colegas, Isalci, Girão, que estão aqui. Mas o que me traz à tribuna hoje é um lamento. O dia 4 de agosto de 2025, há exatos 91 dias, entrou para a história como um dos momentos mais controversos e, por que não dizer, de vergonha, da história política e jurídica do nosso país. Em mais uma medida autoritária, o ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, determinou a prisão domiciliar do nosso amado, querido ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, maior presidente que essa nação já teve, sem qualquer condenação e com a alegação de que ele descumpria medidas cautelares. Um juiz nomeado para o cargo, sem nunca ter feito concurso para tal, resolve mexer no tabuleiro político do país. Medida excepcional, autoritária e vingativa. Mais uma para o currículo desse ministro, que não respeita sequer a condição debilitada da saúde de Bolsonaro, ainda em consequência da facada que quase tirou a vida dele, porque há muito tempo não quer ir no poder. E aí nós vamos ver quais foram as medidas cautelares que o senhor Moraes alega que Bolsonaro descumpriu para justificar a restrição de liberdade dele. A primeira medida imposta a Bolsonaro foi a de não utilizar as redes sociais ou conceder entrevistas. Espera aí, um líder carismático que arrasta multidões para as ruas, com um discurso que fala com o coração do brasileiro, fica agora proibido de se comunicar? Moraes também proibiu que o presidente Bolsonaro realizasse reuniões políticas ou que se comunicasse com autoridades estrangeiras. Espera aí, o que a gente faz no dia a dia não é uma atividade política? Nos reunir, conversar, tudo isso não é uma atividade política? Por que restringir a comunicação do ex-presidente? É medo das verdades que ele tem a dizer? Ele não pode denunciar as injustiças que vem sofrendo? E, por fim, Moraes alega que Bolsonaro estaria atuando para ajudar Eduardo nas denúncias internacionais que acabaram por impor restrições políticas ao próprio ministro. Detalhe, não há qualquer prova que Jair Bolsonaro estaria auxiliando Eduardo de qualquer forma. Pior,
A PGR já apresentou denúncia no inquérito sobre a obstrução de justiça e não acusou o ex-presidente nesse inquérito, motivo pelo qual não haveria fundamento mínimo necessário para manter as medidas cautelares determinadas nesse processo. Ou seja, mais uma vez, esse magistrado alega ser vítima e atua para punir, pessoalmente e por vingança, quem denuncia as atrocidades cometidas por ele. Toda essa atuação de Moraes entra naquilo que tem sido conhecido e estudado como lawfare. Embora tenha surgido no contexto militar para descrever o uso de processos legais contra um oponente para alcançar objetivos estratégicos, esse conceito foi amplamente adaptado para o cenário político e jurídico, descrevendo o uso abusivo do sistema de justiça para, primeiro, deslegitimar ou aniquilar o adversário político. 2. Perseguir o inimigo por meio de acusações sem materialidade ou provas robustas. 3. Influenciar a opinião pública com vazamento de informações sigilosas e promover uma publicidade negativa, o que se alinha com o uso da máquina do judiciário em conjunto com outros aparelhos estatais. Vocês estão lembrados de vamos ferrar essa mulher? Vocês estão lembrados de use a criatividade? Lembra, senador Girão? Para a gente ferrar essa mulher, use a criatividade. Para a gente colocar pessoas inocentes na cadeia, use a criatividade. Há uma frase que captura bem a essência desse tipo de perseguição, frequentemente atribuída à polícia secreta de Stalin, líder da sanguinária União Soviética. A frase é a seguinte: mostre-me o homem e eu encontro o crime. Percebam que tem método. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes do TSE, é hoje perseguido justamente porque denunciou a perseguição política promovida pelo ministro. Nas diversas mensagens que recebia dos assessores e juízes auxiliares dele, na época que ele presidia o tribunal, ficou claro como queriam criatividade jurídica no indiciamento de determinado grupo político. Está claro que houve uso de direito e dos instrumentos jurídicos de forma abusiva e estratégica para atingir objetivos deslegitimando ou aniquilando o inimigo. A finalidade não é justiça, senhor ministro Alexandre de Moraes. Nós já entendemos, mas sim vitória política ou eliminação do adversário, muitas vezes por meio da violação do devido processo legal e dos direitos da defesa. Não é, senador Marco Duval? Seja bem-vindo. Aqui, ó, uma vítima de Alexandre de Moraes. Entre as táticas comuns estão o uso de acusações sem materialidade ou provas robustas, quebra reiterada da cadeia de custódia das provas, vazamento seletivo de informações sigilosas para a imprensa, a máquina judicial agindo em coordenação com a mídia. Desconsideração de formas processuais que funcionam como garantias contra o arbítrio. É tudo que o ilustre ministro Moraes e o grupo político que o apoia no STF tem promovido. Mas tenho certeza, o movimento iniciado por Bolsonaro está mais vivo do que nunca. Olha eu aqui. Bolsonaro está cada vez mais forte politicamente. A perseguição política é a arma daqueles que, incapazes de vencer pelo debate, tentam silenciar pela força. Mas não vão nos silenciar. Estamos trabalhando aqui no Congresso para convencer nossos pares sobre os perigos precedentes abertos pela atuação política de alguns membros da Suprema Corte. E no próximo ano, atenção Brasil, no próximo ano, vamos lotar esse Congresso de conservadores, para que a vontade e a soberania do povo, por meio de seus representantes eleitos, seja efetivamente respeitada no nosso país. A vontade do povo deve prevalecer. E a vontade do povo é Bolsonaro livre e elegível. Vamos lutar por isso. Nos últimos dias está todo mundo me perguntando, está rolando na internet que Bolsonaro vai para a Papuda. A minha opinião pessoal, eles vão prender Bolsonaro. Eles vão mandá-lo para a Papuda. Porque Alexandre de Moraes precisa ter uma foto, nem que seja por 1 hora, o Bolsonaro preso, com a roupa de presidiário e algemado, para satisfazer o seu desejo perverso de vingança. Mas eu queria mandar um recado para o ministro Alexandre, e eu estou falando
sob o manto da Constituição, e eu estou falando com a imunidade parlamentar que eu adquiri nas urnas. O recado é o seguinte, ministro Alexandre: pode trancar Bolsonaro, mas você jamais vai aprisionar a alma de Bolsonaro. Pode trancá-lo em qualquer grade, mas você jamais apagará o amor que Bolsonaro tem por esta nação. Pode levá-lo para a cadeia, mas você jamais tirará do povo brasileiro o amor e a admiração pelo maior líder político vivo hoje no Brasil. Que Deus abençoe Bolsonaro. Vida longa para Bolsonaro. Senadora Damares Alves, Vossa Excelência faz um pronunciamento de desabafo, de defesa do ex-presidente e, obviamente, toda a nação brasileira como uma caixa de ressonância na sociedade lhes acompanha neste dia e tenho certeza que a reverberação do seu pronunciamento deverá estar, obviamente, em todos os veículos de comunicação do Senado. A mesa assim o faz, exatamente em função dos princípios, dos propósitos que Vossa Excelência defende. O que, para nós, como parlamentares, representantes do Estado brasileiro, nós temos, na verdade, que acompanhar e determinar que assim seja feito. Ou seja, a divulgação do pronunciamento de Vossa Excelência em todos os veículos de comunicação da Casa. Nós registramos a presença na galeria dos alunos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, campus Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. Parabéns a vocês que, obviamente, serão os grandes juristas desse país. E, portanto, os professores que o acompanham e todos vocês da Faculdade Anhanguera sejam bem-vindos ao plenário, a este cenáculo da Câmara Alta do país. Reunião de amanhã da CPI do crime. Eu gostaria de fazer mais um comunicado que amanhã, às 11 horas, será instalada a CPI do crime organizado. CPI Crime, no anexo 2 da ala senador Nilo Coelho, no plenário 6, por determinação do nosso presidente, que sempre toma decisões corretas. O presidente Davi Alcolumbre, ele tem o sentimento do Brasil e o sentimento deste plenário. Portanto, quero parabenizar ao nosso presidente, que amanhã deverá estar aqui presidindo a sessão e deixar esse registro para toda a população brasileira, que amanhã será realmente instalada, por determinação do presidente, esta importante CPI, que é um clamor da população brasileira, né? Então, o senador Davi Alcolumbre está de parabéns. Alguns que duvidavam, alguns que não acreditavam, mas o compromisso do presidente Davi Alcolumbre com o Brasil é maior do que as dúvidas que às vezes assaltam a mente de segmentos da sociedade. Então, parabéns ao presidente. Continuando a lista de oradores inscritos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Presidente Chico Rodrigues, senador Zalci Lucas, que gentilmente me cedeu o espaço, senador Marcos Duval, que está no plenário, e senador Girão. Presidente, eu quero fazer hoje uma fala diferente. Eu, presidente, nesse sábado, dia 1º de novembro, lancei na Feira do Livro de Porto Alegre um livro que escrevi baseado nas minhas experiências aqui no Congresso. O nome do livro, No Coração dos Direitos Humanos, obra do senador Paulo Paim, que está na capa aqui, né? E eu confesso, presidente, que eu construo livros com a minha equipe, naturalmente, ninguém faz nada sozinho, né? E esse livro eu entreguei na Feira do Livro, não é pago, né? Porque nós podemos imprimir na nossa cota aqui no Senado.
É um belo livro, presidente. Eu disse lá na Feira do Livro, eu vou relatar depois aqui, que se não fosse de minha autoria, eu comprava também. Mas isso aqui não é vendido, isso aqui foi distribuído para aquelas centenas e centenas de pessoas que estavam na fila lá em Porto Alegre. É um livro humanitário, fala da vida, do amor, do respeito, da solidariedade, de como eu entendo que dá para vencer na vida. Eu, que Vossa Excelência sabe, com 8 anos trabalhava numa fábrica de barro, de vaso, né? Trabalhava com barro. E cheguei a vice-presidente do Senado, e estou aqui 3 mandatos, 4 de federal. Falo agora do livro, senhor presidente. Discorrendo de imediato, o senador Chico Rodrigues, no sábado passado, dia 1º de novembro, estive na Feira do Livro de Porto Alegre lançando o meu mais novo livro, No Coração dos Direitos Humanos, com distribuição gratuita. Foi uma tarde muito especial. A sessão de autógrafos começou às 13 horas e se estendeu até às 19 horas. A primeira hora eu fiquei na estande do Senado, depois eu fui para o palco principal, onde eu ia entregar o livro. Foram 6 horas intensas de encontro, de abraço, de lágrimas e trocas de afeto. Lágrima de saudade, senhor presidente. No final, confesso, minha mão já estava trêmula, mas o coração cheio de gratidão. Eram em torno de 700 livros. Disseram que era 715, mas eu diria em torno de 700 livros que lá eu entreguei. Agradeço a cada um que esteve lá, amigo ou amiga, desconhecido ou conhecido, não importa, todos levavam o livro. Quem foi até lá só tinha um pagamento, tinha que me dar um abraço, levar um exemplar assinado por esse senador. Eu disse lá e repito aqui, amo a todos vocês, gratidão sempre. Juntos podemos e devemos fazer a diferença na vida das pessoas. É disso que fala o livro. Estiveram presentes nomes da política e dos movimentos sociais. Teve o Pedro, filho do Pedro Simão, que esteve lá, pegou o livro dele e levou também do ex-senador Pedro Simão, que foi também governador. Esteve lá o ex-governador Tarso Genro, que me deu um abraço e deixou uma mensagem linda lá, que depois nós colocamos, inclusive, no Twitter. Esteve o deputado estadual Miguel Rosseto, a deputada federal Reginete Bispo, o ex-prefeito Jairo Jorge, esteve também Jair Cristi, o homem dos direitos humanos, além de inúmeros outros parlamentares, vereadores, prefeitos da região metropolitana, lideranças sindicais, representantes do movimento negro, do movimento das pessoas com deficiência, dos migrantes e imigrantes, movimento dos aposentados, idosos, estudantes, enfim, estavam lá representados todos os segmentos da sociedade. Líderes empresariais, centrais sindicais, líderes de associação de bairro, trabalhadores da área pública e privada, trabalhadores do campo e da cidade, entre tantos outros. Foi uma tarde para mim de felicidade, desde as 13 horas até as 19 horas. Simbolicamente estavam lá todas as matizes e cores do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Porque, afinal, esse é um título de um livro que eu já entreguei há uns anos atrás, onde eu disse, pátria, pátria somos todos. Um grupo de imigrantes e refugiados, acolhidos pelo Estado brasileiro e que viram a notícia na imprensa sobre o lançamento do livro, também estavam lá. O tema era especial para eles. Foi um momento emocionante, que eu me coloquei no lugar deles
eu num outro país, sendo acolhido na praça principal do Rio Grande, de Porto Alegre, e recebendo o livro. Mas a grande maioria, senhor presidente, era formado por cidadãos anônimos, gente da periferia, dos bairros, gente do centro da capital gaúcha, enfim, estavam ali todos os segmentos representados. Eu diria que eram Josés, eram Marias, eram Joões, eram Anastácias, gente do interior e da capital, a quem eu digo gratidão sempre. Ao todo, senhor presidente, autografei mais de 700 exemplares desse vidro, desse livro, que eu confesso que, em certo momento, a mão já tremia, quando cheguei ali perto dos 700. Eu levei 1000 da gráfica, impresso, repito, na nossa cota. 300 eu levarei em breve para Caxias do Sul, minha cidade natal, onde faremos também uma sessão de autógrafos. No Coração dos Direitos Humanos, foi editado com recursos da cota do meu gabinete. Por isso, é gratuito para toda a população. Como eu disse no início, se esse livro não fosse meu, eu comprava, mas não precisava comprar porque não precisava pagar. Gostei, porque ele fala de amor, fala de resistência, fala do nosso povo, um povo que recebeu, infelizmente, aquela enchente que devastou parte do Estado e quase todo agora está reconstruído. Agradeço aqui também a gráfica do Senado pelo trabalho competente. Esse é o meu 15º livro aqui no Senado. Entre eles, 3 são dedicados exclusivamente aos direitos humanos. No Coração dos Direitos Humanos, são, na verdade, reflexões sobre a realidade brasileira, seus problemas, desafios e possíveis soluções. Como costumo dizer, o futuro está em nossas mãos. Esses temas devem estar presentes no dia a dia do país, no governo, no legislativo, no judiciário, nos partidos, nos movimentos sociais, na sociedade e na imprensa. Entre os assuntos que abordam no livro estão o amor, a fome, o emprego, a renda, a precarização do trabalho, o trabalho análogo à escravidão, a discriminação, os preconceitos, o racismo, a minha preocupação com a saúde, os agrotóxicos, os direitos das pessoas idosas, o fim da escala 6x1, a solidariedade, a guerra e a paz. E falei também do livro do Alzheimer, que lancei há um ano atrás, e Dr. Leandro foi o grande construtor do livro. Cidadezinha próxima a mim, ali em Novo Hamburgo. Ele me procura e me diz: pai, você não quer fazer a lei do Alzheimer? Eu digo: claro, doutor, mas preciso da sua contribuição. Não te preocupe, porque eu vou reunir médicos de todo o país e vamos te entregar. Na certeza, e me permita que eu diga isso, Isalci e presidente Chico Rodrigues, ele me disse: na certeza, como tu dialoga com todos, essa lei vai ser aprovada. E a lei foi aprovada e sancionada pelo presidente Lula. Falo dos biomas e falo do meio ambiente, falo da previdência social, que estou muito preocupado, a partir que tudo vai sendo pejotizado, MEI. Me preocupa que quanto mais pessoas deixam de ser seletistas, deixam de pagar a previdência. Como é que vai se manter a nossa previdência não amanhã, no futuro bem próximo, se cada vez menos pessoas contribuem para a previdência? É um tema que eu tenho me debruçado ultimamente. Mas, enfim, senhor presidente Chico Rodrigues, os direitos humanos, em sua essência, estão profundamente ligados ao combate às injustiças, à luta antirracista e ao respeito à diversidade. Eles abrangem os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Nossa pauta é transformar realidades. Direitos humanos são simplesmente a possibilidade de viver dias melhores,
Repito, o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à terra, à moradia, à segurança e um salário digno. A dignidade dos aposentados e pensionistas, claro que tudo isso eu lembro também da importância do meio ambiente. Lembro a importância do esporte, ao lazer e às liberdades individuais, e lembro também, nesse país, as opções religiosas. O respeito aos direitos humanos é uma canção que toca a alma humana, em sua parte mais sublime. Aquela que nos move a criar o que ainda não existe, a transformar o pensamento em ação. A boa luta pela dignidade exige consciência, convicção, solidariedade e coragem. Que um novo alvorecer se erga diante de nós, glorificando a verdade e a justiça. O livro tem 41 capítulos. O 4º é dedicado ao amor. Afinal, o que é o amor? Pergunta André Comte Sponville, um grande pensador. Eis a grande questão que nos leva ao exercício do silêncio e da solicitude, ao olhar profundo diante do espelho. O amor não é desconhecido, a ponto de exigir novas definições. Tudo já foi dito, falta apenas compreender. Será que é tão difícil amar? Senhor presidente, como é bonito ver um pai dizer para o filho: eu te amo, meu filho. Como é bonito a mãe dizer para um filho, para uma filha: eu te amo, meu filho. Como é bonito você encontrar uma pessoa no caminho da sua vida e poder dizer para ela: eu te amo. Como é bonito uma pessoa com deficiência que está passando na rua, você abraça e diz para ela: eu te amo. Há uma conexão profunda entre o amor e os direitos humanos. Ambos transcendem fronteiras, ultrapassam os mares e montanhas, desconhecem barreiras e conectam as pessoas com essa palavrinha pequena e tão bonita: amor, amor e amor. Juntos, amor e direitos humanos promovem liberdade, justiça, paz e não a guerra. Juntos, promovem a vida. Se os direitos humanos fossem plenamente respeitados, não haveriam no mundo nem guerras e nem fome. Que saibamos amar como na primeira vez, amar incansavelmente. Abraçar e colocar nas nossas inquietudes o que temos de melhor para servir ao outro, para levar uma palavra de carinho aos que mais precisam. Muitas vezes, eles querem só um olhar, eles querem só um abraço, eles querem só um toque de mão para renascer e transpirar emoção. E que uma coletividade humana, na loucura universal da vida, de mãos dadas e olhares conjuntos, possamos assim construir imensos caminhos de estrelas e sóis nascentes. Senhor presidente Chico Rodrigues, no capítulo 38, intitulado Tudo está por fazer, sim, tudo está por nascer, trata da mulher e de sua dignidade, trata da mulher que muitas vezes sofre violência nesse país, algo inconcebível. Mulher, é imprescindível respeitá-las em todas as dimensões de sua existência. O respeito é o fundamento da igualdade, da tolerância e do diálogo. Somente o amor profundo do ser humano que compreende a si mesmo e compreende o outro. Que possamos ter a consciência necessária para nos unirmos no combate ao machismo,
à discriminação e aos preconceitos, na luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Todo dia 8 de março, senhor presidente, eu vinha à tribuna da Câmara e depois do Senado e dizia: não adianta só fazer o discurso, temos que aprovar uma lei que garanta salário igual na mesma função entre homens e mulheres. Felizmente aprovamos, só que a lei não é cumprida na íntegra. O feminicídio é inaceitável. Aceitar esse caminho de crueldade é descer o abismo da barbárie. Ninguém pode ser a favor de tanta indignidade. Por isso, senhor presidente, eu faço parte de uma frente nacional dos homens em defesa das mulheres. Que homens e mulheres, crianças, jovens e idosos vivam com dignidade, respeito, muito amor e solidariedade. Sigamos em frente, com o olhar fixo no horizonte, certos de que praticar o bem deve ser uma escolha diária e incondicional. Que o compromisso com a dignidade humana nos guie, sem medir esforços, na construção de uma sociedade justa, solidária e amorosa. Defendemos a vida em todas as suas formas. Defendemos a vida em todas as suas formas e enfrentemos com coragem a cada manifestação do ódio, do crime, porque nós sabemos que não leva a nada a agressão, a tortura e a violência contra homens, mulheres e crianças. E eu sou relator do Estatuto dos Animais e trato os animais com muito amor, com muito carinho. Que sejamos agente de transformação na luta contra as desigualdades sociais e na defesa de políticas públicas que promovam de forma ampla e efetiva a justiça e os direitos humanos. Todos vamos em frente, lutemos juntos pelo direito à memória e à verdade, para que jamais, jamais se apaguem as histórias daqueles que nos precederam, inspirando-nos a continuar a luta pela dignidade de todos. Eu sempre digo, a forma como você trata o idoso vai ser a forma que você será tratado quando envelhecer. Não tem outro jeito, pode crer. Quem trata mal os seus idosos, seja amigo, seja parente, seja um vizinho, seja um idoso que você vê na rua, seja pai, seja mãe, seja avô, bisavô, você vai estar escrevendo a tua própria história no futuro. Termino, senhor presidente. Que esse compromisso seja o alicerce de um futuro em que a liberdade, a paz e a igualdade sejam um legado coletivo. No Coração dos Direitos Humanos, é um livro escrito com muito carinho, tendo sempre o horizonte de que os direitos humanos são para todos, não é para alguns, é para todos. Está uma leitura fluida e estética discreta. Uma diagramação feita pelo Senado em estilo minimalista, de forma limpa e funcional. Finalizo, presidente. Registro que estive também lá em Porto Alegre, na estande da Livraria do Senado, do lançamento de uma coleção histórica da ditadura. Agradeço o diretor Rafael Chervesky. E ali ele pediu para mim que eu só falasse um pouquinho do tempo que eu vivi na ditadura. E eu falei, de improviso, dizendo que quando deu o golpe, eu tinha 14 anos, com 16 eu era presidente do Grêmio Estudantil Getúlio Vargas, em Caxias do Sul, e eu fui sacado com 15 para 16 anos e tive que ir para um outro colégio, com o compromisso de não fazer política. Mas a vida é assim. Eu fui para Santa Catarina, no fim de 3 meses, eu já estava liderando os estudantes
e fazendo política porque eu queria liberdade. E a mesma emoção que eu senti aqui, no lembrar da ditadura, eu contei lá. Depois, como eu me elegi como presidente dos sindicatos, que eu fui para o sindicalismo, e fui, como vice-presidente da CUT Nacional, levar um dossiê para o exterior. E quando eu vou pegar o avião em São Paulo, eu já estava com meus 18, 19, e eu fui recolhido do avião, saí com meu dossiê embaixo do braço. Ele disse, não, tu não vai para a Europa. Eu digo, eu vou porque eu tenho um compromisso de levar esse dossiê para dizer o que está acontecendo no Brasil. Aí me levaram para uma sala e disseram o seguinte, eu contei lá em Porto Alegre, você não vai. Daí entrou 2 jovens. Por isso, eu tenho tanto carinho com a juventude. 2 jovens da UAB, 2 jovens recém-formados advogados. E na rebeldia deles, e que bom a rebeldia, eles disseram, não, vocês vão ter que liberar ele tem que ir, o avião está lá esperando. Discutiram um pouco, eles disseram, vai então, vai, mas vai sem o dossiê. Eu disse, tudo bem, porque o dossiê está aqui. Tudo está escrito aqui, eu levarei comigo. Aí saiu, os jovens me acompanharam e eu fui para diversos países da Europa falando, junto com Abdias, que já faleceu, e João Paulo de Monlevade, Abdias do Rio de Janeiro, que também já faleceu. Cumpri a minha missão. E se eu pudesse dizer, eu faria tudo outra vez, se tivesse que fazer nos dias de hoje. Grande parte está nesse livro. Obrigado, presidente. Exalci, obrigado pela tolerância e você que me cedeu o lugar, ficou esperando aí com muita tranquilidade. Obrigado, presidente. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, mais uma vez, apresenta neste cenáculo da democracia brasileira, que é o plenário do Senado da República, sempre obras, pronunciamentos, projetos que dão musculatura intelectual e política ao Senado. E, obviamente, nós assistimos... Esse livro é teu. Opa, querido. Vai gostar da leitura. Abençoe, senta aqui. Convido para Vossa Excelência sentar aqui ao meu lado à mesa e depois presidir a sessão de forma justa. Eu assistia com muita observação o seu pronunciamento quando, primeiro, apresentou o livro No Coração dos Direitos Humanos, que acaba de ganhar de Vossa Excelência. Segundo, Vossa Excelência, que tem... Vossa Excelência é um largo estuário de iniciativas e criações que engrandecem a política brasileira. Vossa Excelência que tem defendido o salário igual para homens e mulheres, defendido as políticas contra o feminicídio, direitos humanos, igualdade social, defesa da vida, condenação ao crime de violência, defesa dos idosos. Eu vejo que iniciativas partidas da lavra do senhor senador Paulo Paim, ela toca de uma forma muito sublime no coração das pessoas. Portanto, eu que tive a felicidade e a oportunidade de já o conhecer na Câmara dos Deputados em 1991, e por longos mandatos convivemos juntos, e tive a felicidade, ao chegar ao Senado, Vossa Excelência já está no 3º mandato de senador da República, e oxalá vá ao 4º mandato, porque essa produção, essa dedicação, quase que em tempo integral, o que não é comum por parte do conjunto dos senadores, porque cada um tem a sua atividade, tem a sua visão durante o exercício do mandato. Mas eu tenho certeza que o que desliza pelas linhas de um livro como esse marcam de forma definitiva a vossa passagem pela política brasileira. Tenho certeza, amigo senador Paulo Paim, que Vossa Excelência é de um caráter irretocável, mas, acima de tudo, de um amor inquestionável às grandes questões nacionais.
E a sua dedicação serve, inclusive, de inspiração para muitos que apenas agora nos assistem, muitos que nos ouvem, seja lá no Rio Grande do Sul, no seu estado de origem, naquela feira do livro de Porto Alegre, quando Vossa Excelência subscreveu mais de 700 exemplares e mais tivessem para ser atendido aquela plateia, Vossa Excelência deixa um registro cravado dessa sua dedicação. Portanto, quero lhe agradecer, primeiro, pelo fato da sua participação servir de referência para o Senado da República nessa Feira de Livro de Porto Alegre. E segundo, agradecer de coração a Vossa Excelência a assinatura desse livro que agora o faz em dedicação a esse seu colega de mais de 30 anos. Então, gente, população brasileira, aqui do nosso lado está uma das figuras icônicas da política brasileira. Não sou eu que está apenas afirmando, são os fatos que assim o registram. Portanto, meu querido colega e amigo, senador Paulo Paim, essa nossa convivência e essa nossa observação em cada ato que Vossa Excelência pratica nessa casa serve de exemplo, mas acima de tudo, a melhor coisa é você copiar em algumas circunstâncias aqueles que você na verdade admira e acredita. Parabéns, que Deus o abençoe e continue nessa longa estrada da vida, da sua vida política, da sua vida pessoal, da sua vida familiar, ali servir como referência para todos nós. Obrigado. Parabéns, amigo. Obrigado. Eu quero registrar a presença nas galerias dos alunos do curso de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, da Asa Sul de Brasília, que foram convidados e já tiveram que se retirar pelo nosso colega senador Eduardo Gomes. É importante quando as pessoas vêm visitar esse cenáculo, porque a partir daqui, com todas as situações positivas e negativas que são emanadas do Parlamento brasileiro, aqueles convidados, aqueles que aqui vêm, eles levam e tatuados na sua memória esse cenáculo por onde as grandes decisões nacionais acontecem. Portanto, quero cumprimentar também os três que estão ali nas galerias, que não tive a informação da origem, mas desejo que levem realmente nessa bagagem essa visão do plenário do Senado da República. E também os outros dois que ali estão, que Deus os abençoe, muito obrigado aí pela visita, que sirva exatamente de exemplo para outros que também querem vir aqui ao plenário do Senado da República. Convido o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, para fazer o pronunciamento de Vossa Excelência, dispõe de 20 minutos e, ao mesmo tempo, eu quero convidar o meu colega e amigo Paulo Paim para continuar presidindo esta sessão de hoje, dia 3 de novembro de 2025. Senhor presidente, senador Chico Rodrigues, senador, agora presidente Paulo Paim, senhoras, senhores senadores e senadoras, presidente, eu não poderia deixar de falar aqui também um pouco sobre a questão da segurança. Nós que estamos batalhando aí, aqui no DF, pela valorização dos nossos policiais, civis, militares, bombeiros, e que há muitos anos, já desde 2015, vem sofrendo realmente uma consequência de questões políticas e que vem uma defasagem salarial muito grande. Muita gente acha que Brasília tem o melhor salário da segurança pública, e não é verdade. Nós já fomos com a melhor remuneração. Hoje, nós temos uma defasagem muito grande. Acabou de chegar aqui no Congresso o PLN 30, que eu já pedi ao senador Efraim para relatar, para cumprir uma decisão do governador que foi em fevereiro deste ano. Quer dizer, o governador encaminhou uma proposta de reajuste em fevereiro, agora está chegando 3 de novembro.
e ainda vamos aguardar a reunião do Congresso para aprovar o PLN, para poder emitir uma medida provisória, editar uma medida provisória ou um projeto de lei. Por questões burocráticas, simplesmente, quando você pega o PLN, você vai ver que não tem impacto fiscal nenhum. Então, a gente precisa resolver isso, e eu vou pedir o apoio de todos os senadores, inclusive para o senador Paim, da PEC 01. Brasília ainda não tem a sua independência política, infelizmente. A Constituição de 88, senador Paim, ela diz no artigo 21 que compete à União organizar e manter a Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil do DF e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Acontece que em 88 nós não tínhamos eleição para governador. As eleições no DF para governador só começaram a partir de 90. E a partir de 90, a gente passou a ter um governador eleito, portanto, deveria ter a mesma autonomia que os demais governadores, no sentido de fazer concurso, no sentido de dar reajuste, mas, lamentavelmente, isso não acontece, exatamente por essa distorção que a gente quer corrigir agora da Constituição. Então, hoje, mesmo tendo já definido o orçamento, mesmo com o valor do Fundo Constitucional já no orçamento, tem essa burocracia. O governo local tem que tomar iniciativa, vem para o governo federal, vai para o Ministério do Planejamento, Ministério da Gestão, Ministério da Casa Civil, Presidência da República, agora vem para o Congresso. No Congresso vai para a CMO, vai para a reunião do Congresso, para poder realmente fazer concurso. Nós temos hoje o menor contingente da história. E nos preocupa, evidentemente, o que está acontecendo na segurança do Brasil. Então, a gente precisa valorizar. São os únicos, praticamente, os profissionais que saem de casa todos os dias sem saber se vão voltar. Então, a gente tem que respeitar muito e valorizar muito esses policiais. E aqui a minha solidariedade com os familiares dos 4 policiais do Rio de Janeiro que foram assassinados, que são os 2 da Polícia Civil e os 2 da Polícia Militar, nessa operação que houve no Rio de Janeiro. Na prática, a gente fica triste, porque a fala, o exemplo, move montanhas, move todo mundo. E eu fico triste quando o presidente da República diz, por exemplo, né, que o traficante é vítima do usuário. É uma coisa assim tão absurda, mas que para a população, para os jovens, serve de incentivo, como se isso justificasse alguma coisa. Quando ele diz também que roubar um celular para tomar uma cervejinha não tem problema, são coisas absurdas que são colocadas que incentivam, sim, né, os jovens pela impunidade, como se não acontecesse nada. Eu vi aqui muita discussão sobre essa questão da operação, porque o que está acontecendo no Rio está acontecendo para todo lado. Aliás, o senador Girão disse aqui, a situação do Ceará talvez seja pior ainda do que o Rio de Janeiro. A Bahia, o maior índice de homicídio está na Bahia. Então, a questão da segurança pública, ela é urgente, ela é necessária. O governo tem que realmente participar, colaborando com os estados e municípios. Mas eu já disse aqui há alguns anos que eu vim falando isso. Nós não vamos resolver a questão da segurança sem utilizar a educação. Não tem outra saída. Essa meninada, gente, tem que estar na escola, tempo integral. Os ensino médio, os alunos do ensino médio têm que ter educação profissional, têm que sair do ensino médio com uma profissão. Vossa Excelência saiu com a profissão, eu também. Mas hoje não, somente 22% dos jovens entram na faculdade. 78% dos jovens não receberam qualificação profissional, à exceção de poucos. Nós não chegamos nem a 10% dos jovens no Brasil de curso técnico. O mundo todo já ultrapassa 50%, 60%, e os nossos jovens ficam aí à mercê do tráfico. Ora, se eu não tenho qualificação, não consigo emprego, não tem geração de emprego, o que acontece hoje? Eles são capturados aí pelo tráfico, que pagam salário bem, né? Aliás, não digo tão bem, mas no Rio de Janeiro, você começa com R$800, quando o cara pega um fuzil, já passa para R$1.400. Essa é a realidade do nosso país, que não investiu e que não investe há muitos anos na educação. Então, não existe saída para a segurança, para nada, aliás, nem para a economia, do que realmente falta de investimento na educação. Apesar que ser prioridade. Se perguntar para todo parlamentar, para todo governante, a educação é prioridade. Mas nunca foi, porque uma escola que não tem infraestrutura, que não tem internet, que não tem laboratório de ciência, que não tem educação, que não tem esporte e cultura,
O que o aluno deve ficar fazendo numa escola como essa? Não adianta dar o pé de meia, R$200, já falei isso 500 vezes, R$200 para os estudantes não abandonarem a escola não resolve. Você tem que melhorar a escola, valorizar os professores, que é um dos piores salários do Brasil hoje. Aqui em Brasília é o 20º. E olha que nós temos uma lei específica, o Plano Nacional de Educação determinou que 70% da remuneração é o valor mínimo a ser pago ao professor. E a gente não cumpre. Por quê? Porque no Brasil é assim, o Plano Nacional de Educação virou um plano de intenção, porque não tem punição nenhuma, se o governante faz ou não faz diferença. Então, a gente tem que conscientizar disso, né? Partindo do governo federal, porque a política global, a política nacional é do governo federal e apoiado pelo governo estadual e governo municipal. Eu já disse aqui também algumas vezes, nós temos deficiência na educação infantil, que é competência dos municípios. Municípios esses que normalmente são administrados por prefeitos que não têm a mínima noção da importância da educação e da gestão pública. Um país que não tem política de Estado, é um país que tem uma política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Eu fui o presidente da comissão da medida provisória que criou o novo ensino médio. A gente deu 5 anos para implantar o novo ensino médio, aí mudou o governo, parou tudo, vamos começar tudo novamente. Então é muito triste você ver o que está acontecendo. Hoje a gente tem feito aí investimento com emendas parlamentares de formação das mulheres, né, dando a elas uma profissão de manicure, pedicure, confeitaria, artesanato, essas coisas todas, agora marketing digital, coisas que o governo não oferece isso como uma política pública que possa realmente incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Hoje mesmo, de manhã, recebi aqui os presidentes da Associação dos Produtores de Frango, E qual é a maior demanda no setor rural hoje? Eu que praticamente todo sábado a gente visita, né, e entrega alguma coisa aí para o setor rural, como trator, implementos agrícolas, né, o peixe do cerrado, uma série de projetos que nós estamos fazendo, mas não existe mão de obra mais, você não consegue mais mão de obra na área rural e na área urbana também. Né? É difícil você numa padaria, num comércio hoje, conseguir mão de obra, porque são profissões que pagam R$2.000 e poucos reais, e a pessoa que recebe o Bolsa Família não quer receber isso, ele prefere ficar à toa em casa recebendo esse Bolsa Família, que é fundamental, é importante, mas que o governo precisa encontrar. Não é possível que nós não vamos encontrar uma porta de saída para esse programa social, não tem lógica. Ninguém nasceu para viver de cesta básica e de programa social. As pessoas precisam de oportunidade, qualificação, emprego, isso é que dá dignidade para as pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas, principalmente os políticos, pensam muito na próxima eleição, esquece de toda uma geração. Né? Então, só fazem projetos, só implementam projetos populistas, demagógicos, para realmente ganhar voto. E aí o país cada vez vai piorando a situação, a qualidade de vida. E eu fico triste, porque eu que venho do interior de Minas, filho de vigia, minha mãe era servente de escola, mas eu tive educação, cara. Na minha época a escola pública era de qualidade, só entrava na UNB aqui em Brasília quem estudava escola pública. E, lamentavelmente, a qualidade foi caindo e hoje, infelizmente, os jovens saem do ensino médio, né? Não sei qual a escola que vocês estudam aqui, mas hoje a maioria dos jovens da escola pública saem do ensino médio sem saber matemática. 60% dos jovens saem da escola sem saber matemática. Mais de 50% sem saber português. Muitos têm deficiência na alfabetização, carrega essa deficiência para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, se a gente não olhar, não tiver essa atenção especial... Pois não, senador. Só para saber que a moçada que está aí, registramos a presença na galeria alunos do ensino fundamental do colégio, deve ser francês, né? Saint Francis, de São Paulo. Sejam bem-vindos aí a essa casa. Mas voltando aqui, enquanto a gente não valorizar os professores, e é incrível, né? Porque eu sempre falo aqui, sabedoria é reconhecer o óbvio. Todo mundo sabe que quem forma o médico, o dentista, o professor, todos, né? É o professor. E no Brasil, infelizmente, não se valoriza como deveriam. Aliás, hoje, inclusive nas escolas, grande parte das escolas públicas,
não há respeito ao professor. Os alunos não respeitam mais e muitas vezes apoiado pela própria família. As famílias não dão apoio às escolas, aos professores. E aí nós estamos vendo o sucesso aí de algumas escolas cívico-militar que só tem um motivo: disciplina. Se você olhar em Brasília, nós temos aqui algumas escolas cívico-militares, são os melhores IDEBs são dessas escolas. Colégio Militar, primeiro lugar, e depois as escolas cívico-militar. Tem fila de pais querendo matricular na escola. Por quê? Porque tem disciplina, os alunos respeitam os professores. E aí, nós ainda temos muitos políticos tentando ainda inviabilizar e dificultar essa relação das escolas cívico-militares. Então é triste, né? A gente vê o que está acontecendo no Brasil com a segurança pública, com a educação, com a saúde, que também está matando muita gente por falta de gestão pública, né? Então é lamentável. Mas ainda tem esperança, né? Como diz, a esperança é a última que morre. Então eu espero que ainda que eu consiga ver ainda uma educação de qualidade para todos aí. Mas queria falar também de outro assunto, presidente, com relação à questão do decreto 12.626 de 2025, que fala da inclusão. Há 3 anos atrás, eu levei aqui 6 ou 7 senadores e senadoras lá no Guará para conhecer o Centro de Ensino número 1, que é uma escola especializada, uma escola especial, para alunos especiais. Para mostrar, porque o governo já, desde o início deste governo, já havia uma tentativa de colocar a inclusão total, e o decreto tem esse objetivo, de colocar todas as pessoas com deficiência nas escolas regulares. Só que nós sabemos que tem algumas deficiências que não tem condição de estar numa escola regular. Uma pessoa que tem o autismo severo, uma pessoa que tem questões mentais, né, não consegue, não adianta. As escolas hoje, eu fico até com pena dos professores, que tem muitas vezes algumas pessoas com deficiência normal e devem ser incluídas, mas não tem apoio nenhum, não tem um monitor, não tem nada. O professor tem que cuidar do aluno, o aluno tem que ir no banheiro, tem que ir junto. Cara, é uma desconsideração muito grande. E o governo agora tenta colocar a inclusão total, ou seja, vamos acabar com as escolas especiais. As APAES, Pestalozzi, que prestam serviço há anos e anos, não é, que serviços voluntários, muitos deles, que atende mais de 2 milhões, a APAE atende quase 2 milhões de pessoas, Pestalozzi, serviço maravilhoso. Não, agora não, tem que botar esses meninos tudo na escola regular. Cara, pelo amor de Deus, tem que ter bom senso. E eu fiz questão, ainda levei ainda o pessoal do MEC lá na escola para ver que realmente não tem a mínima condição de colocar alguns alunos na escola regular. Lá, inclusive, são três alunos para cada professor, um professor para 3 alunos. Então, é uma atenção especial, você tem equipamentos especiais, atenção especial, coisa que não tem na escola regular. Então, dizer que tem que colocar todo mundo na escola regular, eu quero aqui parabenizar a iniciativa do senador Arnes, que apresentou um PL para modificar esse decreto. Espero que o governo tenha bom senso, né? Me disseram que vão fazer um outro decreto, revogando esse decreto que está em vigor, mas a gente não pode admitir isso, né? Nós fizemos aqui várias audiências públicas na Comissão de Educação, mostrando a importância dessas escolas e que a gente não pode deixar, né, que elas fechem em função de um decreto, de uma canetada. Parece que as pessoas não conhecem o mundo real. Esse é o grande problema nosso hoje. Nós temos um monte de burocratas, tecnocratas, que vivem no ar-condicionado e que não conhecem lá na ponta como é que funciona a coisa. E eu aprendi isso aqui, pai, com as pessoas com deficiência. Nada de nós sem nós. Não dá para você tomar decisão sem ouvir as pessoas, sem conhecer o mundo real, para você realmente fazer, né, você ter realmente leis, decretos, portarias, essas coisas, compatível com o mundo real. Então, tem todo o meu apoio aí, o PL, nós vamos trabalhar para que o governo faça um novo decreto, corrigindo essa distorção, ou, no último caso, vamos derrubar esse decreto, para que a gente possa ter realmente, né, essas escolas especiais valorizadas cada vez mais e atendendo cada vez mais alunos. E não é só as pessoas com deficiência. Hoje de manhã, atendi um grupo de mães
e professor da UNB, sobre os jovens que têm alto conhecimento, alto desempenho, né? Pessoas que são, né, que conhecem, tinha inclusive um menino aqui de matemática de alguns anos, 10 anos, 11 anos, que descobriu uma forma de matemática diferente, que foi reconhecido pela UNB, saiu uma matéria importante, mas nós temos que também criar condições para que esses alunos, e são muitos, aqui em Brasília são mais de 20 mil, temos os mesmos problemas, a falta do diagnóstico precoce. Nos casos deficientes, nós temos dificuldade também do diagnóstico. A gente tem melhorado, tem atendido um pouco mais, mas as pessoas com alto desempenho, essas aí não têm nem o diagnóstico. Então, nós temos aí quase 2 mil alunos que precisam realmente de um atendimento especial, porque esses alunos, quando chegam na escola normal, na sala regular, não têm o mínimo interesse, porque eles estão lá na frente. Então, a gente precisa também, né, de criar condições, política pública, para atender não só os deficientes, mas também aqueles que têm o alto desempenho, né, que são pessoas que têm um potencial maior, que a gente precisa incentivar. Você vê, as pessoas são criativas, têm capacidade, mas tem que ter um orientador, um professor, para melhorar realmente e monitorar e ajudar esses alunos a terem, né, um incentivo maior, porque ficam totalmente fora da realidade quando você bota numa escola tradicional, numa sala de aula tradicional. Então é isso, presidente. Muito obrigado. Foi o senador Exalci, que discorreu principalmente sobre a educação. E aí nós concordamos, viu, Exalci? Concordamos mesmo. A única forma de combater a violência e fazer a transformação que o nosso país precisa passa pela educação. E sou também um apaixonado pelo ensino técnico, né? E reconheço que esse movimento encaminhado pelo Flávio Arnes em relação ao PL sobre a mudança do decreto está avançando. E me parece que já há algumas reuniões marcadas para a construção do entendimento com o governo. Passo a palavra nesse momento ao senador Chico Rodrigues, que estava presidindo a sessão até poucos minutos atrás. Quero agradecer ao colega e amigo senador da República que preside nesse momento a sessão, o senador Paulo Paim. Gostaria, inclusive, de, com autorização de Vossa Excelência, citar apenas 2 trechos que folheava ali o seu livro, ao qual fui agraciado com uma bela dedicatória ao senador Chico Rodrigues, do sempre amigo Paulo Paim. Aqui está o seu livro e eu folheava, e vou citar só 2 tópicos antes de fazer o meu pronunciamento. Quando Vossa Excelência, em um dos trechos, fala sobre a juventude, diz: somos jovens porque acreditamos em nossa gente. Confiamos na voz do povo, nos clamores das diversas geografias brasileiras, no grito silencioso que pede dignidade. Vossa Excelência afirma que aos jovens: não se calem se tentarem retirar de vocês os seus direitos. Sigam em frente, o sol nascente os espera. Organizem-se, dialoguem com os governos e exijam o que é certo. Participem da política, lancem-se candidatos. Nunca deixem de sonhar. Acreditem, o que vocês fizerem será luz no futuro. O Brasil precisa de todos vocês. E nós sabemos que o Brasil tem mais de 50 milhões de jovens na faixa de 15 a 29 anos. E é exatamente essa reserva de brasileiros nessa faixa etária dos 15 aos 29 anos que, no nosso sentimento, por sermos mais velhos, mais experientes, nós depositamos a nossa crença e a nossa fé no futuro do Brasil. Vossa Excelência, lá pelas tantas, lá pela frente também, fala de um tema recorrente que eu me refiro: a desigualdade social e a pobreza contribuem para disparidades na saúde.
As ações políticas são fundamentais para reduzir essas desigualdades e garantir que todos tenham acesso a serviços de qualidade. Portanto, Vossa Excelência se refere a um tema o qual é motivo do meu pronunciamento hoje, neste cenário, neste cenáculo, né, com relação a uma das decisões tomadas, presidente Paulo Paim, pelo Supremo Tribunal Federal. E assim o faço neste pronunciamento. Caro presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores e senadoras, população brasileira que nos assiste nesse momento. Em outubro, mais especificamente no dia 8 de outubro de 2025, o Supremo Tribunal Federal formou maioria em uma decisão de grande relevância para milhões de brasileiros e brasileiras que dependem dos planos de saúde privados. Por ampla maioria, 7 votos a 2, a Suprema Corte caminha na decisão de que nenhum contrato de plano de saúde, seja ele antigo ou novo, pode aplicar reajuste de mensalidade com base em mudanças de faixa etária após os 60 anos de idade. Trata-se do julgamento do recurso extraordinário número 630.852, com repercussão geral reconhecida sobre o tema 381, que encerra uma controvérsia de mais de 2 décadas no judiciário brasileiro. A decisão relatada pela então ministra Rosa Weber reafirma o caráter protetivo e de ordem pública do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, estendendo sua aplicação a todos os contratos de saúde suplementar, inclusive aqueles firmados antes da entrada em vigor da lei. Senhoras e senhores senadores, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi garantir o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e reafirmar que o envelhecimento não pode ser penalizado com discriminação econômica. O Estatuto do Idoso é claro, ao vedar a diferença de valores por motivo de idade, e a Corte apenas reconheceu que essa norma deve incidir sobre todas as relações contratuais de trato continuado, ainda que iniciadas antes de 2004. Isso se chama reconhecimento e justiça às pessoas acima de 60 anos que já trabalharam tanto por esse país. Isso aí não poderia jamais ser desconhecido. Uma luta dura de mais de 20 anos e que, de uma forma definitiva, o Supremo Tribunal Federal resolveu. Conforme destacou a jornalista Iris Novaes, em matéria publicada pelo portal Migalhas em 13 de outubro de 2025, essa decisão representa um marco na consolidação dos direitos da pessoa idosa, eliminando uma das práticas mais injustas e angustiantes para quem chega à terceira idade. Vê-se obrigado a abandonar um plano de saúde justamente quando mais precisa dele. E isso é claro como uma janela sem vidro. Não é a idade que limita os direitos do cidadão. Ao mesmo tempo, é importante destacar que a decisão do STF não ignora a complexidade econômica do setor de saúde suplementar. As operadoras enfrentam desafios legítimos, custos crescentes, envelhecimento da população e necessidade de sustentabilidade atuarial. Mas antes, o equilíbrio financeiro e o direito à saúde. A prioridade constitucional é clara: a proteção da vida, da dignidade e do acesso universal à saúde, como determina o artigo 196 da Constituição Federal. É importante destacar que a decisão do STF ainda não foi proclamada. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, não proclamou o resultado, porque ainda há outro caso no Supremo, a ação declaratória de constitucionalidade 90, cujo julgamento está suspenso por pedido de vista do ministro Flávio Dino. Essa ADC 90 julga se o Estatuto dos Idosos valerá para contratos anteriores à sua publicação.
O presidente da Corte espera uma decisão sobre a ADC 90 para alinhar as teses e manter uma linha de coerência sobre as decisões. A partir de sua promulgação, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, esperamos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Ministério da Saúde e o Congresso Nacional atuem de forma coordenada para garantir segurança jurídica ao setor e efetividade a essa decisão. Não se trata de punir as empresas, mas de reafirmar que o mercado deve funcionar dentro dos parâmetros éticos, sociais e a Constituição assim o determina. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Em poucos anos, teremos mais de 40 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O envelhecimento da nossa população exige políticas públicas, planejamento, mas, sobretudo, presidente, respeito àqueles que já atravessaram essa idade dos 60 anos. O Brasil está envelhecendo e é fundamental que nós aqui no Congresso Nacional nos debrucemos, nos irmanemos, no sentido de que as pessoas que atingiram a idade de 60 anos e assim o atingirão muitos desses jovens que hoje estão aqui neste cenáculo, sendo garantido a eles e a nós todos o direito para que os planos de saúde privados, eles possam ter esse reconhecimento e, na verdade, nos contemplar com a saúde de qualidade. Por isso, saúdo a formação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, que honra o espírito do Estatuto do Idoso, reafirma a centralidade da pessoa humana nas relações de consumo e dá um passo importante para a justiça social e a proteção da população idosa brasileira. Portanto, ao ver essa decisão do Supremo ser acatada, nós entendemos, senhor presidente, que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje é necessário que essas entidades que ganham milhões e milhões nos planos de saúde, com os planos de saúde, possam entender a necessidade fundamental de abrigar os interesses dos idosos do nosso país. Portanto, deixo esse registro hoje, nesta sessão de segunda-feira, início do mês de novembro, e Vossa Excelência, que é um dos grandes defensores também dessa causa dos idosos, tenho certeza que está agradecido, como eu estou, ao Supremo Tribunal Federal por ter tomado essa determinação, ajudando aos idosos que já atravessaram na linha do tempo uma idade que começa a haver a demanda por um tratamento mais qualificado, possam realmente não serem penitenciados, penalizados pelos aumentos de planos de saúde permanentes. Era esse registro que eu gostaria de fazer nesse dia e, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pelo livro No Coração dos Direitos Humanos do nosso querido senador Paulo Paim, que todos tenham a oportunidade de acessar esse livro, que deve estar também na internet, mas fisicamente para guardar na nossa biblioteca, não apenas com um olhar de gratidão e reconhecimento, mas também folheando as suas páginas, que nos traz tantos ensinamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, presidente Chico Rodrigues. Sabe que Vossa Excelência, que já me fez uma homenagem antes, eu julguei que completou agora. Porque Vossa Excelência sabe, trabalhou junto comigo, eu fui o autor do Estatuto do Idoso. E essa era uma luta antiga. O Estatuto já diz com clareza lá que plano de saúde não pode fazer o que estava fazendo com os idosos. E Vossa Excelência me deu uma notícia agora que eu estava esperando há décadas, né? Que realmente o Supremo reconhecesse o que está escrito no Estatuto do Idoso. Só posso, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência pela riqueza do pronunciamento. Pode ter certeza que muita gente não sabia que o Supremo já decidiu, convalidando na íntegra o que diz o Estatuto do Idoso, protegendo o idoso em relação aos planos de saúde. Parabéns a Vossa Excelência.
A presidência informa a todos que estão convocados às seguintes sessões para terça-feira, mais precisamente aos senadores e senadoras. Teremos também sessão especial às 10 horas, destinada a comemorar os 135 anos do Tribunal de Contas da União. Sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. E antes de encerrar, cumprimentando os senhores e senhoras que estão nas galerias. Hoje é uma segunda-feira, vocês viram na tribuna aqui o grande senador Chico Rodrigues, e eu falei antes também um pouco do livro que ele comentou aí, e que eu entreguei lá na capital, Porto Alegre, para 700 pessoas, mas não vou falar tudo de novo. O senador Chico já fez ali a devido esclarecimento, quer assumir a presidência. Então, encerramos o trabalho. Sejam todos bem-vindos. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, agricultura, assistência social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital. Nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Murilo Hinojosa, o governo tem o controle dos subsídios que oferece para as empresas privadas? De forma objetiva, esse controle ainda é uma lacuna importante no orçamento público. Existe sim uma melhora recente, a gente observa novas concessões de benefícios tributários em que o governo estabelece prazo, estabelece contrapartidas, então acho que estamos numa evolução positiva, sim. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Avaliar a formação dos médicos antes do início da atuação profissional. Essa é a proposta do Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que está em análise aqui no Senado. A ideia é que todos os médicos formados no Brasil e no exterior passem por uma avaliação antes de receberem o registro profissional. E o objetivo é garantir a qualidade no atendimento e a segurança do paciente. E é com o autor dessa proposta, o senador astronauta Marcos Pontes, que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Olha, eu que agradeço. Esse é um projeto de lei extremamente importante para a saúde da população, para a segurança de todos nós, né? Quando você leva seu filho ou sua filha no médico, você espera que ele tenha o melhor tratamento, que o profissional tenha toda a capacidade de tratar, né? Seja lá de qual tipo de problema que ele tenha. E como, eu não sei se você já foi operado, eu já fui. Quando você chega ali naquela sala de cirurgia, né, e que vem o anestesista e começa a falar com ela, conte de 100 até 1, de trás para frente. Geralmente eu nunca consegui chegar no 98, 99, 91. Sumiu. A partir dali você está com a sua vida na mão daquele profissional. Comparando com a minha área de atuação, tipo piloto, né? Imagina você num avião comercial com mais 200 pessoas a bordo e o piloto chega para você, pô, bem-vindos a bordo, é a primeira vez que eu vou pilotar esse avião aqui, a meteorologia não está muito boa, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Como é que você ia se sentir? Eu pedi para descer. É isso aí. Então, é uma condição que a gente tem no Brasil. Lógico que o ideal seria que nós tivéssemos as universidades, as faculdades de medicina completamente equipadas, com os melhores professores, com hospitais, né, que obviamente é uma profissão que você precisa não só ter conhecimento, mas habilidade, você precisa treinar. Mas isso não é o que acontece no Brasil. Nós temos um excesso de cursos de medicina, né, que se todos eles tivessem uma ótima qualidade, seria muito bom para o país, mas não é um fato. E com isso, o que a gente pode fazer agora para proteger a saúde da população é o exame de proficiência, semelhante ao que existe na OAB, né? E tem que se dividir a formação da profissão. Por exemplo, um piloto, quando ele se forma na academia da Força Aérea, ele faz todos os testes durante a academia, aí se forma, mas se esse piloto quiser voar na aviação comercial, para pilotar um desses aviões comerciais, ele vai ter que fazer um teste já como profissional com a Agência Nacional de Aviação Civil para que ele tenha todos os requisitos para exercer a profissão. É da mesma forma, as faculdades de medicina elas têm que testar os exames de final de curso e assim por diante. Agora, ele recebeu o diploma de médico. Não significa que ele tem a aprovação do Conselho Regional para que ele possa exercer a profissão de médico. E aí que vem esse exame de proficiência. Senador, foram realizadas várias audiências públicas, né, que reuniram aí representantes do governo, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e também de escolas de medicina, né, de universidades, faculdades de medicina. Qual foi a percepção do senhor em relação a essa proposta? Como que eles estão vendo essa proposta? Olha, existe praticamente uma unanimidade entre todas aquelas associações e profissionais que entendem realmente do assunto. Hoje, por acaso, eu também vi uma pesquisa feita no Brasil como um todo, com mais de 10 mil pessoas. Eu ainda não chequei os dados, mas demonstram uma maioria absoluta da população aprovando a necessidade do exame de proficiência médica, assim como de todos os profissionais já formados para isso. Não é uma questão de corporativismo, é bom colocar aqui muito claro, é uma questão de proteção da saúde das pessoas. O médico é um profissional de extrema importância dentro da sociedade e de extrema importância para a vida de cada um de nós. Então, quando a gente coloca um exame desse, não é para atrapalhar ninguém, não é para prejudicar qualquer pessoa, muito pelo contrário, isso aí é para proteger a grande maioria dos brasileiros. Diga-se de passagem, esse projeto de lei, ele foi proposto para mim
né, para que eu apresentasse pelo Conselho Federal de Medicina, que já vinha identificando esses problemas, assim como problemas para a residência médica, que é outra questão importante. Grande parte dos médicos formados não querem fazer a residência médica, o que é muito ruim, é na residência. Isso eu ouvi de médicos, professores já de dezenas de anos de profissão, falando, olha, o médico se forma, até numa faculdade muito boa, ele ainda não tem as condições ideais para atender o paciente. Ele precisa de um tempo de experiência, isso para que serve a residência médica, dentro de alguma área da medicina. Então, é importante que a gente tenha a residência médica também, anos ao longo da formação. Isso não é viável, primeiro, porque não há condição dos conselhos fazerem isso, mesmo porque não é competência deles interferirem na formação direta. São as escolas que fazem. E o MEC, né, o Ministério da Educação, ele precisa focar, auditar, verificar se as escolas têm as condições necessárias e, ao longo do tempo, todo esse sistema vai ficar estabilizado. Primeiro, o exame de proficiência para prevenir ou para filtrar maus profissionais e depois, com o tempo, melhorar a formação através do MEC para filtrar e eliminar as escolas que não têm as condições adequadas. Mas isso também vai acontecer naturalmente porque aqueles profissionais ou aqueles alunos que se formam como profissionais ainda não habilitados a exercer a profissão, porque não passaram no teste ainda de proficiência, têm dificuldade de passar, significa que aquelas escolas elas não estão no nível adequado. Então, naturalmente, os alunos vão procurar as escolas que tenham mais condição, né, que tenham mais qualidade para que eles se formem e exerçam a profissão passando no teste de proficiência. Uma das preocupações das universidades é que o exame se torne uma barreira para o início da vida profissional desses médicos formados. Há um equilíbrio aí entre a atuação e o exame? Existe alguma forma aí de conseguir um equilíbrio? É da mesma forma que um advogado. É a mesma coisa. É uma barreira? É uma barreira. Mas é uma barreira que apresenta dificuldades para aqueles que foram mal formados. Aqueles que foram bem formados, certamente vão passar aí, né, tranquilo num exame como esse. Lembrar que quem faz o revalida não precisa fazer o exame, que já fez o exame, então não é lógico fazer 2 exames para isso. Mas ela realmente apresenta uma barreira, mas não é uma barreira ruim, é uma barreira de proteção para a população. Voltando àquela primeira frase que ele falou, eu não tenho certeza que você não gostaria que seu filho fosse atendido por um médico que não tem a qualificação adequada. Senador, o senhor falou sobre essa quantidade, esse aumento de escolas, né, de universidades, faculdades de medicina. Há uma preocupação com isso também? Se não me engano, o senhor já comentou aqui conosco que há faculdades de medicina que não têm centros especializados, que não conseguem formar porque não tem a infraestrutura. Há uma preocupação com isso? É uma preocupação extrema, né? Tanto que o que eu tenho falado, justamente para incentivar o MEC a fiscalizar, auditar, pensar muito bem, verificar antes as condições, antes de dar uma outorga, vamos dizer, para o funcionamento de uma universidade, uma faculdade de medicina. E essa faculdade ela tem que ter as condições, é igual formar um piloto e que você não tenha pista nem avião para formar. Não tem como formar, só com um simulador não se faz um piloto. Então você precisa do conhecimento, né? E lembrar de competência, né? Formar de conhecimento, habilidade e atitude. Então você precisa do conhecimento. Então o médico ele tem que estudar muito. É uma profissão que exige estudo, muito estudo, e exige uma atualização constante. É bom lembrar disso também. Aí vem a parte de habilidade. Ele precisa de um hospital para treinar com médicos, com instrutores, né, professores gabaritados, para que ele possa aprender na prática ali também como tem que fazer, logicamente supervisionado, e também a atitude do médico. O médico é um profissional que não é um profissional qualquer. Ele precisa ter uma atitude adequada, né, para o tratamento das pessoas, saber como tratar com as pessoas, dar o valor adequado à vida, né? Imagina a seguinte situação, você vai ao médico, o médico nem olha para você, simplesmente passa a ser algo comercial. A atividade do médico não é algo simplesmente comercial, não é para ganhar dinheiro. Muitos jovens se formam, acham que eu tenho que recuperar o dinheiro que eu paguei no curso e se torna uma atividade plenamente comercial. Não é assim. O médico é uma profissão extremamente importante, ela tem que ter essa ligação, ela tem que ter genuinamente o interesse em melhorar a vida da pessoa que ela está ali tratando. Minha filha é médica, por exemplo, eu
eu vivo falando isso aí com ela, olha, presta atenção, você é uma profissional que importa na vida de cada pessoa, então lembre disso em cada atendimento, né? Muitas vezes não é simplesmente a parte técnica, aquela pessoa tem alguma coisa, eu estou entrando aqui na área de medicina, não é o meu caso, mas ela tem, aquilo está acontecendo por alguma outra coisa na vida dela, pesquise isso aí direitinho. E um ponto onde não é tratado, logicamente, dentro desse exame de proficiência, mas que acontece na vida do piloto, periodicamente o piloto tem que fazer testes para ver se ele ainda continua em condições de voar aquele avião. Tanto exames médicos para saber se ele tem condição física para pilotar, quanto exames de proficiência periódicos depois de formado. Isso ainda não é feito, mas eu já ouvi do próprio conselho, né, que talvez isso seja necessário com incremento de novas tecnologias entrando no mercado, que assim, o médico tem que estar atualizado o tempo todo. Então, não é ainda o caso, estou ressaltando isso, né, desse exame de proficiência, mas talvez no futuro a gente tenha que pensar alguma maneira de se ter exames que possam comprovar que aquele médico ou médica ainda continue em condições de atender, à medida que a idade prossegue também. Com certeza. Senador, só para a gente finalizar, como é que está a tramitação da proposta? Olha, a proposta foi aprovada na Comissão de Educação, seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais, nós já tivemos o número necessário, aliás, mais do que necessário, até de audiências públicas, é importante se colocar. Durante essas audiências ficou muito claro que a sociedade precisa, a sociedade quer que isso aconteça. Também o corpo médico, vamos dizer, especializado, então a gente está falando de Academia Nacional de Medicina, falando do Conselho Federal, das associações, ou seja, quem entende do setor sabe da importância e está muito a favor. Quem tenta ir contra isso tem algum interesse que não é a saúde da população, e isso é muito preocupante. E nós vimos alguns casos, eu espero que isso não se propague, porque a gente quer a saúde de todo mundo. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço, viu? E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Continue com a gente e até o próximo argumento. O maior desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. A formação, quando a gente fala de formação esportiva, a gente está falando, para além da formação, a oportunidade de o jovem experimentar atividade física. Porque até ele se tornar um atleta ou até ele ser um atleta, o caminho é muito longo. E esse caminho todo, ele começa em alguns espaços, dentre eles, dentro da escola. E a gente vê que está cada vez mais limitado, restrito esse acesso, essa oportunidade das nossas crianças, principalmente nos primeiros anos, né, escolares, de experimentarem o esporte como uma brincadeira, como uma forma pedagógica, uma forma também de ampliar a sua questão motora. O nosso país possui mais de 200 milhões de habitantes, todos eles querem coleta de água pluvial para reaproveitamento, para não inundar a sua rua. Cidades importantes do mundo, como Paris, Buenos Aires, Jacarta, reestatizaram os seus serviços de água. O Brasil está seguindo no outro modelo. Não vai ser um modelo único, vai ser um mix. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes.
A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos. São as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia. E as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Quer entender tudo sobre as eleições do Brasil? Sabia que você pode consultar um monte de dados sobre eleições passadas? Por exemplo, resultados das eleições desde 1933, o eleitorado de alguma eleição do seu município ou estado, prestação de contas de partidos e candidatos, informações sobre mesárias e mesários, ou até sobre o uso das urnas eletrônicas. Essa transparência existe e tem endereço certo: o portal de dados abertos do TSE. Bora falar sobre isso? Roda a vinheta, diretor. Os dados abertos estão disponíveis para quem quiser consultar. Jornalistas, pesquisadoras e pesquisadores, cientistas políticos, juristas, para o público em geral. É um lugar para estudar, investigar, saber mais. O objetivo da ferramenta é a missa de inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 3 de novembro do corrente ano. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da 21ª reunião, da ata da primeira 21ª reunião realizada em 28/10. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Quero dar as boas-vindas a todos nesses trabalhos. Apresentar aqui um pequeno... só um instantinho, por favor. Apresentar aqui um pequeno resumo dos nossos trabalhos para que os senhores possam ter a confirmação da importância de tudo aquilo que nós temos feito aqui. Essa comissão já realizou 21 reuniões que juntas contribuíram para os seguintes números atualizados: 153 horas de reunião, já descontadas as suspensões, superando já, por exemplo, a CPMI do 8 de janeiro. Nós já temos mais tempo de serviços prestados do que a última CPMI
A CPMI aberta aqui. 2.421 requerimentos apresentados, 23 depoentes ouvidos, 648 ofícios expedidos, 2.055 documentos recebidos, totalizando cerca de 200 gigabytes em informações disponíveis. São números expressivos, meu coronel. Estamos trabalhando. E o mais importante, hoje os aposentados que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, e a nossa audiência não é pequena. Os senhores podem ter certeza, nós temos aí ao vivo geralmente 30, 35 mil pessoas. Chegamos a ter 800 mil visualizações por reunião. Onde eu tenho viajado, esse final de semana, por exemplo, estive em várias cidades do norte de Minas, especialmente em São Francisco, que é uma cidade que tem 148 anos em Minas, e os descontos foram absurdos na vida de gente que ganha muito pouco. E a população veio cumprimentar não só a mim, mas cumprimentar a todos os senhores deputados, deputadas, senadores dessa comissão. Porque não é a mim que eles vêm saudar, é ao nosso trabalho, que eu tenho a responsabilidade e a grata satisfação de ser o presidente dessa comissão, mas o trabalho que tem sido desenvolvido e tem sido reconhecido pelo Brasil é feito juntamente com os senhores que têm prestado um grande trabalho à nação brasileira. E temos avançado, por exemplo, a questão do reembolso aos aposentados. O governo tem sido ágil, eu tenho que reconhecer, na minha opinião, fugindo bastante do escândalo, mas tem reembolsado. O que interessa ao aposentado é ter o dinheiro no bolso dele. E trago ainda mais, eu li esse final de semana, deputado Zé Trovão, uma outra notícia que está mostrando claramente o quanto nós estamos empurrando esse país. Que aqui nós estamos empurrando. A Previdência, líder Pimenta, fez um acordo com um banco que vai devolver perto de 7 milhões de reais para os aposentados. Já se antecipando ao nosso trabalho que vai começar, se Deus quiser, permitindo o Altíssimo, em fevereiro do próximo ano. Então nós estamos empurrando as soluções. Isso é parte do nosso trabalho, o parlamento dando clareza e dando soluções ao Brasil. E isso, mais uma vez, eu quero estender aos senhores aqui os meus parabéns pelo trabalho, pela presença constante aqui. E eu imagino e posso dizer que a população que nos assiste, em todos os estados dessa federação, estão agradecidos pelo trabalho, especialmente aqueles que são aposentados. Estão felizes com o que nós estamos fazendo aqui. Estamos cumprindo com a nossa obrigação, senhores. Quem pediu pela ordem? Deputado Zé Trovão. Senhor presidente, quero iniciar dizendo que isso só está acontecendo pela vossa imparcialidade. Muito obrigado, senhor. Pela imparcialidade do nosso nobre relator, pelo trabalho árduo que cada um dos deputados aqui tem feito. E é muito gratificante realmente a gente ver esse reconhecimento que a gente tem visto nas ruas. Senhor presidente, o que me traz a fazer esse levantamento de ordem é que nas 2 próximas semanas, do dia 10 ao dia 21, a Câmara dos Deputados e o Senado, não sei se o Senado, mas a Câmara dos Deputados, as sessões serão todas online por conta da COP20. 30? Isso. É tão porcaria que a gente nem sabe, né? Eu roubar 10 não dá, né? O PT a gente sabe que dá conta. Mas, senhor presidente, eu queria perguntar a Vossa Excelência, aos todos os nobres pares, se não seria possível, ao invés de a gente fazer... Porque nossas reuniões são terças e quinta. Segunda e quinta. Segundas e quintas, isso, perdão. Se na próxima semana não seria possível nós fazermos segunda, terça, quarta e quinta, para que a gente não... Porque a gente não precisasse... Porque assim, a Câmara, por exemplo, não precisa vir aqui. Eu não sei se o Senado vai ser assim. Ou, de toda a monta, se for ruim, pelo menos que fosse na segunda e na terça, e na outra semana, segunda e terça, para a gente conseguir retornar aos estados para também atuar lá. Excelência, respondendo à pergunta, é bom lembrar nesse ponto, na semana agora de novembro, do dia 17, deixa eu olhar aqui a data certinha, porque... porque na semana do dia 17, nós temos um feriado que é ponto facultativo também na sexta-feira, dia 21.
É o dia da consciência negra, e dia 21 é ponto facultativo. Isso. Então, nós faremos a CPMI, vou deixar claro aos senhores já de uma vez, nos dias 17 e 18, segunda e terça. Já na semana do feriado da consciência, eu já havia anunciado isso, inclusive, que nós faríamos nessa semana também, segunda e terça-feira. Então, nós teremos 17 e 18 a CPMI. Senhor presidente. Só um instantinho, por gente, só terminar aqui. Com relação à COP30, eu não tenho como aceitar, porque não há, por regimento, a CPMI remota. Não há como. Na semana, por exemplo, que o Senado não veio, semana passada, nós mantivemos a sessão. Então, eu vou avaliar essa possibilidade de colocar segunda e terça-feira, mas presencial, remoto, não há como a gente fazer. Podemos avaliar mais uma semana. Só para o senhor entender, por que estou dizendo? Por exemplo, eu vou estar aqui, correto? Sim. Se é segunda e quinta, eu vou chegar na segunda aqui. Eu não vou voltar ao estado para não virar gasto, né, de passagem e de volta. Tenho que permanecer até quinta-feira para participar da reunião. Né? Ou não vir na reunião e deixar alguém que queira participar. Pois não. Então, se a gente fizesse 10 e 11, como vai fazer 17 e 18, seriam as duas próximas semanas, segunda e terça. Ficaria muito viável para todo mundo vir, participar e depois retornar aos seus estados, que a pessoa tem quarta, quinta, sexta, sábado para trabalhar. Vou avaliar isso e darei a resposta. Pois não, líder Marinho. Só para, quando Vossa Excelência fizer a análise, levar em consideração o seguinte. Quando há uma sessão aqui, e essa não vai ser diferente, isso deve terminar, sei lá, 11, meia-noite, 1h da manhã. Sim. Vai até a hora que se exaurirem os questionamentos ao nosso depoente. Esse processo ele é antecedido de um trabalho feito pela consultoria de todos os senhores deputados e senadores aqui presentes. Então, imagine na segunda e na terça-feira, excepcionalmente, tudo bem. Mas se tornar uma prática, nós vamos nos exaurir a nossa assessoria, porque não haverá tempo hábil para se preparar para o dia subsequente. Sim, na semana que vem, né? A menos, presidente, já forem anunciados logo quem são na segunda e terça. Se forem anunciados até quarta, quinta, a assessoria ainda teria tempo talvez de... Qual é a opinião do líder Pimenta? Eu acho que não. Sobre esse assunto? Mas tudo bem. Presidente, eu sinceramente estou pelo senhor. Muito obrigado. Vim aqui hoje com uma disposição de não entrar em nenhum conflito. No último dia fiz uma brincadeira com o deputado Zé Trovão e acabou virando um monte de trovão. Aí hoje eu vim agora com a missão de não provocar nenhuma chuvinha, nem nada. Então estou pelo senhor. Pois não, deputada. Muito breve, na verdade, indo até na linha do calendário que foi colocado pelo deputado Zé Trovão, que realmente nas próximas 2 semanas seria bom que a gente avançasse. Eu questiono aqui como está a programação, como está a nossa programação também para dezembro. Primeira semana. É a primeira semana de dezembro, a gente tem, daí encerra, daí a segunda não teria. A partir da segunda semana de dezembro não teremos mais. E eu gostaria também de endossar a importância da gente aproveitar bem as próximas 2 semanas, porque a pauta vai ser muito esvaziada e seria muito bom se a gente pudesse avançar. Obrigada, presidente. Pois não, senador Zalci. Presidente, eu vi que o careca do INSS foi para Papuda. Isso, excelente. Não sei se o Camisote, o Maurício também foi, não sei. Não, ainda não, senhor. E com relação aos demais pedidos de prisão, alguma novidade? Não, estão sendo avaliados pelo Supremo cuidadosamente. Existem vários deles que estão ainda respondendo a levantamentos de documentos que a Polícia Federal está fazendo e em outros inquéritos. Há vários dos nossos nomes que estão em mais de um inquérito. Então, eles estão aguardando a solução final dessa documentação toda, nos vários apontamentos. Parece que são 14 inquéritos que estão em andamento, todos eles originários do inquérito mãe e também em posterior investigação e apresentação de outras descobertas que a Polícia Federal fez. Mas o senhor tenha tranquilidade de que nos próximos dias eu tenho muita confiança no ministro André Mendonça, novas decisões serão tomadas e as ações estão muito próximas, inclusive, do núcleo
definidor do núcleo, que é o centro de toda essa questão, essa motivação do desconto dos aposentados. Eu posso dizer a Vossa Excelência apenas isso, da minha tranquilidade de que tudo que nós estamos fazendo aqui está dando um senso de emergência ao país, porque são muitos os que estão já buscando, inclusive, passaporte, querendo buscar saídas, tentando se desvencilhar de recursos, né? Há informações nesse sentido, e que estão sendo bem acompanhados de perto pelos investigadores e, naturalmente, tudo isso vai ser usado breve. Nós breve teremos novidades, pode ficar tranquilo que não vai escapar. Eu falei isso para o público aqui, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas eu posso dizer o seguinte, não vão escapar. Boa parte dos que nós pedimos podem até conseguir responder em liberdade, porque não são o centro de todas as decisões. Mas aqueles que foram os organizadores de todos esses descontos, aqueles que, por exemplo, já se tem quase que a certeza absoluta os meios de corrupção de servidores públicos, esses vão para a cadeia. Isso aí eu estou muito tranquilo por conta do andamento das investigações que estão sendo feitas e o relatório que está com o nosso relator aqui hoje, já muito adiantado em apresentar à sociedade todos os nomes, juntamente com a Polícia Federal, do que nós temos feito. Eu tenho assim volto a dizer, eu tenho uma confiança muito grande de que essas pessoas, elas vão ser responsabilizadas. E eu quero passar essa confiança ao povo brasileiro. Vamos em frente? Presidente, pela ordem. Pois não, relator. Como é que ficou combinado? Não, eu vou tomar essa decisão e anunciar a todos. Já, porque a única mudança, então, seria semana que vem, segunda e terça-feira. Eu verifico isso e dou notícia, porque na do 17 já está decidido. Presidente. Certo, por enquanto, é 17. 17 e 18, na semana do feriado da Consciência Negra. Okay. Esse já está resolvido. Só fico na dependência da próxima semana de avaliar com a Secretaria, inclusive, os nomes que nós estamos trazendo, porque muitos têm data marcada já. Inclusive, tem gente que está vindo do exterior para poder comparecer a essa CPMI. Então, certo, nós temos quinta, segunda e depois na outra semana, segunda e terça. Exatamente. Por enquanto, esse é o nosso planejamento. Exato. Não precisamos organizar nada além disso. Não. E se for, eu vou informar com antecedência a todos para que se planeje. Pode? Tá bem. Relator. Presidente, fazer um pleito a Vossa Excelência, se não me falha a memória, segunda-feira está previsto o depoimento do senhor Aristides Veras. Exato. Eu solicitei uma série de documentos e esses documentos não chegaram. Peço a Vossa Excelência para que esse depoimento seja o último deste ano. Vamos entrar em contato com o advogado. Lhe agradeço, presidente. Será muito importante. Será muito importante, presidente, que nós façamos essa inquirição de posse desses documentos. Os poucos que chegaram já trazem algumas novidades, mas precisamos robustecer mais essa inquirição. Lhe agradeço, presidente. E na questão dos documentos, Vossa Excelência, que não foram trazidos no prazo, nós vamos reoficiar Sim, senhor. As autoridades dentro do que nós já aprovamos para que sejam complementadas as informações. Se Vossa Excelência me permitir, eu quero chamar o registro, presidente, que há um atraso muito grande do sistema financeiro no envio dos extratos bancários. Se alguém estiver fazendo isso de forma proposital, nós vamos responsabilizar. Obrigado, senhor presidente. Pois não, relator. Solicito à secretaria que conduza até a mesa o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Os requerimentos são 114, senadores Alci Lucas, 483, deputado Rogério Correia, 522, deputado Alencar Santana, 606, deputado Zé Trovão, 777, senador Randolfo Rodrigues, 918, deputado Duarte Júnior, 924, senador Fabiano Contarato e 960, o deputado Sidney Leite. Vamos aguardar o deslocamento do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Presidente, enquanto... Pois não, excelência. Por gentileza, enquanto o nosso depoente chega, até em subsídio ao relator,
nós verificamos, por exemplo, que o Aristides desde 2017 era o presidente e só chegaram a partir de 2019 informações. E a Contágua acho que foi de 20 em diante, então falta de 15 para cá, que é aquele período que foi estabelecido cronologicamente. Mas eu acho que a sua secretaria está atenta a isso, né? E Nós temos um acordo, só lhe complementando, de 2015 para cá, nenhuma anterior. Agora, o requerimento tem que ser feito nessa data. Claro. Os requerimentos aprovados foram feitos a partir de 2017. Então, nós precisamos corrigir esses requerimentos, porque a Secretaria não pode, de ofício, tomar a decisão. E só para lembrar, Vossa Excelência, isso foi fruto daquele acordo que tivemos. Exatamente. Que era o temporada 2015, desde que haja vínculo com... Exatamente. Mas é preciso que os requerimentos sejam feitos no período correto. Senhor, seja bem-vindo aí, por favor. Doutor Emanuel, né? Isso. Obrigado, bem-vindo aí, doutor Emanuel. Tem dois Emanuel aqui. E o pessoal das prerrogativas da ordem? Ah, tá. Eu quero saudar a todos aqui, em nome do meu amigo advogado Sérgio Leonardo, da OAB Nacional, que estão presentes aqui juntamente com os secretários da OAB, né, que são muito bem-vindos a esta CPMI para acompanharem os trabalhos de todos. Né? Obrigado pela... Gente, tivemos uma reunião muito produtiva semana passada e eu tenho certeza vamos continuar sempre tendo um ótimo relacionamento com todos. A CPMI foi notificada da decisão do ministro Alexandre de Moraes no habeas corpus 263-647 relativo ao depoente, na qual consta o seguinte: o paciente tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. Então, quero pedir aqui aos dois doutores Emanuel a gentileza de observarmos essa questão. Todas as vezes que houver uma pergunta que possa haver incriminação, eu peço aos senhores que orientem para que ele permaneça em silêncio, ok? Mas nas demais, ele terá de se manifestar como está aqui no habeas corpus que nós recebemos. Leio agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Concedo em parte o habeas corpus nos termos seguintes: manter o efeito convocatório, tendo o paciente na condição de testemunha, vamos deixar isso claro aqui, o dever legal de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação, e garantir ao paciente ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles observados os termos. Portanto, peço também aos senhores advogados que podem suspender essa sessão em qualquer momento que desejarem, para orientá-lo, por uma questão, às vezes, o senhor tem alguma necessidade pessoal, o senhor poderá. Quero pedir também a grande gentileza de todas as vezes que os senhores perceberem algum tipo de ação ou palavras que os senhores considerem ofensivas, que os senhores não se dirijam ao parlamentar, mas a mim, porque assim nós evitaremos as discussões e os senhores manterão aqui o respeito à minha presidência, né, e ao controle dessa CPMI, e tomarei as providências. Posso contar com os senhores? Com certeza. Então, muito obrigado. Passo agora à leitura do termo de compromisso do depoimento. Pois não, senhor? Pela ordem, por gentileza, só queria parabenizar mais uma vez Vossa Excelência e demonstrar de forma prática a importância dessa CPMI quando a gente observa essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Perceba que é uma decisão já diferente daquelas outras decisões, sim, em que ela destaca o dever do depoente vir a essa comissão, de colaborar com as investigações e, claro, permanecer no direito constitucional de não autoincriminar, ou seja, prevalecendo a força dessa comissão. Portanto, quero aqui registrar o avanço dessa decisão que colabora com o trabalho desenvolvido pela CPMI. Um outro ponto importante aqui também tem que ser citado: uma pessoa, e isso foi esclarecido pela Advocacia do Senado, a pessoa convocada a esta CPMI só deixa de ser testemunha quando é reconhecido esse direito pelo próprio Supremo no habeas corpus. Mesmo com o nosso pedido de prisão preventiva, isso foi esclarecido,
a condição de testemunha é mantida ou não mediante decisão judicial. E nesse caso aqui, ficou bem claro que ele está aqui como testemunha a responder às nossas perguntas. E passo agora a leitura do termo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, senhor Abraão? Senhor presidente, pela ordem, com todo respeito ao trabalho desta comissão, mas a defesa técnica entende que o depoente ele é, na verdade, investigado. Inclusive, ele consta com essa qualidade nos processos que estão em tramitação perante o Poder Judiciário, a Justiça Federal de Brasília. Então, diante dessa circunstância, nós orientamos o depoente a não firmar termo de compromisso. Pois não. Nas questões aqui, doutor, está muito claro, eu até fiz a explicação e vou repetir. A investigação no Judiciário, ela concorre em paralelo com a investigação do Poder Legislativo. Nós temos, por determinação do Supremo, já em várias decisões, a liberdade e a total independência na concorrência desses fatos, desse relatório e de um inquérito. E, nesse caso, a pessoa só deixa de ser testemunha aqui quando reconhecido por habeas corpus na Justiça, o que não foi feito aqui. Portanto, ele é testemunha e eu peço a Vossa Senhoria que repense, porque mesmo que ele não faça o juramento, ele está obrigado a falar a verdade nessa comissão. Tudo bem, Excelência, mas é exatamente esse o problema. Ainda que haja essa independência e respeitamos essa independência das investigações, os fatos são rigorosamente os mesmos. Então, não poderia haver, no entender da defesa técnica, um tratamento diverso para a apuração e investigação dos mesmos fatos. Então, diante dessa circunstância, nós vamos manter a orientação. Pois não. Então, eu vou ler aqui sobre a negativa de se prestar depoimento em decisão já em Corte Superior. Informa Vossa Senhoria que a leitura do termo de compromisso se destina a alertar a testemunha acerca das possíveis repercussões jurídicas que podem advir do depoimento. As obrigações da testemunha previstas no artigo 206 do Código de Processo Penal dão-se automaticamente ao se iniciar o depoimento. Novamente, a leitura do termo de compromisso é uma formalidade para cientificá-lo dos seus direitos e a resposta é a formalização para esta comissão de que Vossa Senhoria os entendeu. Trago, inclusive, trecho da decisão no habeas corpus concedido durante essa comissão e de relatoria do ministro Fux. Eventual depoimento prestado sem assinatura do compromisso de dizer a verdade não exime o depoente desse dever, o qual decorre diretamente do artigo 206 do Código de Processo Penal. Diante de todo o exposto, essa presidência considera que Vossa Senhoria está regularmente cientificado dos seus direitos e tem o dever de falar a verdade, podendo calar-se nas questões que possam incriminá-lo. Com a palavra, o senhor deseja fazer uso da palavra para a apresentação, senhor Bruno? O senhor tem, regimentalmente, 15 minutos para suas exposições. Eu queria aqui cumprimentar o senhor presidente aqui da CPI, o nosso relator da nossa CPI, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados. O que nós viemos aqui falar hoje é que a CBPA ela é fruto de uma dissidência e que ela já nasceu majoritária na pesca artesanal brasileira, quando 12 federações com mais de 50 anos de existência, algumas com até mais de 100 anos, resolveram criar uma nova confederação que atendesse à representatividade da pesca artesanal brasileira. Em seguida, a 12, como vocês sabem, a maioria. Em seguida vieram outras federações e que hoje nós somos 21 federações em todo o território nacional, certo? Estamos aqui para esclarecer que temos mais uma grande quantidade de entidades de primeiro grau, cerca de 1.000 entidades aproximadamente de primeiro grau, que são as colônias, os sindicatos, tá? Que são as entidades que recepcionam e dão assistência aos trabalhadores das águas, ou seja, os pescadores brasileiros, em cada comunidade, do Iapoque ao Ichuí, ao Cruzeiro do Sul, lá no Acre,
ou a Bahia Formosa, lá no Rio Grande do Norte. Consequentemente, quando ouvimos algumas pessoas mal informadas ou equivocadas falar que a CBPA tinha uma estrutura pequena aqui em Brasília, a nossa estrutura é compatível para o Estado, para a recepção das 21 federações, mas a nossa estrutura ela é grande e espalhada no país porque ela está nas nossas representações de segundo e de terceiro e de primeiro grau. Queria também esclarecer que nesse pequeno informativo, senhores parlamentares, tem um pouco do que nós já fizemos, quando digo nós, o segmento pesqueiro artesanal do Brasil, nesses anos de atendimento aos pescadores. A nossa instituição, há poucos dias, estava aqui nesse mesmo Congresso Nacional, discutindo com os senhores parlamentares a medida provisória 1303, porque fomos convidados pelo Congresso Nacional. O que eu queria que cada um compreendesse e entendesse, nesse simbólico, que como eu não enxergo, eu não vou ler. Eu tenho menos de 6% de visão. Mas nesse simbólico informativo, é que nós, na verdade, existimos. Na verdade, o que houve foi uma dissidência de 12 federações na época, que depois vieram outras. Nós não estamos aqui para criticar absolutamente ninguém. Nós não estamos aqui para fazer pejorativamente julgamento de ninguém, nem sermos julgados. Estamos aqui para dizer a vocês que existimos. Estamos aqui para dizer a vocês que na maioria de todos os estados brasileiros existe pesca artesanal. Nós estamos aqui para dizer que as nossas instituições existem. As nossas instituições existem. Então, como eu não posso ler, eu peço desculpa aos senhores por não detalhar as coisas que eu poderia detalhar. Mas num pequeno informativo, muito pequeno, dá para ter uma noção de que nós existimos. Dá para entender, os senhores que estão aqui e as senhoras parlamentares, é procurar ver nos estados de vocês, porque muitos de vocês conhecem as nossas colônias, os nossos sindicatos. Essa situação que colocam que a gente não existe, que a gente está numa sala de 2 metros quadrados, isso não é verdade. Nós estamos em todo o território nacional, nós temos sedes em 95% dos nossos municípios onde temos confederados. A CBPA, como qualquer outra confederação, ela não tem trabalhadores filiados a ela diretamente. Ela não tem. Portanto, no dia que ela surgiu, no dia que ela foi fundada, repito mais uma vez, ela já começou com 12 grandes federações na sua fundação, no começo da sua vida. Era isso que eu queria esclarecer no começo. Pedir desculpa, porque eu não posso detalhar mais sobre essas situações, porque não tenho condições de ler direito. Não tenho condição. Mas eu quero dizer a vocês que, por favor, em cada estado de vocês, existe uma representação nossa. Por mais distante que seja o município, que seja no Acre, que seja no Amapá, que seja no Rio Grande do Sul, que seja na Paraíba. E nós prestamos um serviço com muita honra aos pescadores brasileiros. Nós prestamos sim esse serviço, não há 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. Nós temos entidades que são seculares. Até porque nós somos uma das categorias mais antigas desse país, em termos de organização de trabalhadores. O que aconteceu foi essa dissidência de, na época, 12 federações se reunir e de se formar uma nova confederação. Não foi que nós, de uma hora para outra, criamos isso por conta de 1 ou 2 ACT ou convênio. Não foi por isso. Foi porque nós precisávamos ter uma representatividade mais sólida.
E foi isso que aconteceu. Então, esse problema de dizerem que chegaram lá e encontraram 3 salas como são, nós não necessitamos mais do que isso aqui em Brasília, porque nós estamos espalhados pelo território nacional. Nós temos nossa representação, nossa diretoria, não é porque até em Brasília o número de pescadores que tem são irrisórios, não passa talvez de 100 ou 200 pescadores, no máximo. Um grande número de pescadores estão espalhados pelo vasto litoral brasileiro, pelo interior do Brasil, que tem 12% da água doce desse planeta. Então, meus irmãos, me perdoe dizer isso a vocês, nós existimos de verdade. O que houve foi isso, a criação de uma nova instituição que representasse, como eu disse, solidamente os interesses do nosso segmento. Não estamos aqui para falar de outras instituições, não estamos aqui para falar de A, ou B, ou C, ou D. Estamos aqui para esclarecer que não nos cabe institucionalmente ter filiados, porque nenhuma confederação tem. Quem tem são nossos afiliados, quem tem são as entidades de primeiro grau, que congregam os trabalhadores, a de segundo, as colônias e os sindicatos, e a terceira, que são as federações estaduais. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição, senhor presidente, senhor relator, senhores parlamentares, senadoras, senadores, deputados federais, deputados, senhoras deputadas. Nós já tivemos nessa casa aqui, tratando de assuntos de defesa dos nossos trabalhadores, por muitos dos senhores. Então, nós existimos. O que nos deixa assim perplexos é entender, deixar para transparecer para as pessoas que a gente não existe. Nós não somos entidade fantasma. Nós não somos entidade fantasma. Eu quero agradecer a paciência de vocês me ouvirem e estou à disposição. Senhor Liberão, foi relatado que o senhor tem também uma deficiência auditiva. Mas eu estou aqui... Está com o aparelho? O senhor está ouvindo quando bem? Quando descarregar é que eu vou pedir 10 minutos. Pois não. O senhor terá isso a todo tempo. Outra solicitação que faço aos advogados é que a orientação ela não pode ser a resposta da pergunta, ok? Por gentileza, e eu tenho acompanhado aqui com muita atenção aqui o trabalho. Os senhores terão todas as prerrogativas preservadas, mas peço a gentileza também de acompanharem o nosso trabalho aqui, tá bem? Muito obrigado. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, boa tarde. Em nome de Vossa Excelência, quero saudar todos os parlamentares, os que estiverem nos acompanhando, os servidores da casa, jornalistas, advogados e especialmente o depoente. Senhor Abraão, aqui ninguém está discutindo se a sua entidade existe ou não. O que nós estamos discutindo é onde foram aplicados os mais de 221 milhões de reais retirados de aposentados e pensionistas. E com base nisso, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, lhe conhecendo um pouco. O senhor já foi preso alguma vez? Senhor relator, eu fico em silêncio. Em 2015, Vossa Senhoria passou alguns meses guardado na penitenciária central de Porto Alegre. Vossa Senhoria pode me dizer qual foi o motivo dessa prisão? Senhor relator, me permita ficar em silêncio.
O senhor pode me dizer se essa prisão foi decorrente de investigação de recebimento de propina por Vossa Senhoria? Senhor relator, continue em silêncio. O senhor pode me dizer se essa propina era decorrente da concessão de licenças de pesca artesanal ou industrial falsas? Senhor relator, continue em silêncio. Qual hoje a sua situação processual em relação a essa acusação que lhe deixou preso por alguns meses? Silêncio, senhor. O relator, uma pergunta foi colocada pelo Luiz. Essas perguntas que Vossa Excelência está fazendo são de processos transitados em julgado? Que eu tenha conhecimento, não. Não, senhor presidente, pela ordem, eu indago Vossa Excelência, considerando as perguntas que o relator faz, o depoente pode se omitir em responder quando a resposta implicar ou, à luz da orientação da defesa, implicar em autoincriminação. Agora, quando não for o caso, não há previsão, inclusive na decisão, para que o depoente se mantenha em silêncio. Eu acho que há um equívoco aqui em relação à extensão não só do HC, mas da própria previsão constitucional em relação a quem vem prestar depoimento. Doutor Emanuel. Concordo, senhor presidente. Pela ordem, o juízo de autoincriminação ele é feito pela defesa técnica. E isso está garantido pelo HC. Então, eu poderia, por exemplo, questionar a pertinência dessas perguntas com os fatos investigados, mas não estou fazendo, porque eu acho que é prerrogativa do relator fazer as perguntas que entender necessário. Mas, de fato, o juízo de autoincriminação é da defesa técnica e precisamos que isso seja respeitado. Presidente, Mas, presidente, aí não faz sentido. O depoente está aqui, porque se ele vai ficar Só um instante, gente. Até sobre o que é público? Só um instante. Nós vamos aqui argumentar com o doutor nos autos do habeas corpus. Senhor presidente, pois não, só para complementar, quando o relator pergunta sobre andamento processual, com todo respeito, eu tenho o maior respeito pela defesa técnica, eu sempre defendi prerrogativa de advogados no âmbito de CPIs, sou um defensor, respeito o trabalho da defesa. Mas quando o relator pergunta sobre andamento de processo, não há nenhuma implicação, por mais criativa que seja a capacidade de alguém interpretar a extensão da intenção da pergunta que faz o relator, mas não me parece o caso de autoincriminação. Eu concordo com o papel da defesa técnica, mas não posso concordar com o exagero. Pois não. Eu vou ler aqui novamente, doutor Emanuel, aos senhores, o que está no habeas corpus com muita clareza em relação à orientação da defesa. Assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo e sua incriminação. O relator não fez nenhuma pergunta ainda sobre o mérito dessa CPMI, apenas sobre qualificação do senhor Abraham Lincoln. Então, vou colocar e pedir a Vossa Excelência que oriente o cliente a responder as perguntas do relator, por favor. Porque outra coisa, os processos são públicos. Os processos são públicos. Presidente, pela ordem só, até para colaborar com os trabalhos, está muito claro aqui para todos a questão do princípio da autoincriminação. O direito de permanecer calado para que não haja uma autoincriminação. Aqui há um dever, enquanto testemunha, de prestar informações sobre o fato. A pergunta feita pelo relator é sobre o status desse processo, no que diz respeito qual o sentido dessa condenação. Talvez seja essa, inclusive, uma oportunidade de trazer essa informação. Se há uma condenação, sim, que há uma condenação, qual o objeto dessa condenação? Se não há uma condenação, informar que não há uma condenação, mas simplesmente se calar sobre o fato, isso aí pode configurar o não testemunho, pode configurar a não resposta a que essa CPMI busca, que são as informações. Então, simplesmente negligenciar dizendo que há uma autoincriminação não é o caso sobre esse fato. Com tranquilidade, doutor Emanuel, é o seguinte, no habeas corpus, doutor Emanuel, não está essa condição de que os senhores possam escolher as respostas do cliente.
Aqui está sobre a autoincriminação. E a não resposta a uma pergunta que não esteja dentro do habeas corpus, ela nos gera uma situação complicada, não é, junto a essa CPMI. Então, eu vou pedir, se o senhor quiser passar um tempo, suspender a sessão para o senhor conversar com o cliente, ele faça esse tempo. Mas as perguntas do relator, que não são sobre o mérito da investigação, ele tem que responder. Aí é que está, senhor presidente. Eu teria que perguntar exatamente a pertinência. Não, excelência. Isso está perguntando sobre assuntos completamente senhores, por favor, nós estamos mantendo uma discussão aqui, por gentileza. Nós estamos mantendo uma discussão aqui, vamos chegar a bom termo, eu tenho certeza disso. Senhor presidente, eu ia pedir a Vossa Excelência que deixasse ao arbítrio, se assim Vossa Excelência entender, do depoente responder ou não, e ao final do depoimento eu vou escolher exatamente os motivos do pedido de prisão em flagrante por falso testemunho, por calar a verdade. Então, assim, para mim não muda muito o efeito. Só queria dizer a Vossa Excelência que não vou de forma nenhuma questionar o motivo dele manter-se em silêncio em perguntas que não o autoincriminam. Isso, para mim, vai até ajudar, talvez, no final dos trabalhos. Só um instante. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para conversarmos com os advogados. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, agricultura, assistência social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital, nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essas imagens de satélite são feitas a partir de 1988 e é possível perceber que poucas ilhas de florestas se mantêm intocadas. Quem preserva o meio ambiente hoje no país e que tem essa relação e esse comprometimento são os povos indígenas, as comunidades tradicionais que têm uma outra relação com a terra, com todos os biomas ali. A função, por dever, é do Estado, mas quem tem cumprido esse papel, eu não tenho dúvida que são os povos indígenas. Um professor indígena me pegou pelo braço e falou assim: senador, vem até aqui. Ele me levou, tinha um olho d'água. Quando ele chegou lá, naquele olho d'água, estava morto. Claro, cercado por soja, milho, cana e agrotóxico pelo ar. E ele reflorestou aquele olho d'água. E aquilo, a água começou a surgir dali. Murilo Hinojosa, o governo tem o controle dos subsídios que oferece para as empresas privadas? De forma objetiva, esse controle ainda é uma lacuna importante no orçamento público. Existe sim uma melhora recente, a gente observa novas concessões de benefícios tributários em que o governo estabelece prazo, estabelece contrapartidas, então acho que estamos numa evolução positiva, sim. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente... Olá, boa tarde. Eu falo ao vivo aqui da CPMI do INSS. A reunião de hoje começou por volta de 4h30 da tarde e a CPMI ouve hoje Abraham Lincoln Ferreira da Cruz. Ele é presidente da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Abraham Lincoln chegou aqui ao Senado com um habeas corpus concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que concede a ele o direito de ficar calado, de não responder a perguntas que o auto-incriminam.
incrimine. Ele falou algumas coisas sobre a confederação no início do depoimento. Ele não quis prestar o compromisso de dizer a verdade e não quis responder até agora a nenhuma pergunta do relator. Aí houve um impasse aqui na comissão, porque as perguntas o relator alega que as perguntas não o autoincriminam, porque não são perguntas relativas à fraude do INSS, mas o advogado aconselhou ele a não responder a nenhuma pergunta, e o relator já disse que no fim do depoimento vai pedir a prisão dele por prisão em flagrante por não responder às perguntas que não o autoincriminariam. Então, diante desse impasse, o presidente, o senador Carlos Viana, suspendeu a sessão para conversar com o advogado, para ver se a partir disso, então, ele responde perguntas que não tenham relação direta com a fraude do INSS. São perguntas como se ele respondeu a algum processo, se ele foi preso, se ele já foi preso, coisas assim. Então, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para conversar com o advogado. Eles estão conversando aqui na mesa para saber se ele continua sem responder e corre o risco de ser preso no final, ou ele passa a responder. A CBPA está entre as associações investigadas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, suspeita de ter se apropriado de 221 milhões descontados indevidamente dos aposentados. Tanto a Confederação quanto a Abraham Lincoln, que é o depoente de hoje, estão com os bens suspensos, bens bloqueados a partir de uma requisição da AGU, Advocacia Geral da União. E a CPMI já aprovou a quebra do sigilo bancário e fiscal dele, de Abraham Lincoln, e requereu ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o envio de relatórios de inteligência financeira sobre ele e sobre a associação. Até agora são 25 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente. E então o relator que inicia a reunião já começou a fazer as perguntas, mas como eu disse, ele ainda não respondeu. E estamos aguardando então para saber se ele vai responder as perguntas do relator. O relator leva mais ou menos entre uma hora e meia e 2 horas para fazer as perguntas. Em seguida é a vez dos parlamentares, que vão, cada um tem 10 minutos. Um pouco antes do início da reunião, o presidente, senador Carlos Viana, concedeu uma entrevista coletiva. Acompanhe. Presidente, de que forma você espera que o depoente contribua com o depoimento de hoje, uma vez que ele vem munido pelo habeas corpus? Bem, a questão do habeas corpus, pelo menos estamos chegando a um bom nível de entendimento. Depois de 243 horas de sessões, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus em que a pessoa tem os direitos constitucionais mantidos, o que a gente já vinha oferecendo, mas pelo menos mandando a pessoa vir e sendo obrigada a responder aquilo que não a incrimina. Hoje nós temos uma pessoa que vai poder ficar em silêncio nessas questões, mas vai ter que nos responder outras. Por exemplo, como que uma associação sem um funcionário chegou a ter quase 500 mil associados num prazo de aproximadamente 2 anos, chegou a faturar perto de 300 milhões de reais e não prestou nenhum tipo de serviço. Esse não tem como ele ficar em silêncio, pelo menos a gente espera que ele coloque. A CPMI está cumprindo com o papel dela, nós estamos mostrando ao Brasil todo o esquema como foi feito, como foi o roubo, as pessoas prejudicadas. Estamos forçando o governo, inclusive, a agir. O governo se antecipou devolvendo dinheiro, porque temia naturalmente o escândalo que é esse assunto. O governo está agora já conversando com bancos para que os bancos devolvam dinheiro cobrado a mais, ou seja, já se antecipando ao trabalho que nós vamos fazer em fevereiro. Portanto, nós estamos cumprindo com o nosso papel, que é fazer com que as autoridades elas trabalhem, que as pessoas que ficaram em silêncio esses anos todos sendo roubadas, que elas tenham o seu direito reservado e cumprido. E é isso, eu me sinto muito satisfeito com os resultados, porque nós estamos mostrando ao Brasil que as coisas podem funcionar, ainda que empurradas por uma CPMI, um governo que foi omisso muito tempo, mas que agora decidiu agir justamente para fugir do escândalo. Obrigada.
Volto ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. O tempo de 5 minutos concedido pelo presidente Carlos Viana para o advogado conversar com o depoente Abraham Lincoln, presidente da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura. Esse tempo de 5 minutos de suspensão já terminou. O depoente tinha se retirado com o advogado para conversar, voltou agora, então a reunião vai recomeçar. Agora acompanhe. Está reaberta a sessão. Alfredo Gaspar. Senhor presidente, dando continuidade às perguntas, eu vou refazer a primeira, porque eu não sei o que foi decidido. Senhor depoente, quanto tempo o senhor passou detido no Presídio Central de Porto Alegre? Permaneça em silêncio. Então vou passar para... Só um minutinho aqui, por favor. Como faz muitos anos, cerca de uma década, eu não me lembro o tempo exato, portanto eu não quero falar um número que eu não tenho exatidão. Mas o senhor pode ficar tranquilo, que aqui ninguém vai pegar o senhor por detalhe. Só queria saber se foi mais ou menos de 3 meses. É aquilo que eu estou lhe falando, eu não tenho certeza do tempo exato. Sim, senhor. Respeitando aí o seu direito de não falar o tempo exato, o senhor poderia me dizer qual foi o motivo que levou o senhor à cadeia em Porto Alegre, já que o senhor é do Rio Grande do Norte? Senhor relator... Senhor relator... Deixa eu explicar. Isso está sob investigação e eu não tenho nenhuma condenação desse processo. Eu entendo, senhor Abraão, mas eu gostaria de saber, e se o senhor pode responder, qual o motivo que houve uma ordem judicial para o senhor ser preso cautelarmente? Senhor relator, eu não tenho conhecimento jurídico para lhe informar isso. O senhor não sabe o motivo? Senhor. Só queria que o senhor respondesse. O senhor sabe o motivo pelo qual o senhor foi preso em Porto Alegre por ordem judicial? Senhor, eu acabei de comunicar ao senhor que eu não tenho condições de responder tecnicamente. Senhor Abraão, vou facilitar. O senhor esteve no dia 1º de julho de 2025, numa reunião no Palácio do Planalto, 4º andar, sala 94. Com quem o senhor esteve nessa reunião? Agora, esse ano, tratando da medida provisória 1303. Eu gostaria de saber com quem o senhor esteve lá no Palácio do Planalto. O senhor foi a um gabinete, lá o senhor sentou com quem? Fui junto com as federações tratar da medida provisória 1303. Com quem? Com a ministra... Que ministra? Gleice Hoffmann e outros assessores e outras pessoas que estavam lá, por exemplo. Tratar da medida provisória 1303, do qual alguns parlamentares que estão aqui faziam parte da comissão mista, tanto senadores quanto deputados. O senhor poderia me dizer do que se trata essa medida provisória? O seguro-defeso dos pescadores brasileiros. E qual foi o assunto tratado nessa reunião? Nós estamos no meio de muitos indícios de fraude em seguro-defeso. O senhor foi lá junto com quem para tratar o quê? Nós somos levar as reivindicações do nosso segmento, que nós éramos a favor que o governo tomasse providência, porque do jeito que estava, não estava dando certo o número de pessoas que não eram trabalhadores, que recebiam como trabalhadores. Portanto, estamos querendo suspender o defeso brasileiro. Então, nós entregamos, inclusive, um documento propondo algumas mudanças na legislação do seguro-defeso. Senhor Abraão, a essa reunião
fora a que o senhor preside a entidade CBPA, a nível de confederação, existia alguma outra entidade? Não, as federações, várias federações estavam presentes. As federações que estavam lá eram as vinculadas à CBPA? Exatamente. Tinha alguém fora a CBPA vinculado lá? Não, nessa reunião... Sim, senhor. Estavam lá os técnicos do governo e eu só fui uma reunião que foram 3 ou foi 4 reuniões lá com o Palácio do Planalto, justamente para tratar desse mesmo assunto do qual nós somos convidados pelo Congresso Nacional para vir debater aqui a questão da medida provisória 1303, que foi, inclusive, vencida, né, caducada, como diz. Sr. Abraão, a pergunta que eu faço é, foi a CBPA que esteve lá como entidade máxima e as outras eram vinculadas à CBPA ou havia outra entidade lá? Na reunião que nós fomos, só tinha as federações. Vinculadas à CBPA ou não? Exatamente. Pronto, era CBPA. essa a pergunta, Sr. Abraão. Algum parlamentar lhe acompanhou nessa reunião? Olha, alguns parlamentares que fazem parte da bancada da pesca, mas não me lembro aqui por nome todos. Não vou fazer justiça porque não... O senhor não quer discorrer quem lhe acompanhou? Quem foi a pessoa que lhe acompanhou? Quais foram os parlamentares que lhe acompanharam? Houve vários parlamentares que estavam presentes lá. Alguns entravam, saíam, porque tinha sessão no Congresso. Sim, senhor. Então eu não sei dizer aqui, porque quando eu cheguei, 2 ou 3 ou foi 4 parlamentares já tinham passado por lá. Tá, mas quando o senhor estava lá, sem o senhor ter passado ninguém, quem estava lá com o senhor na hora que o senhor estava? Como era muita gente, eu não sei dizer decorar dos parlamentares. Portanto, eu não quero fazer injustiça. Senhor presidente, eu queria deixar registrado esse primeiro ponto aí, que eu perguntei ao depoente, nada que o incrimina, quem eram os parlamentares que estavam lá no momento que ele se encontrava. Está ocultando a verdade. Vamos para a próxima. Essa reunião foi em 1 de julho de 2025. A presença do senhor no dia 19 de agosto de 2025, no Palácio do Planalto, 4º andar, sala 405. Com quem foi essa reunião? Era sobre o mesmo assunto que nós estávamos tratando, sobre a medida provisória, como aqui houve várias reuniões, inclusive de manhã cedo, alguns parlamentares convidaram as confederações para vir para cá, para discutir a medida provisória 1303. Houve dezenas de reuniões com o setor pesqueiro nacional sobre a medida provisória 1303. Que eu acho que isso não tem nenhum crime em a gente participar, porque nós estamos defendendo... Seu Abraão, quem está dizendo aqui que é crime? Eu estou pedindo um esclarecimento ao senhor como depoente e testemunha. Não, já expliquei. Não, o senhor não explicou. No 4º andar da sala 405, do dia 19 de agosto de 2025, quem foi que lhe recepcionou lá? Vários Quem era a autoridade que lhe recepcionou? Nós passamos por várias salas, falando com autoridades lá sobre a questão da medida provisória. Quais autoridades o senhor falou sobre a medida provisória? Olha, eram muitas entidades, muitas pessoas, assim, doutores e doutoras, que estiveram conosco, falando, pessoal, acredito, do setor de justiça lá do Palácio do Planalto. E a ministra que nos recebeu também, falou com todos nós. Que ministra? Gleice, não tenho a ministra Gleice, ela nos recebeu, tratou do assunto com todas as federações que estavam lá. Qual foi o parlamentar que lhe acompanhou nessa reunião? Olha, eu acho que teve, deixa eu me lembrar aqui, calma, um deputado, um de Pernambuco, como é o nome dele é... Túlio Gadelha, o deputado Padre João, alguns deputados que estavam presentes, que eu não sei dizer o nome de todos, que eu não conheço, mas todos tratando da medida provisória 1303. O senhor poderia me dizer quem é
o presidente da Confederação Brasileira de Pesca? Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. O senhor é presidente da CBPA há quanto tempo? Acho que faz 4 a 5 anos, né? Desde a fundação, que foi eleito. O senhor pode me dizer se antes dessa presidência, o senhor também era envolvido com a atividade federativa ou confederativa de pesca? 40 anos, entre Federação do Rio Grande do Norte e a Confederação. O senhor já ouviu falar numa CNPA? Sim, senhor. Fui da qual presidente dela, 2 mandatos. O senhor foi presidente dela por quanto tempo? Quase 2 mandatos. Sim, mas... 6 anos. 6 anos. O senhor saiu em que ano? Não lembro quando recordo. Sinceramente, não recordo, que faz acho que uns 12 ou 13 ou 14 anos por aí. Qual foi o motivo da sua saída? Eu renunciei. O senhor pode dizer se essa confederação entrou com um processo contra o senhor? Entrou contra a criação da CBPA e nós ganhamos na Justiça do Trabalho. Olha o que está dizendo aqui. Assim? Esse processo que o senhor disse que ganhou, o juiz colocou assim: o senhor, a ação civil coletiva aqui na Vara do Trabalho de Brasília, não, eu estou lendo exatamente ipsilíteres, disse assim para o senhor: o denunciado, isso na decisão, já foi indiciado por diversos crimes de corrupção, advocacia administrativa, falsidade ideológica e crimes previstos na legislação ambiental, o que, de acordo com o Ministério Público, evidencia conduta criminosa habitual, impossibilitando a concessão de suspensão condicional do processo. Mas o que eu quero lhe perguntar, antes de adentrar isso aí, falando da sua conduta criminosa reiterada, segundo decisão judicial, não é o relator que tem que ser contestado, é o juiz. Quem é Vladimir Augusto de Oliveira Formiga? Doutor Vladimir é um advogado. O senhor Vladimir acabou de receber uma sanção por crimes cometidos no exercício da função. O senhor pode me dizer que crimes foram esses? Senhor relator, eu não tenho conhecimento, portanto vou ficar em silêncio, porque eu não sei realmente que crime foi esse. O senhor sabe qual foi a época que ele praticou esses crimes? Se eu não tenho conhecimento do crime, imagine de O senhor sabe dizer quem passou a procuração da CBPA para ele ser o procurador? Da CBPA? Sim. A procuração na questão das organizações das entidades, na questão estatutária, fui eu. E o senhor passa procuração para qualquer pessoa ou o senhor procura saber os antecedentes dessa pessoa? Eu não sei, eu vou ficar em silêncio porque eu não tenho essa informação para lhe dar. Tá bom. O senhor poderia... Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, rapidamente, só para a título de esclarecimento. Quando o relator perguntou sobre o processo questionando a CBPA e o depoente deu informação de que, de fato, ganhou, eu creio que ele se referia a outro processo que existiu no Rio Grande do Norte, em que uma federação questionava a CBPA e, de fato, essa decisão transitou em julgado, dando ganho de causa à CBPA. Então, talvez por isso tenha havido essa... Exatamente, é uma questão regional lá,
de uma federação local. Eu não tinha conhecimento. Ele procurou vir aqui agora, eu não tinha conhecimento. É porque nessa... Desculpa que eu não tinha nessa informação. o senhor foi condenado. Nessa o senhor foi condenado. Mas essa daí não foi condenado. O senhor está retificando, né? Tudo bem, vamos aqui logo para o que importa. Bueno. Levanta um pouco aqui, por favor. O relator, a defesa está perguntando qual o processo que o senhor está se referindo. Daqui a pouco eu posso até passar aí, porque são 4 ou 5 processos. Passa aí, por favor. Passa isso aí. Passa. Passa isso aí que tem outro mais interessante. Passa. Eu queria logo ir a isso aí. O senhor é recordista como presidente da CBPA de tentativa de inclusão de pessoas mortas em descontos associativos. Ninguém chegou nem perto. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão em desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Me diga, que eu acho isso muito relevante. Essa é uma informação da CGU com data prévia e INSS. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Parabéns. Passa aí, por favor. Olha, a CBPA é um case de sucesso absoluto. Olha, em 2023, fevereiro, vamos começar em maio. Em maio, houve 4 tentativas de inclusão de desconto associativo. Poxa, é natural. 4, natural. Dos 4, 1 apresentou sucesso. 3 foram rejeitados. Já era de chamar a atenção. Mas em junho de 2023, CBPA colocou 64 mil cadastros para descontos associativos. A pergunta que eu faço ao senhor: como é que vocês saem do mês anterior de 4 para 64 mil cadastros? Quem arrecadou isso aqui? Eu quero continuar em silêncio. Parabéns. Não satisfeito, em julho de 2023, vocês conseguiram o feito inédito, bateram todos os recordes de produtividade. Meteram 196.852 cadastros para desconto. E olha o sucesso. Olha que filtro de integridade do INSS da data prévia. Dos 196 mil, 190 foram aceitos. A pergunta simples, minha gente, INSS fiscalizou o que desse montante aqui? Conferiu o quê? Verificou o quê? Olha, foram rejeitados de 196, 6 mil. O sucesso foi quase 97%. A rejeição de 3%. Aí depois, vamos até 2025 para não ler item por item. Conseguiram
757 mil cadastros, que correspondem a mais de 221 milhões de reais em 2 anos. O sucesso, isso aqui é quase um aluno tirar nota 10 na prova, 621 mil cadastros. O senhor poderia dizer qual foi a sistemática de desconto associativo que o senhor conseguiu implementar na CBPA de 2023 a 2025, que saiu de pouco mais de 1.000 para quase 757 mil cadastros? Permaneça em silêncio, senhor. Olha, se o autor do feito não quer responder, nós vamos ficar em dúvida, mas vamos explicar daqui a pouco como é que isso aqui se deu. Passa aí, por favor. Olha, o senhor pode me dizer por que 215 mil associados já estiveram no INSS reclamando da não autorização dos descontos associativos, correspondendo a 99,5%, mais do que o recorte da CGU de 97,6%? Permaneça em silêncio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, senhor Abraão. O senhor deve ter uma história para preservar. O senhor tem milhares de associados. O senhor disse que tem prestação de serviço, trouxe um folder. Uma pergunta tão simples. A gente está querendo saber se isso é safadeza ou se é uma entidade séria. E o senhor se cala? O senhor tendo a oportunidade de esclarecer para o Brasil que não meteu a mão no dinheiro da aposentado e de pensionista de forma criminosa? O senhor vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Muito bem. Aí, de 188 mil contestações, sabe quantas a CBPA respondeu? 0,5%, admitindo a fraude e o crime. Passa. Olha, o senhor poderia dizer porque em agosto de 2023, vocês conseguiram, isso aqui é uma coisa extraordinária, conseguiram em um dia fazer 24 mil filiações. Aí eu só poderia explicar essa mágica? Permaneça em silêncio. Bem, olha, isso aqui é um caso a ser estudado. Não dá nem para saber por hora quantas filiações eram possíveis ser feitas. Passa aí, 1.000 por hora, exatamente. Agora, fazer outra pergunta ao senhor. O povo brasileiro mais sofrido foi roubado, vilipendiado. Se fosse no Rio de Janeiro, os criminosos estavam mortos. Mas nós estamos falando de bandido de alta classe. Chega aqui, não estou falando do senhor, chega aqui com a habeas corpus, ninguém pode fazer nada e a polícia tem que passar longe. Agora, se isso fosse na comunidade do Rio de Janeiro, aí a história seria totalmente diferente. Habeas corpus preventivo, não. Mas a gente tem duas classes de criminosos no Brasil. O criminoso que a justiça chega de verdade e aquele criminoso que tem a oportunidade de continuar metendo a mão no dinheiro do povo brasileiro. O senhor pode responder porque 17 mil descontos só em junho de 2023. A CBPA tentou incluir, mesmo já havendo desconto para outra entidade associativa? Senhor, permaneça em silêncio. Tá certo. Vamos para o que interessa mais ainda. Passa aí. Olha o que o povo pensa. Tinha centenas, eu trouxe só um. Olha o que o povo pensa da CBPA. Ladrões. Estão descontando já há bastante tempo da minha mãe o valor de R$ 35,30. A coitada trabalhou a vida inteira, ganha salário mínimo e nunca pescou. Nunca pescou.
Um absurdo. E o telefone não atende para eu poder cancelar. Nojo dessas pessoas que rebaixam o nosso Brasil. Tinha centenas assim. Eu achei essa aqui muito forte. A coitada nem pescou. Imagine se tivesse pescado. Passa. Não, vamos, bora. Olha, uma boa pergunta. O senhor é pescador? Senhor? O senhor é pescador? Não. Já foi pescador? Há muitos anos atrás. Há muitos anos? Hoje eu não sou mais. O senhor... Sou aposentado. O senhor fazia que tipo de pesca? Hein? Qual tipo de pesca? Qual... Senhor, por favor. Só um instantinho, puxa. Obrigado. Só um instante. Senhores, vou pedir aos parlamentares o devido respeito à pessoa e às falas do que nós já algumas vezes ouvi aqui, determinados sussurros e brincadeiras que não cabem nessa CPMI, e eu peço a colaboração dos meus colegas parlamentares para que a gente continue mantendo a seriedade e o respeito aqui a dessa sessão. Por gentileza. Senhor Abraão, a gente vai já falar sobre essa ACT, que foi realizada em 13 de julho de 2022. Mas a sua entidade, ela arrecadou mais de 221 milhões. Queria mostrar para o senhor aqui, que está muito ruim aqui a visibilidade. Eu vou buscar em outro local. Bora. Não, volta para aquela ali do gráfico. Pronto. Senhor Abraão, passa essa aí. Deixa essa aqui por enquanto. Senhor Abraão, eu entendo que o senhor não queira falar sobre os mecanismos de integridade da CBPA, da qual o senhor é presidente. Mas, ali tem milhares de pessoas, sequer milhões. A gente está falando aqui de dinheiro de aposentado e pensionista. O senhor é presidente de uma entidade que arrecadou mais de 221 milhões de reais. Por isso, o senhor pode sair daqui inocentado publicamente ou previamente condenado por esses desvios. O senhor é quem decide aí o seu futuro. O senhor conhece um cidadão chamado Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS? Senhor, permaneça em silêncio. Olha, eu estou cansado de careca vir aqui ficar em silêncio, mas vou respeitar o seu silêncio. O senhor conhece Felipe Zimanovski? Senhor, permaneça em silêncio, porque eu não me lembro desse nome. Muito bem. O senhor conhece Thaís Nascimento? Permaneça em silêncio, senhor. Não... O senhor conhece a Plataforma Consultoria? Plataforma Consultoria. Eu permaneço em silêncio, porque, sinceramente falando, é tanta empresa que... Tá bom, a gente vai... Deixa eu deixar mais explicativo. Passa a outra. É o quê? Essa plataforma? Não sei o que é. Porque isso não anda comigo. Esse aqui de chapéu azul se chama Abraão Lincoln. O senhor disse que a sua visão, o senhor acabou de operar, mas aqui está confirmado porque a foto aqui é exatamente do senhor. O senhor é presidente da CBPA? Sim, senhor. Pronto. Então, isso aí nós estamos falando a mesma linguagem. Agora passa mais uma. Pronto. Aí vamos para a CBPA, que é o que importa. Fazer uma pergunta genérica. O senhor, em 2 anos, recebeu como presidente da CBPA a sua entidade, na qual o senhor preside, mais de 221 milhões de reais. O senhor confirma ou nega? Eu não sei o valor exato, mas se foi esse que foi repassado,
entrar nos extratos bancários. Muito bem, até aí nós estamos falando a mesma linguagem. Todos os documentos que chegaram de RIF bancário botam na CBPA 221 milhões de reais via desconto associativo. Agora, o que a gente quer é saber o que o senhor fez com esse dinheiro. Vamos deixar esse quadro de lado e vamos ouvir do senhor, como presidente da CBPA, qual era a rotina de pagamento da CBPA, para onde entrava o dinheiro. Teve mês que entrou 14 milhões, mês que entrou 11, mês que entrou 10, mês que entrou 9. Mas vamos fazer uma média aí de 10 a 11 milhões por mês, em que o senhor, como presidente da CBPA, direcionava esse dinheiro. Senhor, eu não tenho como falar agora sobre toda a movimentação bancária da CBPA, porque eu não tenho um computador na cabeça. Então, se o senhor quiser, depois eu mando inclusive as cópias que o senhor desejar da documentação. Eu vi que o senhor está com um nível de esquecimento um pouco exagerado e eu não quero puxar tanto. Eu gostaria de saber o que é que demandava a maior despesa mensal da CBPA. O senhor, como presidente, evidentemente, competente como é, tem conhecimento. Qual é a maior despesa mensal da CBPA? Senhor, permaneça em silêncio. Mas, rapaz, olha, esse negócio de ficar ensinando a quem sabe é muito ruim. Mas eu vou lhe ajudar. 221 milhões tirados da CBPA. Por que o senhor mandou para Titanium Pay, porque o senhor mandou 15 milhões de reais para Titanium Pay? Senhor, deixa eu explicar. Todos os contratos que eu tenho, todos têm notas fiscais, os pagamentos foram acompanhados e os serviços foram prestados. Eu não sei o decorar daqui o nome das empresas, que são dezenas de empresas que trabalharam para a CBPA. Mas todas de certeza, se o senhor precisar dos contratos, das notas fiscais e dos extratos bancários, eu terei o maior prazer de encaminhar posteriormente. Eu gostaria muito que o senhor, como presidente da CBPA, pudesse dizer por que enviou 15 milhões de reais para Titanium Pay. O senhor disse que não tem na cabeça. Então tá bom, tudo bem. Mas qual o serviço que a Titanium prestava, a CBPA? Senhor, eu fico em silêncio, porque são tantos serviços que as empresas prestavam que eu não sei. Tá bom. Eu acho que 15 milhões é pouco, então vamos para outra. A CBPA transferiu 25 milhões para a plataforma consultoria. Esse foi o maior repasse da CBPA. Qual o serviço prestado pela plataforma consultoria? Eu permaneço em silêncio, mas quero só esclarecer que se o senhor precisar das notas e dos contratos, eu encaminho para o senhor. Eu só acho interessante o senhor vir depois no ACPMI e dizer que vai trazer contrato e nota depois. Se o senhor tivesse tanta certeza dessas notas e contratos, com bons advogados, já viria municiado delas. A pergunta é, qual o serviço que a plataforma prestou à CBPA? Pode dizer? Nesse momento eu não sei, cara. O senhor permanece em silêncio. Muito bem. As plataformas e a Titanium, elas pertencem à mesma pessoa, Felipe André Lemos. Aí eu lhe pergunto, quem é Felipe André Lemos? Senhor, eu permaneço em silêncio. Tudo bem. O senhor pega 221 milhões de aposentados e pensionistas, mete 40 milhões para Felipe André Lemos e não quer dizer quem é essa pessoa. O senhor pode dizer quem é Felipe André Lemos? Eu permaneço em silêncio. Para esclarecer, Felipe André Lemos, para quem não o conhece, foi o CEO do Terra Bank. Terra Bank, para quem não se lembra,
da Conafé, do senhor Carlos Lopes e do senhor Cícero Marcelino. Olha que interessante, esse rapaz da CBPA meteu 40 milhões para o núcleo criminoso do Carlos Lopes e Cícero Marcelino. Até então nós não sabíamos que Carlos Lopes tinha uma sociedade criminosa com o Careca do INSS. E a CBPA, que meteu 40 milhões para isso aqui, que é a Plataforma e a Titânio, termina se encontrando com Carlos Ferreira Lopes. Mas aí nós vamos adiante. Deixa esse núcleo um pouquinho e vamos para esse outro núcleo. Qual foi o serviço que a Prospect de Careca prestou à CBPA? Permanece silêncio. O senhor pega 9 milhões do povo sofrido brasileiro e mete para um criminoso através da Prospect. A gente só quer saber se o senhor está no mesmo nível dele ou se o senhor agiu de boa fé por um serviço prestado. O senhor pode dizer qual foi o serviço prestado pela Prospect? Senhor, eu não sei afirmar um serviço, porque eu não tenho decorado na minha cabeça. Mas como, conforme eu estou falando, posso colocar à disposição do senhor os contratos, os extratos e as notas fiscais. Isso aí eu já tenho. Isso eu já tenho. O que eu quero saber do senhor, qual foi o serviço, eu quero ouvir do senhor, qual foi o serviço que a Prospect prestou à sua confederação. O senhor é o presidente. Permaneça em silêncio, para não dar muita informação. Vamos ver se o senhor recorda da Brasília Consultoria que o senhor mandou por volta de 6 milhões de reais. É também uma empresa do maior criminoso desse esquema, senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, Careca do INSS. Qual foi o serviço que a Brasília Consultoria prestou à CBPA? Eu permaneço em silêncio. Muito bem. Qual foi o serviço que a CBPA obteve da ACDS Call Center, que meteu 1.650.000 para essa empresa do Careca também? Permaneça em silêncio. Qual o serviço prestado pela Plural Intermediações, que tem o filho do Careca, Romeu, como sócio? 6.700.000. Qual foi o serviço prestado à CBPA? Permaneça em silêncio. Esse Brasil é uma zona mesmo, viu? É uma zona. O senhor pode me dizer se o senhor já se reuniu alguma vez com Antônio Carlos Camilo Antunes nas dependências do INSS? Permaneça em silêncio. Falando nisso, acordei com uma reportagem importante do Metrópolis e solicitei a convocação de novo do senhor Gustavo Gaspar. Fazia quase... Se for primo, tem que ser preso mais ainda. Agora, ele foi no Ministério da Previdência com um Careca e o Ministério da Previdência escondendo essa informação. Reapresentei o pedido, pedi prioridade para ele vir aqui. O senhor pode me dizer qual a sua relação com a F2A Tecnológica? O senhor permaneça em silêncio. Sabe de quem é essa F2A Tecnológica? Aqui nós estamos com 3 grupos criminosos. O grupo da Conafé, o grupo do Careca e o grupo do Américo Monte, Felipe Macedo e Andes Cordeiro. Todo mundo se encontrando via CBPA. Mas não satisfeitos, o Careca do INSS, recebendo esses recursos,
ele mandou 49 milhões para a Arpar. A Arpar é essa operadora financeira que mandou 3 milhões para Paulo Bodens, aqui do Senado, e muitos deputados e senadores blindaram. A Arpar pagou 3 milhões a Paulo Bodens. Agora, eu acho isso uma vergonha, senhor presidente, essa blindagem de suspeitos que estão impedindo a gente investigar. Só aqui, a gente descobre 4 núcleos criminosos. Mas, senhor presidente, todo esse dinheiro rodou e veio para 2 locais. A Plataforma e a Titânio, elas mandaram para a Dinar, e a Dinar, que recebeu 33 milhões do Careca, que já tinha recebido esse valor, somando isso aqui tudo, jogaram tudo na Spider. Olha, quando eu digo que esse Brasil é uma zona, que o sistema financeiro está totalmente aberto à criminalidade, esse negócio de só investigar quem está na base da pirâmide. Agora, sabe quem é o grande criminoso aqui, sócio-administrador da Spider? Um bandido que tem que ser alcançado e preso imediatamente. É do CAD Único, auxílio emergencial. Ele é o dono. Recebeu aqui mais de 40 milhões. Aí fui atrás dele, é dono de uma moto bis, 125. Me diga se esse cara... Bota aqui a foto da Spider. Passa aqui. Passa mais. Passa. Então, volta. Aquela casa que eu pedi para botar a foto. Tá não? Ah, não tem problema. Uma casa simples, dono de uma moto, recebeu 40 milhões. Estamos pedindo o afastamento do sigilo para saber a quem esse coitado, por quem esse coitado foi usado. Então, aqui tem... Volta para lá, por favor. Aqui tem 2 locais que nós vamos saber exatamente da safadeza e para onde o dinheiro foi. É quebrar o sigilo, volta lá, da Arpar, que recebeu mais de 50 milhões de reais, e o Careca está por trás, e quebrar o sigilo da Spider, que o sócio é um usuário do CAD Único Auxílio Emergencial, dono de uma moto, CG. Passa aqui, por favor. Agora, deixa eu lhe perguntar, qual a sua relação... Bota aquela foto dele, por favor. Do chapéu, que ele aparece. Aqui. Aqui está o senhor e aqui está o diretor de benefícios do INSS. Ambos numa festa. Qual foi a data dessa festa e aonde foi esse encontro? Senhor relator, eu não sei definir a foto, mas a única vez que esse cidadão esteve com a gente em um evento foi um evento público, com mais de 20 mil pessoas, ele representando o INSS, que o presidente não pôde ir. O senhor pode me dizer quem é essa pessoa que o senhor disse que esteve nesse evento? Eu não enxergo de longe, eu não tenho como dizer. Poxa, o senhor acabou de dizer que essa pessoa estava no evento. Se foi o que o senhor está pensando... Não, eu não estou pensando nada, eu estou querendo ouvir do senhor. Se for o doutor André, porque eu não enxergo assim. Eu digo assim doutor André o quê? Não sei o sobrenome dele, eu sei que ele foi representando a Previdência para esse evento que tinha lá rumo. O senhor pode me dizer se isso faz 1 ano, faz 2 anos, foi no governo passado, foi neste governo? Foi nesse governo. Pronto. Olha só o problema que nós estamos. O diretor de benefício do INSS,
que foi exonerado, afastado por decisão judicial, estava nessa CBPA, numa festa distante, mais de 2.000 quilômetros de Brasília. Quem pagou as diárias, quem pagou a passagem, a hospedagem, seja lá o que for, depois André Fidelis, quando ficar bom da doença temporária, precisa vir aqui. O senhor já pagou serviços ao filho de André Fidelis, chamado Eric Fidelis? Silêncio, senhor, porque eu não me lembro disso. O senhor já pagou recursos à esposa do senhor Vigílio Antônio? Não, senhor. Não lembro disso de forma nenhuma. Volta aqui. Fique em silêncio, porque eu não lembro. Volta. Disso. Volta para o gráfico. Não, volta para esse gráfico anterior aqui. Tá. O senhor conhece Adelino Rodrigues Júnior? Vou ficar em silêncio, senhor. Oxi, o rapaz é procurador da CBPA. O senhor conhece ou não? Vou ficar em silêncio, senhor. Olha, eu estou com essa procuração, foi o senhor que assinou. O senhor não conhece Adelino Rodrigues Júnior? O senhor assinou a procuração. Não, tenho certeza que não é do Calcete. Essa foi a única procuração que eu dei na minha vida por causa do Calcete. Não, vamos adiantar aqui. O senhor conhece Adelino Rodrigues Júnior? Ficar em silêncio, senhor. Olha, ele é procurador da CBPA. Mandou dinheiro para a senhora Thaisa Hoffmann, esposa do então procurador-geral do INSS. Eu quero saber se o senhor foi quem ordenou Adelino, procurador da sua entidade, a meter dinheiro para Thaisa Hoffmann. O call center era para pagar as pessoas. O senhor pode esclarecer, Sobral. Pode esclarecer, Sobral. Senhor, eu permaneço em silêncio. Muito bem. Olha só. Agora, bota aquela foto que eu mandei. Hein? Olha a casa aqui. 40 milhões. Aqui, a Spider. O endereço do Zé Vitor é aqui. Além desse imóvel, ele tem também uma bis 125. E que... Pode ser. Passa aqui, por favor. Passa aqui. Eu gostaria da foto. Essa. Eu vou permitir ler, porque está muito pequeno, mas o senhor vai me ajudar. Ótimo. Pronto. Aqui está a CBPA. CBPA passou 1,9 milhão para Network Serviços de Comunicação. Sócia, Kathleen da Costa Brito. O senhor pode me dizer qual foi o serviço prestado pela Network? Senhor, permaneça em silêncio. Senhor, permaneça em silêncio. Sim, senhor. A CBPA passou 1.900.000 para a Network. Mas a CBPA também passou 400 mil. Vamos ver para quem? Para
Conect Estratégia. Essa aqui é parente dessa aqui. Mas o que me chamou a atenção nessa teia, e eu gostaria muito que o senhor explicasse. Bota para cá. A gente já falou do 1.900.000, veio para a Network. A Network, ela meteu aqui 11 mil, mais, só um pouquinho mais, 11 mil para a Fundação Boas Novas. Vamos para cá mais um pouquinho. A Fundação Boas Novas é de Jonatas Câmara. O senhor conhece Jonatas Câmara? Permaneça em silêncio. Olha só, a gente vai começar a falar da parte política. Eu acho uma injustiça muito grande com quem for ser citado, o senhor não esclarecer, porque vai recair suspeição. E suspeição é a pior coisa que existe para um político. Então, eu acho que era a oportunidade que o senhor tinha de poder esclarecer. Olha a sua responsabilidade. 1.900.000 para a empresa mandou para a Fundação Boas Novas 11 mil reais. Presidente Jonas Câmara, volta lá. Volta mais. Aí agora vamos ver aqui quanto foi. 37 mil reais. A empresa que o senhor mandou 1.900.000, anda mais. Mandou para Herbert Tavares Câmara. O senhor conhece Herbert Tavares Câmara? Permaneça em silêncio. Muito bem. 60 mil reais, volta lá. A empresa que recebeu 900 e poucos mil vamos aqui ainda. Vamos nessa linha aqui. Vá. Bora. Passa. Passa. Vai. 9 mil dessa empresa veio para a conta do senhor Silas Câmara. O senhor conhece o senhor Silas Câmara? Silas Câmara, eu conheço o senhor. O senhor alguma vez foi ao Palácio do Planalto tratar, ou no Ministério da Previdência Social, com a CBPA ao lado do senhor Silas Câmara? Permaneça em silêncio, senhor. Aí volta lá. Volta. Volta mais. Olha. O senhor pagou 1.900.000 para a Network. A gente já fez aqui um apanhado de algum desses recursos. Vamos mais um pouquinho. Aí, 917 mil da Network veio para a outra Network, serviço de comunicação. A Conect também recebeu dinheiro da Network. E aí, a Conect passou 37 mil para quem? Mais. Passou 37 mil para Herbert Tavares Câmara. O senhor sabe quem é Herbert Tavares Câmara? Permaneça em silêncio, senhor. Aí, 60 mil foi passado para também Herbert Tavares Câmara. Volta aqui. Vindo da Network. Aí, 146 mil da Network foi passado para Milena Câmara. O senhor sabe quem é Milena Câmara? Sim, senhor. Quem é Milena Câmara? Trabalha com a gente. Trabalha com... advogada da CBPA. E o senhor sabe por que foi a Network quem passou esse dinheiro para Milena Câmara? O senhor não tem um conhecimento.
O senhor sabe porque, além dos 146 mil, também a Network, que já tinha recebido lá mais de 1 milhão anteriormente, passou também 24 mil para Milena Câmara? Permaneça em silêncio, senhor. O senhor conhece a Adria da Costa Brito, assessora do secretário de Segurança do Estado do Amazonas? Permaneça em silêncio, senhor. Qual o serviço que a senhora Adria da Costa Brito prestou à CBPA? Permaneça em silêncio, senhor. Muito bem. Vá mais aqui um pouquinho, para a direita. Olha só. Nós temos o Jonatas Câmara, que recebeu recurso diretamente da empresa que recebeu o recurso da CBPA. Jonatas Câmara, eu não tenho absoluta convicção, mas me parece que foi ou é deputado estadual. É irmão do deputado Silas Câmara, que me prove o contrário, é uma pessoa decente. Mas eu não poderia deixar de trazer aqui que toda a família, a começar do irmão, dos filhos e da esposa, todos... Volta aqui, por favor. Toda a família terminou recebendo, volta mais um pouco, recebendo recurso dessa CBPA através de algumas empresas que levantam muita suspeita. Aí pergunta, Alfredo, por que isso? Porque eu não posso ser covarde ao ponto de não trazer ao colegiado as descobertas feitas pela equipe técnica. Acredito que o depoente, que é pessoa próxima, que tem em várias fotos, ocasiões e agendas conjuntas em ministério, o depoente poderia explicar o papel do parlamentar junto à CBPA. Então, isso aqui é algo que nós poderíamos esclarecer agora. Vai depender do senhor. Me parece que o senhor tem consideração ao deputado Silas Câmara. O nome dele está sendo citado aqui. Para não pairar suspeição, o senhor poderia dizer o que essas pessoas fizeram junto à CBPA para recepcionar recursos. O seu silêncio está aqui podendo induzir em erro muitos que estão hoje nos assistindo e vendo. Permaneça em silêncio, senhor. Muito bem. O senhor esteve com o senhor Silas Câmara no gabinete do ministro da Pesca? Permaneça em silêncio, senhor. O que é que o senhor foi tratar no gabinete do ministro da Pesca, André de Paula, com o senhor Silas Câmara, que obriga o senhor a ficar em silêncio? Senhor, permaneça em silêncio. Tá certo. Porque eu não lembro qual foi o dia que eu fui lá no gabinete do deputado. Se o senhor quiser, eu posso dar o dia. Vai lhe ajudar se eu der o dia? E, relator, como se trata de uma informação pública, já confirmada, os senhores advogados, o senhor Abraão, a resposta tem que ser dada, sim ou não? Porque é uma informação pública. Ele não está perguntando o que o senhor foi fazer ainda. Mas se o senhor esteve no gabinete, é uma resposta sim ou não, de acordo com a quebra das agendas do Ministério. Institucionalmente, nós vamos muito ao gabinete dos ministros da Pesca, por exemplo, esse, principalmente mais do que os outros, em razão da demanda da pesca artesanal do Brasil. Não é só com um parlamentar, são todos, quando tem uma demanda em cada estado. Pronto. O senhor poderia, já que o senhor respondeu ao presidente, me dizer, acho que ajudaria muito. O senhor me perdoe, respondi também ao senhor, tá certo? Ah, não, mas eu estou vendo o seu espírito colaborativo. O senhor poderia me dizer quem é o procurador da CBPA, Vladimir Augusto de Oliveira Formiga?
Permaneça em silêncio. Tá. Então vou para perguntas mais fáceis. Nós estamos sem áudio no microfone, relator. Deve ter acabado a bateria. Enquanto o relator... Presidente. Ah, agora deu certo. Sim. Só para não perder o raciocínio. Pois não, Excelência. Enquanto o relator procura, vou pedir à secretaria para colocar o organograma onde tem o procurador da CBPE, o senhor Adelino, por favor. Pode. Não, só um instantinho, relator. Não. Agora pois não. Já encontrou? Agora eu já achei. Pois não. Quem é uma figura chamada que é deputado estadual, chamada Juscelino lá da Paraíba? Paraíba, meu amigo. Paraíba não tem ladrão, não. Senhores, por favor. Quem é esse deputado? O senhor podia me dizer? Deputado estadual da Paraíba, Juscelino, não lembro disso. Vou ficar em silêncio, porque eu não conheço nenhum deputado estadual. Não lembro, então vou dizer um que o senhor lembra. Esse eu estou apostando que o senhor lembra. Edson Cunha de Araújo, do Maranhão. Nosso vice-presidente. Muito bem. Qual a justificativa para ter repassado para Edson Cunha mais de 5 milhões de reais? Vou ficar em silêncio. Edson Cunha de Araújo é de que partido? O senhor não tem informação de qual é o partido dele. Edson Cunha de Araújo é deputado no mandato ou já foi deputado? Não tenho conhecimento se ele ainda é deputado. Eu sei que na época ele era suplente, não sei, tem informação. O senhor não recorda porque um deputado recebeu mais de 5 milhões de reais? Permanecer em silêncio. Sim, senhor. Não, eu não sei de onde. É do Maranhão. Do Maranhão. Foi secretário de Estado e também foi deputado, mas eu não sei de que partido esse rapaz é. Mas o senhor poderia me dizer em relação a Edson... Deputado Alfredo, só para registrar, ele atualmente está afiliado no PSB do Maranhão. PSB, obrigado. Deputado suplente. Aí, suplente. Já que a gente está falando de política, o senhor é filiado a algum partido político? Republicanos. O senhor já foi candidato a deputado? Há 8 anos atrás. Há 8 anos. Olha, você sabe, o senhor sabe, né? Quando a gente está nessa relatoria, mandam muitas informações, informes, né? Que eu não sei se são verdadeiros ou não. Mas o senhor pode esclarecer. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor que me mandaram e eu acho que é o momento do senhor responder. Dê só um minuto aqui que eu vou achar. Me diga uma coisa, o senhor conhece uma cidade chamada... O senhor conhece uma cidade chamada... Porto de Mangue? Sim, senhor, conheço. Me diga uma coisa, qual é a sua ligação com Porto de Mangue?
É um município pesqueiro. O prefeito lá, o senhor é aliado, o senhor ajudou na campanha? Eu tenho umas informações aqui que queria discutir com o senhor. Ajudei na campanha? Sim, do prefeito. Não, nem na campanha fui lá, moço. Não, eu estou perguntando se o senhor foi lá, não. Estou perguntando se o senhor ajudou na campanha. Não, senhor. Não, senhor. O senhor ajudou algum prefeito nessa campanha 2024, financeiramente falando? Não, senhor. Olha, Rio Grande do Norte, parem de inventar coisa. Mandaram para mim uma série de fatos e documentos dizendo que ele gastou uma fortuna na campanha municipal comprando apoio para a próxima eleição. Verdade ou mentira? Vou ficar em silêncio. Tá bom. Como é o nome do filho do senhor? Eu tenho 6 filhos. O senhor tem um filho chamado Vitor Hugo? Sim, senhor. O senhor pode me dizer o que é que Vitor Hugo faz? Ele é um empresário. O senhor pode me dizer qual tipo de empresa Vitor Hugo detém? Isso aí, o senhor... Eu vou ficar em silêncio, tá? Muito bem. O senhor pode me dizer quais são, não vamos muito longe não, quais são os carros adquiridos por Vitor Hugo nesse último ano? Eu não sei qual foi os carros que ele tem. Eu acho que ele só tem um carro, mas não... O senhor pode dizer que carro é esse? Não recordo o nome agora. Tá bom. Só para recordar, o senhor pode me dizer desde quando Vitor Hugo é empresário? Eu vou ficar em silêncio, porque eu não tenho certeza da data. Né? Tá, mas eu não ia pegar o senhor pela data, não, era aproximadamente. O senhor pode dizer? Eu não tenho certeza de qual é a data, por isso que eu fico em silêncio. Sim, senhor. O senhor pode me dizer qual era o seu patrimônio declarado no imposto de renda em 2022? Quase nenhum. Por favor? Quase nenhum. O senhor pode me dizer qual é o seu patrimônio hoje? Ficar em silêncio, senhor, porque... Sim, senhor. O senhor pode me dizer quantas vezes o senhor esteve com os ministros José Carlos Oliveira, Carlos Lupe e Volney Queiroz? Senhor, eu vou ficar em silêncio, porque eu não tenho a exatidão das vezes. O senhor pode me dizer se já esteve alguma vez com o ministro José Carlos Oliveira? Tive, sim. O senhor se recorda qual a posição ele ocupava? Na época ele foi diretor, foi presidente do INSS, que eu ia lá para tratar de aposentadoria, de seguro-defeso, dessas coisas com as federações. Com o ministro Carlos Lupe? Da mesma forma, porque ele é ministro da Previdência, era ministro da Previdência, do mesmo jeito que nós íamos procurar, junto com as federações, o ministro José Carlos, íamos procurar ele como procuramos os outros ministros do qual participamos. Com o ministro Volney Queiroz? Volney Queiroz, esse eu não estive com ele. O senhor poderia me dizer qual o motivo... Olha, essa eu acho interessante. O senhor conhece Alexandre Stefanuto? Conheço, senhor. Esteve com ele alguma vez? Estive, sim, senhor. Eu andei num restaurante aqui em Brasília, que eu não conhecia, mas passava sempre lá e tive uma curiosidade. Na Vila Planalto, Brasília. Em 8 de julho de 2023,
o senhor reservou o restaurante para a posse de Alexandre Stefanuto. Qual o motivo do jantar não ter ocorrido? Senhor, não houve essa reserva desse jantar. Não houve. Volto a perguntar. Não lembro desse jantar. Eu só queria uma resposta afirmativa. O senhor esteve no restaurante da Vila Planalto reservando ou mandando reservar para a CBPA pagar o jantar de posse do senhor Alexandre Stefanuto? Alessandro Stefanuto. Reserva o direito do silêncio. O senhor acha moralmente correto o senhor, através da CBPA, buscar pagar o jantar do moralista Alexandre Stefanuto? Me reserva o direito de ficar em silêncio. Tudo bem. O jantar foi cancelado. Senhor presidente, eu teria muitas perguntas ainda a fazer. Mas aqui, nesse Brasil dividido em dois, em que a polícia, e eu acho certo e quero bater palmas para a polícia do Rio de Janeiro, que bandido que não respeita a polícia é chumbo mesmo, mas eu tenho uma pena da polícia não ter a mesma autorização para fazer isso nos corruptos com poder. Chega aqui habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Esse Brasil não pode continuar dividido dessa forma. O povo quer justiça igualitária, ou seja, para corrupto, forca, para corrupto, o mesmo tratamento de bandido perigoso. Relator, por solicitação do depoente, eu vou suspender a sessão por 10 minutos. Posso ir no banheiro? No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o Fundo Constitucional, Agricultura, Assistência Social, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Marketing digital. Nós fizemos agora, recentemente, né, são 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essas imagens de satélite são feitas a partir de 1988. E é possível perceber que poucas ilhas de florestas se mantêm intocadas. Quem preserva o meio ambiente hoje no país e que tem essa relação e esse comprometimento são os povos indígenas, as comunidades tradicionais que têm uma outra relação com a terra, com todos os biomas ali. A função, por dever, é do Estado, mas quem tem cumprido esse papel, eu não tenho dúvida que são os povos indígenas. Um professor indígena me pegou pelo braço e falou assim: senador, vem até aqui. Ele me levou, tinha um olho d'água. Quando ele chegou lá, naquele olho d'água, estava morto. Claro, cercado por soja, milho, cana e agrotóxico pelo ar. E ele reflorestou aquele olho d'água. E aquilo, a água começou a surgir dali. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Volta ao vivo aqui da CPMI do INSS. A reunião foi suspensa por 10 minutos a pedido do depoente. Eu vou conversar com o senador Isalci. Senador, impressionantes os números da entidade CBPA em relação às fraudes, né? Um aumento do número de cadastros de 4 por mês para 136 mil em julho de 2023 e muito dinheiro envolvido, né? O que o senhor está achando do depoimento, do que ele está respondendo? Está respondendo muito pouco, né? Mas, de fato, a quebra de sigilo trouxe muita informação.
Você viu ali que o próprio relator disse que foram mais de 40 mil mortos que houve tentativa de incluir nos descontos assistenciais. Mas aqui a novidade dessa oitiva é que juntou no mesmo grupo 4 organizações criminosas. Então você tem aí os servidores do INSS que desviaram muito recurso, você tem o pessoal da Conafé, você tem o pessoal do Careca, né? E ainda tem outros grupos que foram beneficiados com recursos. Então foram mais de 200 milhões movimentados e o cara não tem renda. Né? Inclusive milhões foi passado para uma empresa que o cara está no cadastro único, né? Com Bolsa Família. Então são fatos assim que tem que mandar prender essa turma, né? Por isso que eu questionei aqui o presidente para ver com o ministro André Mendonça, porque não tem tanta prova, tanto documento, tanta quebra, que já tem elementos suficientes para prender um monte de gente. E nós temos um pedido lá de mais de 20 pessoas. Então, acho que está na hora do Supremo, né, pelo menos uma prisão preventiva, porque o que não falta é provas. Já dá para ter uma ideia do papel dele em relação à fraude como um todo, de todas essas associações, de todas essas pessoas envolvidas? Qual o papel dele e da CBPA? Olha, é uma confederação que usou o mesmo modus operandi das demais, ou seja, descontava dos aposentados e distribuía o recurso através de empresas, ou do Careca, ou da Conafé, ou da esposa dos servidores do INSS, o Adelino, que o próprio, no último depoimento, ganhava R$5.000, foram milhões e milhões transferidos para ele, e ele é o procurador, inclusive, da CBPA. Ele não soube nem responder nada, não falou nada sobre o Adelino, que era o procurador. Ele deu a procuração. Então, é muito ruim quando o depoente, mesmo com habeas corpus, não diz o que não é. Você conhece fulano de tal? Não conheço. Como? Se você deu a procuração para ele. Né? Então, acho que vai ter sérios problemas aqui. O senhor foi um dos requerentes do depoimento dele. O senhor vai ser o primeiro a fazer perguntas depois do relator. O senhor vai insistir para que talvez ele responda alguma coisa? Eu vou fazer um resumo agora, né, do que aconteceu. Inclusive um resumo do currículo dele, que é bastante extenso. Né? Bastante extenso, mas é caladinho aqui, né, senador? Mas ele já está sendo processado em outras coisas, porque nós estamos falando aqui do seguro-defesa, porque o CBPA é a Confederação Brasileira de Pescadores e Aquicultores. Então ele já foi preso, inclusive, em função de falsificação de pescadores. Né? E nós temos aumentar daqui a pouco, além dos consignados, no seguro-defesa. Só o Maranhão são 600 mil pessoas que recebem seguro-defesa. Você viu aqui um depoimento, uma mensagem que o relator colocou, de uma senhora que tentou cancelar o desconto da mãe dela, que nunca foi pescadora, mas que recebe seguro-defesa. Então, aqui em Brasília tem muita gente, do Maranhão inclusive, que recebe e que mora aqui em Brasília, ou seja, nunca foi pescador. Então, hoje tem mais pescador do que peixe aqui no Brasil. É impressionante, né? É impressionante. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Dos 10 minutos, agora já passaram mais ou menos, o relógio aqui não está funcionando, mas já se passaram mais ou menos uns 6 minutos e o depoente já voltou aqui à mesa, já está de volta. Ele pediu 10 minutos de intervalo e o relator está aqui conversando com os parlamentares, o presidente também está aqui na mesa, como você pode ver, aguardando então a retomada da reunião de hoje. Enquanto isso, vamos rever o balanço que o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, fez logo na abertura da reunião. Ele afirmou que o colegiado, a CPMI, está empurrando ações de autoridades competentes para o reembolso de aposentados e pensionistas. Reveja esse trecho. Apresentar aqui um pequeno resumo dos nossos trabalhos para que os senhores possam ter a confirmação da importância de tudo aquilo que nós temos feito aqui. Essa comissão já realizou 21 reuniões que juntas contribuíram para os seguintes números atualizados: 153 horas de reunião, já descontadas as suspensões, superando já, por exemplo, a CPMI do 8 de janeiro.
nós já temos mais tempo de serviços prestados do que a última CPMI, a CPMI aberta aqui. 2.421 requerimentos apresentados, 23 depoentes ouvidos, 648 ofícios expedidos, 2.055 documentos recebidos, totalizando cerca de... Olha, já vai começar. Para a gente não perder... Reaberta a sessão. Para a gente não perder o foco do Ministério da Previdência com o ministro Volney Queiroz. A foto não foi exibida ainda não, Sobra? Vai ser exibida agora. Tem um rapaz aqui que está na mesa da reunião do ministro Volney Queiroz. Um desses é o careca do INSS. Mas tem outro aqui chamado Rogério Souza. Passa aqui, por favor. Volta aquela foto que ele está no boné com o André Fidelis. Essa. Volta lá. Volta uma, por favor. Voltando aqui, esse mesmo rapaz que estava lá na mesa do ministro Volney Queiroz, ele está aqui ao seu lado e do André Fidelis. Qual é a relação do senhor com o Rogério? Vou permanecer em silêncio, senhor. Sim, senhor. Volta para aquele gráfico que eu esqueci de citar uma coisa. Do PDF. Me alertaram e eu realmente esqueci. Quando foi feito os levantamentos, sobe um pouquinho. Quando foi feito os levantamentos, que a CBPA passou o recurso para a Network, a Network também passou recurso de 650 mil para Juscelino de Souza Moura. O senhor poderia me dizer o que é que Juscelino de Souza Moura prestou de serviço para a CBPA? O senhor permaneça em silêncio. Volta um pouquinho, por favor. O senhor teve algum envolvimento na Operação Saúva? Permaneça em silêncio, senhor. O senhor conhece Manuel Paulino da Costa Filho, então assessor do vice-governador Omar Aziz? Permaneça em silêncio, senhor. Passa mais um pouco, por favor. O senhor conhece Antônio Fernando Barros Lima Júnior? Permaneça em silêncio, senhor. Olha, vou fazer 3 perguntas, porque é a oportunidade de o senhor esclarecer os fatos. Quando a gente afastou o sigilo da CBPA e do senhor, terminamos chegando aqui em alguns pagamentos da família do parlamentar Silas Câmara. O senhor poderia dizer a que título esses pagamentos foram feitos? Permaneça em silêncio, senhor.
O senhor pode me dizer qual a sua relação com Cecília Rodrigues Mota? Permaneço em silêncio, senhor. O senhor conhece Cecília Rodrigues Mota? Permaneço em silêncio, senhor. Qual a sua relação com Vigílio Filho, procurador exonerado do INSS? Tenho conhecimento e conheci ele através, desde a época do ministro Garibaldi, quando ele trabalhava no INSS. Ótimo, eu queria chegar aí. Qual a sua relação com o ministro Garibaldi Alves Filho? Uma relação de amizade. Há muitos anos que eu até não vejo ele. E vamos falar agora de uma parte importantíssima. CBPA foi criada em que ano? Fazem mais ou menos uns 5 anos que foi criada. Não tenho a data exata aqui. CBPA foi criada em 2020 e conseguiu o acordo de cooperação técnica depois de muitas negativas, inclusive da Procuradoria Federal Especializada, em julho de 2022. Olha, se a CBPA é uma entidade séria, o senhor poderia me dizer como superou os percalços jurídicos para conseguir a assinatura do acordo de cooperação técnica com o INSS? O senhor permanece em silêncio. O senhor Abraão, olha aonde nós chegamos. O senhor arrecadou 221 milhões a partir de 2023. Nós estamos diante do maior roubo da história do Brasil na Previdência Social, que atingiu aposentados e pensionistas. O senhor, um aposentado, como disse aí, eu queria tirar o senhor da vala comum. Eu queria que essa confederação tivesse pego esse dinheiro para trabalhar em prol de aposentados e pensionistas. O senhor está tendo a oportunidade de sair da vala comum. Estou fazendo uma pergunta técnica tão simples. Como o senhor conseguiu superar os obstáculos jurídicos depois das negativas dentro do INSS para, em 22 de julho, ou algo parecido de 2022, assinar o ACT? Entregamos todas as documentações que foi necessária. Muito bem. Agora o senhor já está falando, e isso é importante. O senhor poderia me dizer com quem o senhor tratou em 2022 para dar andamento no processo de ACT da Confederação, da CBPA? No momento eu não posso me recordar, que foi com muita gente e muitas viagens. Muitas viagens no INSS. Muitas, não foi uma vez, nem duas, nem 10. Quantas vezes o senhor se reuniu com Jucimar Fonseca e a doutora Ingrid? Hoje eu não me recordo, senhor. O senhor conhece Jucimar Fonseca? Se conheço, não me recordo, porque, infelizmente, por conta dessa minha situação, assim, só nominalmente as pessoas, fisicamente, eu só vejo mais as sombras das pessoas. Então, se o senhor me pergunta quem é, eu não sei dizer assim, eu não lembro o recordo desse nome. Mas... E Ingrid? Também não, senhor. Eu não posso me dizer uma coisa que não posso afirmar. Infelizmente, eu tenho esse problema aí. E Amada? Não posso afirmar também, senhor. Zé Carlos Oliveira lhe ajudou na questão do ACT? O doutor Zé Carlos Oliveira não ajudou. Apenas a gente encaminhava os documentos que o INSS pedia. Quem era o representante da CBPA na época do ACT? Quem fez as tratativas? Foi o senhor ou algum daqueles procuradores que eu citei o nome? Adelino ou Formiga? Para o ACT sair, foram as pessoas que fazem parte do trabalho da Confederação. Quem são essas pessoas? Na época eu não me lembro, que eram várias pessoas, entram e saíam algumas vezes, alguns diretores. Não sei me recordar aqui agora no momento. Na parte mais importante, toda vez o senhor esquece. Lhe pergunto, a CBPA
teve os bens bloqueados? Sim, senhor. O patrimônio dela está com bloqueio. O senhor recorda qual foi o ano que ela teve os bens bloqueados? Foi agora esse ano, senhor. Em que mês? Não sei dizer o dia, companheiro. Volta lá para o início. Não é isso, não. É sobre a CBPA. Essa não, pode voltar mais. Pode voltar. Aqui. O senhor pode me dizer qual o seu relacionamento com Domingos Sávio de Castro? O senhor pode me dizer qual o seu relacionamento com Anderson Vasconcelos? Senhor, nenhum. Assim, eu não vou ficar em silêncio porque eu não lembro, não recordo Felipe dessa pessoa. Macedo. Não recordo essa pessoa também. Américo Monte. Vou permanecer em silêncio. E por que repassou mais de 2 milhões para as empresas deles? Permanecer em silêncio, senhor. Aqui está o montante retirado de aposentados e pensionistas, 221 milhões 161 mil reais, 973 reais 60 centavos. Uma pergunta simples que o senhor pode esclarecer, já que o senhor tem milhares de filiados. Qual foi o serviço que o senhor prestou aos aposentados e pensionistas? Isso é uma pergunta fácil, né? Senhor, nesse mini informativo que tem aí, tem algumas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui ao senhor. Nós fizemos um trabalho muito grande na questão do peixe-leão, por exemplo, um trabalho que entregamos ao governo, mostrando a ameaça que esse peixe trazia para o nosso país em termos de litoral, porque ele não tem predador e ele é um tipo de pescado que ele absorve tudo. Entre tantas outras coisas, por exemplo, nós tínhamos que funcionava telemedicina, tínhamos que funcionava todos esses trabalhos que estão aí escritos. Pronto. O senhor chegou exatamente... Repovoamento de açudes, Pronto. Tantas outras coisas. O senhor chegou aonde eu queria. Vamos falar do peixe-leão. Qual foi o trabalho que a CBPA fez em relação ao peixe-leão, esse peixe invasor que está tomando conta dos corais do Brasil? Em primeiro lugar, nós contratamos mergulhadores que em várias regiões do Brasil detectaram a presença dele, que foi feito um estudo que eu posso encaminhar com muito prazer para o senhor. Sim, senhor. E reunimos o governo federal aqui em Brasília e o segmento, todas as federações que tinham litoral, e apresentamos para o governo pedindo providências, porque esse peixe, de certeza, já se proliferou na nossa costa e em breve vai começar a dar uma queda muito grande na nossa produção. Me conta quanto o senhor gastou nesse projeto via CBPA. Senhor, número exato, não sei aqui lhe responder, mas tenho satisfação em mandar em seguida para o senhor. O senhor pode me dizer se a Titânio, se a Prospect, se a Brasília, se a Start Money, o senhor pode me dizer se essas empresas participaram desse projeto? Senhor, eu vou permanecer em silêncio, que eu não tenho a exatidão da informação. Aí o senhor falou da telemedicina. Graças a Deus apareceu uma pessoa com serviço prestado aqui, telemedicina. Eu nunca tinha ouvido falar nas empresas com telemedicina. A telemedicina é o futuro da medicina. O senhor é um homem visionário. Me conta, quem o senhor contratou para prestar serviço de telemedicina? Nós tivemos 2 momentos. Contratamos uma empresa. Como o nome da empresa? Eu não sei dizer aqui ao senhor agora, mas tenho o maior prazer também de mandar a documentação para o senhor.
e em seguida rescindimos um contrato com essa empresa e contratamos outra empresa. Essa empresa ficou quanto tempo contratada pela CBPA? Senhor, eu não tenho os números exatos e as datas, mas com prazer mandarei para o senhor. Bora falar da segunda empresa que está mais próxima. Qual a empresa que foi rescindida, o senhor já disse, é a que foi contratada? Eu não tenho o nome exato, mas eu tenho certeza que o senhor mandarei para o senhor. Ela era de onde? Eu não tenho o nome exato da empresa, mas eu mandarei para o senhor com toda certeza. O senhor sabe me dizer até quando esse serviço de telemedicina ficou vigente na CBPA? Até as nossas contas serem bloqueadas. Muito bem. E o senhor pode me dizer quem era o ordenador de despesa da CBPA? O presidente e o tesoureiro. Sim, como é o nome do presidente? Gabriel Negreiros. O presidente sou eu. Pronto. E o tesoureiro? Gabriel Negreiros. Rapaz, eu recebi tanto e-mail dizendo que Gabriel Negreiros é o testa de ferro do senhor. Me esclarece qual é o papel de Gabriel Negreiros. Senhor, nós não podemos falar por e-mail dos outros. Eu sei que ele foi eleito para esse tesoureiro. Assim, eu não tenho como explicar ao senhor uma coisa dos e-mails que eu não tenho conhecimento. Não. Ninguém é meu testa de ferro. Era isso que eu queria ouvir. Porque... Qual é o seu relacionamento com Gabriel Negreiros? Institucional. Institucional. O senhor pode me dizer qual é o valor que recebe Gabriel Negreiros na CBPA? Nenhum de nós temos salário na CBPA. O senhor pode me dizer se foi Gabriel Negreiros que repassou mais de 5 milhões para Edson Araújo? Senhor, eu não tenho essa informação, portanto eu permaneço calado para não cometer injustiça. O senhor explica, se o senhor explicar isso, eu fico satisfeito e vejo a boa-fé do senhor. Volta mais um aqui. Mais um. Mais um. Tem duas perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor. Mais um. Mais um. Que aí eu reconheço que o senhor pode estar com alguns esquecimentos, é natural. Mas se o senhor explicar isso, eu vou ter a certeza da boa-fé da CBPA. Como é que o senhor conseguiu incluir 190 mil pessoas na CBPA no mês de julho de 2023? Senhor, permaneço calado. Fazer outra para ver a boa-fé do senhor. Só repetindo. Qual foi o mecanismo de integridade que falhou da CBPA para o senhor enviar para o INSS, para o DataPrev, 40 mil mortos para ter descontos associativos? Senhor, permaneço calado. Olha, o senhor está aqui depondo com habeas corpus. O senhor retirou 221 milhões de aposentados e pensionistas. O senhor repetiu o crime pelo qual foi acusado em 2015. Justiça lenta, tardia. O senhor só foi denunciado por corrupção agora. Infelizmente, 10 anos depois, 10 ou 9 anos depois, repetiu o que já tinha feito. Agora vem com habeas corpus, não explica nada à população brasileira, distribuiu dinheiro a rodo. E o pior disso tudo, dinheiro de quem mais precisava. Eu fico me perguntando, esse Brasil tem jeito? O homem senta no gabinete de ministros, o homem vai para o Palácio do Planalto, o homem mete a mão no dinheiro do povo brasileiro e vai sair daqui livre, leve e solto. O STF está tratando a justiça, infelizmente, com 2 pesos e 2 medidas. O povo brasileiro, comum, normal, não tem direito a esse tipo de habeas corpus. Você precisa ter advogado bom, advogado caro, advogado poderoso e com contato. Gostaria muito que a CPMI tivesse o poder de determinar a prisão,
porque idade não significa inocência. Repetir os mesmos fatos criminosos de antes. É por isso que esse Brasil, cada vez mais suas instituições estão desacreditadas, com apoio político, influência em vários poderes, chega aqui e desfila a impunidade. Isso me envergonha como brasileiro. Infelizmente, CBPA, uma organização criminosa estruturada para roubar o dinheiro do povo, liderada por esse cidadão Abraão Lincoln. Obrigado, senhor presidente. Eu peço à secretaria que retorne até onde tem a foto do senhor Adelino, por favor, no organograma. Mais uma. A nossa, tem mais uma, pode mais uma que tem uma foto dele, mais outra. Pode ir. Essa daí. Senhor Abraão Lincoln, a procuração que o senhor deu para o senhor Adelino Rodrigues Júnior é uma procuração pública. Quais eram os termos dessa procuração? Era do call center, né? O senhor, essa informação o senhor não pode negar, essa CPMI. Lembro. Se ele fosse... Os poderes que eu dei foi para ele movimentar uma conta do call center, se for o que eu estou pensando, para devolver o dinheiro que as pessoas reclamavam para o call center. Esse call center tinha um número no contra-cheque das pessoas e o ACT exigia que a gente tivesse um call center. Esse call center, como eram pequenas contribuições e nós pagávamos dobrado, na hora que a pessoa reclamava, a gente pagava dobrado, como manda o PROCON. Então, ele tinha essa procuração e acredito que, como quebrar no nosso giro bancário, vai encontrar lá todas as... Como é o nome que diz? Eu não entendo de negócio de finanças. Que foi pago pelo banco, o nome da pessoa, tudo direitinho, porque o call center tinha toda essa estrutura. Então, ele não pagava grandes volumes. O dinheiro desta conta era específico para devolvimento àqueles que reclamavam. Não foi para doar a ninguém, era para devolver para aquelas pessoas que reclamavam. E se vocês, por favor, devem ter aí, é só olhar nos extratos os valores quais eram. Nunca eram valores grandes, eram valores muito pequenos, que por isso que nós passamos uma procuração para que ele fosse resolvido no call center e fiscalizado pela CBPA. Então, nós não temos conhecimento dele repassar esse dinheiro, porque mesmo que ele não podia repassar. Esse dinheiro era fruto da devolução daqueles que reclamavam no call center e no PROCON. No PROCON e no call center. Então, se for esse senhor, esse cidadão, com esse nome, essa foi a única procuração que nós demos para tratar desse tipo de assunto, que era do call center, que era uma exigência do ACT. Agora, o senhor Abraão, já que era um assunto... É que eu não enxergo a foto. Não, eu vou colocar. Já que era um assunto tão importante junto do ACT, aumenta um pouquinho, por favor, o quadro. Era um assunto tão importante. De onde o senhor conhece o senhor Adelino Rodrigues Júnior? O senhor é desse call center. Desse call center. Não, ele é do call center ou ele é contratado do senhor? Adelino? Adelino Rodrigues Júnior. Do call center, que eu tenho entendimento, senhor, a única procuração que eu dei, que era por conta dessa dificuldade, era para o call center. Agora, ele repassou nessa procuração, que é pública. Sei. Ele podia movimentar depósitos? Não, só para isso. Na procuração, eu posso encaminhar para vocês, aqui para as autoridades que estão aqui, era específica para isso. O valor que o senhor destinava para que ele pudesse cumprir, quem controlava? O valor é judicial. Por exemplo, o PROCON dizia as reclamações dos valores, a gente mandava. E no call center, por exemplo, a pessoa tinha descontado 2 vezes, então ele receberia 2 vezes descontado. Duplamente. Por exemplo, se era 30 e poucos reais, aí isso se multiplicava 30 e poucos reais por 4. Né? Então, sempre foi assim. Agora, se o senhor pegar os extratos, é para estar... Senhores, silêncio, por favor. Senhor Abraão, o senhor Adelino repassou para a senhora Thaisa Hoffmann 39 mil reais, se consigo enxergar daqui corretamente. 59 mil reais.
Ele tinha procuração para isso? Não, senhor. Ele repassou em espécie quase 430 mil reais. Sobe um pouquinho para a gente confirmar para onde que foi esse dinheiro. Para o senhor João Vitor Rodrigues Fernandes. O senhor conhece o senhor João Vitor Rodrigues Fernandes? Nunca ouvi nem falar, senhor. O call center do senhor Adelino era ligado ao senhor Domingos Sávio de Castro? Eu não sei. Eu sei que nós contratamos um call center que eu posso, inclusive, mandar um contrato para vocês. E todas as notas fiscais que foram pagas, os extratos dessa conta já estão aí de posse da CPI. Então, eu só dá uma olhadinha, por favor, que vocês vão ver que era justamente para a devolução dos PROCONs, que quando reclamavam, a gente tinha orientação de devolver imediatamente em 24 horas. Senhor Abraão, por mais simples que uma pessoa seja, uma pessoa não rasga a nota de R$100. O senhor é um homem que movimentava mais de 200 milhões de reais na conta. O senhor repassou para o senhor Adelino uma quantidade de recursos suficiente que saiu da CBPA em direção a essas figuras que estão ali. Thaísa, o senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que é ex-procurador do INSS. Quem controlava os pagamentos, os valores que o senhor tinha que liberar? Só uma pergunta. Eu não sei, eu não vou responder agora. Mas quem levava para o senhor Abraão? Dizendo assim, senhor Abraão, tem que pagar X para fulano, X para fulano. Quem é que apresentava isso para o senhor? O call center encaminhava. Não, mas eu digo das outras despesas todas da empresa. Quem que encaminhava? Era o senhor? Tesoureiro. O tesoureiro é quem levava, o senhor assinava sem... As outras despesas? Sim. Era feito o comando de pagamento de notas fiscais, baseado em notas fiscais. A nota fiscal chegava, a gente pagava, né? E pronto, a gente não... Era o senhor ou outra pessoa dentro da CBPA que tinha uma autorização para fazer os contratos, para contratar empresas que iriam prestar serviço? Por exemplo, os empresários muitas vezes vinham conversar com a gente... Com quem? A gente quem? O senhor e quem mais? O presidente, por exemplo, se o senhor ia prestar um serviço, o serviço de telemedicina, ele vinha, explicava, mostrava, eu mandava fazer uma pesquisa, se estava dentro do preço de mercado, e aí o serviço era contratado. O setor financeiro contratava o serviço. O senhor assinava os contratos? Assinava. Outra pergunta. Alguma vez o senhor questionou a quem quer que seja dessas pessoas, principalmente o senhor Adelino, qual era o destino desse dinheiro que o senhor assinava? Porque o senhor não assinava pouco. O senhor assinava muito dinheiro em direção a essas pessoas. Deixa eu explicar. Eu assinava o que eu entendia e imagino que tenha sido feito assim, porque eu pedi até para ver alguns extratos, era que aquele dinheiro, aqueles valorizinhos que estavam sendo pagos, estava sendo devolvido para as pessoas. O que é que ele fez do recurso dele para lá, não sei. Mas o recurso da CBPA foi de devolução, que as pessoas, o PROCON mandava, os órgãos mandavam e a gente fazia os pagamentos. Porque a nossa orientação era que fosse feito em 24 horas o pagamento de quem reclamasse dobrado. Sempre foi a orientação da diretoria da CBPA. O senhor contratou alguma empresa de call center para buscar afiliados, senhor Abraão? Associados? Não, nós tínhamos consultorias. Nós fizemos uns contratos de consultorias, que isso aí eu estarei mostrando. Com quem, senhor Abraão? Quem são esses consultores, essas consultorias que ajudaram a CBPA? Eu não tenho o nome aqui agora, senador, mas de certeza poderei mandar com o maior prazer todos os contratos esta semana mesmo, para que vocês tenham acesso a todos eles. Não assustou o senhor que, de repente, o senhor passasse a ter 200 mil pessoas associadas de uma hora para outra, de um mês para o outro? Presidente, deixa eu pedir uma coisa ao senhor, deixa eu ficar em silêncio, porque eu não sei realmente como lhe responder da seguinte forma. Eu não quero cometer injustiças, tá? Mas uma coisa o senhor pode ter certeza. Nós sempre tivemos o compromisso com o nosso setor, com os nossos aposentados, de cumprir aquilo que foi exigido pelo governo. Tá? Então, é tanto que o pagamento da devolução nós fazíamos dobrado, conforme mandava o PROCON. O PROCON dizia, o pagamento tem que ser dobrado.
Então, nós fazíamos o pagamento dobrado. Se o senhor vir nos extratos, o senhor vai encontrar isso aí. O senhor recebia, mês a mês, relatórios sobre o número de associados que estavam chegando, novos? Nós tínhamos contratado essas empresas, eu recebi os relatórios, era assim, eu não quero, mais uma vez, eu peço até a paciência do senhor, porque assim, eu não gosto de dar informações que eu não tenho corretamente na minha cabeça, mas de certeza, o que vocês me pediram, eu vou encaminhar para que vocês tirem suas dúvidas. Mas o senhor ficou sabendo que 200 mil pessoas, praticamente, foram filiadas. Sei. Até porque a gente tem, entre aposentados e da ativa, era mais de 1 milhão de trabalhadores, né? Então, senhor Abraham Lincoln, sabendo das filiações dessas pessoas, da rapidez com que tudo foi feito, o senhor não tomou nenhuma providência para checar se eram verdadeiras? Quando eu comecei a notar que havia problemas em termos de número de reclamação, se o senhor observarem no gráfico, nós mandamos fazer auditoria em alguns estados, tá? E, inclusive, eliminamos o recolhimento das fichas boas e das reclamações, de tudo, para poder apurar. Então, se vocês observarem no gráfico, que eu acho que não mostraram esse gráfico aí, até porque eu não enxergo, não posso dar certeza, existe um gráfico aí da Previdência onde mostra que a nossa instituição foi a instituição que, em vez de progredir, regrediu até o final. Por conta de quê? Nas auditorias que nós fizemos para retirar justamente aquele tipo de situações que estava acontecendo. Retorna ao gráfico que mostra a quantidade de... O relator, qual que é aqui, de pessoas que reclamaram da... Pode voltar. Volta um pouco mais. Pode voltar. Um gráfico de quando nós recebemos no começo e quando terminou. Pode voltar, por favor. Mais uma. Essa daí. É o anterior, o outro. Mais um, por favor. Senhor Abraão, o senhor está dizendo que fez uma auditoria. O senhor está nos colocando essa informação aqui. Certo. Só que ali a gente pode observar que 215 mil pessoas, das 216 mil apuradas, 215 mil, estou falando em números redondos, 99,5% não reconheceram os descontos. Inclusive, em Minas Gerais, no meu estado, gente que nunca teve uma vara de anzol, milhares de pessoas foram descontadas no meu estado. Que auditoria foi essa que os senhores fizeram, senhor Abrão? Por exemplo, se eu posso dar aqui um exemplo ao senhor? Perfeitamente. Se o senhor olhar quanto nós recebemos e o número de pessoas do início e do final do convênio, o senhor vai notar que houve uma diminuição muito grande justamente por conta dessa auditoria que nós fizemos em alguns estados onde ia chegando os problemas, como o Rio Grande do Sul, um exemplo que eu estou lembrando aqui. Nós fizemos auditoria no Rio Grande do Sul e pedimos para suspender todo enquanto a auditoria não concluísse. E todo mundo, até o final do convênio, foi suspenso. Tanto os nossos, como aqueles que estavam reclamando. Então, se o senhor observar o recurso que não recebemos no começo e no final do convênio, o senhor vai ver a diferença em termos proporcional de vidas, como também em termos de recurso. Senhor Abraão, vamos olhar a parte de baixo ali. Né? Concluso respondidos. De 188 mil pessoas, só 921, 0,5%, tiveram resposta ou devolução. Cadê o dinheiro do restante, dos 187 mil? Cadê o dinheiro do restante, senhor Abrão? Senhor senador, eu prefiro silenciar. Mais alguma pergunta, relator? Não. Presidente, eu tenho... No microfone, por favor, excelência. Qual o seu relacionamento com o tesoureiro Gabriel Negreiros? Um relacionamento institucional. O senhor tem alguma aproximação maior? Familiar nenhuma. Tá.
Tá certo. Daqui a pouco o senhor terá a oportunidade de responder melhor. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Pois não, excelência. Eu queria pedir à assessoria técnica, só para colocar uma imagem que eu passei aqui, por gentileza. Essa imagem bem aí, onde o relator acaba de perguntar ao senhor Abraão qual é o tipo de relação que ele tem com Gabriel Negreiros. Sim. E ele responde pela segunda vez que a relação é nenhuma, que a relação é estritamente institucional. Ele chama de relação institucional depositar 5 milhões de reais na conta do Gabriel Negreiros, que nada mais é do que padrinho do neto dele. É verdade. Ele ser padrinho do seu neto é uma relação institucional? Muito bem. Desculpa, eu quero pedir perdão, porque realmente... Você mentiu. Na minha ignorância, dá licença, por favor. Na minha ignorância, eu não disse que ele é, mas ele é meu compadre. Agora é compadre. Desculpa, perdão, estou pedindo desculpa, porque eu pensei que fosse questão de ser filho, algum parentesco dessa natureza. Mas na minha ignorância, ele é padrinho do meu filho. Senhor presidente, essa questão aí não é depois que nós identificamos, senhor presidente. Excelência, porque não é parentesco, não é padrinho, só para concluir, senhor presidente. Vamos dar sequência aqui. Eu só quero passar a Vossa Excelência, que preside e conduz os trabalhos muito corretamente, muito sabiamente, mas que resta configurado o crime de falso testemunho. Senhor, vamos lá. Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo? Os senhores concordam? Não, vamos fazer o intervalo. Eu queria pedir a Vossa Excelência, a gente tem sessão na Câmara, que já está marcado para hoje. Podemos... Presidente, começou a ordem do dia na Câmara, a gente foi corrido. Tá bem, senhores, tá bom. Me dou por vencido. Vamos até 7h30, então, e faremos o intervalo. Presidente. Tá bem. Tá bem. Com a palavra, o senador Isalci Lucas, autor do requerimento inicial. Presidente, como várias perguntas não foram respondidas, eu vou aqui... Senhores, silêncio, por favor. Eu vou aqui ler o currículo do senhor Abraão. E se eu esquecer de algo, o senhor me fala, o relator também pode incluir alguma coisa. Respondendo na justiça por fraude eleitoral. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz é sócio da CBPA, confederação acusada de roubar milhões dos aposentados. Você também era procurado e se entregou e foi preso pela Polícia Federal na Operação Enredados. Porque você é sócio também de outra confederação em que você é acusado de vender licenças ilegais para pesca industrial. Veja só a coincidência. Você sendo preso pela Polícia Federal, acusado de usar uma confederação para roubar dinheiro do pescador, e agora, aqui na CPMI, acusado de roubar dinheiro do aposentado. Só para a gente estabelecer aqui um nível de sinceridade, né? Isso tudo é mera coincidência e você é inocente em todas essas acusações? Ou você errou mesmo e achou que tudo ia terminar bem? Senhor senador, permaneça com silêncio. Todo respeito ao senhor. Eu confesso que essa sucessão de coincidências me incomoda. Por exemplo, a CBPA, a sua empresa, pagou 4,9 milhões para a Prospect Consultoria, empresa do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Isso foi dinheiro roubado dos aposentados sendo dividido. Ou vai dizer que foi prestação de um serviço e tudo foi, de novo, uma coincidência? Pagou 4,9 milhões para a careca. Vossa Senhoria, respondendo a pergunta. Permaneça em silêncio, senador. E não foi só essa empresa do careca do INSS que você transferiu dinheiro, não. Teve 1,68 milhão para a CCA Consultoria, 1,65 milhões para a CDS Call Center e 1 milhão para a Brasília Consultoria Empresarial. Isso tudo foi serviços prestados ou é também uma coincidência? Permaneça em silêncio, senador. Que serviços foram prestados? Você tem prova, fotografia, vídeo ou materiais que comprovam esses serviços que foram realizados por essas empresas? Permaneça em silêncio, senador. O senhor se comprometeu a entregar toda essa documentação aqui. O senhor tem essa documentação? Porque eu assumi o compromisso de entregar, nós vamos entregar à CPI, tá?
No caso dessas empresas aqui do Careca do INSS. Exatamente, também. Bem, a CBPA transferiu 380 mil para a Federação das Colônias do Maranhão, presidida pelo deputado estadual Edson Araújo, que também foi vice-presidente da CBPA. E a Federação das Colônias do Maranhão já repassou diretamente 6,1 milhões para o deputado e ex-vice-presidente da CBPA, Edson Araújo. Mas, coincidência aqui. Me explica isso. Era compra de políticos? Que outros políticos vocês também financiaram, compraram? Permaneça em silêncio, senador. Bem, desses 99 milhões que a CBPA é acusada de roubar dos aposentados, algum serviço foi prestado em contrapartida? Esse dinheiro que foi transferido para essas empresas teve contrapartida realmente? Permaneça em silêncio, senador. Vocês tinham algum serviço, por exemplo, de transportar o pescador? Exalci, só um instantinho. Oi. Essa pergunta ele tem que responder, porque ele abriu falando sobre o serviço da CBPA. Por gentileza, senhor Abraão. Pois não, os serviços que a CBPA prestava, por exemplo, nós informatizamos as colônias. Vocês devem estar com um pequeno relatório aí do que nós fizemos. Por exemplo, nos acidentes ambientais, como do Rio Grande do Sul, a CBPA reformou colônias de pescadores do Rio Grande do Sul, como a colônia de Porto Alegre, que foi completamente destruída. Nós ajudamos. Na Paraíba, houve um problema... Qual a empresa que ajudou a fazer esse trabalho? Que empresa Nós foi repassamos recursos para as federações. Não, mas eu estou perguntando, especialmente essas 4 empresas que eu falei do Careca, que tipo de serviço? Você falou em telemedicina. Olha, senador, ele fez telemedicina, ele fez Quem, o Careca? A empresa que eu contratei, que será dele, eu não sei, eu sei que eu contratei a empresa dos serviços que eu estou prestando, informando para o senhor. Nós tínhamos telemedicina, nós tínhamos um clube de serviço, nós tínhamos a questão do seguro, tá? Isso aí eu tenho como mandar os relatórios para o senhor. E os pescadores sabiam disso, não? Sabiam, sim. Que lá 99% que não reconhece? Faziam o seguinte, deixa eu lhe explicar. A telemedicina, nos lugares mais longínquos, não é só na pesca, como na agricultura e outra coisa, é do futuro, porque, por exemplo, no estado como Amazonas, como Pará, como Rondônia, como Acre, ela é estritamente necessária. Infelizmente, nós não demos continuidade porque nós estamos com nossas contas bloqueadas. Quando isso foi... Ainda bem, né? Porque senão ia continuar esse desvio todo. Veja bem, o relator falou alguma coisa, eu quero entrar nisso aqui. Na Receita Federal, a sua declaração é de 27 mil anual na sua aposentadoria. Você declarou 27 mil recebido da aposentadoria, porque o senhor disse que não tem remuneração na CBPA. Um aposentado envolvido em roubo de aposentados. E em 2022, você declarou uma dívida de 350 mil com uma cooperativa de crédito, está na sua declaração. E aí, em 2023, essa dívida simplesmente sumiu. Sem declaração, sem nada. Como é que em um ano você desaparece com a dívida de 350 mil, recebendo apenas 27 mil por ano? O senhor lembra o que aconteceu? Quem pagou essa conta? Para não dar uma informação errada, eu prefiro ficar em silêncio, senhor. Olha, e não é só essa discrepância, não. Como um aposentado que recebe 27 mil por ano, movimentou 157 milhões em 3 anos, sem esse dinheiro ser declarado? O senhor movimentou 157 milhões. Permanece em silêncio, senhor. Eu pergunto que o relatório financeiro dizem que você, como representante legal, movimentou 728 mil em 2022, 35 milhões em 2023 e 121 milhões em 2024. Como você explica essa movimentação que cresceu junto com os descontos dos aposentados? A coincidência é essa. De onde veio esse dinheiro, se não era dinheiro roubado dos aposentados? O senhor não entendeu a pergunta. Eu movimentei na minha conta 120 e pouco. Não, o senhor é responsável, que assinou os cheques todos. Sim, da CBPA. CBPA, da conta particular. Sim, então é bom esclarecer que não é minha, né? Então, é o seguinte, eu nesse momento não tenho como lhe dar os números exatos, mas de certeza o senhor tem os extratos da conta, tem condição de ver. Sim, isso que eu estou perguntando, porque esse dinheiro foi repassado para essas empresas, principalmente para as empresas do Careca. Como aqui já ficou claro que o Careca prestava serviço para todo mundo desse jeito, né? Por isso que a gente quer confirmar que tipo de serviço, tem prova desses serviços que foram prestados. Eu vou perguntar aqui para reforçar. Você está entendendo que os documentos, a sua posição de dirigente da CBPA
E essas sucessões de coincidência fazem parecer que você é um laranja desse esquema que roubou milhões dos aposentados. Pelo menos dá a entender isso. Senador, a defesa pede apenas que Vossa Excelência esclareça que o valor foi movimentado na pessoa física ou na pessoa jurídica? Pessoa jurídica e essas empresas que são, né, empresas de laranjas, né? Porque na prática o Adelino, por exemplo, precisa saber, o Adelino ganha R$5 mil. R$5 mil. Movimentou milhões e milhões, repassado inclusive parte pela CBPA. E era procurador da CBPA, inclusive. Aqui na CBPA, vemos as mesmas coincidências que vimos com outros investigados. A CBPA retirava milhões dos aposentados, é o que aconteceu, fez transferência para o careca do INSS, para o deputado Edson Araújo e para outras empresas, também para pessoas físicas, inclusive com saque em dinheiro. Parece de novo o caso do dinheiro do aposentado sendo roubado, lavado por empresas e depois dividido pelos responsáveis. Mas tudo isso deve ser coincidência, não é, Abrão? Eu vi aqui uma matéria que saiu agora no Estadão, que o senhor movimentou 410 milhões entre débito e crédito, né, de maio de 2024 a maio de 2025. O que me chamou muita atenção é que isso foi feito em uma agência na Ceilândia, aqui no DF. Por que o senhor escolheu, já que era aqui no setor bancário, como é que o senhor abriu uma conta lá na Ceilândia? Por que escolheu essa agência? Né? E quem era o titular dessa agência na Ceilândia? Senhor senador, a nossa conta está havendo um grande equívoco. Quem escreveu essa matéria está altamente equivocado. A nossa conta funciona aqui naquele Banco do Brasil, principal ali, tanto da Caixa Econômica quanto do Banco do Brasil. Na Ceilândia, então, não tem conta, não, só para resumir. Nossas contas são no Banco do Brasil, aqui ali perto onde é a Confederação, é perto do Banco Central do Brasil. Setor Bancário Sul. Setor Bancário Sul. Vamos checar. Se o senhor quiser, por favor, eu mando para o senhor, inclusive... Tá bom, obrigado. Porque meu tempo está terminando. Só um segundo para concluir. Você transferiu 20 milhões para a plataforma consultoria ligada à Terra Bank do Conafé. Eles prestaram quais serviços da CBPA, no caso... Permanecer em silêncio, senador. Bem, eu vou usar aqui, presidente, para encerrar, as palavras do relator Alfredo Gaspar. Ele diz, abre aspas, isso me dá tanta raiva que eu não consigo mais fazer perguntas. Roubaram dos nossos aposentados e chego aqui e não falam nada. Vocês serão responsabilizados por roubarem dos nossos aposentados. Palavra do nosso relator. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Duarte Júnior. Presidente, é absurdo o conjunto de inverdades, de mentiras, nas poucas palavras trazidas pelo depoente, senhor Abraão. Veja que quando nós conseguimos aqui provar a sua mentira descarada, quando ele afirma que o financeiro que recebeu mais de 5 milhões de reais não tinha nenhuma relação pessoal, nós comprovamos que tem sim uma relação pessoal, tão pessoal que batizou o seu neto, ele pede desculpa, quase chora no microfone. Eu quero aqui, mais uma vez, destacar, Abraão, que isso não são coincidências, são evidências. Em 2015, eu não estou perguntando porque eu sei que você não vai responder, mas é um processo. Você foi preso pela Polícia Federal por venda ilegal de licenças de pesca e responde por processo de corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2021, se tornou réu em ação penal em processo de corrupção e lavagem de dinheiro e Caixa 2. A CBPA, ela teve um crescimento abrupto... Vou pedir silêncio, por favor. A CBPA teve um crescimento abrupto, saindo de zero, para mais de 340 mil filiados em um ano. Mais de 123 milhões de reais tirados da conta dos aposentados. Eu chamo a atenção a quem, por algum acaso de bom coração e boa fé, tiver com pena dessa voz mansa, desse semblante aparentemente inocente, de que esse senhor que aqui está foi responsável por retirar da conta, só no ano 2023, de aposentados, pensionistas, pescadores, pessoas vulneráveis, mais de 123 milhões de reais. A CGU e a TCU identificaram descontos indevidos em filiações falsas. Foram mais de 40 mil pessoas que o senhor fraudou, pessoas que morreram, pessoas que não existem mais, pessoas que faleceram. Você conseguiu realizar desconto na conta de mais de 40 mil pessoas. Você confirma essa informação ou vai permanecer calado?
Deputado, permaneço calado. Permanece calado, claro, não tem o que dizer. Mas a justiça ela pode ser lenta. Eu entendo a revolta de alguns deputados e senadores, às vezes até a falta de esperança no processo, porque quem faz coisa errada, como o senhor fez, não segue regras, não segue processo, faz tudo de qualquer jeito, rouba de qualquer jeito. Mas para a gente tem que apurar, tem que seguir o passo a passo do processo, o contraditório e a ampla defesa. Mas eu lhe garanto que o senhor vai pagar por todos os crimes que cometeu. Senhor presidente, aqui nós identificamos que o senhor Abraão está perdendo a oportunidade de prestar esclarecimentos e trazer algumas respostas a essas evidências. Eu vou lhe dar mais uma chance. O senhor depositou, através da Confederação, mais de 12 milhões, quase 13 milhões de reais em contas de empresas do careca do INSS, que agora não está mais preso em qualquer local. Ele está lá na Papuda, onde deve ficar e não sair mais. A que se deve esse pagamento de quase 13 milhões de reais à Prospect Consultoria? Que serviço a Prospect prestou à Confederação Brasileira? Deputado, eu permaneço calado. Qual serviço a ACA Consultoria prestou? Deputado, eu permaneço calado. Permanece calado exatamente porque não prestaram serviço. Foram notas frias. Valor que saiu da conta dos aposentados foi para a conta da CBPA. Da conta da CBPA foi para a conta de empresas de fachada que nunca prestaram serviço a nenhum consumidor. Por isso que vai ficar calado. Eu me espanto com essa defesa que se diz técnica, que vem aqui só para resguardar o direito de permanecer calado, mas não traz nenhum documento e diz que depois vai trazer o documento. Se a defesa, de fato, tivesse comprometido em ajudar essa investigação, traria todas as informações e não adiaria o dever de esclarecer as informações da CPMI. Eu, como advogado, fico envergonhado com esse tipo de postura, senhor presidente. Quero aqui também salientar que a gente precisa ter um comportamento de imparcialidade. No início dessas investigações, ouvi muita gente aqui falar que não ia ser advogado do Lula, nem ser advogado do Bolsonaro, que ia ser advogado das pessoas, dos consumidores. E aqui a gente precisa compreender que o nosso compromisso é com as pessoas, com aqueles que mais precisam. Não me espanto se daqui a pouco a gente começar a perceber que alguns deputados de oposição vão mostrar essa foto bem aqui, ó. A foto do Abraão com a ministra Gleisi e uma série de outros associados no Palácio do Planalto, falando da MP 303. Vão querer mostrar essa foto para dizer que há um conluio. Não o suficiente, vão mostrar a foto com o ministro Lupe, do governo Lula, para dizer que há uma participação do atual governo com a prática criminosa. Agora, eu desafio a mostrar, por exemplo, essa outra imagem aqui, ó, com José Carlos de Oliveira, presidente do INSS do governo Bolsonaro. Eu desafio mostrar a foto com o ministro Onyx Lorenzoni, do governo Bolsonaro. Por que esconder? E não é só isso, Jorge Seife, infelizmente não está aqui, é membro da CPMI, senador, tem foto sua com o Jorge Seife, então secretário da pesca do governo Bolsonaro. Quer dizer que o pau que dá em Chico não dá em Francisco? Quer dizer que os olhos da investigação só alcançam quando não atinge aquele que você conhece, do seu partido, que ideologia concorda? Isso não pode acontecer, senhor presidente. Mais uma foto aqui com o Jorge Seife. E é por essa razão que eu demonstro que essas fotos, elas não importam. O que importa mesmo é essa imagem, que demonstra que você tirou dinheiro dos aposentados pensionistas, tirou milhões de reais da conta de quem não deveria pagar por essa corrupção, para colocar no seu bolso, para aumentar os privilégios daqueles que muito têm. Eu venho do estado do Maranhão, e quem me conhece no estado do Maranhão sabe, como presidente do PROCON, como deputado estadual, como deputado federal, doa a quem doer. Meu compromisso é fazer com que a lei seja cumprida. E aqui, você em nenhum momento respondeu por qual razão fez os pagamentos às empresas do careca do INSS. Empresas que, em tese, você quer nos convencer, sem trazer nenhuma prova, sem trazer nenhuma informação, que prestaram serviços aos associados. Mas vamos acreditar nessa sua informação vazia. Mas eu quero que você me responda pelo menos uma pergunta. Eu venho do estado do Maranhão, onde existe um deputado estadual chamado Edson Araújo, filiado no meu partido, no PSB. E esse deputado estadual, Edson Araújo, foi vice-presidente da Confederação. Sabe me informar se ele foi ou se ele é presidente, vice-presidente da Confederação Brasileira? Ele é vice-presidente da CBPA. Atualmente vice-presidente da CBPA. Sim, senhor. Ele recebeu por meio da federação
das colônias de pescadores do Maranhão repasses diretos nos valores de mais de 3 milhões de reais. O senhor acha isso razoável? O senhor acha isso legal, lícito? O senhor pode me responder? Senhor deputado, eu permaneço calado. Agora me responda. O Edson Araújo, deputado estadual do meu estado, do Maranhão, filiado do meu partido, recebeu quase 5 milhões de reais, inclusive algum desses valores, em contas de seus assessores nomeados na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O senhor acha isso lícito? A que se deve esse depósito? Por que o Edson Araújo recebeu quase 5 milhões de reais? Me responda. Senhor deputado, eu permaneço calado. O senhor acha correto tirar dinheiro da conta do aposentado, do pensionista, do pescador de verdade e colocar na conta de um vice-presidente seu? Na conta dele, pessoa física? O senhor acha correto tirar dinheiro da conta do aposentado, pensionista, pescador de verdade, que pesca de verdade, que precisa do seguro-defeso, e colocar na conta de assessor de deputado estadual, que por coincidência é seu vice-presidente? O senhor acha isso correto? Me responda. Eu estou lhe perguntando, me responda, senhor. Senhor deputado, eu permaneço calado. Senhor presidente, tudo isso aqui demonstra claro, inequívoco, comprovação de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, uso de entidades sem fins lucrativos para transferência de recursos públicos de origem ilícita. É por essa razão, senhor presidente, que aqui eu conclamo mais uma vez vossas excelências, a que a gente possa, se tiver que cortar na carne, a gente corte, como eu estou fazendo. Não importa que se quem cometeu o crime está no meu estado. Não importa se está afiliado no meu partido. Estou entrando com pedido de expulsão do meu partido, porque a gente tem que diferenciar o joio do trigo. Não são imagens que demonstram que alguém cometeu ou não crime. O que eu estou aqui afirmando são transferências bancárias que saem da conta dos aposentados, dos pensionistas, de pessoas pobres, pessoas humildes, que merecem todo o nosso carinho, nossa atenção, toda a nossa indignação, e vão para a conta de associações, para morrer na conta de assessor de deputado estadual, que é vice-presidente de associação. Isso não posso aceitar, senhor presidente. Isso não posso aceitar. E eu quero aqui reiterar, ao final da oitiva, ao final da fala de cada deputado e senador, o pedido de prisão de falso testemunho, porque o senhor mentiu. E não adianta pedir desculpa depois que nós comprovamos que você mente. Eu reitero o pedido à Vossa Excelência de prisão por falso testemunho, porque mentiu quando disse que não tinha relação tão somente institucional, e eu provei. Mostrei dentro de uma igreja, batizando uma criança inocente, aquele que o senhor disse que não tem relação pessoal, mas depositou 5 milhões de reais e deu seu neto para batizar. Isso merece toda minha indignação, meu repúdio. Coloca uma criança inocente para ser batizada e rouba dinheiro de aposentado e pensionista. Com a palavra, a deputada Adriana Ventura, por favor. Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, o nosso relator Alfredo Gaspar, o deputado Duarte, o depoente e seus advogados. Na verdade, o seu Abraão, eu fico olhando aqui para o senhor e eu sou uma daquelas que está bem indignada, porque o senhor podia falar. O senhor podia falar, o senhor tem o direito constitucional e eu consigo entender isso. Mas o senhor está protegendo uma bandidagem inteira em nome sei lá do quê. O senhor está blindando poderosos, parlamentares e outras pessoas que, sinceramente, se o senhor pensasse um pouco no futuro do teu neto, o senhor não protegeria desse jeito. Eu fico pensando que país o senhor quer deixar para o teu neto, que eu imagino que o senhor ame. Mas vamos lá. O senhor é mais um nome no meio desse esquema bilionário que desviou dinheiro de aposentado, de pensionista, e o senhor, que fundou e é presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca, essa confederação, querendo ou não, e já foi provado aqui, roubou aposentado, roubou pensionista, cometeu um monte de crime, e eu quero que coloque o gráfico 1 aqui, por favor. Então, o que a gente vê nesse gráfico é claro, né? Pode subir um pouquinho, por gentileza? Obrigada. O que a gente vê é que os descontos, nitidamente, no ano de 23 e 24, rios de dinheiro, a CBPA ganhou, lucrou, ganhou neste governo, 23 e 24. Então, o que eu queria, a sua entidade, pelo relatório da CGU, inclusive, Controladoria Geral da União,
tentou incluir 40 mil pessoas mortas. 40 mil pessoas mortas. E o recorde de eficiência que o nosso relator já falou, que em um mês, que foi junho e julho de 23, os descontos passaram de 34 mil para 222 mil registros, sem qualquer registro formal de nenhuma pessoa que trabalhasse na sua empresa, sem nenhum registro de estrutura operacional para isso. O senhor confirma esse salto? Senhora deputada, permaneço calado. Aí, então, eu vou passar para o segundo, por favor. Porque o senhor... Passa para o segundo gráfico, por gentileza. Então, eu vou mostrar um gráfico aqui. Na verdade, não é um gráfico, né? É um esquema. Então, o senhor aqui, a sua entidade... Isso. Então, aqui a gente vê todo o esquema de propina e lavagem de dinheiro que a CBPA, a sua entidade, fez. Então, na parte de cima, tudo que está com setinha vermelha, a gente vê 28 milhões sendo repassadas para as empresas do Careca, do INSS, o grande operador, né? E, associado com aquilo, o dos nossos... servidores corruptos do INSS. Então, tem uma parte que vai para a empresa da esposa do Virgílio, a que se recusou a responder, que era parente da Gleise Hoffmann, a Thaisa Hoffmann. Depois, nós temos uma parte que foi para o Eric Fidelis, e temos uma outra parte que foi para o Alexandre Guimarães. Então, o primeiro, os 28 milhões, é o esquema da propina desses funcionários públicos corruptos. A minha pergunta é, quais foram os serviços que a CBPA contratou das empresas, da Curitiba Consultoria, da Eric Fidelis Sociedade e da Vênus Consultoria? O senhor pode me responder? Senhor deputado, com todo respeito, permaneço calado. E depois a gente vê a segunda parte do esquema de propina e lavagem de dinheiro, que vem justamente no pedaço azul ali, né, que é os 29,5 milhões ali, que está na Terra Bank, o doutor Felipe Alice Manovski, que é o sócio da Terra Bank, que está ligado à Conafer. É outro lado da propina e do esquema de dinheiro. A minha pergunta é, qual foi o serviço contratado da Terra Bank? Senhor deputado, me permita continuar calado. Eu queria também eu tenho uma outra pergunta para fazer para o senhor. Pode manter esse gráfico ali, por gentileza? Então, o relatório da Controladoria Geral da União afirmou que a CBPA, na sua presidência, usava informação falsa nesse sistema, inseria informação falsa no sistema da DataPrev, o que pode, inclusive, novamente configurar falsidade ideológica, fraude contra a administração pública. Minha pergunta para o senhor, e quero pedir para o senhor responder: quem operava tecnicamente esses lançamentos dentro da sua entidade? Qual era o nome da pessoa que operava? Deputada, permita-me, eu continuo calado. Voltando aqui, por que a CBPA, uma confederação de pescadores, contratava consultoria e call center ligados a um operador de propina e lavagem de dinheiro, ao invés de realizar as filiações? Deputada, me permita eu continuar calado. O senhor conhecia Virgílio Oliveira, Alexandre Guimarães e André Fidelis? Deputado, doutor Virgílio eu conheci, o senhor André eu conheci. Esse outro eu não me recordo. O Alexandre Guimarães. Não Obrigada. A minha pergunta é, a CBPA repassou parte dos valores para essas empresas do Careca, né? E, por sua vez, mandava dinheiro para os funcionários públicos corruptos. Minha pergunta, o senhor pode explicar esse destino final? Quem autorizava essas transferências? Era o senhor? Senhora deputada, me permita, eu vou continuar calado. Então, assim, senhor Abraão,
o que a gente está vendo nessa CPMI e o que eu estou vendo no depoimento do senhor hoje é repetição do mesmo filme. E esse filme, que está sendo gravado no governo Lula, eu quero deixar isso bem claro, porque a maior parte está tudo concentrado nos anos de 23 e 24, como eu mesma mostrei ali. Então, é um filme estrelado por sindicatos, financiado por recurso de aposentado, de vulnerável, e o roteiro do filme, ele é vergonhoso. Ele é vergonhoso porque ele envolve, no roteiro, inserção de dado falso, lavagem de dinheiro, propina a funcionário corrupto, e é sempre a mesma grande coincidência. E minha pergunta é que o senhor comandou essa entidade que deveria defender pescador, que deveria defender esses pescadores que confiaram na entidade, que o senhor falou de telemedicina, que prestava serviço, mas o senhor usou essa bandeira de defesa para roubar aposentado, pensionista, que não sabiam que estavam sendo descontados. Então, o senhor pegou essa confederação de pescador e transformou numa confederação de fraude, numa confederação de enganação com contratos fictícios, em telemarketing fraudulento, em falsificação de autorizações. O senhor não respeitou nem os mortos. 40 mil mortos. O senhor realmente ganhou o troféu de ressuscitação de mortos aqui. E eu fico pensando a isso, enquanto isso, os aposentados que confiaram, que ganham a vida desesperados, lutavam para comprar um pedaço de pão e dentro da sua confederação o senhor repassava e escoava milhões e milhões desse dinheiro, dessa propina, desse esquema de roubo. Então, eu sinceramente espero, até o senhor poderia mudar a história aqui, o senhor poderia defender o país para o seu neto, né? Mas o senhor... eu espero que o senhor vá preso de novo, só que ao invés de sair, eu espero que o senhor fique muito tempo na cadeia. E espero que os sindicatos sejam de vez banidos deste país. Porque se o senhor fez tudo isso sabendo que estava roubando a dignidade de quem trabalhou uma vida inteira, se essas pessoas foram enganadas por quem deveria representá-los, eu falo sinceramente para o senhor teve a oportunidade hoje de mudar essa história e não quis fazer. Quis continuar protegendo os bandidões, os graúdos. O senhor fazendo isso, o senhor não merece o meu respeito. Eu espero sinceramente que o senhor volte para a cadeia. Obrigada, presidente. Pelo tempo de liderança... Pois não, doutor? Eu estou aqui tentando conter uma interrupção, mas está chegando a um ponto inaceitável. Pelo tempo de liderança, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, que considero uma falta de caráter a insinuação que mais uma vez foi repetida aqui, dizendo que uma depoente se negou a confirmar que era parente da ministra Gleisi Hoffmann, como se esse fato fosse verdadeiro. Se negou a confirmar uma mentira. E todos os parlamentares, todos sem exceção, inclusive tem vários outros que postaram isso nas redes sociais, sabem que isso se trata de uma mentira. E mesmo assim, repetem, sabendo que estão mentindo. Isto é lamentável, vergonhoso e revela falta de caráter. Segundo lugar, senhor presidente, a meia mentira, ela pode ser contada de várias formas. É verdade que os descontos desta CBPA iniciaram em 2023. É verdade. Mas vamos contar toda a história, presidente. Vamos contar que em 2020, em plena pandemia, a CBPA tenta pela primeira vez conseguir um ACT e uma declaração judicial naquela época já dizia que o réu Abraão Lincoln Ferreira da Cruz não possui requisitos de elegibilidade para exercer cargo administrativo ou de representação econômica ou profissional. E mesmo assim, senhor presidente, mesmo assim, em 2021,
o senhor Leonardo José Rolim, então presidente do INSS, assina um protocolo de intenções e estabelece uma CT permitindo que esta entidade pudesse cumprir com a formalidade necessária para receber uma CT. Ocorre, senhor presidente, que, apesar das manifestações contrárias da Procuradoria Federal Especializada perante o INSS, foi assinado o ACT, que permitiu que a entidade, então, sem nenhum associado, senhor presidente, recebeu um ACT no governo Bolsonaro sem ter nenhum associado. E veja bem, senhor presidente, num determinado momento, foi contratado o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro. Quem é o Antônio Carlos Paiva Futuro? Nomeado na Secretaria-Geral da Presidência da República em 19 e 22, posteriormente nomeado no gabinete do senador Jorge Seif, agora em 2023, e pagavam o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro com o KNAI 7490-104. Sabe que KNAI é esse, presidente? A atividade de intermediação de agendamento de serviços e negócios em geral. Por que contrataram o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro? E vamos lembrar que o senador Jorge Seif, que depois abrigou ele aqui no seu gabinete, era ministro da Pesca nesse período. E o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro antes estava na Secretaria-Geral de Governo. Quem era o secretário-geral de governo? Onyx Lorenzoni, que depois veio a ser o ministro da Previdência. E, senhor presidente, pasmem as senhoras e os senhores. Sabe qual foi o último ACT que eles foram concedidos para o senhor Abraham Lincoln? 4 de novembro de 2022, já depois da eleição, já depois da derrota da eleição, sabendo que teria um novo governo, montaram o esquema criminoso e nos entregaram o governo com os bandidos todos dentro da máquina, com o ACT já aprovado, com as listas para fazer o desconto fantasma. Nós pegamos um monstro criado e foi no governo do presidente Lula que essa quadrilha foi desbaratada. E foi no governo do presidente Lula que o dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas foi devolvido. Esta é a verdade. Concluo, senhor presidente, o esquema criminoso foi montado em 20, 21 e 22. As pessoas-chave do INSS já estavam dentro do INSS. E nós herdamos esse esquema criminoso. E foi nós que desmontamos, desbaratamos a quadrilha e já devolvemos o dinheiro para mais de 3 milhões de aposentados e aposentadas que foram roubados graças à ação dessa organização criminosa dentro do governo Bolsonaro, presidente. Muito obrigado, excelência. Suspendo a sessão por 30 minutos. Boa noite. São agora 7 horas e 44 minutos em Brasília. A CPMI do INSS fez um breve intervalo de aproximadamente meia hora e a nossa repórter Isabela Dutra está lá dentro da sala da CPMI. Vamos ao vivo falar com ela. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O depoente hoje é Abraham Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Ele começou o depoimento às 4h30 da tarde, por mais de 2 horas ouviu as perguntas do relator, respondeu algumas, não respondeu a maioria, veio com habeas corpus também. Eu vou conversar sobre o depoimento com o líder da base do governo aqui na CPMI, deputado Paulo Pimenta. Deputado, o senhor acabou de fazer um discurso bem grande aqui pela liderança do governo sobre o depoimento. Em resumo, o que o senhor falou? Olha, gente, é uma vergonha este cidadão recebeu um ACT, uma autorização para descontar aposentados, de uma entidade que, quando recebeu essa autorização no governo Bolsonaro, não tinha nenhum associado. Deram para ele o direito de descontar de aposentados de uma entidade que não tinha nenhum associado. Pouco tempo depois, da noite para o dia, uma entidade que não tinha nenhum associado passou a ter centenas de milhares de associados. No único mês chegaram a associar 180 mil pessoas. Como se da noite para o dia brotassem supostos pescadores artesanais por todo o Brasil. Isso tudo era de fachada, isso tudo era gente que não existia, gente que nunca autorizou que esses descontos fossem feitos. Então esse cidadão está envolvido num grande esquema de corrupção, que foi montado dentro do governo Bolsonaro. O último ACT que ele recebeu foi dia 22 de dezembro de 2022, já depois da eleição. Bolsonaro já tinha perdido a eleição. O Lula estava uma semana de assumir, quando eles deram a última autorização para que ele começasse a descontar. E é por isso que ele começou a descontar em 2023. Afinal de contas, o último ACT foi dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal, Ano Novo. Então, quando começa 23, ele começa a fazer o desconto de toda aquela engrenagem criminosa que ele havia montado. E foi no governo do presidente Lula que essa quadrilha foi desbaratada, e foi no governo do presidente Lula que o dinheiro roubado por eles foi devolvido para os aposentados e aposentadas. Agora, com certeza, é uma pessoa extremamente envolvida nesse esquema criminoso que a CPMI está investigando. Ele teria movimentado 221 milhões, é muito dinheiro, né, deputado? Pelo amor de Deus, gente, um camarada que ganhou uma autorização de desconto para uma entidade que não tinha nenhum associado, ele chegou a escrever, gente, 40 mil mortos. Ele chegou a escrever perante o INSS uma solicitação de desconto para 40 mil pessoas que já tinham morrido. E em 2 anos conseguiu descontar dos aposentados e aposentadas do nosso país 219 milhões de reais, dinheiro que foi roubado dos aposentados, das pensionistas, do BPC, das pessoas que precisam, e que foi roubado por esse esquema criminoso. Ninguém no Brasil dessa consciência pode não se indignar diante dessa roubalheira. É por isso que nós temos que levar essa comissão até as últimas consequências, chegando nos mandantes dessa organização criminosa e, principalmente, garantindo que todo esse dinheiro, essa é uma determinação do presidente Lula, garantir que todo o dinheiro que foi roubado dos aposentados e aposentadas seja devolvido e que a gente vá atrás, né, do patrimônio, dessa fortuna que esta gente criou roubando o dinheiro dos aposentados e aposentadas do nosso país. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço o trabalho de vocês. Obrigada. Continuando aqui, como eu falei, o deputado Paulo Pimenta é líder do governo aqui na CPMI. A gente sempre faz uma cobertura equilibrada, ouvindo o governo e a oposição. Eu já entrevistei parlamentares da oposição hoje. Vou tentar, daqui a pouco, a sala está vazia agora, vou tentar daqui a pouco entrevistar mais uma pessoa da oposição para equilibrar essa entrevista aqui no jornal. Como eu vinha falando, Abraham Lincoln chegou aqui na CPMI com um habeas corpus concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que dá a ele o direito de não se autoincriminar. Então, ele respondeu algumas perguntas do relator, outras não, gerou um pouco de conflito aqui. Quando ele voltou de um intervalo, ele parou de responder e foram 2 horas de
de participação do relator. E logo em seguida ele começou a responder algumas perguntas dos parlamentares. São 26 parlamentares inscritos para fazer perguntas para ele e cada um tem 10 minutos, então a reunião ainda deve se estender bastante. Meia hora agora de intervalo, a CPMI deve voltar por volta de 8h15. A gente fez um resumo, preparou uma reportagem com um resumo do depoimento de Abraham Lincoln até agora. O presidente da CBPA se recusou a responder várias perguntas do relator, como eu disse, mas não negou que a entidade tenha recebido mais de 221 milhões de reais em descontos associativos de aposentados e pensionistas. Veja o trecho. O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, CBPA, Abraham Lincoln Ferreira da Cruz, compareceu à CPMI munido de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que garantia a ele o direito de não responder perguntas que pudessem incriminá-lo. A CBPA está entre as associações investigadas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. O depoente não quis prestar o compromisso de dizer a verdade. Questionado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, sobre a inclusão de descontos em benefícios de pessoas mortas, o depoente não quis responder. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falca? Nós cortamos a reportagem para você acompanhar a entrevista coletiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Acompanhe. Pode, até o final da sessão, mudar o posicionamento e, se for perguntado novamente. Nós vamos perguntar outras vezes o que ele tem a dizer sobre os assuntos, os pontos que nós estamos anotando, mas está muito claro, que esse esquema dentro da Previdência Social, ele foi percebido por todas essas confederações e associações que foram criadas fraudulentamente para poder representar no sentido dos aposentados e se apropriaram do dinheiro. Quando ele tem lá quase 190 mil pessoas que reclamaram, menos de 1.000 receberam uma resposta e outras 199 mil aproximadamente não tiveram retorno do dinheiro, está muito claro que há má fé em todos esses pontos. Então, até o final da sessão, e vai ser uma sessão longa, mas muito esclarecedora, nós tomaremos a decisão. O senhor não rejeita, então, a possibilidade de prisão? Em momento algum. Eu digo que quem mentir na CPMI vai receber voz de prisão. Ainda que tenha direito à fiança, nós vamos mostrar ao povo brasileiro que nós não estamos aqui para ouvir de pessoas aquilo que eles deveriam falar, de dar informações a todos nós. Eu não descarto e eu tenho muita tranquilidade que, se ele continuar omitindo informações, ele poderá ser preso ainda nesta noite. Obrigado, presidente. Volto aqui ao vivo na sala de reuniões da CPMI e do INSS. Eu vou conversar agora com o deputado Zé Trovão. O senhor acompanhou o depoimento, o quase depoimento até agora, porque ele respondeu pouco, né? O que o senhor achou até agora do depoimento de Abraham Lincoln? Olha, primeiro que quando ele chegou aqui, o sentimento que eu tinha era de uma pessoa que foi usado num esquema de corrupção e que não tinha nenhum conhecimento do que estava acontecendo. Até pela vasta simplicidade, por uma postura muito que nos parecia ser idônea. Olha, eu não sei, isso eu tenho que ver nos documentos. Eu falei, olha, esse cara, eu imaginando, né, ouvindo desde aquele começo, eu falei, olha, esse é um cara que realmente foi usado como um laranja. Ele realmente nunca nem sentou na cadeira de presidente, existe um outro presidente lá. Só que em 30 segundos ele derrubou todas as narrativas que eu tinha criado a favor dele, porque isso seria a favor dele, imaginar que ele fosse um laranja. Quando ele diz não conhecer uma determinada pessoa, que depois ele diz que é compadre, sobrinho,
ligado à família, não importa. O que importa é que a gente está falando de uma pessoa que mentiu descaradamente nessa CPMI. Então, para mim, a partir desse momento, ele não passa a ser um suspeito de um crime. Eu vou tratá-lo como um bandido, porque a pessoa que tem a capacidade moral de mentir algo tão simples, o que não está nos escondendo? 221 milhões perto de um roubo que pode passar, juntando com os consignados,